O programa a seguir é livre para todos os públicos. No ano passado, uma comissão de especialistas instalada pelo Senado preparou um anteprojeto de lei sobre o processo estrutural. A proposta cria uma legislação específica para a solução de problemas sociais complexos. O senador Rodrigo Pacheco transformou essa sugestão em um projeto de lei que agora vai ser debatido e votado pelos senadores. Para nos ajudar a entender o que é o processo estrutural, eu vou conversar com o promotor de justiça Fábio Iane Goldfinger, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria começar, para que a nossa audiência entenda esse tema, que a princípio é bastante árido e complexo. O que é esse problema estrutural, esse problema complexo de que esse projeto fala? Bem, o que a gente chama de problema estrutural, né, são algumas situações que ocorrem né, no âmbito da nossa sociedade, em que você não consegue individualizar, né, e nem verificar de uma forma, vamos dizer assim, inclusive até coletiva, né? É um problema muito complexo, né? Como, por exemplo, a carência ou a implementação de determinados direitos, né? A gente pode, um exemplo bem simples assim, que a gente até consegue distinguir a ação civil pública da ação estrutural, por exemplo, numa cidade você tem a rede de creches, né? Só que você tem uma criança que está fora da creche. Então você tem ali um caso específico que gera uma repercussão social, mas você pode usar o instrumento da ação civil pública, né, para integrar aquela criança àquela rede de creche. Mas você pode ter um município que tem muitas faltas de vagas em creche. E aí você cria ali um problema estrutural. É um problema em que há a carência de um direito fundamental, né, de uma criança estar na creche, né, de um município, por exemplo, que tem inúmeras vagas, ausências de vagas de creche. Nós poderíamos também citar como exemplo o que aconteceu há pouco tempo em Minas Gerais, aquele acidente da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, que envolveu uma série de atores e trouxe problema para toda a comunidade? Exatamente. Esse é um dos exemplos típicos, né, de processo estrutural, né, onde houve... E geralmente o meio ambiente os exemplos mais, vamos dizer assim, mais fáceis, né, que a gente tem para dar um exemplo de problema estrutural, e esse caso de Brumadinho é emblemático, né? Mas isso poderia envolver também um problema nacional? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um problema hoje que é a chamada judicialização da medicina. Em muitas prefeituras, muitas cidades, os juízes dão liminares para que o poder público conceda medicamentos que não estão na lista do SUS, e os prefeitos reclamam muito disso. Muito disso. E isso pode ser caracterizado como um problema estrutural que até viria a ser resolvido por esse processo estrutural? Sem dúvida nenhuma, né? Eu vou dar um exemplo em que a gente atua, chegou a atuar lá no caso do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Exemplo de, vamos colocar aqui, ausência de próteses em procedimentos médicos, que é a mesma coisa de remédios. Mesma coisa. É? Você tem a ausência desta prestação de serviço no poder público, o que origina uma enxurrada de demandas judiciais individualizadas, né, sobre um mesmo problema, que é a falta de um atendimento médico, ou uma falta de um cirurgião específico, ou de um atendimento específico, ou de uma rede de medicamentos específicos que o município ou o estado seria obrigado a fornecer e não fornece, né? E a gente pode também, sem maiores comentários sobre as vacinas, né? Mas as vacinas, a ausência de vacinas também encaixaria. Sarampo, rubéola também, a ausência de vacina também poderia startar, né, um processo estrutural. E hoje, ainda sem uma legislação específica, já que nós estamos falando de um projeto que faz uma legislação específica, ainda sem essa legislação, o Poder Judiciário tem adotado práticas de decisões estruturais? Se tem, como é possível fazer isso hoje? Em que essa legislação melhoraria isso?
Pois é, então esse é um grande problema, porque o nosso Poder Judiciário, o nosso Ministério Público não está muito ambientado para essa questão do processo estrutural. Isso é um assunto relativamente novo, né? Os juízes têm algumas técnicas para solucionar processos estruturais, né, que estão previstas em mecanismos legislativos dos mais diversos, assim como o Ministério Público, que também pode utilizar, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta. Que é algo parecido, né? Mas aí é administrativamente, não é uma decisão judicial, né? Então você tem o âmbito administrativo e o âmbito judicial para solucionar, né, esses problemas estruturais. Então hoje tudo é feito meio que... Com criatividade, poderia dizer, usando aqueles instrumentos da legislação atual. Usando os instrumentos da legislação atual, usando o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, né, e tem a questão do consenso, porque acho que uma característica muito grande do processo estrutural, né, é o consenso, né? É o consenso, é o diálogo, é a construção de soluções, não partindo só das partes, ou do juiz, ou para o juiz, né, ou das partes interessadas do judiciário, mas há uma amplitude de participação na discussão desses processos estruturais, né, que a sociedade civil organizada, né, com determinados conselhos estaduais, municipais sobre determinados assuntos, ambiental, da saúde, né, então você amplia, né, a participação na construção de soluções. Então, o que o senhor está me dizendo é que no processo estrutural, aquele que vai ser regulado por essa legislação, há um chamamento a todas as partes interessadas, há discussões, não sei se poderia haver audiências públicas, então é um processo de construção coletiva, seria isso? Exatamente isso, né? É exatamente isso. Você localiza aquele problema estrutural, né, aquele problema em que aflige uma enorme quantidade de pessoas, né? Você identifica aquele problema, né? E aí você coloca, vai agregando para a discussão daquele problema os mais variados setores públicos, setores privados, né? Não precisa ser só necessariamente do setor público. Isso é interessante. Então, o processo estrutural não diz respeito só a algo de interesse público. Não. Pode ser relacionado a algo de interesse privado. Pode ser relacionado a algo de interesse privado. Tem problema com um problema estrutural, por exemplo, a gente pode pensar com um plano de saúde, que é privado. Você pode se valer desse processo estrutural e o processo estrutural ele precisa ser reconhecido como tal, não é? Então, ele tem algumas características que é reconhecido como um processo estrutural, justamente por esse envolvimento, né, de um número de participantes, vamos colocar assim, não de partes, né, de interessados na solução e que podem auxiliar, né, na questão da solução daquele caso, a apresentar um plano. Né? E é um plano. Então, o processo estrutural é diferente dos outros processos porque ele não é impositivo. Ele não vai multar. Não é uma decisão que vai atingir um aspecto específico. Ela pode ser uma decisão que contempla, inclusive, etapas de implantação. Exatamente. Ele vai ter etapas de implementação, de colocar em prática todo aquele plano, né, para você poder avaliar um resultado no futuro. Então, ele tem uma continuidade, né, ele tem uma elasticidade no tempo que é diferente de um processo judicial, muito embora a gente sabe que tem alguns processos judiciais que se arrastam, né, aí há anos sem solução. Então é possível que um juiz receba uma demanda específica de um problema de algum indivíduo, compreenda que aquilo envolve um problema estrutural e transforme esse processo num processo estrutural? Como é que aconteceria isso? Então, inclusive, esse é um dos pontos do projeto que pode ocorrer exatamente isso. Hoje, como é que faz? O juiz se reconhecer que é um processo estrutural e ele tiver competência, né, para lidar com essa situação, ele pode impor a esse processo toda essa característica, né, de abranger
como a gente disse no início, às vezes até de maneira criativa, né, a solução desse processo. Porque pelo nosso atual Código de Processo Civil, o consenso, né, o acordo, a solução consensuada dos conflitos é o que se impõe, né, é o que no decorrer de todo o Código de Processo Civil, de todo o procedimento, há sempre a possibilidade do acordo. Então o juiz vai sempre chamando as partes, tentando ajustar, né? Então, o que se espera desse projeto é exatamente essa regulamentação, né? Para não se tornar um procedimento, vamos dizer assim, cada juiz vai Então, isso tem que acontecer no início. Quer dizer, em algum momento tem que se dizer, se afirmar no processo que aquilo é um processo estrutural? Ou ao longo de um processo o juiz pode ir transformando esse processo num processo estrutural? Pode acontecer de ao longo do processo o juiz perceber que aquele problema não é individual nem de uma coletividade determinada, né? É um problema muito mais complexo, não é? E profundo do que ele imaginava. Então, algumas situações que demandam, por exemplo, uma ordenação orçamentária, né? Um envolvimento de orçamento, que o juiz não consegue definir aquilo de momento e geralmente é o que acontece, né? É por isso que nós temos que fazer essa diferenciação, né, da atual ação civil pública que a gente tem, que os juízes tentam resolver os problemas estruturais dentro desse sistema tradicional de processo. Veja que 85 não era tradicional, era inovador. Né? E 40 anos depois, né, nós temos um outro tipo de processo, né, e nós estamos chamando a ação civil pública de um processo tradicional de resolução de direitos coletivos e difusos, né, de pessoas indeterminadas. Então, dentro da ação civil pública, se discutia muito questões, por exemplo, de políticas públicas, né? E é um grande problema, né, para o executivo, especialmente, a interferência do Poder Judiciário dentro do orçamento, através de uma ação civil pública, né? E o processo estrutural vem corrigir essa rota, né? Porque você pode discutir políticas públicas dentro de um processo estrutural também, só que de uma maneira diferente do que você discute uma ação civil pública. E aquele que propõe um processo, seja o Ministério Público, seja um cidadão, uma organização, ele pode pedir que se abra um processo estrutural? Já de cara, dizer, olha, nós estamos propondo que se faça aqui um processo estrutural para resolver esse problema que é muito complexo. Ao pedido para elaboração de um plano, né? Porque Sim. O problema é estrutural, que o problema é complexo. Na verdade, o pedido deve ser esse, né? Já deve ser esse. E como fica o papel do juiz? O senhor explicou para nós que num processo estrutural todas as partes são convocadas para discutir o problema, tentar um acordo. Mas em algum momento pode ser necessário que o juiz decida que não haja acordo, ou um processo estrutural só acaba com um acordo que envolva todas as partes? Olha, o ideal para atingir a finalidade do processo estrutural é que aquele plano estrutural, né, vamos dizer assim, aquela receita, né, para que aquele problema seja resolvido, esteja pronta e todos de consenso. Porque se não tiver, aí vai ter que, em alguma medida, vai ter que haver uma decisão judicial, né? Mas eu acho que quando você tem a participação maior dos interessados, não é uma discussão maior daquele problema do que uma limitação técnica, por exemplo, dentro de uma ação civil pública daquela de 85, eu acho que o caminho de se solucionar consensualmente, né, eu acho que ele tem uma probabilidade muito alta, né, porque você vai ter mais interessados, né, e todos aqueles problemas. Eu estou com um problema de orçamento. Você chama o Estado, o município, e fala, como é que a gente constrói isso juntos e a gente consegue resolver esse problema na questão orçamentária, né? Então, você tem todos os atores específicos, né, para resolução ampla, porque às vezes o problema estrutural não depende de um órgão, às vezes depende do privado, a gente depende dos três entes federados, da União, do Estado, do município.
Nós discutimos exemplos aqui de ações relacionadas ao meio ambiente, ações administrativas, da área de saúde. O processo estrutural poderia ser aplicado também no âmbito criminal, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. E já tem Eu não consigo ver, tem algum exemplo da área criminal em que esse tipo de... problema carcerário. O Supremo, inclusive, já julgou uma DPF de uma inconstitucionalidade, um estado de coisas inconstitucionais, né, que o Supremo chamou. Falou, olha, Estado, você tem que resolver o problema carcerário, né? E como é que se resolve esse problema carcerário? Política pública, né? Esse é um caso clássico de política criminal, política pública, processo estrutural, né? Então você vai ter que, cada Estado vai ter que resolver o seu problema carcerário dentro das suas possibilidades, né? A questão da violência da mulher, problema estrutural também. Poderia-se ter uma ação também. E antes ter Na área trabalhista também caberia? Poderia. O processo estrutural, embora, como a gente disse no início, tenha o seu grande reflexo dentro do meio ambiente, ele pode ser aplicado em qualquer área. O processo estrutural não envolve somente políticas públicas, a gente está falando aqui, mas envolve questões de direitos fundamentais, qualquer tipo de direito fundamental que está sendo omisso ou está sendo violado de forma sistemática num âmbito, vamos dizer assim, que envolve um número indeterminado de situações, de pessoas, de direitos, é um processo estrutural, né? E também algumas ações que a gente chama ações concursais, né, que estão sendo discutidas em vários estados da região, é um problema estrutural, né? Que às vezes elas devem ser reunidas, né, e não serem discutidas ali isoladamente. O senhor falou que o fim do processo estrutural, na verdade não o fim, mas o começo, é implementar aquilo que foi decidido. Então há um planejamento, etapas de implementação. Quem controla essa implementação? Qual é o papel, por exemplo, das estruturas do direito, como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho do Ministério Público? Tem algum papel nisso? Quem acompanha? É o próprio juiz do caso? Como fica esse acompanhamento para implementar aquilo que foi decidido? Veja, vamos supor que um determinado problema estrutural foi noticiado ao Ministério Público. E aí ele abre um procedimento próprio ali, administrativamente, para tentar resolver aquele problema. Desse procedimento do Ministério Público pode surgir, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta. Né? Esse termo de ajustamento de conduta é o fim, né, da resolução daquele, não como fim, mas como você bem colocou, é o começo, né, da implementação daquele processo estrutural que estava se buscando uma solução. Né? Então, o Ministério Público encerra aquele procedimento e abre um outro procedimento para acompanhar a execução daquele termo de ajustamento de conduta. E todos aqueles que iniciam, ou seja, judicial, ou seja, em qualquer outro âmbito administrativo, né, vai ter a mesma conduta. Aquele que iniciou, que começou o processo estrutural, ele vai acompanhar ele até o final. A ideia é essa. Muito se fala hoje, principalmente no Poder Executivo, da judicialização das ações de governo. Né? O Poder Judiciário tem decidido questões que, inclusive, passam às vezes por cima do Legislativo, interferem em políticas públicas. Nós temos o exemplo aqui do juiz, por exemplo, que manda uma prefeitura fazer algo que não está previsto no SUS. O processo estrutural não pode significar mais uma instância de interferência nessas políticas públicas por parte do Poder Judiciário? Então, eu acredito que não. Por quê? Porque, como eu disse no início, o processo estrutural vem justamente corrigir essa rota. Né? Esse controle judicial de políticas públicas, a gente pensa muito quando se inaugura uma ação civil pública, aquela de 1985. Né? Hoje, o pensamento, a postura é muito mais proativa, é muito mais de resolutividade, é muito mais de consenso, é muito mais racional, é uma construção coletiva do problema. Então, o Judiciário, o Ministério Público e o governo, o Ministério Público não vai pedir, o juiz vai deferir, o Estado vai ter que cumprir.
Não, agora os 3 vão se reunir, né, e encontrar uma solução consensual para satisfazer o problema da sociedade. Pode ser um espaço de diálogo, então, que evite essa judicialização. O processo estrutural é igual a um espaço de diálogo. É exatamente isso. É um espaço de diálogo. Os especialistas que construíram esse projeto, que agora é um projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, chamaram muita atenção para o aspecto da flexibilidade que é necessária no processo estrutural, dizendo o seguinte: muitas vezes, 2 processos relacionados ao mesmo tema, só deu o exemplo do desastre ambiental. Tivemos o desastre ambiental lá de Brumadinho, em Minas, Mariana também. Podemos ter lá no Mato Grosso um outro desastre ambiental de natureza semelhante, com mineração. Mas não necessariamente as soluções vão ser as mesmas. É essa flexibilidade do processo estrutural? É essa flexibilidade, né? Na ação civil pública, você tem a obrigação de fazer e não fazer. No processo civil estrutural, na ação civil estrutural, no processo estrutural, ou na ação civil de processo estrutural, aí a denominação, a doutrina e o legislativo vai se encarregar de dar essa denominação. Nós não temos o fim, né? O começo, meio e fim, né, da resolução do problema vai estar estabelecido mediante um plano de atuação, né, que o final, a forma de se resolver pode variar de caso a caso. Né? Então, nós não temos exatamente isso, tem que ter uma flexibilidade. Nós não temos o Judiciário, o Ministério Público e a sociedade em geral, então o próprio representante do Estado, o Estado, o município ou a União, não vai obedecer um procedimento de resolução engessada, né? Como é o processo tradicional. Nós estamos avançando na questão de resolução de direitos, né? Como eu disse, no passado, a evolução, né, toda a revolução do Judiciário e do Ministério Público foi a ação civil pública, né? Hoje, 40 anos depois, nós estamos chamando a ação civil pública de um processo tradicional. O que o senhor está dizendo, então, estrutural revolucionando. Que na ação tradicional, ação civil pública, o juiz tem limites para decidir. Ele tem que decidir em cima daquilo que está dito na lei. Exatamente. No processo estrutural, então, ele vai ter capacidade de avançar a partir desse acordo. A partir desse acordo, né? Na verdade, o papel do judiciário é um papel de, vamos dizer assim, de acompanhamento desse processo coletivo, né? De organizar, né? O juiz é quase um moderador, né, Ricardo? O papel do juiz, pelo que a gente gostaria que fosse e pelo espírito do projeto, né? É um moderador, né? É para colocar ordem, para colocar um funcionamento de um procedimento, né? Para deferir as participações das entidades que têm relevância, porque senão às vezes pode causar ali um certo tumulto ali, né? O pessoal da engenharia quer participar de um processo estrutural na área da saúde. Não, peraí, a não ser que tenha alguma justificativa. Né? E para definir também, eu quero reuniões técnicas, vamos fazer reuniões técnicas. Eu quero fazer audiências públicas, vamos fazer audiências públicas. Eu quero fracionar as audiências de modo que todos sejam ouvidos, né? E não se estenda uma audiência para fazer uma audiência um dia inteiro. Né? Então ele pode fracionar as audiências, por exemplo, em semana. O juiz pode pedir apoio ao Tribunal de Justiça para fazer daquele processo estrutural um juízo coletivo, né? O juiz pode pedir o afastamento das funções dele para ele se dedicar àquele processo estrutural. Eu estou falando do Judiciário e assim como também do Ministério Público ou da Defensoria Pública também. Para encerrarmos, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: então, por tudo que falamos aqui, o senhor diria que a aprovação dessa legislação pode ser um marco importante para o nosso sistema de justiça? É um avanço, né? É um marco, é um avanço, né? Para a gente resolver problemas que o modo tradicional do processo não resolve, né? Não tem se demonstrado apto a resolver, né? Então, a gente sabe que o membro do Ministério Público e o Poder Judiciário atua de acordo com os mecanismos que são dispostos pela lei, né?
Então, se às vezes a lei causa aquela limitação e o juiz quer agir de forma diferente, a gente cai na questão do ativismo judicial, né? O Ministério Público está passando por cima do Legislativo, está fazendo, está tomando postura, está tomando conduta e está decidindo contrário à lei. Então, é óbvio que representa um grande avanço, né, para resoluções de problemas que a sociedade tem problemas complexos, né, problemas que o judiciário sozinho não é capaz de decidir, né, e nem seria possível a realização, né, desses direitos só pelo judiciário, porque precisa de saber como resolver aquilo e não para aquele momento, mas sim para as futuras gerações. Muito obrigado pela entrevista, doutor Fábio. Eu que agradeço. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Você pode rever essa entrevista e todos os programas da TV Senado lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, marque o sininho, receba as notificações para acompanhar todos os conteúdos de qualidade da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O último projeto de regulamentação da reforma tributária pode ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O texto trata, entre outros pontos, de detalhes do Imposto de Bens e Serviços, o IBS. A repórter Dinalva Ferreira vai acompanhar a reunião da CCJ e traz ao vivo mais informações. Bom dia, Dinalva. Olá, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, o parecer do relator, senador Eduardo Braga, sobre esta matéria foi apresentado na semana passada. Houve um pedido de vista e a votação ficou para hoje. Esse é o único item na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Depois da apresentação do relatório, foi aberto mais um prazo para emendas. Esse prazo terminou ontem com quase 140 novas emendas apresentadas. Isso significa que o relator terá que dar parecer sobre essas emendas antes da votação da proposta. Mas a expectativa é de que isso não mude muito o texto, já que o próprio relator, senador Eduardo Braga, tem dito que na avaliação dele, entre 98% e 99% do trabalho já foi feito. Esse projeto, André, ele regulamenta as regras de cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Esse comitê, ele cria o comitê de gestão do IBS. Esse comitê terá um conselho superior formado por 54 conselheiros que terão mandato de 4 anos e só poderão ser afastados por denúncia judicial ou falta grave. O relator também, nesse texto, ele faz ajustes na lei que instituiu o IBS e a CBS para sanar algumas divergências. Entre outros pontos, o texto prevê isenção para taxistas e fretistas com renda anual menor do que R$ 40.500, isenção mensal de R$ 600 para aluguel de imóveis, imposto seletivo maior para bebidas com teor mais alto de açúcar. Ele inclui combustíveis e lubrificantes em um regime específico para tentar combater a sonegação de impostos. Também prevê a possibilidade de fiscalização conjunta do andamento, da implementação do novo imposto entre a União e os estados e também unifica as regras para infrações ao IBS e à CBS. Veja agora como foi a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Durante 6 meses, o relator, senador Eduardo Braga, ouviu especialistas, representantes do governo federal, de estados, municípios e dos setores econômicos e analisou quase 370 emendas antes de apresentar o parecer dele sobre o projeto. O comitê gestor terá como função central coordenar a administração do novo imposto de forma integrada entre estados, Distrito Federal e municípios. Sua missão é definir diretrizes e coordenar a atuação entre entes em relação ao IBS e garantir a distribuição justa da arrecadação. O relator citou aperfeiçoamentos feitos no texto original. Ele incluiu, por exemplo, regras para a solução de conflitos em caso de tratamentos favorecidos acumulados. Também aperfeiçoou regras para o setor elétrico e para as plataformas digitais.
estendeu o regime de nanoempreendedores aos taxistas, mototaxistas e fretistas. Fez ajustes no mecanismo de cashback e ainda incluiu o regime específico para os combustíveis. Aqui abro parêntese e chamo a atenção, General Hamilton, para os casos, inclusive, que estão acontecendo de possíveis lavagens de dinheiro de facções criminosas em atividades pseudamente legalizadas. Eduardo Braga também propõe no texto a harmonização nas regras dos dois impostos, IBS e CBS. Muitas regras inicialmente pensadas apenas para o IBS foram estendidas para a CBS, promovendo uma legislação unificada e simplificada. O texto também prevê que as fiscalizações poderão ser feitas em conjunto pelos diferentes entes federativos, com a coordenação do comitê gestor, e determina que 30% das vagas nas instâncias de julgamento sejam ocupadas por mulheres. Como líder da bancada feminina, não poderia deixar de observar o avanço que já traz ao texto sobre a questão do, no mínimo, os 30% de participação das mulheres. Eu não podia deixar só de ressaltar a importância também desse seu olhar em relação à participação das mulheres também nesse processo. Pela quantidade de emendas que Vossa Excelência acatou, torna-se recorde. Vossa Excelência, o senador que mais emendou no Senado Federal em toda a nossa história. Portanto, parabéns. 379 emendas foram apresentadas, quase 100 acatadas. Uma causa que se discute há 40 anos, né? E tem o mérito de ter sido uma reforma tributária parida, né? Gestada em pleno vigor da democracia. Esse é um tema que sempre me despertou muito interesse, porque apesar de não ter sobre ele os mesmos holofotes que outros temas tiveram, que aos olhos, talvez, do senso comum da sociedade parecem mais importantes, que é a definição de alíquotas, por exemplo, que mobilizou o Brasil nessa discussão, mas aqui está o custo Brasil. Esta é uma obra humana, feita a múltiplas mãos. Portanto, nós temos a convicção de que ela não é uma obra acabada e perfeita em si própria. Esta relatoria está absolutamente aberta ao diálogo a todos os senhores e senhoras senadoras, para que possamos alcançar a bom termo um texto que possa representar o melhor de nós para o Brasil, para os contribuintes, para a economia, para a geração de emprego, para a geração de renda, para a simplificação, para a transparência e para o combate à sonegação, o que assegurará a queda no médio e no longo prazo da alíquota e da carga tributária do tributo de consumo. Bom, a reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã. A expectativa do governo é de finalizar a regulamentação da reforma tributária ainda este ano, para que as novas regras comecem a valer no ano que vem. Voltamos com você aí, André. Obrigado, Dinalva. Bom trabalho. A repórter Dinalva Ferreira nos adiantando aí sobre essa reunião da CCJ, que vai discutir mais uma etapa da reforma tributária que vai impactar muito a vida dos brasileiros daqui a alguns anos. 8 reuniões de comissões, sessão solene do Congresso e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, reunião prevista na Comissão de Constituição e Justiça. O único item da pauta é o projeto de lei complementar que, entre outras medidas, cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, bem como que é um desdobramento da reforma tributária aprovada pelo Congresso em dezembro passado. Também às 9, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que institui o marco regulatório da vacina e dos medicamentos de alto custo contra o câncer no Brasil.
Às 9h30, a Comissão de Esporte deve se reunir para debater em audiência pública proteção e responsabilidade na formação esportiva. Depois, os senadores votam requerimentos. Às 9h30, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião prevista, uma audiência pública para discutir o projeto que prevê procedimentos para a confirmação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e de concessões de terras públicas situadas em faixa de fronteira. Às 10 horas, a audiência pública marcada na Comissão de Ciência e Tecnologia. O assunto lá é desafios e impacto econômico da mineração e beneficiamento das terras raras no Brasil. Também às 10 está marcada a sessão solene do Congresso Nacional para homenagear os 53 anos do Hospital Universitário de Brasília, HUB. Às 11 horas, reunião prevista na Comissão de Direitos Humanos. Um dos itens da pauta é o projeto que assegura a inserção e a participação cultural da pessoa idosa. E logo mais às 14h, a subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA deve fazer uma audiência pública para debater o processo de regularização ambiental e a análise do cadastro ambiental rural. Também às 2, outra audiência pública, dessa vez na Comissão de Assuntos Sociais, para discutir projeto que prevê a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Ainda às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos é o que muda a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio para prever ações direcionadas às pessoas com deficiência. A esposa e o filho do careca do INSS devem ser ouvidos pela CPMI, que investiga fraudes contra segurados do INSS. A esposa de Maurício Camisotti também está entre os convocados. A CPMI do INSS aprovou nesta terça-feira, em reunião extraordinária, a convocação de 6 pessoas. São elas Tânia Carvalho dos Santos e Romeu Carvalho Antunes, esposa e filho, além de sócios, de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso na última sexta-feira. Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócios dele em várias empresas. O advogado Nelson Williams, que foi alvo da operação da Polícia Federal, e Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, que também foi preso sexta-feira e prestaria depoimento à CPMI esta semana, mas também avisou que não vai comparecer. Se a secretaria tiver dificuldades em intimar alguma das testemunhas, a polícia do Senado será acionada imediatamente em qualquer cidade do Brasil. A reunião da CPMI foi marcada depois que Antônio Carlos Camilo Antunes avisou que não compareceria ao depoimento convocado para a última segunda-feira. Ele foi preso na sexta-feira passada e o depoimento foi considerado facultativo pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz o que quer, que determina o que deseja e passa por cima da decisão de quase 600 parlamentares. Nós precisamos acabar com decisões monocráticas de ministros e juízes. Os plenos têm que ser respeitados, mas um juiz, uma pessoa que não teve o menor voto, não tem como barrar as decisões de um parlamento inteiro. Existe, claro, um direito constitucional previsto no artigo 5º e 63 da Constituição Federal de 88, de que ninguém vai constituir prova contra si. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que ele venha, apresente o seu depoimento com testemunha. E, ao vir, caso queira permanecer calado, que o fique, mas não tenha o direito de não vir a essa casa. Nós impetramos hoje o mandado de segurança pela Secretaria do Senado. Eu anunciei semana passada, o mandado ficou pronto hoje, está sendo protocolado no Supremo. Nesse mandado de segurança, nós estamos pedindo que o ministro André Mendonça reveja a decisão de tornar facultativa a vinda de qualquer testemunha ou investigado a esta CPMI. O relator, deputado Alfredo Gaspar, sugeriu que o careca do INSS seja ouvido nas dependências da Polícia Federal. Não vai haver nenhum tipo de condução coercitiva.
é só dar o exemplo das autoridades policiais. Já pensou se a autoridade policial não pudesse ouvir o investigado? Então, essa sugestão que faço a Vossa Excelência, que peça ao ministro André Mendonça para a CPMI ouvir o senhor Careca e o senhor Camisote nas dependências da polícia. Os convocados pela CPMI nesta terça devem começar a depor na próxima quinta-feira. O importante era nós aprovarmos o requerimento. E eles agora sabem que são testemunhas e não podem se recusar. Nós vamos entrar em contato com a chefia da Polícia Federal e vou tentar, como um gesto de muito boa vontade, conversar mais uma vez com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para que ele não trabalhe conosco, né? Que ele não crie qualquer tipo de empecilho, uma vez que a comissão também tem poderes para isso. Parlamentares da Comissão de Segurança Pública decidiram comunicar às autoridades sobre a existência de documentos relacionados ao depoimento de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Os documentos serão mantidos em sigilo e só vão ser liberados mediante autorização judicial. A reunião da CSP aconteceu nesta terça. Em reunião na Comissão de Segurança Pública, parlamentares decidiram que vão oficiar autoridades e órgãos públicos sobre a existência do material e fatos apurados no depoimento de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no período em que o ministro presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, 2022 a 2024. O conteúdo será mantido em sigilo e só será disponibilizado com autorização judicial. No início da sessão, o senador Rogério Carvalho apresentou questão de ordem, questionando o direcionamento das informações. Impõe-se a declaração de nulidade do relatório preliminar divulgado no âmbito do requerimento 1825 da CSP, bem como a deliberação de providências ocorrida na audiência pública 2 de nove de 2005 e ainda das comunicações externas formalizadas por meio de ofício da CSP a respeito de conteúdo tratado naquela data. Não é possível reabrir discussão sobre deliberações pretéritas sob pena de comprometimento da ordem procedimental e da autoridade das decisões colegiadas. Como consagrado no brocardo jurídico, o direito não socorre aos que dormem. E essa matéria foi deliberada ainda durante a audiência pública, aprovada por unanimidade. Em depoimento à CSP no início de setembro, Tagliaferro relatou o suposto uso indevido da estrutura do TSE. Pena maior para quem fornece bebida alcoólica para menores de 18 e gratuidade a documentos escolares e universitários estão entre as aprovações do plenário dessa terça-feira. O projeto de lei aprovado nesta terça-feira aumenta a pena para quem fornece droga ou bebida alcoólica para crianças e adolescentes. O texto aumenta a punição de 1/3 até a metade se o menor de idade efetivamente consumiu o produto. A proposta segue para a sanção do presidente da República. Quando você vai a uma festa, um recinto público, é lamentável você ver o número de jovens consumindo bebidas alcoólicas e até às vezes junto com os pais, e bebem muito. Eu falo que a bebida alcoólica é uma droga lícita que pode ser comprada, mas não por adolescentes e por menores. Outro projeto aprovado proíbe a cobrança de taxas para a segunda chamada de provas, emissão de diplomas, históricos escolares, documentos de transferência, declarações de estágio, negativas de débito e outros documentos estudantis. As regras valerão para instituições públicas, privadas e comunitárias. O texto agora retorna para a análise da Câmara dos Deputados. Na sessão, os senadores também aprovaram um projeto de decreto legislativo que altera o texto do acordo firmado entre Brasil e Singapura para eliminar a dupla tributação de impostos sobre a renda e prevenir a evasão e a omissão fiscais. O apoio do governo aos setores atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos vai ser retirado do limite de gastos previsto no arcabouço fiscal. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue em regime de urgência para o plenário.
Pelo texto, as despesas e renúncias fiscais destinadas a apoiar exportadores não serão contabilizadas nas metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem nos limites do arcabouço fiscal, desde que não ultrapassem 5 bilhões de reais em 2025 e 2026. A medida é uma resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e busca apoiar empresas e trabalhadores prejudicados pela sobretaxa. O projeto também autoriza a União a liberar 4 bilhões e meio de reais para reforçar fundos de garantias de crédito e do comércio exterior e amplia por prazo determinado Reintegra, programa que devolve parte dos impostos pagos por exportadores. O objetivo dessas medidas é ajudar as empresas brasileiras a continuarem competitivas, proteger empregos e dar apoio às cadeias produtivas. O senador Rogério Marinho apresentou uma emenda para excluir do projeto a regra que permite não contabilizar nas metas fiscais e no arcabouço fiscal as despesas e renúncias criadas para mitigar o tarifaço dos Estados Unidos. Como o relator rejeitou todas as emendas apresentadas, a oposição apresentou a emenda na forma de destaque, que também foi rejeitado. Nós já temos 390 bilhões de reais fora da meta estabelecida pelo próprio governo. Esses 2 anos e meio, a gente chegou no equilíbrio fiscal. Este ano que vem, a gente deve ter um superávit nas contas do governo. É importante dizer que aquele risco que a gente tinha, ele foi superado com a aprovação da PEC 66 e que a gente conseguiu vencer no voto. E aqui eu quero agradecer a todos os senadores e senadoras que naquele dia nos deram os 49 votos necessários para a gente não ter problemas com as contas públicas a partir de 2027. Portanto, a gente está diante, presidente, de uma situação emergencial. Nós temos um problema sério de arcabouço fiscal, nós temos um problema sério de credibilidade fiscal. E eu estou cada vez mais convencido de que os voos de galinha que faz a nossa economia, a alta taxa de juros que nós vivemos, de 15%, são basicamente fruto da não confiança na política fiscal. Não é uma situação previsível. Não é uma situação que tenha surgido por descontrole brasileiro. É uma situação que afeta empresários brasileiros atingidos por uma crise artificial criada em outro país. Então, se isso não for justo para a gente excepcionar, não existe mais nada justo para excepcionar. Nós estamos a falar sobre excepcionalidades que não foram geradas por nós, senhor presidente. Muito antes, pelo contrário. Uma iniciativa adotada por um governo soberano que quer desconhecer a soberania de um outro. E pior, ladeando razões que fogem aos pontos econômicos observados. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que garante a idosos de baixa renda gratuidade ou desconto em passagens de ônibus interestaduais ou qualquer categoria de veículo. Hoje, decretos limitam o benefício apenas a veículos básicos. A proposta vai à Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação em plenário. E o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, disse que a comissão votará na próxima semana projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. A proposta tem o mesmo teor de outro projeto que tramita na Câmara. A Comissão de Infraestrutura do Senado vai pedir informações ao Ministério da Justiça sobre uma operação da Polícia Federal no município de Manicoré, no Amazonas. Imagens divulgadas em redes sociais mostram a operação que aconteceu na segunda-feira e incendiou várias balsas que estavam atracadas às margens do rio Madeira, na cidade de Manicoré, no estado do Amazonas. A ação, que faz parte do combate à mineração ilegal, foi criticada por senadores da comissão, que discutiam a realização de uma audiência pública para debater a privatização dos rios da Amazônia. Manicoré festejava sua padroeira no Serra das Dores, dia santo, e a polícia foi lá, e se eu pudesse mostrar os vídeos, eu mostraria aqui, são cenas de filme de Hollywood. Nós temos que acabar com isso. É muito melhor resolver o problema, porque eles daqui a pouco vão estar em outro lugar fazendo a mesma coisa, vão dar um jeito, porque é a vida deles. Então, vamos resolver, vamos na causa do problema. Isso aí
vai ser apresentado na COP como sendo uma ação de governo contra garimpeiros perigosos. Isso é espetacularização premeditada. O mais engraçado de tudo é que vão lá, tocam fogo, dizem que é o narcotráfico e não prenderam ninguém. Veja bem. Duque na mesma linha. Não prenderam absolutamente ninguém. Só destruíram, poluíram, prejudicaram, e tem pessoas que moram nessas embarcações, porque não tem moradia. A Diocese de Humaitá e as paróquias Nossa Senhora das Dores, que era ontem a padroeira, e Maria Auxiliadora dos Cristãos de Manicoré, manifesta sua profunda indignação e repúdio diante dos atos de violência. A comissão decidiu encaminhar um ofício ao Ministério da Justiça para pedir informações sobre a operação. Vamos pedir o BO disso, o boletim de ocorrência, segundo a Polícia Federal e outros atuantes. Estavam cumprindo ordens. Eu faria um ofício da presidência ao Ministério da Justiça, porque formalmente teria que ser assim. Mas eu queria quebrar o protocolo aqui um pouquinho e vamos fazer em nome da comissão. Amparado pela legislação e com regras sobre remuneração e jornada de trabalho, o contrato de pesquisador pós-graduando foi aprovado na manhã dessa terça-feira na Comissão de Educação e Cultura. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação cria regras para o contrato de trabalho especial para estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A proposta permite que eles sejam contratados por universidades, institutos e empresas, com direito à remuneração e regras definidas de jornada. Os contratos terão prazo determinado com o tempo do curso e os estudantes vão receber bolsa com valor igual ou superior do que a paga pela CAPES e pelo CNPq, e esse benefício poderá ser acumulado com outros auxílios de incentivo à pesquisa. Nós consideramos que é um avanço para o estímulo, para que não haja evasão durante a pós-graduação. O último estágio, dentro da universidade precisa ser valorizado e certamente se colherá frutos importantes para a pesquisa no país. Um bom estudante, bem orientado, a gente sabe como ele consegue render. E com esse estímulo, a gente espera que consiga render ainda mais. A jornada deve ser no máximo de 20 horas por semana para mestrandos e doutorandos e 30 horas para pós-doutorandos. O pesquisador deve atuar na área que estiver estudando e tem direito de se ausentar por uma semana a cada 6 meses de trabalho para participar de eventos como congressos e seminários. Além disso, outros direitos trabalhistas como FGTS, licença maternidade, por exemplo, ficam garantidos. Contribuirá para que nós possamos assegurar a permanência, a manutenção daqueles que, além da graduação, se dispõem a frequentar cursos de pós-graduação e de doutorado. Boa parte deles, a falta de oportunidades no Brasil, tem ido para o exterior. As nossas bolsas estão muito longe de atender às necessidades de alguém que quer se dedicar a aprofundar o seu aprendizado. O objetivo é dar segurança jurídica, estabilidade financeira e incentivar a contratação de jovens pesquisadores pelo mercado. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. E foi aprovado também o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, por desmembramento de campus da Universidade Federal do Mato Grosso. O Nortão é uma região do estado que abrange cerca de 20 municípios. A pesquisa científica brasileira foi aplaudida na sessão especial realizada em homenagem aos 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz. Os senadores ressaltaram o papel de destaque da instituição na saúde pública e na defesa da vida. A história da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, começa em 1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica.
Ao longo dos 125 anos seguintes, a trajetória da instituição, considerada um centro de excelência, se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no país. Febre amarela, peste bubônica e varíola foram grandes desafios e também outros desafios de ordem política, de incompreensão já de um movimento positivista contra a ciência que impediu Oswaldo Cruz de desenvolver plenamente suas atividades. Embora tenha sido reconhecido depois pelo seu trabalho e contribuição, Oswaldo Cruz foi alvo de uma campanha contra a ciência e eu digo isso pensando aqui que a história se repete. Na sessão especial em homenagem aos 125 anos da Fiocruz, os senadores destacaram a importância da fundação na defesa da ciência e da vida. Fiocruz é uma pérola brasileira, como é o nosso SUS. Nada vai nos impedir de ajudar essa instituição que vai continuar servir salvando vidas. Isso tem que ser um compromisso dessa casa e do povo brasileiro, porque isso aqui é defender a ciência e defender a vida. A Fiocruz sempre demonstrou que a ciência de qualidade deve estar a serviço da sociedade. Ao longo de sua história, consolidou-se como referência no desenvolvimento de vacinas, medicamentos e diagnósticos, na vigilância em saúde, na formação acadêmica e na produção de evidências para orientar políticas públicas. A pandemia da Covid-19, a Fiocruz mais uma vez cumpriu sua missão histórica. Produziu vacinas em território nacional, deu suporte técnico às políticas públicas e foi porto seguro para milhões de brasileiros, reafirmando a importância estratégica de termos uma instituição pública forte e comprometida com a vida. Pesquisadores e presidentes da Fiocruz foram agraciados com certificados de honra ao mérito, simbolizando o respeito do Senado Federal por todos que contribuem com a ciência brasileira. Fora da ciência não há salvação. Esse negacionismo que existe hoje no mundo e que em especial aconteceu aqui no Brasil, nós precisamos estar numa trincheira firme daqueles que defendem a razão, daqueles que defendem a ciência e não podemos jamais baixar a cabeça ou nos esmurecer diante disso que vem ocorrendo. E o Diário Oficial da União publica hoje a lei que estabelece requisitos para a compra de equipamentos destinados a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A lei entra em vigor dentro de 180 dias. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show
com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Senadores, eu simplesmente caí em prantos ao ver a imagem das onças queimadas e carbonizadas. Gostaria muito que alguém fizesse algo, um projeto de melhorias para combater esses incêndios descabidos em nossas florestas e mais verbas para a compra de aviões. Vitor Hugo Alonso, do Rio Grande do Sul, pergunta e o senador Wellington Fagundes responde. Oi, Vitor Hugo, muito boa a sua pergunta, porque essa semana mesmo eu me reuni com a ANAC exatamente sobre a regulamentação do uso dos aviões agrícolas para combate a incêndio. A ANAC tem já essa preocupação no sentido de permitir com que as empresas, claro, regulamentadas e individualmente também, os fazendeiros possam fazer isso. Usar toda essa força dos aviões agrícolas em combate aos incêndios é fundamental para o país. Então esse assunto aqui é um tema que estamos discutindo, inclusive também na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomou umas providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. Tem que melhorar a conscientização, tem que falar para essa mulher, olha, você descobriu que você está grávida, vá até a unidade básica de saúde, é seu direito, vai lá e abre seu pré-natal. Podemos começar com uma semana, daqui a pouco a gente está com um mês e daqui a pouco a gente está falando o ano todo sobre isso, porque precisamos falar, né? Eu fui muito bem, assistida em relação à informação. Eu não tive falta da informação, em relação à vacina também. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei.
foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro. É um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez.
Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a criação da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas, a FRENFER. Essa frente é composta por deputados e senadores e tem o objetivo de diversificar a logística de transporte no país, hoje ainda muito dependente em 65% do transporte rodoviário. O nosso convidado é o presidente dessa frente, senador Zequinha Marinho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de a gente vir falar sobre um tema que para o Brasil é fundamental, né? E também quando no detalhe ferrovias autorizadas é uma forma do governo trabalhar esse setor de maneira mais inteligente, mais eficiente, menos burocratizado e até mais barato, porque o governo não põe nada, só acompanha e regulamenta. Senador, a gente tem um dado aqui do Plano Nacional de Logística de 2025, que diz que o Brasil tem hoje praticamente a mesma extensão de trilhos ferroviários que possuía em 1922, que são 29 mil quilômetros, mas apenas 7 mil estão em plena operação. Queria que o senhor falasse para a gente o que impede, né, quais são as dificuldades, os obstáculos do avanço desse modal. Lá atrás o Brasil fez uma opção, do meu ponto de vista, uma opção errada, porque os dois modais poderiam conviver com tranquilidade. Qual é a opção? De trazer o caminhão para poder industrializar, produzir, gerar mais emprego, gerar isso, gerar aquilo. Então, abandonou-se os trilhos, né? E abandonou e abraçou um novo modal, que é o rodoviário. Os caminhões deveriam, então, avançar. Então, nessa escolha, um em detrimento do outro, em vez de, não, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso disso, né? O Brasil fez a opção errada, no meu ponto de vista. Aí você chega hoje, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, uma economia significativa, de tamanho ou dimensão continental, com essa questão aí, que foi abandonada lá atrás, poucos quilômetros em relação ao que nós temos estão sendo usados efetivamente, e você tem o transporte mais caro do mundo, mais poluente do mundo, né? Porque caminhão tocado a combustível fóssil, não é verdade? Digamos, lá no meu estado, o estado do Pará, consumíamos arroz, tio Jorge, tio João, todo mundo do Rio Grande do Sul, né? Que tal uma matéria-prima básica da alimentação, o arroz consumido no Pará, em Belém, região, mais no interior, vindo do Rio Grande do Sul sobre caminhão. O preço que chega esse produto lá no final para o consumo e para uma população de baixa renda como é a nossa lá. Então isso não é nada inteligente. Quem governa, do meu ponto de vista, tem que prestar atenção nessas coisas, não é? Por isso, estamos aí com essa questão da logística beirando ao caos. Você tem a logística mais cara do mundo, né? Portos a distâncias enormes, né? Precisando escoar essa produção, somente na área do agronegócio, da mineração e de outros, né? De outros insumos importantes, e tem que procurar um porto. E esse porto está sempre a uma longa distância da onde se produz. E para isso, tem que usar o caminhão, em vez de usar o trem, que levaria muito mais carga, com pouco consumo, com pouca contaminação do ambiente e assim sucessivamente. Então, estão pagando caro, muito caro, por causa dessa opção feita lá no passado. Senador, em 2021 foi aprovada a Lei das Ferrovias, né, o novo Marco Legal das Ferrovias, que ele traz o regime de autorização, sai do modelo de concessão para o de autorização, que deveria ser mais benéfico. Como é que está essa... Houve avanços de lá para cá? Pois é, trabalhamos aqui intensamente um projeto de lei deixado ainda pelo senador José Serra, né? Um grande homem dessa nação, pensou isso de maneira muito inteligente, né? E em 2021
esse trabalho se intensificou aqui dentro. O relator, me lembro que foi o senador Jean Paul Prats. Quer dizer, depois eu vou te dizer por que eu estou citando esses nomes. Porque hoje, quando o governo atual olha para esse marco legal das ferrovias no Brasil, às vezes não quer abraçar porque isso foi sancionado num outro governo, né? Quer dizer, o que um governo faz não pode servir para o outro. Essa brincadeira, né? Não deve ser assim a coisa. Então, presta atenção. Estou falando aqui de José Serra, né? Que é um centro-esquerda, pensou isso, né? Trouxe para o papel, foi relatado pelo senador Jean Paul Prats, que era membro do PT, uma figura conhecida no Brasil todo, muito bom, né? Quer dizer, José Serra, depois Jean Paul. Não teve ninguém da bancada do Bolsonaro, por exemplo, que fez isso aí. Foi feito exatamente dentro do mesmo segmento ideológico que hoje comanda o país. Então não tem porquê, né, o governo atual não ver a forma de autorização como algo que seja, digamos, pertencente a A ou B. É mais pertencente, digamos, ao segmento ideológico da esquerda do que qualquer um outro, porque foram pessoas que trabalharam isso. Só que trabalharam de forma desapaixonada a questão ideológica. Trabalharam para o Brasil, que é isso que precisa acontecer. De modo que a gente vê dificuldades nessa frente parlamentar. Ela vem para popularizar, né? Para explicar, para fazer o debate político, para convencer aqueles que, de repente, têm alguma dúvida ou são incrédulos com relação a isso, porque digamos assim, a forma de conceder através da autorização é muito mais simples, muito mais simples. Enquanto na concessão, aquela antiga, tradicional, é uma burocracia, um caminho muito grande a ser percorrido, né? Depois o governo ainda tem que arrumar dinheiro para fazer a parte dele lá dentro. Aqui, o empresário vai numa ponta e na outra, vê tudo, olha e solicita, requer ao governo aquela autorização. O governo autoriza, aí ele começa a trabalhar, vai fazer o projeto e vai submeter tudo aqui à agência, né? A NTT, que é responsável por isso, até que a NTT enquadre isso tudo dentro do processo legal, vai para o Ministério proceder com a parte dele. Mas não põe dinheiro, não perde tempo fazendo projeto, não é por conta e risco do setor privado, do grupo que está interessado em viabilizar essa ferrovia. Pois é, o setor privado, ele afirma aí que já há milhares de quilômetros de novos projetos em fase de licenciamento e desapropriação. Queria que o senhor falasse para a gente se tem notícia de como que estão esses projetos e também se há a intenção dessa frente em conversar com a NTT e também com o Ministério para tentar diversificar investimentos nesse novo modal. As duas formas, tanto a concedida quanto a autorizada, elas podem conviver harmonicamente a vida toda. Depende muito de quem está pensando aquele trajeto. Né? O governo, por exemplo, estou pensando esse trajeto aqui e eu quero fazer no modelo de concessão. Vai lá e faz. O setor privado olha um ponto e o outro, olha aqui precisa, então vai lá, olha, apresenta o requerimento, é autorizado, ele vai correr atrás do projeto. Digamos assim, o modelo de autorizadas, hoje nós já temos 41 requerimentos, certo? 41 requerimentos já deferidos pelo governo, para que os interessados, né, os empresários ou o grupo empresarial que queira fazer, possa correr atrás, buscar condições. Tudo isso hoje está dentro do IBAMA. O que tem a ver com a questão do licenciamento? É um processo muito lento, não é? Muito burocrático. O IBAMA está com reduzida capacidade para fazer isso, né? Pouca gente, pouco servidor lá dentro para fazer isso. Demora muito e realmente o que foi dito é verdade. Nós temos aí milhares e milhares de quilômetros de ferrovias no modelo autorizado para serem construídas. Muitas vezes se questiona, mas cadê o dinheiro? Claro, ninguém vai botar um dinheiro num projeto antes do seu devido licenciamento para ele existir. Porque é exatamente aí onde o governo diz para o empreendedor, pode, entra em campo. Né? Primeiro eu autorizei a ideia do projeto, o modelo e tal. Agora estou dizendo, pode fazer. Né? Tanto é que você vê lá nas licenças, a licença final é a licença de operação já, né? A licença prévia, a licença operacional e a licença de instalação, né? A LO, que é a licença de operação a final. Dá tudo. Na hora que dá a final, o dinheiro vai aparecer. Eu conheço alguns grupos que
estão só esperando isso para que eles possam startar os recursos para começarem as obras. Nesse processo todo, Carla, você tem o perímetro por onde vai passar a ferrovia, né? O grupo empresarial vai fazer o contato com o estudo, via de regra eles vão pedir, né, uma que a gente chama no modelo aí que aquela terra, aquela área seja desapropriada por interesse social, né, que não seja tão cara para o investidor, porque uma distância, por exemplo, nós temos uma rodovia aí que está nascendo lá no Espírito Santo, né, num dos portos do Espírito Santo, e que vai chegar a Mara Rosa, aqui na Norte-Sul. Então, são 2.000 e tantos quilômetros de ferrovia para chegar até lá. Toda essa distância toda, parece que uns 100 metros de largura, está sendo desapropriado, contactado com os donos, né, para poder construir dentro disso. Isso leva um tempão e gasta muito dinheiro para fazer isso, né? Junto com isso, você tem que discutir outras questões sociais, o que está levando junto com aquele projeto. Por exemplo, hoje, na questão de TI, a comunicação, né? Então tem muita coisa que vai não só para explorar, mas também para ajudar aquelas populações que serão impactadas diretamente com aquela ferrovia. Para finalizar, senador, no lançamento da frente, o senhor disse que o objetivo é reduzir custos, tornar o sistema, ampliar o uso das ferrovias, reduzir custos e tornar o sistema de transportes mais eficientes. As ferrovias, ela resume isso tudo. Com certeza. Um país desse tamanho não pode viver sem ferrovia, né? Principalmente quando você tem um país das características do Brasil, onde o centro brasileiro é a grande produção hoje do agro, não é verdade? O minério, essas cargas com pouco valor agregado, né, que é muito volume, mas economicamente representam pouco recurso, pouco dinheiro. Elas viajam para o seu destino final, mas elas serão processadas. Então o Brasil precisa urgentemente de repensar e fazer aquilo que está no papel já. Tanto começado ou iniciado pelo governo na questão das concessões, quanto iniciado pelos grupos empresariais, no caso aí das autorizadas. A gente precisa fazer isso acontecer. Interligar regiões produtivas com outras, muitas vezes está completamente isolada, só usa caminhão, não é? O custo do transporte de caminhão é altíssimo, né? Não dá viabilidade para o projeto. Na hora que você baixa e coloca no modal mais barato, como é a questão do ferroviário, você viabiliza aquele projeto. Então o Brasil hoje pode rapidamente evoluir na sua economia, desde que a logística vá na frente. Não é? E é para isso que nós queremos colaborar. A FRENFER vem exatamente para articular politicamente o que está faltando. Tem que regulamentar esse trecho aqui, tem que negociar com alguém. Nós estamos dispostos a colaborar naquilo que for preciso para que a ferrovia brasileira se torne realidade e solte o Brasil, destrave o Brasil para crescer. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, sucesso no trabalho da frente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O que são terras raras? Quais os desafios para a exploração e os impactos ambientais? O professor da USP, Fernando Landgraf, e o representante da Agência Nacional de Mineração, Mariano de Oliveira, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS
com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomamos as providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Todas as vezes que a gente oferece um incentivo fiscal a uma empresa, existe uma contrapartida para a geração de emprego, para a geração de oportunidades, para o desenvolvimento da região, do local em que essa empresa está instalada. Se você corta isso sem um prévio aviso,
vai gerar um impacto negativo nessa empresa. Há que se ver isso com muita cautela para não gerar um desconforto e uma situação em que venha penalizar aquele que na boa fé acreditou e investiu em cima desse benefício fiscal. Tem que melhorar a conscientização, tem que falar para essa mulher, olha, você descobriu que você está grávida, vá até a unidade básica de saúde, é seu direito, vai lá e abre seu pré-natal. Podemos começar com uma semana, daqui a pouco a gente está com um mês e daqui a pouco a gente está falando o ano todo sobre isso, porque precisamos falar, né? Eu fui muito bem, assim, assistida em relação à informação. Eu não tive falta da informação, em relação à vacina também. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas, ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas. Senadores que aprovam, permaneçam como se acham. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunica às senhoras e senhores senadores o recebimento do seguinte expediente. Cópia do ofício número 1 de 2025 do cidadão Antiógenes José Freitas Cordeiro, o qual encaminha sugestão de projeto de lei sobre a realização de exames médicos anuais preventivos para pessoas aposentadas. O expediente encontra-se à disposição na secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senadores, a fim de que seja analisado pelo colegiado. Caso não haja manifestação, o documento será arquivado no final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Informo que os itens 1 e 8, projetos de lei número 126 de 2025 e 1901 de 2022, foram retirados de pauta pedida dos relatores, senadores Flávio Arnes e Tereza Leitão, para reexame. Senhor presidente, só pela ordem. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Flávio Arnes. O item número 1, que era da autoria que é, na verdade, de autoria da colega senadora doutora Eudócia, foi solicitado, de fato, para retirar de pauta, e eu só solicito que seja reencaminhado para reexame do relatório. Também já falei com a secretaria. Perfeitamente, senador. Mas de acordo, inclusive, com a doutora Eudócia e com um amplo entendimento aí que se pretende buscar nesse sentido. Obrigado. Com certeza. Pela ordem, presidente. Só um esclarecimento, Perdão, senador. presidente. Só um esclarecimento. É aquele que trata das vacinas para o câncer? É? Tá bom. É isso. Presidente, nós temos hoje um item aí que vai ser bem polêmico. Eu queria pedir inversão de pauta, o meu item é o 7º, e eu vou ler, em 5 minutos eu leio o relatório. Queria pedir inversão de pauta, o meu é o 7º. 10 minutos eu concluo, menos disso. Porque vai ter o do supermercado que vai levar a manhã toda. Senador, eu estou vendo que já tem discordância aí do senador Humberto Costa. Mas eu leio em 5 minutos. 5 minutos, pode cravar, eu leio em 5 minutos sem nenhum problema. Concedida a inversão de pauta, vamos ao item 7. Projeto de lei número 2621 de 2023, não terminativo.
Altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para tornar obrigatória a distribuição pelo Sistema Único de Saúde, SUS, do cordão de fita com desenhos de girassóis para identificação de pessoas com deficiências ocultas. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria, senador Plínio Valério, relatório favorável ao projeto com uma emenda de redação que apresenta. Observação. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com parecer favorável ao projeto. Concedo a palavra ao nobre senador Plínio Valério para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Vai ser rápido. O projeto, com redação aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, é composto de 3 artigos. O primeiro enuncia seu escopo. O artigo 2º acrescenta o artigo 12º ao parágrafo 4º do artigo 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevendo que, no âmbito das ações de serviço de saúde destinadas à pessoa com deficiência, seja assegurada a distribuição do cordão de fita com desenho de girassóis para identificação de pessoas com deficiências ocultas. O artigo 3º é a cláusula de vigência, fixada para a data da publicação de lei que se converteu ao projeto. O autor da proposta justifica a distribuição pelo SUS do cordão de fita com desenho de girassóis como forma de identificar de maneira visível pessoas com deficiências ocultas, como autismo, surdez e baixa visão, visando a facilitar o reconhecimento de seus direitos e a garantir a assistência necessária em situações do cotidiano, como o uso de vagas preferenciais e atendimento prioritário. Destaque que o uso do cordão poderia prevenir abordagens constrangedoras e permitir apoio a momentos críticos. O texto ressalta que a medida não criaria despesa obrigatória, pois a distribuição ocorreria dentro da disponibilidade orçamentária discricionária do SUS e teria baixo impacto financeiro, já que muitos adquirem o cordão no mercado. Análise. Compete a CAIS opinar sobre essas proposições. Em relação à constitucionalidade, também está tranquilo. E adentrando o mérito, o cordão com desenho de girassóis é um acessório destinado a identificar pessoas de deficiências ocultas. Sob a ótica da atenção à saúde, o cordão de girassóis permite... Eu não tenho problema ficar ouvindo o barulho, eu fico preocupado com quem está ouvindo falar. Pediria um pouco de silêncio, por favor? Minha preocupação é quem está me ouvindo falar. Quando eu leio, sem nenhum problema. Agora que vocês estão ouvindo. Sob a ótica da atenção à saúde, o cordão de girassóis permite antecipar situações, é importante, que exigem intervenções diferenciadas por parte dos profissionais de saúde, prevenindo crise de ansiedade, episódio de estresse e outros agravos relacionados à exposição a ambientes inadequados. O símbolo funciona como um sinal de alerta para que a equipe de saúde e demais serviços públicos estejam atentos às necessidades específicas do usuário, possibilitando resposta rápida e adequada em emergência ou no atendimento rotineiro. E a distribuição do cordão pelo SUS, essa é a questão, é, antes de tudo, uma medida de promoção da saúde, alinhada aos princípios constitucionais e ao conceito da Organização Mundial de Saúde, que define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social. A medida apresenta baixo impacto orçamentário e favorece o bem-estar social e psicológico das pessoas com deficiência oculta. O fornecimento do cordão pode ser operacionalizado de forma simples, nas unidades básicas ou especializadas de saúde em campanhas educativas, fortalecendo a percepção da população e dos profissionais sobre a importância da empatia e do respeito à diferença. Assim, o projeto reforça a missão do SUS, um sistema voltado à construção de sociedade mais justa e saudável. A técnica legislativa está perfeita, eu vou então ao voto. Por essas razões, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2621 de 2023, com a seguinte emenda de redação, emenda CAIS. Desse é o artigo 2º do projeto de lei número 2621 de 2023, a seguinte redação, artigo 2º. O inciso 11º do parágrafo 4º do artigo 18 da lei número 13.146 de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 18, parágrafo 4º, o inciso 11º. Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos, fórmulas nutricionais e cordão de fita com desenho de girassóis para identificação de pessoas com deficiência oculta, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Eis aí o nosso relatório, presidente, pela aprovação. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. Em votação, a senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam, como se acham. O relatório foi aprovado e passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAS de redação. A matéria vai ao plenário. Vamos ao item 2 da pauta. Projeto de lei número 2158 de 2023, terminativo.
Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências para permitir que os medicamentos isentos de prescrição possam ser comercializados e dispensados por supermercados que disponham de farmacêutico. Autoria: senador Efraim Filho, relatoria senador Humberto Costa, relatório pela aprovação do projeto nos termos de emenda substitutiva que apresenta. Observação: em 27 de 5 de 2025, 11 de 6 de 2025, 9 de 7 de 2025, foram realizadas audiências públicas para instrução da matéria. 2. Em 10 de 9 de 2025, foi concedida vista coletiva nos termos regimentais. 3. Em 15 de 9 de 2025, foi apresentada a emenda número 5 da autoria do Dr. Irã. 4. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. A matéria está em discussão. Consulto se algum senador tem alguma manifestação decorrente do pedido de vista. Pois não, senador Humberto Costa. Eu tenho uma complementação de voto. Pois não. Posso? Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de Lei 2158 de 2023 do senador Efraim Filho, que altera a Lei 5.991 de 17 de dezembro de 1973. Relatório. Após a leitura do relatório inicial do PL 2158 de 2023 e de seu adendo por esta Comissão de Assuntos Sociais, foi concedida a vista coletiva aos membros deste colegiado nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Senado. Neste período foi apresentada a emenda número 5, CAIS, de autoria do senador Dr. Irã, a qual propõe vedar a constituição de marcas próprias de medicamentos por parte das farmácias, drogarias, bem como de mercados, supermercados, hipermercados e congêneres. Análise. A emenda número 5 da CAIS, apresentada pelo ilustre senador Dr. Irã, tem por objetivo evitar que a ampliação da comercialização de medicamentos em supermercados seja acompanhada da criação de linhas exclusivas de marcas próprias, o que, em tese, poderia gerar concentração de mercado e enfraquecer a atuação dos laboratórios farmacêuticos já consolidados. Na justificação, o autor ressalta que a introdução de grandes redes supermercadistas nesse segmento representaria alteração de grande vulto na estrutura do mercado farmacêutico nacional, uma vez que tais agentes, em razão do seu poder de compra, capacidade de negociação com fornecedores e acesso direto ao consumidor, poderiam alcançar posição dominante em detrimento da indústria já instalada. Sob a ótica da indústria farmacêutica, a proposta encontra respaldo, pois a vedação à constituição de marcas próprias impediria que supermercados, farmácias e drogarias exercessem pressão adicional sobre preços e margens, situação que poderia comprometer investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de dificultar mecanismos de rastreabilidade e de farmacovigilância. Ademais, a medida mitigaria riscos de concentração econômica, resguardando a atuação de pequenas e médias farmácias frente ao poder de barganha das grandes redes de varejo. Por outro lado, representantes do varejo se posicionam contrariamente à restrição, argumentando que ela limitaria a livre iniciativa, reduziria a concorrência e retiraria dos consumidores a possibilidade de acesso a medicamentos de menor preço por meio de marcas próprias. Acrescentam ainda que a proposta poderia gerar desequilíbrio regulatório na medida em que não se aplica indistintamente a todos os agentes do setor.
Ressaltam, ademais, que marcas próprias de medicamentos já são realidade em diversos países ou fabricantes autorizados e devidamente fiscalizados pelas autoridades competentes. A principal diferença consiste em que esses produtos levam a marca do estabelecimento comercial e não da indústria farmacêutica, o que, segundo seus defensores, reduz custos relacionados a marketing e publicidade, permitindo preços mais acessíveis ao consumidor. Essas posições contrastantes evidenciam a controvérsia da matéria. Trata-se de questão de alta complexidade que envolve aspectos de política concorrencial, defesa do consumidor e regulação sanitária, não devendo, portanto, ser enfrentada por meio de emenda pontual. Ao contrário, e ressaltando o que já foi disposto no relatório inicial e em seu adendo, impõe-se debate aprofundado em projeto de lei autônomo, instruído por análises técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de outros órgãos do governo, bem como de entidades representativas da indústria, do varejo e da sociedade civil. Esta é a análise. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 2158 de 2023, pela rejeição das emendas 1, 3 e 5 da CAIS e pelo acolhimento parcial da emenda 2, CAIS, em termos do substitutivo abaixo, que se segue. Então, senhor presidente, nós mantivemos em termos gerais o relatório anterior. Eu entendo que esse relatório que nós fizemos, ele procurou, e eu acredito que conseguiu, contemplar os diversos posicionamentos, os diversos legítimos interesses que havia, e, como tal, eu acredito que ele deveria se limitar, se cingir ao que foi apresentado por nós como relatório. Primeiro, o tema das marcas próprias, ele hoje é regulado, entre outros temas, não é, pela Anvisa. A Anvisa... Nossa, está um barulho, presidente, desculpe aí. A Anvisa, ela já tem uma resolução hoje que proíbe a existência, a adoção de marcas próprias de medicamentos por quem quer que seja. Só uma outra resolução da Anvisa poderia fazer essa mudança. Eu, pessoalmente, tenho uma visão muito crítica sobre esse furor legisferante que nós temos aqui, que tudo tem que ir para a lei. Data de se dar vacina a uma criança, tudo, tempo de se oferecer a primeira consulta para alguma coisa, que são questões de gestão. Eu acho que esse tema é um tema de gestão. Pessoalmente, eu sou contrário à adoção de marcas próprias. Eu acho que, não me imiscuindo no tema da concorrência, do benefício ou não ao consumidor, mas do ponto de vista da rastreabilidade, da farmacovigilância, nós temos aí a possibilidade de um enfraquecimento da aplicação das normas, e eu entendo que todo mundo deveria fazer a seguinte conta. Por exemplo, os supermercados, com o projeto que está aqui, garantem a possibilidade de vender não só os medicamentos que são isentos de prescrição, que era a proposta original, como poderão vender todos os medicamentos. Então, um interesse que os supermercados tinham foi aqui garantido. As farmácias, as redes de farmácias que estão mais interessadas nessa questão do medicamento de marca, elas tiveram um ganho importante, porque imaginem se a gente passasse a ter venda em supermercado de medicamentos isentos de prescrição nas gôndolas dos supermercados. Isso traria um prejuízo, estou falando só economicamente, um prejuízo gigantesco para as farmácias e para as redes de farmácias. Então, estão muito bem atendidos por esse projeto.
muito bem atendidos. Os farmacêuticos que estavam preocupados com a possibilidade de se vender remédio em supermercado, na gôndola e sem necessidade de farmacêutico ou com farmacêutico à distância, também foram beneficiados com esse relatório. E a indústria também, porque existe já a resolução da Anvisa. Esse projeto, essa lei do nosso querido Efraim, ela vai, sem dúvida, estimular a venda de medicamentos no Brasil, a ampliação do acesso, uma concorrência maior. Então, a indústria está bem contemplada. O que é que eu faria como sugestão? Obviamente que se o astronauta Marcos Pontes fizer o destaque, pode ser votada aqui a emenda dele proibindo a comercialização de medicamentos com marca própria. Mas eu acho que o mais adequado poderia até o próprio senador apresentar um projeto. Nós fizemos 3 audiências públicas. Veio todo mundo aqui de todo canto. Esse tema, marca própria, em nenhum momento ele entrou no debate propriamente dito. Quer dizer, como é que agora, no final, não é? Sem que a gente tenha acumulado sobre esse tema, a gente vai fazer. Vossa Excelência, como presidente da comissão, não é, poderia, se alguém apresentar esse projeto, o astronauta pode apresentar, eu posso me aliar a ele na apresentação, assinar junto com ele. Nós fazemos toda uma discussão sobre isso, audiência pública, vamos aprofundar e, no final, nós podemos tomar uma decisão. Então, é esse o relatório. E eu agradeço a atenção de todos que nos procuraram, quero agradecer com ideias, com sugestões, e nós podemos depois complementar essa discussão com um debate específico sobre Muito bem, senador Humberto. Passar a palavra ao senador Esperide a mim para discutir a matéria. Presidente, primeiro para celebrar a minha concordância com o raciocínio do senador Humberto Costa. Isso não é muito comum, não. Eu não tenho esse nível de entendimento, especialmente no campo da medicina e mesmo da política, que ele tem. Mas é lógico, essa discussão, veja bem, o que propôs o senador Efraim? Facilitar o acesso. Esse é o escopo. Aí vem as ramificações, os desdobramentos. Facilitar o acesso. A concorrência reduz o preço. É lógico, se há mais portas acessíveis, a disputa, reza o capitalismo, deve resultar em algum benefício para o consumidor. O sujeito já está doente. Se ele tiver uma vantagenzinha, uma vantagem financeira, isso é uma coisa muito séria. Então, esse é o escopo. E nesse sentido, nós estamos alterando uma lei que tem 52 anos de vigência. Quer dizer, não é uma coisa de improviso. E 3 audiências públicas, como foi mencionado. Ou seja, o que se discutiu? Pode vender remédio na farmácia? Não, alto lá. Que tipo de remédio? Até que se derivou... Na farmácia não, no supermercado. No supermercado, obrigado. Foi um erro psicológico apenas. Em sua homenagem, foi o momento para reabilitar o seu doutorado. Então, só para concluir, eu acho que é sensato. Se discutiu e hoje o que nós estamos tendo na prática, resumindo numa frase, mais farmácias em supermercados. É isso. Farmácia completa, com todos os seus requisitos, responsabilidades, em nome da saúde pública, que é um dever de todos nós, institucionalmente, legalmente, preservar. Aí vem a questão da marca. A marca... Olha, a gente nem sabe, às vezes, o valor da marca. O que vale mais? O nome Coca-Cola ou o produto? Né? É a marca. Claro que é a marca. Então, é uma concorrência diferente. Envolve não farmacêuticos, químicos, pessoas que merecem até o prêmio Nobel da vida, da medicina, da paz.
Eu cito como exemplo essa Catarine Cornicó, do Mensageiro, né, pioneira da pesquisa do Mensageiro, que valeu para a vacina do Covid e vale hoje nas mais famosas pesquisas sobre câncer. Então, nós estamos saindo do campo de tornar acessível um bem que pode salvar uma vida ou melhorar a condição de vida, e temos todos o empenho de facilitar o acesso das pessoas, inclusive físico, inclusive o acesso físico. Agora vem a marca. A marca é uma coisa de marqueteiro, é coisa de marketing, é um outro assunto. É um corpo, se me permite dizer, estranho ao escopo do projeto do senador Efraim. Digo isso com todo respeito, tanto aos que propuseram abrir, quanto aos que propuseram restringir. É uma outra discussão. E vai envolver, se for apresentado um projeto nesse sentido, vai haver outras inspirações, né? Que seria bom ter uma marca de um grande supermercado associada à aspirina. Não sei. Se alguém já assistiu ao filme uma série sobre o cachorro, o pastor alemão, que é herdeiro do fundo de quem criou a aspirina alemã. O pastor alemão é o herdeiro, já está na 6ª geração do pastor alemão. É um filme escandaloso. Você imagina a mordomia que é oferecida a esse pastor cachorro, isso é verídico. Então, eu quero dizer que é outro assunto e acho que nós poderíamos, não se trata de rejeitar, tratar do foco principal, que foi o acesso. Então, eu concordo com as palavras do relator e faço até um apelo para que todos reflitamos sobre isso. Este é um progresso. O outro é um assunto estranho ao escopo do projeto inicial. É a minha intervenção, eu agradeço pela oportunidade, peço desculpa se me alonguei. Vossa Excelência nunca se alonga demais, senador Speridoni. Continue em discussão a matéria. Senadora Tereza Leitão, com a palavra, Vossa Excelência. Serei breve. Quero destacar um aspecto que foi o que me convenceu a mudar a posição inicial, de ser contra o projeto quando fui procurada pelos interessados, que é tirar a venda em gôndolas e garantir a presença do farmacêutico. Por que isso? Nós somos um país muito adepto da automedicação. Um telefonema, eu tomei esse remédio, toma também que vai dar certo para tu. Né? A gente aqui tem vários médicos e sabe como isso ocorre no dia a dia. Claro que isso é um hábito já bem arraigado, tem que ter muita educação médica, muita orientação para a gente superar, mas pelo menos pela lei não. É o diálogo do senso comum com a lei, que é uma coisa da dinâmica social que não se vence de uma canetada só. Mas acho que o relatório do senador Humberto Costa conseguiu, de fato, sintetizar a medida proposta, as preocupações e toda a gama de argumentos que foram trazidos pelas diversas entidades. Vou votar com muita tranquilidade, favoravelmente ao relatório do senador Humberto Costa. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, submeta a votação nominal. Tá bom? Está aberto o painel de votação. O painel está aberto para votação. Presidente, pela ordem. Eu quero fazer... Com a palavra, eu quero fazer uma indagação a Vossa Excelência. A votação é nominal. Quem vota com o relatório do senador Humberto Vota sim. Vota sim. Quem vota contrário, vota não. Obrigado.
É sim, viu? Eu sei que o senador Humberto Costa foi convencido pelos altos argumentos técnicos, científicos, médicos, do conhecimento e da proficiência que tem o senador Esperidion Amin no conhecimento médico. Ele falou até de RNA mensageiro, já pensou? A ideia é isso aqui, ó. Aí vai depender do que ele for falar, mas a ideia é isso, né? Mas aí na hora vai passar 10, eu tenho que fazer. Eu também preciso. É um mês que faz isso. Somos com você. Você encerra a votação? Vou encerrar. Peraí, dá votada. Ok? Só para não confundir o senhor, antes. Primeiro esse e depois para cá. Ok, presidente. Treze votos a favor, nenhum contra, nenhuma abstenção. Portanto, a matéria foi aprovada. O projeto, nos termos da emenda número 6 da Casa Substitutiva, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para providências cabíveis. Presidente. Dou início ao turno suplementar e coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente aprovado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Matéria encerrada. Pela ordem, só para agradecer. Com a palavra, o excelência senador Efraim Filho, autor dessa importante matéria. Meu caro presidente, senador Marcelo Castro, e também ao relator, senador Humberto Costa, primeiramente meus agradecimentos e meus parabéns pela condução, né, que a CAIS deu a um tema de alta envergadura. Não tenho dúvida, presidente, que esse tema ele traz um protagonismo para essa comissão, para poder abordar um tema que há anos ou até há décadas o Brasil já se debruçava sobre isso. E cada um de nós que tem a experiência de poder viajar, conhecer mercados da Europa, dos Estados Unidos, vê esse mesmo sentimento que o projeto traz acontecendo em cada país, claro, com suas nuances e suas peculiaridades. Mas o escopo do projeto é exatamente aquilo que foi falado pelo senador Esperidion Amin. Primeiro, melhorar o acesso às pessoas, porque hoje a mobilidade urbana é um tema da vida real de todos nós. Você, quando procura se deslocar para fazer compras, por exemplo, você quer ver a oportunidade de poder fazer tudo ao mesmo tempo, tudo junto, e não ter que ir à padaria em um lugar, ter que ir ao supermercado em outro lugar, ter que ir à farmácia em outro lugar, ter que ir ao açougue em outro lugar. E é por isso que hoje esses centros, né, comerciais, eles ganham essa relevância.
o que, claro, com a leitura que foi dada pelo senador Humberto Costa, que é diferente da minha, mas eu soube acolher, né, de levar a instalação completa das farmácias, que, como ele disse, se transformou num jogo de ganha-ganha. Foi bom para os supermercados, porque a regra inicial era apenas os medicamentos isentos de prescrição. Foi bom para as farmácias, porque ganharam uma regra que preserva, né, as suas regras sanitárias. Foi bom para o consumidor, porque o consumidor, em tese, né, passa a ter mais concorrência, e mais concorrência pela lei do mercado leva à queda de preços, porque o preço do medicamento hoje ele influi na vida das famílias, dos aposentados, é um preço alto no orçamento, e foi essa sensibilidade que a CAIS teve. Por último, no tema que o senador Humberto trouxe sobre a questão de marcas, a minha emenda inicial era de vedação, mas o argumento que ele trouxe me pareceu plausível. Isso é um tema para ser discutido num projeto apartado, porque ele traz uma outra discussão. E o pau que corre, e o risco que corre o pau, corre o machado, né? Você pode ter uma emenda a favor da proibição, mas amanhã pode vir uma emenda a favor da liberação de um tema que está sendo discutido na Anvisa e que eu acho que cabe a essa comissão aguardar a forma como isso vai ser resolvido e selecionado. Então, eu fico muito feliz da gente poder ter avançado no tema, quebrado dogmas, quebrado paradigma, evoluído, né, para um sentimento 2.0, alinhado com aquilo que é o moderno hoje, que é praticado. Não estamos criando nenhuma jabuticaba tupiniquim, não é nada, né, típico de brasileiro querendo dar jeitinho em nada, muito pelo contrário. A gente está copiando, e bem copiado, boas práticas que deram certo no exterior e que volta agora. Então, senador Humberto, queria lhe agradecer, meus parabéns. Presidente Marcelo Castro, parabéns pela sua serenidade na condução do debate, sua tolerância, sua paciência, ouvindo todos os setores. Fico feliz que os setores tenham convergido. Quem viu esse projeto começar aqui e saber hoje que, de certo modo, como a gente disse, o ganha-ganha, Conselho de Farmácia com os farmacêuticos, que tem novas oportunidades de emprego, os supermercados que ganham o mercado, as farmácias que ganharam a regra sanitária para que elas possam ir para dentro, e a indústria, que com mais vendas ganha mais, vê hoje esse projeto chegando a uma convergência, a unanimidade. Eu acho que a gente está se especializando em unanimidade. Foi assim no Devedor Quanto Mais, lá no plenário, foi assim nesse projeto aqui. Eu acho que esse é o trabalho do parlamento, buscar soluções mediadas para avançar, e eu lhe agradeço o tempo e a tolerância para a gente poder fazer esse registro, presidente. Bom, senador Efraim, agradecer as palavras de Vossa Excelência dirigidas a essa presidência, ao tempo que parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa dessa matéria tão importante. E um cumprimento e os parabéns especial ao senador Humberto Costa, que foi paciente, que foi tolerante, que articulou, que ouviu todos os segmentos. Fizemos 3 audiências públicas até que chegamos a um consenso, ao ponto de votarmos aqui por unanimidade. Isso reflete a maturidade e que aqui prevalece o interesse público nesta comissão. Eu acho que a comissão merece um alto parabéns aí, né, distribuído a todos. E vamos baixar o preço dos medicamentos, que é isso que interessa. Quero comunicar aos ACS e os ACS que estão aqui, que vem numa luta muito grande, muito tempo, que com várias conquistas já conseguidas aqui no Parlamento, que o relatório do senador Wellington Fagundes já está pronto, foi apresentado, e que nós iremos pautar para a próxima sessão, que será quarta-feira, impreterivelmente. Tá bom assim? Ninguém bateu palmas. É porque não está muito bom. Vamos ao próximo item. A senadora Damares vai fazer a leitura agora. Item 3 da pauta, também terminativo. Projeto de lei número 61.772 de 2023. Altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para determinar prazo máximo de 180 dias para a oferta pelo SUS de novos medicamentos, produtos, procedimentos ou de protocolo clínico e diretriz terapêutica, contado a partir da data da publicação da decisão de incorporação. Autoria senadora Mara Gabrilli, relatoria senadora Eudócia, doutora Eudócia.
que teremos como relatora ad hoc a nossa senadora Damares Alves. O relatório é pela aprovação. Observação: a matéria foi apreciada pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação com parecer favorável ao projeto. A votação será nominal. Conceda a palavra à nobre senadora Eudócia para a leitura do seu relatório. A senadora Damares... Presidente, eu só peço aos... Pedir a todos que façam silêncio. A sessão continua. Colegas, eu sou uma senhorinha, eu leio muito baixo. Todo mundo que está aqui no plenário me ajuda. Presidente, eu peço Com a palavra a Vossa Excelência, senadora. Eu peço permissão para ir direto à análise. Pois não. Como, por ser a casa a única comissão temática, presidente, incumbida de se pronunciar sobre o projeto de lei, também é necessária a análise da matéria sob o prisma da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposta. A proposição da matéria Proteção e Defesa da Saúde, que está inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme dispõe o inciso 7 do artigo 24 da Constituição Federal, também está de acordo com os comandos constitucionais relativos às atribuições do Congresso Nacional. Portanto, não vislumbramos óbices quanto à constitucionalidade da proposta. Os requisitos da juridicidade... Obséquio, vou ter que suspender a sessão, porque com essa zoada que está aqui não é possível. Espera um pouco aí, senadora Damares. Presidente, pela ordem. Só 2 minutos enquanto o senador Wellington Fagundes gentilmente atende o eleitorado dele ali. E em seguida a gente volta à normalidade. Nossa. Posso? Com a palavra a senadora Damares para fazer a leitura. Os requisitos de juridicidade foram observados. Em relação à técnica legislativa, a proposição observou os ditames da Lei Complementar 95 de 98. Já quanto ao mérito, gente, está difícil. Vou esperar eles saírem, presidente. Quanto ao mérito, acreditamos que o projeto materializa uma ação legítima do Estado. A seleção das tecnologias que são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde depende de um processo de avaliação realizado pela Conitec, cujos pareceres subsidiam a decisão final a cargo da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Industrial da Saúde do Ministério da Saúde. Atualmente, a Lei 8080 de 90 estabelece em seu artigo 19R, caput, que a incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretrizes terapêutica, serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo que deverá ser concluído em até 180 dias, admitida a prorrogação por 90 dias. No âmbito do decreto 7646 de 2011, recentemente alterado pelo decreto 1161 de 22, o prazo de 180 dias também é estabelecido para a oferta da respectiva tecnologia incorporada ao SUS. Da leitura das normas, significa dizer com isso que uma nova tecnologia estaria disponível para a população em até 1 ano, desde sua submissão para análise de incorporação até a efetiva disponibilização ao público-alvo. Entretanto, como bem expôs a senadora Mara Gabrilli na justificação do PL e reiterado no parecer do senador Confúcio Moura, não é incomum que o prazo de 180 dias para a oferta da nova tecnologia incorporada seja descumprido. Dessa forma, é possível verificar que o PL 6172, ao incluir na Lei Orgânica da Saúde o prazo para a oferta de tecnologia incorporada ao SUS, faz com que uma nova política pública regulamentada no plano
infralegal seja transformada em lei por esse Congresso Nacional. E aí vão ter que cumprir, porque agora é lei. Registra-se, por fim, que a Lei 14.758 de 2023 prevê que, a partir da publicação da decisão de incorporar uma nova tecnologia em oncologia, as áreas técnicas terão o prazo máximo... Rapaz, hoje aqui o negócio está agitado, viu? Por favor. A oradora está na tribuna. De 180 dias para efetivar sua oferta no SUS. Com a aprovação do projeto de lei, a política pública irá beneficiar milhões de pessoas, inclusive eu, muitas delas com alguma condição rara de saúde que depende do SUS. Eu dependo de remédios de lá também, para receber um tratamento minimamente satisfatório. Desta forma, por ser de relevância social, peço o apoio dos ilustres membros dessa comissão para a aprovação do projeto 6172 de 2023. Novas tecnologias incorporadas no prazo certo, sem ninguém ficar adiando. Dessa forma, presidente, sou pela aprovação do projeto de lei 6172 de 2023. Esse é o voto, esse é o relatório. Muito bem, senadora Damares. Coloco em discussão o relatório da senadora doutora Eudócia com o relatório ad hoc da senadora Damares. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e coloco o projeto em votação nominal. Está aberta a votação. Quero comunicar à comissão que há uns requerimentos aqui, então, para a gente poder ganhar tempo, enquanto a gente faz a votação nominal, que espero o quórum, eu vou colocar o requerimento em votação. É o item 9 na pauta. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 74/2025, não terminativo. Autoria, senador Paulo Paim. Passo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do seu requerimento. Com a palavra, excelência, senador Paulo Paim, para o seu requerimento. Presidente, agradeço muito Vossa Excelência, que inclusive estão nos chamando da CCJ e nós queremos estar aqui durante as votações para depois ir para lá. Requerimento nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre o tema os riscos da exposição de trabalhadores ao benzeno. Propomos para essa audiência pública a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério do Trabalho e Emprego, representante do Ministério da Saúde, representante do Ministério Público do Trabalho, representante dos sindicatos petroleiros Rio Grande do Sul, representante do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Petroquímicas de Porto Alegre e Triunfo, representante da Federação Nacional dos Empregados de Impostos de Serviços e Combustíveis e Derivados de Petróleo, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, representante da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho. A justificativa, senhor presidente, é meia página. O benzeno é uma substância química altamente tóxica, classificada como cancerígena para humanos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. A exposição ao benzeno representa riscos sérios à saúde dos trabalhadores, especialmente em ambientes industriais. A norma regulamentadora número 9, que trata do Programa de Gerenciamento de Riscos, dispõe que o benzeno é considerado um agente químico perigoso, causa a morte e deve ser identificado e avaliado em qualquer ambiente de trabalho onde possa estar presente. Já a norma regulamentadora número 15, que trata das atividades insalubres, classifica o benzeno como uma substância
cancerígena, sem limite seguro de exposição estabelecido. Os principais profissionais expostos ao benzeno são aqueles que atuam em atividade ligada à manipulação, produção, transporte ou uso de produtos derivados do petróleo, solventes e substâncias químicas industriais. Concluindo, atualmente foram retomadas discussões sobre a possibilidade de estabelecer um limite de tolerância ao benzeno, considerando todos os riscos inerentes aos trabalhadores expostos a essa substância. Propomos, então, por fim, a realização de uma audiência pública nessa Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo de ampliar o debate sobre o tema. Esse é o requerimento, presidente. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo com o requerimento, permaneçam como se acham. Aprovado. Como já deu quórum, eu vou encerrar a votação. Todos de acordo? Cadê? Sim, 10 votos, não, 1 voto, nenhuma abstenção. A matéria foi aprovada. Esse aqui é o projeto do senador Renan Calheiros. O relatório já foi lido. O senador vai ser o relator atual. Vamos ao item 5 da pauta. Projeto de lei número 5228 de 2019, substitutivo da Câmara dos Deputados, não terminativo. Altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir o contrato de primeiro emprego e contrato de recolocação profissional. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria senador Renan Calheiros, com relatoria ad hoc do senador Fernando Eire. Relatório favorável ao projeto com 2 emendas de redação, que apresenta e ressalvada a supressão dos artigos 441N a 441Y da consolidação das leis do trabalho CLT na forma do artigo 2º do projeto de lei número 5228 de 2019, substitutivo da Câmara dos Deputados. Observação: em 28 de 5 de 2025 foi concedido vista coletiva nos termos regimentais. A matéria está em discussão. Já foi lido. Senhor presidente. Já foi lido o relatório. Já foi lido. Consulto. Só declara que o senador Fernando Eire é relator ad hoc. Sim. Senador Fernando Eire, o relator presidente ad hoc, a matéria já foi lida. Isso. E está em discussão. Eu sei que já foi lido, já houve pedido de vista, mas eu tenho aqui uma demanda do pessoal do Ministério Público do Trabalho, se não seria possível retirar o projeto de pauta para que houvesse uma discussão ainda um pouco maior com o relator, enfim, se for possível, se não for possível, não há problema nenhum. Acredito que sim. Claro, senador. Na verdade, esse projeto tem um apelo muito grande. É emprego. Tanto na entrada quanto na saída. Mas com sua ponderação e tentando sempre buscar entendimentos e aperfeiçoamento do projeto, eu não acredito. Na semana que vem. Se puder, na próxima semana. Certo. Então fica retirado de pauta. Só registrar, presidente, eu respeito, só registrar que eu acredito que é um projeto que é interessante. Ele dialoga com os nem, quem nem estuda, quem nem trabalha. E a gente esperar mais uma semana para ouvir o Ministério Público do Trabalho sobre o tema que eles já deviam ter trazido. O que é que o Ministério Público do Trabalho quer trazer? Eu quero saber, mas já devia ter sido comunicado, já devia ter encaminhado a gente. O projeto não entrou ontem na pauta, então a ponderação do senador Humberto é acolhida por respeito, mas eu acho que há certa leniência por parte do Ministério Público do Trabalho em demorar tanto tempo para se trazer uma contribuição que seja sobre um tema que a gente já devia estar votando. Concordo, sem nenhuma dúvida, senador Efraim, mas já fica pautado para a próxima sessão. Então, acho que não vai ter. A ponderação do senador Humberto. Aí não vai ter prejuízo para nenhuma das partes. Nós vamos considerar. Senador Messias, com a palavra você. Você tem toda a razão. Senhor presidente, eu quero, na mesma linha do senador Efraim e do senador Fernando Eire, que é o relator. Logicamente que Vossa Excelência já concedeu
obviamente por respeito merecido pelo senador Humberto, mas é uma matéria que já está aqui para ser votada há muito tempo e certamente se o Ministério Público do Trabalho tivesse com alguma ação de alguém lá, ele não daria um tempo, ele já daria pela perda da causa, já aplicaria uma multa. Só dão tempo para os outros. Né? O tempo só é necessário para eles, para as demais pessoas, eles não dão tempo, um minuto está fora de prazo. E essa é uma matéria importante que cerca de 10 milhões de jovens, o que pode ser como chamado os neném, estão à espera dessa votação. É algo dos dois lados, todo mundo esperando isso. E a nossa comissão não pode deixar de atender um apelo social tão grande. Mas eu entendo, e o senador Humberto, sem dúvida, levantou uma causa que, por ele, é devido esse respeito, mas que isso não possa ultrapassar da próxima semana, senhor presidente. Presidente, me permite só uma fala. Eu até faria um apelo para ver se o senador Humberto não reavalia esse pedido. Deixa eu falar uma coisa. Uma palavra, novo senador Paulo Paim, que pediu, em seguida a senadora Damares. Eu quero cumprimentar o senador Fernando. Está aprovado e será publicado no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de um item único, que é o item único da relatoria do nobre senador Eduardo Braga, o PLP 108/2024, a quem eu passo a palavra e peço o silêncio ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça para ouvirmos o relatório do senador Eduardo Braga. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro, presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter atendido um pedido nosso de postergar o início da CCJ no dia de hoje para as 10 horas e acabamos iniciando às 10h30, tendo em vista o número de emendas que entraram até às 18 horas do dia de ontem. Para que os senhores e as senhoras senadoras possam ter uma ideia, próximo das 18 horas entraram mais 100 emendas para serem relatadas. Quando da apresentação do relatório, nós tínhamos 368 emendas. Depois do pedido de vistas coletivas, foram acrescentadas mais 149 emendas. Dessas 149, senador Amin, aproximadamente 100 emendas entraram entre as 16 horas do dia de ontem e as 18 horas do dia de ontem. Então, nós tivemos que ter todo um trabalho durante a madrugada e hoje pela manhã para podermos fazer o complemento de voto em cima das emendas apresentadas. Então, eu quero aqui, mais uma vez, publicamente agradecer ao presidente Otto Alencar pela compreensão e agradecer também aos senhores senadores e às senhoras senadoras pela compreensão para que nós pudéssemos cumprir o nosso dever com a apresentação do relatório. Eu peço permissão ao presidente para ir direto à análise do adendo de voto. Em nosso relatório, acolhemos diversas emendas para que o Comitê Gestor do IBS permita a emissão de documentos consolidados para fins de simplificação. As emendas número 425 do senador Rogério Carvalho, 473 do senador Isalci, 503 do senador Laércio Oliveira, do senador Efraim Filho, estendem esta permissão para compreender também a contribuição social sobre bens e serviços, a qual será feita por ato conjunto do Comitê Gestor IBS e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
artigo 60, parágrafo 7º da Lei Complementar número 214 de 2025, na redação dada pelo artigo 174 do substitutivo. Julgamos a iniciativa elogiável, pois contribui para que a harmonização entre o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a CBS, e nesse ponto acolhemos a redação proposta, acolhemos também a emenda 498 do senador Otto Alencar e parcialmente a emenda 410 do senador Efraim Filho, para ajustar o regime das eleições dos representantes dos municípios no Conselho Superior do Comitê Gestor IBS e, dessa forma, dispensamos apoiamento mínimo das chapas e disciplinamos que o regulamento eleitoral seja veiculado em ato conjunto da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Como salvaguarda a representatividade da eleição e a própria realização do pleito, contudo, dispusemos um percentual mínimo de votos para que a chapa mais bem votada deve alcançar para ser considerada vencedora, bem como consignamos a competência subsidiária ao Comitê Gestor para disciplinar e conduzir as eleições caso as citadas associações não cheguem a um acordo em tempo hábil, considerando a duração dos mandatos iniciais até o fim de março de 2027. Essa data foi escolhida para permitir aos novos prefeitos que tomarão posse no referido ano organizarem suas administrações tributárias e fazerem suas indicações. Em termos da estrutura administrativa do órgão e ainda em acolhimento parcial à emenda 410 já mencionada, delegamos ao regimento interno dispor a forma de deliberação da diretoria executiva do Comitê Gestor IBS. No tocante à sessão de servidores, acolhemos parcialmente a emenda 438 da senadora Augusta Brito para impor ao CGIBS o respectivo ônus apenas a partir do segundo semestre de 2026. Adiante, consideramos adequadas a sugestão feita pelo senador Jorge Cajuru por meio da emenda número 400, no sentido de ajustar a redação do inciso 3º do artigo 150 do substitutivo, com vistas a adequá-la à tese 1214 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, alteramos o dispositivo para passar a prever que o ITCMD não incide sobre benefício devido em razão de contrato de previdência privada complementar, aberta ou fechada, de seguro, de pecúlio ou de similares negócios jurídicos onerosos com elementos de aleatoriedade, ainda que o beneficiário seja um terceiro. Eu peço ao plenário, os assessores, que façam silêncio, até porque a matéria é importante, o relatório do senador Eduardo Braga mais ainda, portanto, é necessário que possamos ouvir em silêncio. De igual modo, acatamos também a emenda número 440,
mudando nossa posição em relação às emendas número 46 e 255, anteriormente acolhidas. Entendemos que as redações propostas pela senadora Augusta Brito garantirão maior segurança jurídica para os estados e os municípios. Desse modo, tanto o ITCMD quanto o ITBI poderão ser cobrados desde a formalização do respectivo título translativo, assim considerado a escritura pública de doação de imóvel ou documento equivalente passível de ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Ainda no contexto do ITCMD, consideramos adequado o acolhimento da emenda número 441 da senadora Augusta Brito, para alterar a redação do artigo 154, inciso 2º, de nosso substitutivo, com a finalidade de estabelecer que a base de cálculo na transmissão de cotas ou ações de emissão de pessoas jurídicas não negociadas na Bolsa ou em balcão organizado será calculado com base no valor de mercado dos bens que compõem o patrimônio líquido da empresa, acrescido do valor de mercado do Fundo de Comércio, conforme estabelecido na legislação do ente tributante. Decidimos aperfeiçoar a redação do contencioso do IBS, que é vertente do processo administrativo tributário, PAT. Detectamos a necessidade de adequar a composição da Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS ao modelo prevalecente no PLP 108, de 2024, artigo 92 e 94 do substitutivo, por exemplo, no qual o presidente do órgão julgador somente vota em caso de empate. Para tanto, acrescemos um membro adicional na referida Câmara, inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 323-G do LCP, número 214, da Lei Complementar número 214, inserido pelo substitutivo, que figurava na condição de presidente, Em consequência, suprimimos ao final do artigo 8º do mesmo, artigo 8º do mesmo, o parágrafo 8º do mesmo artigo, a menção ao voto de qualidade constante da redação atual. Por fim, no inciso 4º, parágrafo 5º do mesmo artigo 323-G, estendemos o escopo dos efeitos vinculantes das decisões da Câmara Nacional de Integração aos órgãos julgadores da União, de forma a alcançar as delegacias de julgamento da Receita Federal, além do CARF. Aqui acolhemos em parte as emendas número 428 do senador Rogério Carvalho, 495 do senador Hamilton Mourão e 506 do senador Esperidião Amin. Acolhemos parcialmente a emenda 420 do senador Rogério Carvalho para esclarecer que a aplicação exclusiva dos benefícios previstos na própria Lei Complementar 214 de 25 para o Programa Nacional de Conformidade Tributária, PNCT, restringe-se apenas ao IBS e à CBS, parágrafo único do artigo 471-C da Lei Complementar número 214 de 2025. A emenda 421 do senador Rogério Carvalho propõe modificar o regime aplicável aos bens de uso e consumo pessoal. No que se refere
ao artigo 4º, parágrafo 4º da Lei Complementar 214 de 2025, a emenda remove a remissão ao artigo 57, parágrafo 4º da mesma lei, que será revogado a regra de incidência sobre operações com ativo não circulante, torna-se assim autônoma e mais clara. Por sua vez, a inserção do novo parágrafo 6º ao artigo 4º introduz uma regra explícita que separa a esfera de atuação da pessoa física como contribuinte de sua esfera como consumidor final, garantindo que o consumo privado seja tributado como o de qualquer outro cidadão. As alterações do artigo 5º da Lei Complementar número 214 de 2025 visam focar no fornecimento a pessoas específicas, sócios, empregados, entre outros, abrangendo tanto bens adquiridos como crédito, quanto aos produzidos internamente. Propõe-se a inserção de uma exceção para os bens de uso preponderantemente profissionais e estabelece-se o valor de mercado com base de cálculo, alinhando-se ao princípio do arm's length. O novo parágrafo 10 permite a simplificação para os casos de uso temporário, visando a razoabilidade. Em complemento ao novo parágrafo 9º, garante a neutralidade ao introduzir uma regra fundamental para a não cumulatividade. Se não houve crédito na entrada, não deve haver tributação integral na saída. Isso evita dupla oneração econômica na venda de ativos usados ou adquiridos antes do regime. As revogações do artigo 57 representam consequência natural da transferência das regras de tributação do consumo pessoal para o artigo 5º, eliminando redundâncias e tornando a lei mais coesa. Ao redefinir com maior precisão as hipóteses de incidência sobre operações não onerosas e fornecimento de partes relacionadas à proposta, fortalece o princípio da não cumulatividade, garantindo que o ônus tributário recaia finalmente sobre o consumo final. A nova redação assegura que o uso privado de bens e serviços adquiridos por pessoas jurídicas sejam devidamente tributados e inibe a utilização de estruturas societárias para dissimular despesas pessoais e erodir a base de arrecadação tanto do IBS quanto da CBS. Com a refiguração promovida em acolhimento à referida emenda 421, propomos ajuste redacional ao parágrafo 9A do artigo 26 da Lei Complementar 214 de 2025 para tornar mais claro que não haverá bitributação nos rendimentos de fundos e que, nas condições especificadas, não integrarão a base de cálculo do regime específico de serviços financeiros. Aqui acolhemos a emenda 412 do senador Efraim Filho. Emenda 424 do senador Rogério Carvalho, que propõe alterações no artigo 33 da Lei Complementar número 214 de 2025, deve ser acolhida para incorporar ajustes necessários ao modelo simplificado do split payment, compatíveis com o desenho operacional da nova sistemática de recolhimento tributário.
A proposta amplia a possibilidade de adoção do procedimento simplificado para todos os contribuintes e não apenas para as operações B2C, Business to Consumer, com a permissão de sua utilização por conveniência operacional também em operações B2B, que essa ampliação confere flexibilidade ao contribuinte com afastamento de risco de que mero entrave tecnológico do procedimento padrão atrapalhe o fluxo negocial da sua atividade. Na emenda é prevista a opção automática pelo procedimento simplificado na ausência de identificação dos valores do IBS e da CBS na transação de pagamentos. Em outras palavras, essa omissão de informação equivalerá à opção pelo procedimento simplificado, o que assegurará clareza normativa à segurança jurídica. Além disso, define-se na proposição a ordem de extinção de débitos com os valores recolhidos e se mantém a devolução de eventuais saldos ao contribuinte no prazo célere de até 3 dias úteis. Ao vedar que o adquirente contribuinte, no regime regular, aproprie crédito pelo valor segregado na operação, caso seja utilizado o modelo simplificado do split payment. Proposta preserva a coerência do novo modelo, o que exige mas isso aqui está arriscado? Mas pode continuar, a partir daqui, mas leia isso que você já começou o parágrafo anterior. Aqui exige a confirmação da extinção do débito para que ocorra acreditamento pelo adquirente. Acatamos ainda a emenda 427 do senador Rogério Carvalho para alterar a Lei Complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, a fim de retirar o IBS cobrado nas operações de que trata o artigo 446 da Lei Complementar 214 de 2025, do recolhimento unificado do Simples Nacional. Aqui não há inovação, mas mera transposição do modelo atual do ICMS para o IBS. Emenda 417 também foi parcialmente acolhida. Ela propõe alterar algumas disposições referentes à importação e exportação de bens e regimes aduaneiros especiais, além de modificar pontualmente a legislação aduaneira para padronizar as normas do imposto de importação e do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercântica, a FREM, com o tratamento dado ao IBS na linha da nossa atuação durante a tramitação do PLP. A emenda busca, de forma geral, evitar duplicidade e garantir simplicidade operacional e segurança jurídica. Ô, Tati. Acolhemos parcialmente as emendas 323 e 368 para afastar a insegurança jurídica que permeia a aplicação do artigo 3º, aliás, do parágrafo 3º do artigo 149 da Lei Complementar
214, manifestada pelo ajuizamento da DIS 7779 e 7790, que interpelam a constitucionalidade do referido dispositivo. Contudo, em vez de simplesmente suprimi-lo, esclarecemos a transmissão de câmbio automática será considerada adaptação desde que a pessoa com deficiência seja impossibilitada fisicamente de dirigir automóvel com transmissão de câmbio manual. No que se refere ao regime específico de combustíveis, resolvemos acatar as emendas 369, 370, 482 e 505 dos senadores Veneziano Vital do Rego, Isalci Lucas, Carlos Portinho e Laércio Oliveira, respectivamente, e, por consequência, ampliar o escopo do acolhimento das emendas 289, 298, 357, 358, desses mesmos senadores e do senador Jorge Seife, para autorizar que o ato conjunto do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços excepcione a aplicação do regime monofásico em operações com hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo, não combustíveis ou de gás natural, inclusive nafta, cujos adquirentes sejam centrais petroquímicas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, e que sejam utilizados como insumo pela indústria petroquímica. Artigo 172, parágrafo 2º da Lei Complementar número 214 de 2025. Também inserimos a previsão de que o aumento de receita poderá ser utilizado para programa de incentivo à indústria química. Essas são medidas cruciais para que o combate à sonegação e o tratamento isonômico conferido pela inclusão das correntes de gasolina e diesel no regime monofásico não se reverta em prejuízo para o setor petroquímico. Esse segmento enfrenta a concorrência global e o risco de fraudes e sonegações é diminuto, o que significa o atendimento ao pleito consubstanciado nas referidas emendas. No regime específico de bens imóveis, acatamos as emendas número 423 e 450 dos senadores Rogério Carvalho e Isalci Lucas, para definir o valor do redutor de ajuste na hipótese de permuta entre contribuintes de regime regular do IBS e do CBS e não contribuinte, como o redator de ajuste corresponde ao custo de aquisição do imóvel, que pode ser deduzido na base de cálculo quando de sua alienação, não faz sentido que este valor seja alterado quando da mera permuta entre dois imóveis, pois não houve custo adicional para o contribuinte do regime regular. Nesse contexto, na permuta, sem tornar o valor do redutor de ajuste do imóvel recebido em permuta pelo contribuinte do regime regular, corresponde o valor do redutor de ajuste de imóveis cedido na permuta.
Já na hipótese de permuta com pagamento pelo contribuinte de regime irregular, como houve um custo adicional para ele, propomos que o valor pago seja acrescido ao valor do redutor de ajuste e inversamente na permuta com o pagamento que retorna pelo não contribuinte do regime regular. O valor do redutor de ajuste do imóvel cedido pelo contribuinte do regime regular será reduzido do valor da torna. Em relação às emendas 429 do senador Rogério Carvalho e número 500 do senador Everton, que alteram o artigo 174 do presente PLP para modificar o artigo 212 da Lei Complementar 214 de 2025, consideramos adequado incorporar o texto da lei à alíquota sobre as operações relacionadas ao Fundo de Garantia do Trabalho por Tempo de Serviço, o FGTS, a exemplo do que foi feito durante a tramitação do PLP 68 de 2024, para os regimes específicos de bares, restaurantes e hotéis e na tramitação do PLP 108 de 2024 para o regime específico de serviços financeiros. Acolhemos parcialmente as emendas 361, 371, 382, 413 e 497 dos senadores Zequinha Marinho, Efraim Filho, Marcos Rogério, Eduardo Gomes e Messias de Jesus, respectivamente, para incluir o parágrafo 3º e 4º ao artigo 348 da Lei Complementar 214 de 2025, com o intuito de estabelecer o caráter pedagógico que deve nortear a fiscalização tributária durante o período de transição do novo modelo de incidência do IBS e da CBS. Também mudamos nossa posição em relação à emenda 211 e 460, ambas do senador Everton, para ajustar o artigo 168 a fim de contemplar a agricultura familiar. Trata-se de omissão que a emenda corretamente veio a preencher. As emendas 458 do senador Cajuru, a 492 do senador Hamilton Mourão, propõe a fixação de alíquotas de referência estadual e municipal para os anos de 29 a 33, com base na redução gradual das alíquotas dos tributos atuais de ICMS e ISS. As alíquotas de referência serão ajustadas para garantir equivalência entre a razão da receita de referência e o PIB nos anos de 2024 a 2026. A razão entre receita de referência somada à receita do IBS e o PIB do ano base, ou a média das razões em caso dos 2 anos bases. Reconhecemos que a redação atual do artigo 361 a 365 da Lei Complementar número 214 de 2025 vincula erroneamente a estimativa da alíquota de referência do IBS ao percentual da receita de tributos do ICMS e do ISS, e não a receita efetivamente resultante da aplicação da redução sobre suas alíquotas. Como o ICMS e o ISS são tributos por dentro
Por exemplo, uma redução de alíquota de 10% provoca uma queda de receita superior a esse percentual. Isso contraria o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 130 do ADCT, que asseguram a manutenção da receita dos estados e municípios, determinando que o montante arrecadado com o IBS corresponda à receita reduzida do ICMS e do ISS ao longo do período de transição. Assim, acatamos as emendas com 2 ajustes. Inciso 1, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º dos artigos 362 a 365, é necessário se referir à média da razão e não à razão, para manter o paralelismo com a redação proposta para a CBS. Nos artigos 356 a 359 da Lei Complementar número 214, sendo que, a bem da verdade, estes ajustes está contemplado na emenda 492. E o segundo, período relevante para o cálculo na razão entre a receita de referência e o PIB deve ser de 2012 a 2021 e não de 2024 a 2026. O período de 2012 a 2021 foi adotado para a CBS para manter sintonia com o inciso 2º do parágrafo 3º e o artigo 130 do ADCT, que define o teto de referência total, será apurado para as receitas com proporção do PIB no período de 2012 a 2021. O último ajuste reduz o risco de elevação de alíquota de referência relativa ao IBS entre 2029 e 2033 e sua redação e de sua redução em 2035. A emenda 422 promove mudança ao artigo 392 da Lei Complementar 214 para acrescentar outras hipóteses de marco inicial para a contagem do prazo de 60 dias para reconhecimento automático dos créditos para fins de ressarcimento por recursos do Fundo de Compensação em Benefícios Fiscais ou financeiro fiscais, FCBF, instituído pelo artigo 12 da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 23. Trata-se de ajuste técnico para contemplar as hipóteses em que a transmissão da escrituração fiscal ocorra em atraso ou seja retificada, razão pela qual acolhemos. Com a modificação proposta ao artigo 408, pela emenda 418, procura-se corrigir as datas da regra de transição para 2026 e 2027 e especifica os dispositivos relativos aos regimes opcionais. Essa proposta aumenta a clareza, a precisão e a segurança jurídica da norma. É acolhida também a emenda 426, que promove ajuste no imposto seletivo. A inclusão do inciso 4º ao artigo 414 objetiva suprir eventuais lacunas na definição da base de cálculo ao estabelecer o valor de mercado do bem como referência nas hipóteses não previstas nos demais incisos
do dispositivo que prevê em bases específicas para operação de venda, arremate, transação não onerosa, entre outras. A inclusão da nova regra garante segurança jurídica na transformação da norma de incidência do imposto seletivo. A modificação do inciso 1º do artigo 424, também mencionado imposto, substitui a expressão primeira comercialização por primeiro fornecimento, com vistas a harmonizar a redação com a do artigo 412, inciso 1º da Lei Complementar 214. Ainda em matéria de imposto seletivo, acatamos as emendas 373 do senador Efraim Filho, 379 da senadora Tereza Cristina e 499 do senador Messias de Jesus, para garantir isonomia no tratamento das operações com os produtos fumígenos no mercado interno em relação ao produto importado. Nesse sentido, fixamos o valor de referência como base de cálculo também para importação desses produtos, esclarecendo que a base de cálculo na importação do produto fumígenos com a alíquota do imposto seletivo ad valorem seja a maior entre o valor aduaneiro e o valor de referência. Ou seja, sempre que o valor aduaneiro em relação ao importado for maior do que o valor de referência sobre o produto nacional, ficará mantido o valor aduaneiro. No que se refere à modificação do parágrafo 10 do artigo 475, propostas pela emenda 418, procura-se esclarecer a estimativa de alíquota de referência a ser considerada é a de 2033 e não aquela vigente a partir de 2033. Ademais, a referência ao período 2026 a 2030 não é ideal, pois não haverá arrecadação em 2026. E a arrecadação nos anos iniciais é menos precisa que aquelas dos anos finais do período. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi agora aqui. No que se refere às propostas 418 do senador Rogério Carvalho, procura-se estabelecer que a estimativa de alíquota de referência a ser considerada é a de 2033 e não aquela vigente a partir de 2033. Ademais, a referência ao período de 2026 a 2030 não é a ideal, pois não haverá arrecadação em 2026, apenas obrigações acessórias não cobráveis. E a arrecadação nos anos iniciais é menos precisa que aquela dos anos iniciais do período ou outra correção é que se trata de alíquotas estimadas e não aplicadas. Por fim, realizamos um pequeno ajuste no caput do artigo 493 ao incluir especial ao lado de associação pública, para deixar clara a natureza especial já consignada no parágrafo 1º do referido dispositivo. O presidente Otton pede para me pergunta se na questão do artigo 4... Olha, nada me deu mais trabalho
Nada me deu mais trabalho neste relatório, que é extremamente técnico, como vocês estão vendo, do que a composição entre Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. Olha, é um exercício quase desumano de busca de consenso. E agora estão me propondo que a gente reduza o percentual do resultado para a chapa vencedora da frente de 40% para 30%. Eu pergunto aos senhores senadores se eu posso acatar isso como emenda verbal, porque nós não temos uma emenda, e eu não posso acatar como emenda de relator, porque eu reabro o prazo para pedido de vistas. Se os senhores senadores entendem que esta emenda verbal pode ser apresentada por eu não ter concluído o relatório e não ter encerrado as discussões, eu posso fazê-lo, eu acato perfeitamente a sugestão, porque assim creio que finalmente estaremos fazendo a satisfação à Frente Nacional dos Prefeitos para ter a eleição dos 13 membros dos municípios e assim ter finalmente a representatividade dos municípios no comitê gestor do IBS e do CBS. Eu pergunto a Vossas Excelências se eu posso proceder dessa forma. Podendo, senhor presidente, está acatada a sugestão de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. E promete que não vai mandar essa fórmula para o TSE. Vossa Excelência, Não. Senador, Vossa Excelência está acatando a emenda de vários prefeitos do Brasil, representados pelo prefeito de uma das cidades mais bonitas do Brasil, depois de Salvador, que é o prefeito do Rio de Janeiro, está aqui, meu estimado amigo Eduardo Paz. Nunca consegue dizer não. Eu quero dizer isso que a gente nunca consegue dizer não. Ele faz parte desse bloco dos Eduardos, sabe? Então, está acatada a emenda verbal. Só um pequeno comentário, meu. Não diga verbal, diga emenda auricular. Como? Auricular? O importante é por onde que ela passou. Tem que ser verbal, porque auricular soa mal, né? Soa mal, verbal. A interpretação pode levar a outras fontes. A outras fontes. Para aí tá certo. Apenas se... Eu imagino o tamanho do seu trabalho hercúleo, porque se eles estão querendo 30% de mínimo de aprovação, já se antevê uma disputa ali bastante renhida, né, para ver quem irá para lá, né? Porque 30% da eleição, macho. É isso. Bem, mas não vamos adentrar no... Só uma dúvida, mas que ficou claro. Quem está lá no comitê não ganha nada, né? É voluntário, né? Não tem jeton não, né? Não tem jeton não. A briga vai ser grande. Bem, do voto, ante ao exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do PLP 108 de 2024 e total ou parcialmente das emendas 2, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 29, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 50, 54, 56, 57, 59, 68, 69, 70, 74, 78, 81, 89, 100, 101, 105, 106, 113, 121, 123, 127, 145, 151, 152, 157, 162, 167, 169, 178, 180, 183, 184, 185, 190, 193, 194, 200, 202, 203, 204, 206, 208,
210, 211, 220, 221, 229, 235, 237, 244, 245, 249, 251, 257, 270, 273, 74, 78, 80, 81, sempre os 200, 283, 86, 89, 90, 92, 98, 310, 311, 314, 317, 19, 23, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 370, 371, 373, 76, 79, 80, 82, 398. 400, 410, 412, 413, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 58, 60, 73, 80, 73, 82, 92, 95, 97, 99, 500, 503, 505, 506, 509, 511 e a emenda verbal sem número acatada pelo relator. Nos termos do substitutivo a seguir, rejeitadas as demais emendas. Senhor presidente, esse é o adendo, o complemento de voto que apresento aos senhores senadores. Agradeço. Pois não, senador. Antes de encerrar, senhor presidente, eu só quero agradecer a uma equipe extremamente dedicada que operou quase que um grande milagre em a gente conseguir proferir um relatório desta complexidade e de uma complexidade eminentemente técnica, em tempo hábil para a apresentação do relatório na manhã de hoje, do complemento de voto. Eu quero me referir aos consultores do Senado, Ricardo Barros, Marcos André, Alberto Zouve, Ronaldo Pérez, Rafael Borges, Daniel Melo, José Ailton, Gustavo Haddad, que não tem nada a ver com o Haddad, ministro, Ismael Noronha, e a equipe do nosso gabinete, a Valéria Tomé, a Tatiana Araújo e a Diala Vidal, além, obviamente, da equipe do Ministério da Fazenda, através da Secretaria Especial Extraordinária para a Reforma Tributária, na figura do Bernardo Api e de seus colaboradores, na pessoa do ministro Fernando Haddad, quero agradecer, e também na figura do assessor da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Moretti, que, ao final, nos ajudou a conciliar determinados atritos que estavam, ou divergências que estavam acontecendo entre diversos ministérios para a configuração final deste complemento de voto. Além disso, quero agradecer a equipe do Concefaz, Flávio César Mendes de Oliveira, Luiz Cláudio Gomes, Samuel Kinoshita, Rogério Galo, Priscila Santana, Giovanni Carlos, Matheus Segala, André Horta, Carolina Michelman, Rafael Duarte, Ricardo Oliveira, Leonardo Gafré Dias, José Alberto Oliveira Macedo. E, além do Bernardo Api, citar nominalmente o João Nobre, o Manuel Procópio,
e o Rony Peterson, auditor fiscal e assessor da Receita Federal, cujos nomes eu destaco pela participação fundamental para que nós pudéssemos chegar ao cabo. Presidente, só para informar aos colegas senadores e senadoras, 146 emendas acatadas. 146 emendas acatadas. Passo a palavra ao nosso presidente. Mas aí é estatística completa, ou só desse segundo turno? Não, completa, completa. Mas ou seja, nesse segundo turno... Das 149, quantas? Das 149, quase 50, senador, quase 50. 49 para ser preciso. Quero parabenizar ao senador Eduardo Braga pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, a sua dedicação à relatoria dessa matéria tão importante para o Brasil. De muitos anos que os brasileiros esperavam a reforma tributária e ele, sem dúvida nenhuma, prestou esse grande serviço à nação. Quero destacar a presença de vários componentes do Concefaz e saudar a todos em nome do presidente do Concefaz, o doutor Flávio Oliveira e todos os outros secretários de Fazenda que contribuíram e compareceram a essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A matéria está em discussão e a inscrição pela ordem está o senador Esperidião Amin, em seguida o senador Efraim Filho, depois o senador Messias de Jesus, senador Exalci Lucas e depois o senador Paulo Paim. Então, pela ordem de inscrição, eu passo a palavra ao senador Esperidião Amin. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, me associar aos cumprimentos ao senador Eduardo Braga. Pensei até que ele ia providenciar um advogado trabalhista para reclamar horas extras dele e da equipe. Seria justo, mas não seria aplicável, eu acho. Mas moralmente justo. Quero me congratular com o seu esforço e de toda essa legião de qualificados servidores, seja do Executivo, seja do Legislativo, que contribuíram para elaborar esse trabalho de ourives. Um trabalho realmente muito meritório e necessário. Eu não gostaria de estar muito perto dessa conversa, mas sou solidário com os dois, especialmente com meu amigo Plínio Valério. Absolutamente. Então ele vem para perto de mim e assim eu posso falar com Vossa Excelência de maneira mais desinibida, sem praticar censura. E já praticando. Então, eu tenho 2 pedidos para fazer, que não serão orais, porque são emendas. Mas quero dizer que conversei com o secretário especial Bernardo Api, e antes de apresentar destaque, eu quero fazer uma breve justificativa e fazer uma afirmação. Ele está aí ainda? O doutor Bernardo Api está presente? Está presente. Ele está onde? Então, tem que ouvir e não, protestar ou não. A respeito de Bernardo, 2 emendas. Pediria a Vossa Senhoria que pudesse sentar aqui ao lado. Acho que sim. Porque o senador nem precisa ser Esperidião Amin citou Vossa Senhoria, é importante que ouça as razões que eles estão colocando. Vossa Senhoria, que é um dos pais aí da reforma tributária, ao lado aqui daquele que adotou a reforma tributária, que é Eduardo Braga. Presidente, no sentido da objetividade do diálogo, eu acho que é um procedimento correto, ético. Sem problema, sem problema. Cumprimentos a Vossa Excelência pela iniciativa. A emenda 414, Vossa Excelência não aceitou, ela pretende retirar até a impressão de que a União está pegando dinheiro dos municípios. Do que se trata? No período da transição, o que é receita de ISS
vai para o IBS, e o que exceder a tanto por cento da receita vai só para a União. O que nós estamos propondo é que seja também compartilhado com estados e municípios. No diálogo que eu mantive com o senhor Bernardo Api, ou Api, como queiram, ficou claro o seguinte: isso não implica em um grande valor. Os 5% de ISS já é hoje o limite máximo que o município pode cobrar, de forma que esse valor residual, sendo compartilhado no período de transição entre União, estados e municípios, seria moralmente o mais correto, é o sentido da emenda. E o que eu gostaria de dizer, sujeito, sem nenhum problema, a objeção ou não dele, é que eu estou informado de que a Secretaria Especial não se opõe à solicitação. Bom, de fato nós estamos falando de um valor pequeno, só para explicar do que se trata. Hoje, no Simples, o ISS é uma porcentagem da receita. Para a faixa mais alta de receita, isso ultrapassa 5%, que é a alíquota máxima do ISS, e aí isso vai para os outros tributos, que são todos federais. A União, o texto que o senhor apresentou, mantém a proposta de que isso vá para os tributos federais. Esse excesso que eles estão propondo é que seja distribuído entre os tributos federais e o IBS. No que exceda. No que exceder esse valor que excede hoje. Eu acho que é durante a transição só o efeito. Eu efetivamente acho que o valor é pequeno, compensa na alíquota de referência, eu acho que não tem... E que pese eu não tenha conseguido receber a emenda até agora nas minhas mãos, o que demonstra que o meu pessoal está exaurido, está cansado, não consegue trazer a emenda para que eu possa... Mas eu acho que aí vale a autêntica. Eu acolho a emenda Mas Vossa Excelência destacou a emenda? Eu estou apresentando isso para não ter que destacar. Se ele acolher a emenda, sem problema nenhum. 444. 414. Ou seja, claro que o destaque está preparado, mas eu não vou apresentar. Não é auricular, mas ele pode atender sem dúvida nenhuma. Ou seja, ele está apresentado, a emenda está apresentada, e eu acho que essa explicação autêntica é pública, tá? Consta da ata. Acatada, não tem problema nenhum. E a segunda, presidente? A segunda que eu peço esse rito é a 506. 506. Que Vossa Excelência aceitou parcialmente. Então já aceitou. Não, parcialmente. E eu acho que a solicitação que é feita também pelo Concefaz é no sentido de que fica alterado, portanto, ficam alteradas as redações de vários dispositivos que tratam da integração do contencioso. Essa oral do prefeito do Rio de Janeiro não é obstaculizada por isso. A competência exclusiva dos estados, Distrito Federal e municípios para decidir o seu contencioso por meio do comitê gestor e, consequentemente, tendo a participação da União de forma direta ou indireta através do CARF, a decisão do contencioso pelo IBS, do IBS, não acompanha essa alternativa, que foi adotada como regra. Então, a proposta só estou pedindo. Eu posso tentar explicar ao amigo qual foi a nossa posição e por que é parcialmente apenas? Sim, eu entendi. Veja, nós criamos a figura da Câmara Nacional de... Que significa terceira instância. Terceira instância. E não criar uma quarta instância. Por que não criar uma quarta instância? Porque isso pode significar uma procrastinação sem
sem limite nesse contencioso. Ora, nós temos a Câmara de Harmonização, que vai harmonizar os casos que são normativos. Ela, quando decidir, ela estabelecerá normas para casos futuros. Para casos futuros. Mas no caso do fato concreto, nós precisamos ter... Os assessores precisam me ajudar e os meus colegas precisam me ajudar, porque... Assessores continuarem falando, eu vou pedir o esvaziamento da sala. É difícil. Ô, Edinaldo, peço ao cidadão aí que ele faça silêncio para que o... Então, veja bem. Então, senador o que possa nós estamos fazendo na estruturação do relatório? Nós mantivemos a Câmara de Harmonização, que vai estabelecer as normas que vão valer para o futuro. E criamos, tá certo? Não como uma quarta instância, mas como uma terceira instância, a Câmara... Mantiveram na terceira mantiveram. Tá certo? Porque, na realidade, criava-se uma quarta instância. E nós não criamos a quarta instância. E só vai para essa Câmara os casos concretos, não os casos normativos, mas os casos concretos em que o CARF e o CGIBS não chegaram a um denominador comum. E aí, quem julga e o julgamento desta Câmara tem que levar em consideração aquilo que foi decidido como norma geral para o futuro, para que as pessoas não sejam prejudicadas em função de que a Câmara de Harmonização não pode tratar fato concreto. Então, para que não haja desequilíbrio entre o passado e o futuro, nós criamos a Câmara. E aí, na minha opinião, está muito claro que não haverá intromissão do CBS no IBS. As autonomias estão preservadas, mas o espírito de toda a reforma é que nós tenhamos uma legislação comum e que, portanto, não possamos ter uma interpretação pelo CARF e outra interpretação sobre o CGIBS. E por isso é que nós acatamos parcialmente a emenda 506, porque nós não gostaríamos de manter uma quarta instância, que se estabelecêssemos uma quarta instância, ia criar uma série de discussões que iriam complicar o sistema. Portanto, nós preferimos simplificar para não termos problemas futuros, mantendo a Câmara de Harmonização, o Conselho de Harmonização e a Câmara de Julgamento de Casos Concretos, e assim acho que ficou muito bem posto a segurança jurídica para o contribuinte. Ou seja, o fato concreto resolvido passará a ser subsídio para o futuro também. Perfeito. Então eu concordo que isso é uma matéria correta. E aparentemente simplifica. Simplifica. Eu me dou por satisfeito. Ok. Obrigado. A 414 atendida e a 506 mantida parcialmente. Agradeço ao senador Espelhão. A mim passa a palavra o nobre senador Efraim Filho. Senhor presidente, já tinha feito na primeira audiência, na primeira sessão que tivemos da apresentação do relatório, e mais uma vez reiterar os parabéns ao senador Eduardo Braga. A gente sabe do trabalho hercúleo que é se dedicar a esse tema. Queria agradecer as emendas que foram acatadas, acolhidas, todas elas no sentido de contribuir, principalmente trazendo a voz do setor produtivo. Claro que a gente sabe que o olhar do governo sobre o tema tem relevância, mas é importante também sempre levar em consideração o olhar de quem produz. Afinal, a reforma tributária não é e não deve ser feita para resolver os problemas do governo. Ela deve ser feita principalmente para facilitar a vida de quem produz. E quem produz é que merece, né, sem dúvida nenhuma, ter o seu olhar sempre levado em consideração. E é nessa linha, senhor presidente, que eu faço aqui dois apelos ao nosso relator, senador Eduardo Braga. O primeiro,
para ir mais tranquilo, o segundo será objeto de destaque, caso não esteja acolhimento. O primeiro, o senador Eduardo Braga já acolheu, diz respeito à questão das notas fiscais consolidadas. Já foi acolhido, eu só queria um complemento, porque restou uma lacuna, senador Eduardo Braga. Eu vou fazer a sugestão para a sua equipe avaliar. Quando no artigo 348, Vossa Excelência acolhe, dizendo que o sujeito passivo será intimado para, no prazo de 60 dias contados da intimação, suprir a omissão apontada pela fiscalização. Vossa Excelência acolheu esse prazo de 60 dias, só que não acolheu o fato de que só poderá ser autuado depois que tiver a regulamentação do artigo 160, parágrafo 7º. Então, seria fazer uma remissão, porque lá no artigo 60, parágrafo 7º, ele fala que será regulamentado, mas no período de transição está em aberto ainda a possibilidade de fazer a autuação de empresas, e aí empresas de plataformas que emitem centenas de milhares e até milhões de notas fiscais, e fazer a nota fiscal consolidada. Eu conversei com o secretário API sobre esse tema. Então, secretário API, relator Eduardo Braga, seria simplesmente no que já foi acolhido, no 348, deixar claro um parágrafo 4º, que diz o seguinte, senador Eduardo Braga: durante o período a que se refere o caput deste artigo e até que seja editado o regulamento a que se refere o artigo 60, parágrafo 7º dessa lei complementar, não será lavrado auto de infração em razão da emissão de documentos de forma consolidada. E aí eu concluo, relator Eduardo Braga, porque eu conversei com a Receita Federal. Não, pode até ouvir, eu conheço demais nosso consultor e é bem importante. O que é que eu conversei com a Receita Federal? Falei. Ele disse, não, nós vamos ter o bom senso e a boa vontade de não atuar ninguém. Mas o bom senso e a boa vontade, se tiver escrito, traz segurança jurídica. Então, essa coisa, nós vamos ter paciência e esperar que todo mundo esteja consolidado, que o regulamento, para poder autuar. Eu só queria que isso ficasse presente, porque foi exatamente... Me parece que não há nem divergência no mérito, mas querem usar o bom senso e a boa vontade como critério, e a gente sabe que lidar com a Receita Federal na base do bom senso e do bom argumento, nem sempre a reciprocidade ela existe. Então a gente fica nesse crivo pela segurança jurídica positivada na regra. É uma regra de transição, claro que acabada essa regra de transição, regulamentado o artigo 60, parágrafo 7º, tá certo, presidente? Quando for regulamentado, ela se encerrou. Me permita aqui contra-argumentar a posição que Vossa Excelência está colocando. Perfeito. Toda norma legal, se não houver sanção, ela é absolutamente inócua. Mas o que está dito no nosso relatório? Que durante a implementação, toda a autuação dará um prazo de 60 dias para que o autuado corrija a sua infração, e ele o fazendo, o auto de infração está anulado. Por que nós precisamos manter esta posição? Porque senão vai virar uma porta aberta para, seja as plataformas digitais, seja quem for, não cumprir as normas que estão estabelecidas, porque nós estamos submetendo esta norma a um futuro regulamento que nós não sabemos quando estará pronto. Então, como a lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, para todos, inclusive para as plataformas digitais, durante o ano de 2026, é um ano de pedagogia pura. Nós vamos estar aprendendo com o desenvolvimento dos sistemas e o contribuinte vai estar também se adequando às normas como obrigações acessórias não exigíveis do ponto de vista do pagamento, mas exigíveis do ponto de vista do cumprimento da norma. Ora, se ele não fizer, se ele não o fizer, o que vai acontecer? Ele vai ser autuado.
Na autuação, está dito no relatório que terá que ser dito item a item, pedagogicamente, o que está sendo descumprido. E será dado um prazo de 60 dias para que o consumidor, e aí vale para todos, plataforma digital, para todo mundo, para poder corrigir o seu erro. Se ele não corrigir o seu erro, aí sim ele será considerado um descumpridor da norma por vontade e por dolo próprio. Aí ele tem que ser, obviamente, penalizado, sob pena da norma ser inócua. Então, o que nós estamos fazendo em caráter geral? É dar os 60 dias como um prazo para todo e qualquer contribuinte, sendo autuado, regularizar a sua autuação e que, portanto, ela será anulada. E aí eu não preciso especificar só para um ou para outro. É para a regra geral, todos estarão sujeitos a esta posição. Por isso é que nós não acatamos em totum a emenda, porque entendemos que se nós não mantivermos a sanção para o cumprimento da norma, a norma vai ser inócua. Perfeito, concordo totalmente com Vossa Excelência, só que eu quero ir além no caso prático. É exatamente porque o artigo 60, parágrafo 7º, que diz o que Vossa Excelência está dizendo, ele carece de regulamentação. O problema é nesse vazio da regulamentação da nota fiscal consolidada. Vou lhe dizer um exemplo prático e vou até aguardar o consultor falar com o relator para poder ter atenção. Aproveito para destacar a presença do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, do doutor Samuel Kinoshita, que está presente a essa reunião, e outros secretários de Estado. Deixa eu trazer o caso prático, se puder, só para Vossa Excelência ter compreensão. A gente está falando de plataformas que emitem milhões de notas, e hoje ela emite uma nota, vou pegar o caso do Netflix, ela emite uma nota fiscal consolidada pelo seu pagamento da sua casa, do Otto, a minha e tal. Então ela emite uma nota. Pela regra que está aqui, ela vai ter de emitir 10, se tiver 10 milhões de clientes, ela vai ter que emitir 10 milhões de notas fiscais, porque ela tem que emitir um a um. E aí, deixa eu seguir, e se fizer autuação para corrigir em 60 dias, ela emitiu a nota fiscal consolidada. A Receita diz, eu não quero a nota fiscal consolidada, que ela não está regulamentada. Você tem que me mandar uma a uma. A correção vai ser na contramão da simplicidade, que essas plataformas vão ter que emitir 10, 20, 30 milhões de notas de cada cliente senador, específico. Acontece que o imposto agora é no destino. Essa plataforma, ela não está no destino. Quem está no destino é o usuário da plataforma. Isso é parte inerente do core business dele. Então, eu não posso ter uma nota fiscal consolidada em São Paulo sob pena de eu prejudicar a Paraíba. Porque como é que eu vou ter uma nota consolidada em São Paulo e segregar o que é da Paraíba, o que é do Amazonas, o que é da Bahia? Eu não posso. Ele tem que ter, de acordo com a fatura dele, ele emite pelo seu CPF a fatura que você paga. Então, ele tem que ter também, do ponto de vista fiscal, o documento que referenda aquela fatura, porque o imposto será arrecadado para o município, para o Estado e para a União, de acordo com o destino, não mais aonde está localizada a plataforma. E isso foi parte central da emenda constitucional. Então, eu não tenho como fazer isso. O que posso fazer para talvez atender a demanda de Vossa Excelência, em vez de poderá, colocar deverá. Ou seja, seja impositivo os 60 dias. Em vez de ser poderá, coloca-se no texto da lei complementar, deverá. Até 60 dias. Portanto, aí está resolvido. Agora, eu não posso, para a Netflix, nem para nenhuma outra plataforma, eu unificar a nota fiscal dela para o fisco em um único lugar. Por quê? Porque agora a competência da fiscalização e a competência do pagamento do tributo é no destino.
É por município. Ele terá que consolidar por município, não terá jeito. Ele terá que consolidar por município. Caso contrário, nós estaremos descumprindo a emenda constitucional 132. Bem, relator, eu confio que hoje, no mundo digital que nós vivemos, será possível, por isso que eu pedi a regulamentação, que a gente não tenha esse retrocesso do ponto de vista de simplicidade e de excessiva burocracia. Mas, entendendo os argumentos de Vossa Excelência, vamos fazer o debate adequado no momento adequado. Eu acho que hoje, os instrumentos que nós temos permitem sim que a nota fiscal consolidada ela venha trazendo a repartição desse recurso pela localidade. Mas está compreendido, acolho o entendimento de Vossa Excelência e o deverá já nos ajuda a dar a garantia de segurança jurídica. Então, eu acolho a sugestão e coloco, em vez de poderá, o deverá, e digo a Vossa Excelência, isto não vai valer apenas para a plataforma de streaming. Isso vai valer para todos. Não, para todos os serviços que eles têm. Agora, eles têm difusão. Business... É Uber, é Netflix, é Mercado Livre, é tudo, é todas essas plataformas que vendem para o Brasil todo. Sim, e elas vão ter que fazer. iFood e Companhia Limitada. Exato. Agora, isso faz parte do core business dele. Portanto, esse ônus é dele, esse ônus tecnológico é dele, faz parte do negócio dele. Ele tem que adaptar a sua tecnologia à regra que passa a valer no país. Nos países onde tem IVA, eles já fazem isso. Nos países onde tem IVA, vamos lá, nos Estados Unidos da América, o IVA lá é eminentemente municipal. A Netflix já faz isso. Gostei da sua sugestão. Vou pesquisar, eu vou pesquisar o direito comparado. E se tiver algum exemplo fora que possa ser um exemplo de simplificação para que a gente não tenha, né, essa emissão de milhões de notas a mais, vamos tentar utilizar aqui. Se não tiver, como Vossa Excelência diz, já é o que é utilizado lá fora, vamos também acatar aqui. Eu estava querendo facilitar a vida do empreendedor, de quem produz, porque diz aquele ditado que o governo, quando não atrapalha, já ajuda muito. Então, se essa regra puder ser melhor, eu entendo que vamos tentar trazer essa experiência para cá. Se não tiver, eu me rendo aos argumentos de Vossa Excelência. Eu apenas quero esclarecer a Vossa Excelência que isso é do core business, do negócio deles. Mas é um ônus de burocracia que se... Não é burocracia. Desculpa, senador, não é burocracia. Se eu posso consolidar 10 milhões de notas em uma só, meu caro relator, é melhor uma nota fiscal só do que 10 milhões. Senador, ele emite a fatura individualmente. Por que quando ele emitir a fatura individualmente, ele não faz a somatória das faturas do município e emite uma nota fiscal consolidada? Isso está na lei. Isso está na lei. Senhor presidente. Está escrito no nosso projeto. Não, perfeito. Bom, o tempo do debate já está esgotado. Eu vou passar para o outro inscrito aqui. Vossa Excelência quer falar ainda? Do ISS. Senador Efraim. Senador Amin. Tem que pagar no território onde a pessoa embarca. Senador Amin. No município onde a pessoa embarca tem recolhido o ISS. Senador Amin, não interrompa o senador Efraim. Com rima, com tudo. Não, e para concluir, porque essa discussão acabou se estendendo sobre esse tema e foi muito profícua para que a gente possa buscar convergência. E eu vou buscar convergência, eu vou buscar exemplos que são praticados fora que de repente possam ajudar a gente a ter um modelo mais simples e mais funcional. Senador, o segundo tema, o artigo, a emenda 322. Senador Efraim. Pois não, deputado Omar. É só para explicar. Vossa Excelência, vamos supor, o destino é a Bahia. Aí o senador Otto tem uma conta na Netflix. Ele tem um tipo de pacote. O pacote dele não dá direito a tudo, uma parte. O senador Ângelo Coronel, que também é da Bahia, tem outro pacote que é diferente. Não tem que ser duas notas diferentes uma da outra? Mas hoje, senador Omar, faz sentido? Isso aí, eu só estou perguntando, não, até para me inteirar mais e para explicar para quem está nos vendo nesse momento. Faz todo sentido. Você está entendendo? Porque se você colocar um pacote só, cada um vai pagar o ISS. O senador Otto vai pagar um valor, ele não, né? Aí, quando emitir a nota vai pagar um valor, que o pacote dele não é o pacote completo da Netflix. Estou dando aqui um exemplo de aleatório.
O senador Ângelo Coronel, que é da Bahia também, vai receber outro. Quem vai receber esse ISS? Eles moram em Salvador. Esse posto sob serviço, que hoje não é mais ISS, vai ser a cidade de Salvador, não é isso? Não é para o município. Só que ele vai receber um valor do Otto, que o pacote dele é menor, então vai receber um valor menor, e do Ângelo Coronel, estou citando os dois senadores do PSD, não vou citar o senador do PT, só vou citar do meu partido, né, como exemplo. Não vou, não. Para concluir, presidente, aqui eu trago, esse assunto está esgotado, os planos hoje já são diferentes e permitem a nota consolidada, então acho que a gente tem um caminho para buscar. A emenda 322, aí essa será o objeto de destaque, meu caro relator, senador Eduardo Braga, porque eu acredito que ela corrige, tá certo, um erro material enorme que existiu na Lei Complementar 214. Ela diz respeito ao fato de que bens e serviços, serviços de plano de assistência à saúde, fornecimento de vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação destinados a empregados e seus dependentes, os créditos na aquisição desses serviços, eles dependem de uma autorização do sindicato. Olha o que é que... Não, amigo, calma. Vamos colocar como realmente tem que ser. E aí, nesse caso, eu e o senador Omar temos muita experiência, porque isso já é assim na Zona Franca de Manaus, que tem 140 mil trabalhadores diretos nesse momento. No acordo coletivo ou na convenção dos trabalhadores, fica comprometida a contraprestação dos benefícios, sob pena de você não ter controle. A única forma de você ter o controle e o autocontrole é o beneficiário, o beneficiado sobre o programa de educação, sobre o programa de vale-transporte, sobre o programa de alimentação, sobre todos esses benefícios, é o trabalhador. Então, ele, trabalhador, tem que ter declarado, não só para o fisco municipal, como para o estadual, como para o federal, de que sim, ele está recebendo esse benefício. E aonde é que ele faz isso? É exatamente no acordo coletivo da indústria dele, é exatamente na convenção do segmento dele, se ele é metalúrgico, se ele é químico, se ele é eletrônico, etc. Tem que ter uma alta regulação, porque senão isso vai virar uma festa. Eu digo que que dou pós-doctor para os meus engenheiros, e os meus engenheiros não cursam, e eu me beneficio. E como é que eu controlo isso? Como é que eu fiscalizo isso? Então, a forma de simplificar é fazer isso que nós estamos fazendo na lei. É dizendo, ok, nós vamos dar todos os benefícios de crédito, e isso foi uma luta do seu amigo, quando do PLP 214, quando da emenda constitucional, porque todos achavam que era quase que impossível, mas a partir do momento que o trabalhador coloca na sua convenção ou no seu acordo coletivo, aí está a autorregulação e a autofiscalização de quem recebe o benefício. Portanto, é fundamental que tenhamos isso, porque senão como é que nós vamos comprovar? São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais que nós estamos falando, não é de pouca coisa não. Num estado como o do Amazonas, que fatura 200 bilhões de reais por ano no setor da indústria, tá certo? Isso equivale a 10%, são 20 bilhões de reais de crédito. 20 bi de crédito. Então, se não tiver o trabalhador atestando, nós estamos dando um cheque em branco para o cara que queira não cumprir, fazer uma distorção do benefício. Perdão, eu só quero colocar qual é o problema. É que a partir do momento que para essa nova sistemática, que esse pagamento vai fazer eu me creditar de um valor, que isso só vai ser a inovação com essa nova regra, fica condicionado agora ao sindicato dar ou não o direito legítimo fiscal que eu tenho de ser creditado, porque se o sindicato disser, eu não estou de acordo com isso, não passa. Está escrito. Não, amigo, não diga isso, pelo amor de Deus. O que o sindicato está dizendo é só uma coisa,
que ele reconhece que o transporte dos trabalhadores está acontecendo. O que ele vai reconhecer é que está havendo benefício de educação infantil para os seus filhos. O que ele vai estar reconhecendo é de que ele está tendo um curso de especialização pago pela empresa. Portanto, não é o sindicato que vai dizer que sim ou que não. O sindicato vai apenas transformar isso em força de lei. Amigo, a Zona Franca tem mais de 50 anos. Os benefícios só passaram a acontecer de verdade na Zona Franca a partir do momento que nós passamos a ter um controle social dos benefícios. Caso contrário, nós estamos abrindo a porta para a sonegação e para a elisão fiscal. Portanto, é fundamental que isso exista. É fundamental que isso exista. Nós não estamos inventando a roda. Nós estamos fazendo as boas práticas que acontecem no Brasil serem aplicadas numa regra geral. Essa é uma boa prática que acontece no Brasil. Relator, eu entendo e compreendo os argumentos de Vossa Excelência. Senador Efraim. É para concluir, eu vou concluir só para... Eu vou ter esse argumento, eu vou levar em conta esse argumento de Vossa Excelência. Enquanto a discussão continua aqui com os outros senadores, me debruçar para, se for do jeito for, da forma como Vossa Excelência está dizendo, eu vou retirar o meu destaque. Mas se eu entender, como no primeiro estudo, que o direito ao crédito tributário está condicionado a uma autorização do sindicato, que Vossa Excelência disse que não é, que é só sobre a prestação do serviço, porque a primeira leitura que eu fiz diria que esse crédito tributário estaria condicionado, aí eu voltaria a dialogar com Vossa Excelência. Mas se for da forma como Vossa Excelência disse, eu vou retirar o meu destaque para a gente poder... Agradeço a Vossa Excelência. Só um minutinho. O senador Messias Jesus. Só um minutinho. O crédito tributário, quem tem que dizer se que já tem o alongou benefício demais não o é a debate, pessoa, a quase meia pessoa hora. física. Só um minutinho, senador Otto. É a pessoa física, sou eu que tenho que dizer que tem o crédito. Não é ninguém que tem que falar isso por mim. Não é o dono da empresa que vai dizer que está me dando benefício e depois para ter ele vantagem naquele negócio. Quem tem que dizer sou eu como trabalhador e dizer não, eu tenho, ele me paga uma universidade, ele paga isso para mim, ele paga isso para mim, ele paga, aí eu tenho crédito. Agora, o cara pode colocar lá 10 mil coisas que te beneficia, como está acontecendo agora em relação ao INSS, que as pessoas eram descontadas sem saber que estavam... Nós vamos ter 10 minutos para cada senador e se não houver acordo, vamos para o destaque. Não pode ficar debatendo já meia hora sem concluir. O problema, senador Omar, é que pelo que está escrito aqui, seria o seguinte, eu pago o vale transporte, mas o direito ao crédito vai depender da autorização do sindicato. Foi a leitura que foi feita, é a dúvida que persiste e eu vou acolher o entendimento do senador Eduardo Braga para me aprofundar. Pois não. Senador Messias Jesus, nós vamos ter 10 minutos para o debate. Se não tiver conclusão, vai para o destaque. Senhor presidente, eu acredito que o debate trazido à baila pelo senador Efraim, sem dúvida nenhuma, é importante, mas nós teremos mais tempos para isso. Exato. Então, eu gostaria de iniciar, senhor presidente, e iniciar parabenizando o relator, o senador Eduardo Braga, pela deferência que ele tem tido com as emendas e com as propostas de todos os senadores. E eu fiz aqui um apanhado, senador Eduardo Braga. Vossa Excelência, na PEC 45, recebeu 837 emendas do Senado Federal, 59 de minha autoria e 24 acatadas por Vossa Excelência, que eu quero agradecer. No PLP 68, Vossa Excelência recebeu 2.239 emendas do Senado Federal, 308 emendas apresentadas pelo meu gabinete, e 85 emendas acolhidas por Vossa Excelência. No PLP 108, até agora, Vossa Excelência recebeu 517 emendas do Senado Federal. Espero que meus dados estejam coerentes com os seus. E 151 emendas de minha autoria e 35 emendas acolhidas por Vossa Excelência, emendas apresentadas por mim. Eu fico muito feliz, agradecido, Vossa Excelência sabe, somos de um estado vizinho
e além da admiração pessoal que lhe tenho e tenho pelo povo do Amazonas, tenho também a certeza de que Vossa Excelência faz tudo com muita ética e zelo da melhor forma possível. O fato é que o total Vossa Excelência recebeu 3.619 emendas. 3.619 emendas. Só do senador Messias de Jesus foram 511 emendas. E Vossa Excelência acatou de emendas minhas 144 emendas que contribuíram para uma reforma tributária, uma lei mais justa para a sociedade brasileira. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a toda a sua equipe, tanto a equipe do seu gabinete quanto a equipe que veio do governo para lhe ajudar. Eu também quero fazer um agradecimento ao meu gabinete e à liderança do Republicanos, na pessoa do Dr. Cristiano Monteiro e do Dr. Rafael Vidal. Mas, senador, relator, meu querido amigo, senador Eduardo Braga, eu tenho mais 2 pedidos aqui a fazer a Vossa Excelência e levar à consideração de Vossa Excelência. A emenda número 36, de minha autoria, ela pretende fazer justiça. E aí, quando a gente fala em agro, a gente sempre acha que está falando do grande. Eu estou falando do pequeno, do médio, do grande, de todo aquele que está dentro do agro. O que nós pretendemos? O que a nossa emenda pretende? Pretende garantir que terras e propriedades rurais, maquinários e bens vinculados ao agro, à pesca, à agricultura e à silvicultura e ao extrativismo vegetal e natura, seja tributado apenas na alíquota da faixa primeira do TCMD. Só na faixa primeira. O que nós queremos é só que todas as terras e os equipamentos agrícolas sejam tributados na faixa primeira do ITCMD. O Estado, isso não vai tirar poder do Estado. Isso vai permitir, pelo contrário, que o Estado possa fazer a sua regulamentação, mas que os produtores rurais continuem produzindo com muita tranquilidade de onde é que está ali alocado os seus recursos, seus maquinários e o imposto que a ele deve ser emitido. Esse é um primeiro pedido pelas famílias brasileiras, pelos pequenos produtores brasileiros, a emenda número 36. A emenda número 36. É só para manter na faixa primeira. Se Vossa Excelência já conseguiu entender, eu vou para o segundo pedido. Entender, eu entendi. O que eu não posso... Nós estamos falando de impostos de transferência... ITCMD. De mortos, né? Sim. Então, é herança. Sim. Nós estamos falando de herança. Durante a atividade econômica, o setor do agronegócio, ou da agropecuária, ou da agricultura, etc., ele é super incentivado no Brasil. Agora, quando vai se fazer o pagamento do ITCMD, o que é avaliado é o valor do patrimônio. Então, se eu, independentemente do valor do patrimônio, eu fixar uma taxa, eu estou tendo um tratamento diferenciado ao patrimônio da área do agro em relação às demais áreas. Então, eu fico com um desequilíbrio. Agora, se destacado e a maioria dos senadores entenderem de que isso é justo, tudo bem. Agora, deixando claro, nós estamos falando agora de transferência de patrimônio entre mortos e herdeiros. Então, eu fixar, imagina, e eu não estou dizendo isso aqui, vale só para o pequeno agricultor. Eu estou dizendo... para todos. Para todos. Então, vamos dar um exemplo. Uma Cargill da vida, que tem um patrimônio da ordem de centenas de bilhões de dólares, eu vou dar aos herdeiros da Cargill a faixa 1 do ITCMD. Mas eu quero também citar a Vossa Excelência que tem o seu José da Conceição, lá no município de Rorainópolis, que só tem um tratorzinho. Mas o patrimônio dele é pequenininho. E a família dele não vai ter condições de pagar. O patrimônio dele é pequenininho
E esse já está na primeira faixa. Ele já está... Não, esse não está na primeira faixa. Já está na primeira faixa, senador. Já está na primeira faixa. Eu então me comprometo de analisar. Se ele já estiver na primeira faixa, eu retiro o destaque que irei fazer. O patrimônio dele é pequeno e ele já está enquadrado na primeira faixa. Agora, eu não posso fazer o enquadramento. O pequeno já está na primeira faixa. São todos, não só. Na verdade, eles já são tributados na renda deles. Agora, com o ITCMD, essa situação muda. Mas nós temos tempo até a hora da sessão para discutir sobre isso. Meu amigo Messias, desculpa. Novamente, o seu assessor brilhante, que eu já conheço de longas temporadas nesse processo. Deixa eu dizer, mesmo. É brilhante. Deixa eu dizer uma coisa. Ele paga os impostos pela atividade econômica dele. Como qualquer um paga. Sim. Só que, como ele é da agricultura, ele paga as atividades subtributadas. Ok, bacana. Aí, quando ele morre, ele deixa um patrimônio. Só que ele é pequeno, o patrimônio dele é pequeno. Se o patrimônio dele é pequeno, ele já está na primeira faixa. Ele já está na primeira faixa. Se o patrimônio dele é pequeno... Agora, eu não posso considerar isso para os grandes. Eu não posso. Agora, mantenha o destaque de Vossa Excelência. Se o plenário entender que os grandes devam pagar pela primeira faixa, aí não depende de mim. Eu concordo com Vossa Excelência, não tem problema. Eu só tentei, outra coisa. Só tentei antecipar aqui para que a gente não seja necessário levar um destaque. Só para esclarecer, Vossa Excelência, e como o ITCMD é um imposto estadual, se o Estado assim o entender, ele encaminha uma lei para a Assembleia Legislativa e coloca todo o agronegócio do seu Estado em questão na faixa 1. Agora, eu não posso aqui na lei nacional colocar para valer para todo mundo, porque eu vou estar pegando patrimônios bilionários e fixando na faixa 1. Se o Estado de Roraima, o governador, encaminhar para a Assembleia Legislativa ou um deputado estadual apresentar um projeto replicando a emenda de Vossa Excelência, isso é autonomia do Estado de Roraima, não há nenhum problema. O que está no artigo 156, no voto de Vossa Excelência, no relatório, no parágrafo 2º diz: para a aplicação de alíquotas deverá ser considerado o enquadramento do valor da base de cálculo na faixa inicial e naquilo que a exceder na faixa subsequente e assim sucessivamente. Então, nós não estamos retirando... Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Mas quando Vossa Excelência fixa, aplica-se a alíquota da primeira faixa tributária, relativa à progressividade do que trata o inciso 2º, às terras e propriedades rurais, e aos maquinários e bens agropecuários, agrícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura em geral, Vossa Excelência não está distinguindo se é pequeno, médio ou grande. Mas, ok, fazemos o debate. Vossa Excelência quiser e pode, se Vossa Excelência quiser, pode acolher que seja para os pequenos dentro da faixa inicial. Nós acabamos de receber uma emenda verbal. Isso já está dito. Já está? Senador Messias, isso já está dito, que os pequenos serão na faixa inicial. Ótimo. Isso já está dito na lei. Então vamos para o meu segundo pedido. Meu segundo pedido, senador, é para que a gente não possa incidir sobre o ITCMD as casas do Minha Casa Minha Vida. É uma doação para que normalmente quem recebe são pessoas sem a menor condição financeira, e se o pai morre, ou o dono da casa, a mãe morre, vai ter que pagar o ITCMD para poder transferir. Então, o que eu gostaria era de que Vossa Excelência pudesse não incidir o ITCMD sobre as casas do Minha Casa Minha Vida. Eminente senador, meu amigo Messias de Jesus, só tem um probleminha. O ITCMD é imposto estadual. A União não pode conceder isenção. Portanto, tem que ser o Estado de Roraima que vai ter que encaminhar à Assembleia Legislativa
por causa da competência federativa, a lei que vai desonerar as casas ou apartamentos do Minha Casa Minha Vida para o ITCMD, o que eu, inclusive, defendo que seja feito. Mas eu sou vedado, eu não posso conceder isenção sobre imposto estadual em lei federal. Ok, senhor Eduardo Braga, Vossa Excelência, como sempre, brilhante, apesar de a gente nunca fica 100% satisfeito em tudo, impossível. Eu agradeço a Vossa Excelência pela deferência em acolher as minhas emendas e participar e efetivamente. Quantas acolhidas? 500 e... Minha aqui. 517, 40 e poucas. 511. 500. Não. Desculpa. Vamos lá. 135 aproximadamente. Presidente. Pode ficar. Senador Messias, Vossa Excelência usou um termo bíblico. O homem nunca está satisfeito com tudo. Sim, parabéns. nunca. Termo bíblico. O total de emendas minhas acolhidas por Vossa Excelência são 144 emendas. Sou o senador, graças a Deus, e graças à honra de todos os colegas aqui, o senador que mais teve emenda acolhidas na reforma tributária. É um recorde. Não, Vossa Excelência é o relator, revisor. E esse debate aqui valeu a pena para fazer o nosso querido presidente Otto acordar, porque ele chegou no voo tarde da Bahia e ele estava assim meio... Não. Vossa Excelência é o relator revisor. Revisor, eu aceito com honra. Obrigado, senador Omar. Senador Exalci agora. Eu acho que daqui a pouco, dependendo da conversa nossa, eu vou dizer que o relator ficou quase perfeito. Só um Vossa minutinho, Excelência senador realmente Exalci. trabalhou muito bem. Senador Exalci, presidente, só para o senador Otto, eu estou inscrito para discutir o destaque. Tem também o destaque da senadora Mara Gabrilli, que ela irá defender o destaque via remota. Mas não está destaque ainda, não. Já está discutindo o destaque. Não está ainda. Presidente, eu quero presidente primeiro... Otto, Exalci, só um segundo. Presidente Renan, tem... Só um segundinho. Tem a primazia, com certeza. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o senador Eduardo Braga, cumprimentar todos os senadores, especialmente o Messias de Jesus, pelo debate que faz de interesse da sociedade. Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados, a outra casa do Congresso Nacional, fez uma opção pelo divórcio litigioso com a sociedade nacional. E ontem votou a PEC da blindagem. Senhor presidente, será essa PEC uma PEC do PCC? Se nós aprovarmos isso aqui no Congresso Nacional, os criminosos do PCC vão disputar mandatos em todo o Brasil para vir buscar a impunidade do Congresso Nacional. Isso não se pode concordar. Eu exerço meu 4º mandato aqui no Senado Federal, meu 4º mandato, mas se for para exercer um 5º mandato dessa forma, eu confesso que vou desistir. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Renan, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Acho que foi uma matéria totalmente inapropriada para esse momento. Senador Exalci. Depois eu escrevo aqui. Depois Senador Exalci. ordem, presidente. Depois, pela ordem. Senador... silênciozinho, silêncio, só para mim poder... Senador Exalci com a palavra. Eu vou iniciar pela fala do meu querido Efraim, que é especialista nessa área. Vamos ouvir o senador Exalci Lucas. Quando o senador Efraim falou sobre a questão dos acordos coletivos, os exemplos que foram dados foi bolsa, ad hoc, não sei o quê. O que ele está falando é, por exemplo, o Vale Transporte. O Vale Transporte é uma lei, tem que estar em acordo coletivo. O Vale Alimentação, de acordo com a lei também, a empresa pode dar porque é lei. Agora, os demais eu acho que sim, mas exigir acordo coletivo para Vale Transporte é um negócio assim totalmente fora do contexto. Então, o que ele queria, acho que era isso que ele tentou. Sim, e a Vale Alimentação, que tem uma lei específica. Isso, o resto, de fato, é importante. Concordo com Vossa Excelência. Então,
E da forma como está no texto, está condicionada, entendeu? sim. Vamos corrigir? Sim, então tem que ser retirado do texto. Aí Vossa Excelência puder operar a correção, eu agradeço. É aquilo que está em lei. O que está em lei, não tem que... Eu queria pela ordem, senador. Pela ordem, o senador Plínio Valério. Presidente, só queria que o senhor me informasse quando é que vai... Eu preciso me situar, tem outras coisas para eu ir e voltar aqui. Até agora ninguém tratou de destaque, eu estou com destaque para apresentar. Quando é que nós vamos começar a falar sobre destaque? Depois que cada um falar... Depois que encerrar a discussão, voltaremos o destaque. Quantos tem inscritos, presidente? Só para... Como? Quantos tem inscritos? Tem aqui o senador Paulo Paim, o senador Rogério Carvalho, o senador Omar Aziz, senador Contarato. Amar agora 6. Agora, eu pediria até a compreensão que depois do senador Exalci, pudéssemos ouvir a senadora Mara Gabrilho, uma deferência a ela, ela vai falar para o senador remoto. Ok. Não, ela não é a palavra que ela quer falar ou o destaque? Ela quer defender. Presidente. O destaque. Então, a defesa do destaque depois do encerramento da discussão. Passando então essa questão do senador Efraim, eu quero também parabenizar, viu, relator, senador Eduardo Braga, o acolhimento das emendas, quero parabenizar o acolhimento das emendas. Primeiro, a questão dos PCDs. Então, parabéns, Vossa Excelência, era uma discussão, uma reivindicação antiga. A questão também que Vossa Excelência acatou do NAFTA também, que é uma questão séria. Vossa Excelência acompanhou aí o que aconteceu com o PCC, com essas questões de sonegação fiscal, então acho que ficou perfeito. Agora, só tem dois pontos que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, inclusive com apoio aqui a uma emenda, é do Portinho, inclusive, e também que o Laércio também tem. Juntamente com o senador Efraim, nós trabalhamos muito com a defesa do consumidor, foram 10 leis que nós apoiamos aqui. Sempre partir do princípio que o contribuinte é honesto. O número da emenda? 479. 479. O que diz a emenda 479? É que, na prática, é uma correção aqui do Código Tributário Nacional com relação à base de cálculo do ITBI. Do jeito que está aí, tem que ser o valor que o governo define. Ora, se eu vender um imóvel, né, e tiver que vender mais barato, eu vou ter que pagar em cima do que o governo vai definir, não tem sentido. Então, eu acho que tem que levar em consideração que o contribuinte é honesto, se não for, cabe várias autuações e tal. Vossa Excelência compreende e entende bem da matéria. Eu queria apenas dizer o seguinte, o ITBI, ele está diretamente vinculado à planta de valores do município. Portanto, o ITBI ele é cobrado pelo município de acordo com a planta de valores que gera o IPTU e que gerará o ITBI. Portanto, quando você fala aqui que será definido pelo poder público, é a planta de valores que é aprovada pelas câmaras municipais. E será que o governo compraria um imóvel por esse preço de todo mundo? Não. Esse é o problema. Mas eu quero vender minha casa. O valor abaixo do valor que eu tenho que vender. Eu vou pagar o imposto em cima de um valor? Amigo, a planta de valores no Brasil é um dos metros quadrados mais... Você pega a planta de valores do Distrito Federal e compara com os valores das escrituras. Pega o valor da planta de valores de Manaus e compara com valores das escrituras. É para que você tenha, no mínimo, tá certo? O minimorum de limite para o cara declarar, porque senão, se você não botar uma tabela de referência, eu vou deixar o cara passa a escritura por R$1. Aí lascou-se. Não, você tem mecanismo de fiscalizar. Como? O que não é correto é você cobrar um valor que eu não recebi. Eu vou ter que pagar um imposto. A planta de valores, eu não. Mas, eu acatei muitas coisas de autoria de Vossa Excelência. Não é nem minha, não. Não, mas eu só quero dizer a Vossa Excelência que é impossível não ter para o ITBI um piso. O piso é a planta de valores. Não existe.
Não, existe venda abaixo disso, não tenha dúvida disso. Abaixo de planta de valores? Já existe. Rapaz, muitos. Quando você descobrir um imóvel com valor, me informa. Vou informar a Vossa Excelência. Bem, o outro que eu gostaria de insistir ainda, presidente, é só para dar segurança jurídica e evitar a ação judicial, é a questão do ProUni. De colocar a emenda 163, que é aquela que, para deixar claro que é um desconto incondicional, para que não haja alguns municípios, que hoje alguns só entram na justiça e geram uma insegurança muito grande. Então, é a emenda 163, que aquelas bolsas do ProUni, que é a bolsa, né, de ser tributada. Tem município que quer tributar uma bolsa do ProUni, que realmente é complicado. O ISS. Tem ações aqui, eu tenho alguns exemplos de ações de município cobrando. A lei já não prevê isso? Não, ele fala de desconto incondicional. Até a interpretação seria. Agora, mesmo da forma como está, existe muita ação judicial de alguns municípios querendo cobrar isso. Então é para ficar só claro, para não ter problema. A emenda número 3 era só disso, aquele concedido a título de bolsa, né? É só para evitar ações judiciais que tem acontecido muito em alguns municípios. No âmbito do IBS-CBS, senador, já não vai ser falando tributado. IBS. Não, para o IBS não vai ser tributado. Não vai ser tributado, porque é só o valor CBS está perfeito. É só o oneroso. O oneroso, se é bolsa, não é oneroso, é só o valor que é pago. Já é assim. Mas aqui nós estamos falando do IBS, por isso que eu estou... as questões são municipais. As ações judiciais que acontecem têm acontecido nos municípios. É que a lei estabelece a não cobrança do imposto federal, né? E deixa... É porque nós, da União, nós não podemos invadir a competência municipal e dizer que o município... É a mesma questão que eu falei ainda há pouco, eu acho que respondendo... Pois é, mas hoje, por exemplo, um questionamento que é de 2%, com o IVA vai para 18%, vai para 8%. Não, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, o município, via de regra, ele estabelece a lei municipal de incentivo às bolsas de ensino, de educação, etc. Inclusive até como compensação de pagamento de tributo. Mas isso aqui é especificamente do ProUni, é federal. Eu sei, querido, mas o federal eu posso isentar do CBS. Já está, a lei já isenta do CBS. É o artigo 308. Também, né? É o artigo 308 do meu parecer. Agora, com relação ao IBS, é invasão de competência. Nós não podemos, daqui da União, zerar o imposto municipal ou estadual. Tem que ter uma lei estadual. Eu não posso, como União, legislar em substituição ao município. Cabem às assembleias e às câmaras municipais. Não, isso está feito toda hora, o negócio e a emenda constitucional 132, que nós aprovamos, diz que o benefício do ProUni é constitucionalmente do CBS. Isso. Portanto, depende da vontade de cada prefeito e de cada governador. Em todo o Brasil. Não tem como a gente fazer isso. É porque não tem sentido realmente, mas tudo bem. A senadora Soraya saiu e por questão de urgência, só me pediu para ver com Vossa Excelência, tem uma emenda 391 que trata da questão dos... Como é que chama aqui? Com relação aos procuradores. É 391? 391. Indicação dos representantes das procuradorias, não é? É porque é da Soraya. Da Soraya. É o 391 a emenda aí. Porque é o seguinte, no comitê de harmonização, eles querem a participação dos procuradores, que hoje não tem. Mas, meu amigo, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Nós, ao longo desse período, nós conversamos com os estados, com os municípios, com a União,
sobre cada um desses temas. Cada um desses temas. É claro que os procuradores têm o seu papel e inclusive o Comitê de Harmonização vai ouvir a posição dos procuradores para a decisão das suas normativas. Agora, nós não podemos invadir a competência e colocarmos instâncias que os estados, os municípios e a própria União não querem colocar. Então, no Conselho de Harmonização, vai ser ouvido os procuradores. Mas não pode... A ideia, porque aqui a proposta é que eles participem. Né? E a Procuradoria tem assento no Fórum de Harmonização, tá? Tem assento no Fórum de Harmonização. Portanto, houve um acordo que foi construído a múltiplas mãos, etc. E agora não dá para no último minuto da prorrogação, a gente desfazer um entendimento que foi construído ao longo de toda essa tramitação. Tá. É uma reivindicação do CONAB. Presidente, só tem aqui uma emenda. Agora, no regimento ou no regulamento, se alguém quiser lutar por isso no regulamento, isso é uma outra questão. Entendi. Concluir, senador Exalcir. Só por último, ainda em defesa, porque eu admiro muito o trabalho do senador Efraim. Eu também. Pela competência eu dele. Eu também, admiro muito. Todos tem uma emenda que ele não destacou, talvez porque já tenha destacado outras, que é a 465. A cota deles já encerrou, senador. Porque tem a questão da progressividade, senador. Em razão da nocividade e da saúde humana, o imposto seletivo. E tem uma progressividade... Qual é o número da emenda? É a 465. 465, senador Efraim. O senador Efraim está com a cota dele satisfeita já. Mas é porque ele é um especialista nisso, muito... E eu acho que tem que ter um incentivo mesmo. O próximo agora é o senador Paulo Paim, que está ali ansioso para falar. Espera um minutinho, senador Paulo Paim. Com Efraim. Paulo Paim... a mim e Efraim. Presidente, eu posso falar com o relator só um minutinho? 30 segundos. Deixa ele terminar de ver aqui, porque o Paulo Paim está inscrito já há algum tempo. Não, mas eu estou querendo liberar um destaque, que é até bom Paulo Paim também. Como? Não, os destaques serão apreciados depois. Eu liberar o meu, só quero perguntar dele e abro mão do destaque. Pergunte ao senador Paulo Paim se ele permite. 30 segundos. Essa emenda que trata... Ela diz o seguinte: lei ordinária poderá estabelecer alíquotas específicas para os demais produtos fumígenos não referidos no inciso 1º do parágrafo 1º, aplicadas cumulativamente com as alíquotas ad valorem, observando-se a diferenciação por categoria de produto, a progressividade em razão do grau de nocividade à saúde humana, de modo a assegurar que a tributação seja inferior aos produtos referidos no inciso 1. Então, nós vamos reduzir tributos sobre fumígenos? Não. Faz mais mal do que outro. Prejudicial, muito mais prejudicial. Então, ali que você meu amigo, aí destaca, porque eu mesmo tive câncer de bexiga por causa de fumígenos. Então, destaca e se o... É só a questão da progressividade. Se o plenário decidir, eu não tenho nada... E o senador Efraim já se disse, sabe? Senador Plínio, que o senador Paulo Paim cedeu a palavra. Eu vou, inclusive, retirar meu destaque, viu, em homenagem a Vossa Excelência. Parabéns. O trabalho de Vossa Excelência foi brilhante. Parabéns. Muito obrigado. A gente conversou há pouco, o destaque que eu vou apresentar, o 360, você falou que me acataria parcialmente. Açucarado e automotivo. Se garantiu parcialmente, eu retiro. Eu retiro e me retiro. Inclusive, o senador Omar... eu tinha apresentado e retirei, aí o PSD pegou. Voltaria aquele. Então, vamos votar o do Omar e tá ok. Eu vou acatar. A parte do concentrado nós vamos acatar. Então o meu era... Retira.
Retira o teu, que aí a gente já resolve. E quero registrar que Vossa Excelência também apresentou, só que Vossa Excelência apresentou 2 produtos. Isso. E, em função de não poder substituir, Vossa Excelência adere ao que eu destaque. havia apresentado e retirei para incluir outro motivo. Tá Perfeito. Bom? O que importa para nós é açucarado. É o açucarado. Okay. Parabéns, senador Primo Valério. Senador Paulo Paim, por favor. Senador Paulo Paim. A minha emenda. Senador Paulo Paim. A emenda é tua. Olha, vamos ceder a palavra. Senador Exalcir, por favor. Senador Paulo Paim. Presidente Otto Alencar, meu amigo Otto Alencar, meu amigo relator Eduardo Braga, meu vizinho de porta lá no apartamento funcional do Senado, secretário Bernardo Apper, que eu convivi na Câmara ainda há mais de 20 anos atrás e acompanho aqui com muito orgulho pelo seu trabalho. Relator Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, eu não vou fazer nenhum pedido. Eu tive que hoje pela manhã dar uma entrevista para a TV Senado, porque eles queriam entrevista. Era sobre o senhor e sobre uma emenda. Eu dei a entrevista, não sabia ainda se o senhor tinha acatado ou não, mas disse que eu tinha certeza que o senhor aprovaria e ela seria votada de forma favorável. A emenda não é minha, é do senador Everton, a emenda 460. Mas eu fui procurado, eu tenho certeza que o líder também foi, Rogério Carvalho, pelo ministro Paulo Teixeira. Por isso que eu estou aqui enaltecendo. Ministro da Reforma Agrária e Agricultura Familiar. Nós estávamos num evento com o presidente Lula, o movimento dessa semana, com milhares de pessoas lá participando, e ele me levou para o lado e fez toda a defesa. Eu digo, eu vou falar com ele. Sei que o Rogério também falaria, e deve ter falado. Nós vamos encaminhar, e felizmente a informação que eu recebi é a emenda que garante um tratamento diferenciado, mas dentro daquilo que o passado já mostrou sobre a agricultura familiar. Ele disse que com essa emenda nós vamos melhorar a vida de milhares e milhares de trabalhadores da agricultura familiar. Então eu faço nesse momento esta fala de agradecimento. E ao mesmo tempo, todo o período que eu estou aqui no Congresso vai para 40 anos. Que todos aqui me entendam, o seu trabalho em matéria da reforma tributária, em outras áreas também, é um trabalho magnífico. Eu tenho certeza que Vossa Excelência será aplaudido por essa verdadeira revolução nesse campo, para que os mais pobres, os mais vulneráveis estejam assistidos. Cumprimento também o governo atualmente pela iniciativa, mas aqui é cumprimentar Vossa Excelência e agradecer, porque essa emenda, repito, é do senador Everton, não é minha, mas ela atende um grande grito dos trabalhadores da agricultura familiar. Muito obrigado, muito bom estar aqui nesse momento. Eu quero dizer que conversei com o ministro Paulo Teixeira e disse a ele que ficasse tranquilo, que nós iríamos acatar. Essa emenda cria benefícios para a agricultura familiar através do programa PAA e através do programa de financiamento do PRONAF. Portanto, foi acatada na íntegra e acho que nós demos um passo a mais para fortalecer a agricultura familiar, a qual eu defendo integralmente. Parabéns ao senador Paulo Paim, senador Rogério Carvalho, com a palavra. Senhor presidente, senhor relator, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário mais genérico. Hoje de manhã eu estava com a equipe da liderança do governo aqui no Senado e eu estava falando sobre o impacto desta reforma tributária na vida dos brasileiros e na remodelação da estrutura social do Brasil. As pessoas ainda não têm a noção do impacto que isso vai ter na estrutura da sociedade brasileira. Nós estamos fazendo
e aqui tem um debate, o Efraim trouxe alguns temas que Vossa Excelência colocou claramente, está na essência da reforma, que é o pagamento no destino, que é a transparência que vai ser dada a que tributo cada cidadão está pagando ao consumir. Aqui tem uma inovação extraordinária, que é devolver, através do cashback, para aqueles que ganham, que estão em programas de sociais, que ganham menos e que pagam algum tributo e que está além do que deveria pagar, fazendo justiça tributária. Então, eu imagino e fico vendo em perspectiva como o Brasil será depois desta reforma tributária. Temos informações de que o setor produtivo já conta na definição de investimentos futuros com o impacto do que vai vir a ser a reforma tributária do ponto de vista da clareza. Ou seja, o Brasil, que é muito difícil de ser compreendido do ponto de vista tributário, para quem vem investir aqui, passa a investir num país com clareza das regras, do funcionamento, dos litígios, como serão resolvidos, que em parte está sendo discutido e aprovado nesta lei, como os litígios, como as multas, ou seja, tudo vai ser muito mais transparente, muito mais fácil de gerir. Além do que, também informações sobre o que se produz de infraestrutura tecnológica para operar esse sistema com muita precisão e com muita qualidade. Então eu queria, senhor relator, senador Eduardo Braga, mais uma vez, parabenizá-lo e parabenizar todas as equipes, tanto do governo, quanto aqui do Senado, a consultoria, todos os assessores, por esse trabalho de fôlego e todos aqueles que pensaram numa reforma como esta ao longo dos anos e que insistiram, e o Bernardo Api, que está aqui, e todos que foram capazes de pautar e de fazer essa discussão chegar neste momento com a aprovação desse projeto de lei agora, lei complementar, que finaliza este processo longo de reforma tributária. No mais, senhor relator, tem uma emenda que Vossa Excelência acatou, que é a 417. O senhor acatou ela praticamente na integralidade. É só uma questão de tornar mais claro o que é consumo, o que é importação, exportação. É só um ajuste para tornar mais claro e não gerar confusões e dificuldades no futuro na cobrança do imposto. Então, queria ver se Vossa Excelência poderia resolver essa questão de entendimento, muito mais, é uma coisa simples. Na realidade, senador Rogério, a grande dificuldade para a gente acatar essa parte da emenda, na realidade, é a redação como ela está. O que a gente pode fazer, o nosso consultor, o Marcos, está aqui, sentar com Vossa Excelência para a gente aprimorar a redação, porque do jeito que está aqui, considera-se consumo de bens imateriais, inclusive direitos e serviços no país, o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, cujo local da operação seja no país, nos termos do inciso 2º ao inciso 9º do caput do artigo 11 desta lei complementar, ou em que o adquirente ou destinatário tenham residência ou domicílio no país, nos demais casos. E aí coloca que, para fins de determinação do local e das alíquotas distrital e municipal, o local da importação. Como está redigido, não é possível acatar. O que talvez a gente possa ainda fazer um esforço no sentido de tentar encontrar uma redação que seja, vamos dizer assim, viável do ponto de vista legal e que, obviamente, a CERT e a Receita Federal
entenda como legal. Eu compreendi o espírito da emenda. Eu quero dizer que até em relação ao espírito que Vossa Excelência buscou aqui apresentar, eu sou favorável. O que, sinceramente, eu não consegui foi encontrar... Entender no texto o que está colocar um texto que seja, vamos dizer, legal e compatível, entendeu? Eu vou apresentar uma proposta a Vossa Excelência. Prepara a proposta. Senador Rogério Carvalho, satisfeito? Satisfeito. Senador Maravilha. Eu tenho um problema aqui de ordem técnica legislativa. Até o encerramento dos destaques, nós temos que ter o texto para poder deliberar. Bueno, eu agradeço ao senador Rogério Carvalho e passo a palavra ao senador Omar Aziz, como líder do PSD, encaminha duas emendas, 22 e 368. Vossa Excelência tem a palavra, senador Omar. E tem um destaque da... É destaque ou emenda? Não. Esse aqui está sendo destacado, que é uma emenda do senador Isalci. Eu estou pedindo destaque, que é a 222. E tem um destaque também da senadora Mara Gabrilli, que ela irá defender via remota. E tem um destaque do artigo 416? 368. 416, que é do senador Petecão, que está pedindo, que está sendo feito ainda. Ainda não foi feito. A 368, a senadora Mara pode, pelo sistema remoto, entrar para defender a emenda? Consulta a mesa e consulte a senadora Mara Gabrilli, por favor. A senadora Mara Gabrilli pode ter a palavra pelo sistema remoto. Vamos ouvir as razões da senadora Mara Gabrilli na defesa da sua emenda. Senadora Mara Gabrilli tem a palavra. Obrigada, presidente. Eu queria, primeiramente, parabenizar... Pode falar, Mara. Estamos ouvindo você. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Muito obrigada, presidente. Uma honra voltar aqui para a CCJ, sob sua presidência. Eu queria parabenizar nosso relator, o senador Eduardo Braga, pelo brilhante trabalho que tem realizado desde o início da reforma tributária, especialmente com a conquista da emenda constitucional 132, que aprovamos em 2023. E já nessa ocasião, o senador Eduardo Braga teve a sensibilidade de acolher a emenda de minha autoria para não deixar morrer o direito à isenção de tributos para taxistas e pessoas com deficiência na compra de veículos. Um direito previsto desde 95 e que a gente não podia admitir retrocesso, prejudicando milhares de brasileiros. E conseguimos manter o direito dos motoristas profissionais na Lei Complementar 142. Mas as pessoas com deficiência e suas famílias foram prejudicadas e tiveram seus direitos reduzidos. E nós, senadores, trabalhamos duro, e o senador Eduardo Braga, sempre coerente, corrigiu o texto aprovado pelos deputados, e, no entanto, no retorno do texto à Câmara, os retrocessos foram mantidos. Senhores senadoras, senhores senadores, todos nós sabemos que o nosso sistema de transporte público ainda não é acessível. Esse é o maior problema que a gente enfrenta. Os veículos, sejam ônibus, trens, barcos, portos, paradas, pontos, transporte sob trilhos, sob pneus, não importam, já deveriam estar 100% acessíveis pela nossa legislação, desde 2014, não estão. Pense em seus estados, nem mesmo nas capitais, há 100% de acessibilidade no transporte. E quem mais sofre com essa dificuldade imensa é aquela mãe que tem um filho na cadeira de rodas, com 13, 14 anos, e que ela não consegue mais carregar no colo, aquela que fica horas a fio esperando o ônibus chegar no ponto, um ônibus adaptado que muitas vezes mandam pegar o próximo porque o ônibus não chega, ou ainda aquela mãe de uma criança com autismo que com um grau severo entra e tem uma crise profunda dentro de um ônibus. Ela pode
a pessoa cega, por exemplo, que depende de um auxílio de terceiros. E já houve caso trágico de cidadã, inclusive uma própria assessora minha cega, que caiu no trilho do trem do metrô aqui em São Paulo. E depois dela ter caído, o trem passou em cima dela. E, por um milagre, ela sobreviveu. E a falta de acessibilidade é uma forma de discriminação silenciosa, mas extremamente limitante, que impede uma pessoa com deficiência de exercer cidadania. É uma dívida histórica que o nosso país tem com esses brasileiros. Ter acesso facilitado a um automóvel ameniza todas essas dificuldades das famílias que já têm um custo de vida muito alto. Olhem só, por um estudo da FIP, a Fundação de Instituto e Pesquisas Econômicas, os custos adicionais da deficiência pesam muito no rendimento das famílias. Chegam a ser de 2 a 4 a 14 vezes o salário mínimo, apenas de custos extras, a depender da gravidade da deficiência. Então, assim, essas pessoas e suas famílias, elas têm que pagar caro por uma sonda, por uma fralda, para fazer as necessidades fisiológicas básicas, elas pagam. Por uma órtese, por uma prótese, por um cuidador, para ter um mínimo de qualidade de vida. E agora é mais uma oportunidade que a gente tem no Senado de sermos novamente coerentes e defender os direitos dessas pessoas. O governo luta para que o direito à isenção seja da adaptação veicular e não da própria pessoa com deficiência. Não é a indústria de adaptação que precisa de estímulo, são os cidadãos que clamam por algum apoio para que não sejam deixados presos em casa. E o nosso primeiro grande problema é esse, senador Eduardo Braga. A Lei Complementar 142, ela limitou o desconto apenas para veículos adaptados. Isso significa que pessoas com deficiência auditiva, pessoas que perderam o direito, são pessoas que perderam o direito ao benefício. Ou ainda uma pessoa amputada de uma perna, que pode dirigir um carro automático sem adaptação, também perdeu seu direito. Apenas para a gente ter a dimensão do problema, segundo outros estudos da Associação Nacional de Apoio a Pessoas com Deficiência, com essa injusta mudança, 90% das pessoas com deficiências vão perder o direito à isenção. Até por isso, muitas dessas pessoas entraram com ações na Justiça. E em maio, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu a favor dos cidadãos com deficiência, definindo que a isenção para a pessoa com deficiência não depende de restrição na CNH ou de adaptação no veículo. E já temos jurisprudência clara a respeito. O direito está na Emenda Constitucional 132, é a garantia da isenção na compra de veículos por brasileiros com deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou com autismo. E colocar a exigência de que o veículo seja adaptado é discriminar e dificultar o acesso a quem mais precisa. É um retrocesso, sim, que o parlamento não pode permitir. E, por fim, peço o apoio dos senadores para que a gente consiga avançar também quanto à restrição do teto limite de 70 mil para o benefício. Trata-se de um valor que foi imposto pelo CONFAS em 2009, apenas para a isenção do ICMS. E todo o segmento vem lutando para atualizar esse valor há mais de 15 anos, que o IPI nunca teve essa restrição. E é muito justo esse valor seja atualizado, de acordo com a inflação do período, que dá 130%. Isso mesmo, essa é a correção monetária pela inflação apurada pelo IPCA do IBGE. Isso resultaria de um limite corrigido para 160 mil. E a gente mantém o limite do valor do veículo em 200 mil reais, como já consta na lei, como deseja o governo. E tal limite já impede que sejam comprados carros de luxo. Basta abrir o jornal para a gente ver que uma SUV de qualquer marca, por exemplo, são carros hoje bastante populares nas ruas que já ultrapassam os 200 mil reais. Carros de luxo nacionais custam mais de 300, 500 mil reais. Não é disso que a gente está falando. Esses carros que são utilitários, que o Senado disponibiliza, por exemplo, para senadores, que são carros automáticos, tem como média de custo, de preço, 279 mil reais no mercado.
E a gente não pode usar de argumentos capacitistas dizendo que estamos dando privilégio para a pessoa com deficiência rica. Isso é muito feio. E não se combate fraude tirando direitos. A gente está mesmo preocupado com as fraudes. Eu me preocupo muito com elas. Mas não é limitando o acesso, excluindo pessoas, que a gente vai conseguir combater fraude. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente tem que fiscalizar os médicos que dão laudos falsos para uma pessoa que opera o joelho, por exemplo, e ela passa a ser considerada uma pessoa com deficiência. Isso sim que a gente tem que fiscalizar. O governo deveria fazer sua parte e regulamentar a avaliação biopsicossocial que a gente está aguardando há 10 anos. E sabe o que essa avaliação faria? Essa avaliação não deixaria que uma artrose de joelho dificilmente seria considerada uma pessoa com deficiência. Isso mudaria totalmente a realidade da isenção dos automóveis e das fraudes. Essa é uma avaliação justa, porque além do impedimento da pessoa, ela avalia a restrição e a participação e a condição social desse cidadão. Por isso que não é isentar carro para pessoa com deficiência rica. Por fim, para concluir, senhor presidente, senador Eduardo Braga, caros colegas senadores, eu faço esse apelo para que a gente corrija esse retrocesso que prejudica o direito de ir e vir dos brasileiros com deficiência, que precisam do nosso olhar, do nosso reconhecimento e de justiça diante da falta de acessibilidade no país. Essa empatia é fundamental para que a gente pense que são pessoas que precisam realizar tratamento, precisam ir para a escola, trabalhar, para virar contribuinte, entendeu? E exercer cidadania nesse país e que tenham um pouco mais de qualidade de vida e dignidade. Muito obrigada, senhor presidente, por essa oportunidade, que é muito, muito, muito importante ser esclarecida. Bem, minha querida senadora Mara Gabrilli, você sabe o quanto eu tenho admiração, respeito e carinho pelo trabalho e pela pessoa de Vossa Excelência. E a causa que Vossa Excelência defende é uma causa que sensibiliza a todos nós. Sem dúvida nenhuma, sensibiliza a todos nós. A proposta que eu gostaria de fazer é que, diante da situação de ausência da senadora Mara Gabrilli, nós possamos, daqui a pouco, suspender a sessão por 5 ou 10 minutos, para que nós possamos sentar com o senador Omar Aziz, líder do PSD, e com o Bernardo Api, para a gente tentar encontrar uma alternativa que seja viável para que nós possamos conceder benefícios adicionais. É claro que, pelo nosso lado humanitário, nós queremos acatar 100% da emenda da senadora Mara Gabrilli. Por outro lado, todos nós, senadores, sabemos da responsabilidade que temos com relação ao impacto na alíquota final. Nós temos que conceder benefícios na razão direta da proporcionalidade da deficiência. Ou seja, se uma pessoa tem uma deficiência ao ponto de necessitar de um carro adaptado, é claro que essa pessoa tem que ter direito a ter um carro adaptado e com benefício fiscal. E é claro que um valor que está congelado há tantos anos deve ser corrigido para que não fique desproporcional. Só que nós não podemos corrigir acima do razoável, porque se nós fizermos a correção como proposta, nós estamos dando mais de 100% de correção. Nós estamos dando, hoje é R$70 mil o benefício, até R$70 mil, e passando para 160, nós estamos dando um reajuste de mais de 100%. Talvez se nós ficássemos num valor intermediário que a gente poderia conversar... Senador Eduardo, eu conversei, desculpa lhe interromper, primeiro, eu não tive oportunidade, parabéns aí, porque você tem 1000 e poucas emendas, destaque, no seu, uma série de coisas, e nós estamos discutindo aqui desde 10 horas da manhã.
ponto a ponto aqui, levantado. Eu conversei ao telefone com a senadora Mara Gabrilli, juntamente com a equipe dela e também do senador Flávio Arnes. A questão do valor ficaria em 100 mil, foi o que nós acordamos, né? A questão, outras, eu acho que nós temos que discutir, eu pedi para a assessoria conversar, mas tem que conversar com a senadora Mara. Nós temos que E acho até, senador Mar, que esse prazo que nós colocamos, que é da lei, na realidade, da lei que não é nem da reforma, que é de 4 anos, nós poderíamos baixar para 3 anos. Ou seja, a cada 3 anos haver a renovação do carro. É porque a senadora, eu concordo. O que as pessoas às vezes estão dizendo, mas por que vocês estão discutindo isso? Nós estamos discutindo isso porque a experiência com o BPC tem sido... hoje você tem 15 a 20 mil decisões judiciais de juiz que não entende absolutamente nada se a pessoa tem ou não a deficiência, e isso está prejudicando quem tem a deficiência. A clareza é muito grande. É verdade que você pega uma pessoa que é surda, muda, ela não tem condições de dirigir, ela não pode dirigir. Se é surda, muda, não pode. Alguém tem que dirigir por ela. E ela não precisa de um carro adaptado, correto? Uma pessoa que é cega, ela não consegue dirigir, mas também não precisa que o carro seja adaptado. Vai ter que ter um motorista para dirigir. O valor que nós estamos estipulando é porque tem pessoas que necessitam desses benefícios, mas tem pessoas que, infelizmente, também são deficientes, mas que são bilionários e não precisam de benefício nenhum. E nem vai comprar um carro de 100 mil reais. Vai comprar um carro muito mais caro, correto? Então, nós estamos querendo aqui beneficiar quem realmente precisa. Então, esse pedido de intervalo de 5 a 10 minutos para a gente conversar com a senadora Mara, e ela tem esse entendimento também, ela é muito... E tanto eu quanto você, senador Eduardo, eu tive uma filha deficiente, você sabe os programas que eu criei como governador, posso falar isso abertamente sobre o que é ter uma pessoa deficiente dentro da família. E eu tinha condições de dar uma qualidade de vida boa para minha filha. Mas eu tenho que pensar naquelas pessoas que não têm condições, que eu tinha condições de dar para sua filha, o seu filho, um parente seu. Então, é pensando nessas pessoas. Claro. Que nós temos que fazer adequação. Você também não é diferente. Eu tenho na minha família. Sim, não é diferente. Quase todo hoje, nós temos, se tirar diabéticos, nós temos em torno de 15% de pessoas deficientes no Brasil sem estar em guerra. Se o Brasil entrasse em guerra, nós teríamos uma quantidade muito maior. E aumenta para 20 e poucos %, incluindo pessoas diabéticas. Então, é uma causa nobre da senadora Mara, é uma causa que nós defendemos, não defendemos isso por politicagem, não é para fazer média, é por ter conhecimento próprio. Então, eu fico muito feliz que Vossa Excelência suspenda para a gente discutir essa questão e a gente possa ver isso num denominador comum. Os valores e realmente o que a gente pode adaptar aí. Claro. Com relação ao outro item, que é o destaque 222, eu já acatei, portanto, o destaque está acatado. Então, pronto, acatado o destaque é da senadora Mara, né? Não, esse 222 é do... É o destaque do senador Exalci que eu pedi destaque. É uma emenda do senador Exalci que eu pedi destaque. A emenda é 222 e houve o destaque. Tá bom. Presidente, artigo 14. Senador, só uma questão de ordem rapidamente. Um instante. Eu tive... Senador Exalci. Eu quero agradecer mais uma vez o senador Eduardo Braga, acatou a emenda 370 e depois eu conversei com os secretários ali dos outros estados e também com a API. De fato, se a gente não corrigir essa redação aqui, daqui até 2033 continuará tendo a sonegação de bilhões e bilhões. Então, é só questão de ajuste no texto, como já foi acatado, em vez de acatar parcialmente, acataria a emenda, com a correção que o API sugeriu aí. O negócio do NAFTA, não, o 370. Deixa eu dizer uma coisa, a questão da monofasia, nós tentamos, só que nós tivemos problemas
com o setor. Veja, a gente não pode olhar apenas para a questão do fisco aqui, porque senão nós vamos fazer uma reforma em benefício do aumento da arrecadação, e não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma reforma para o benefício da economia brasileira, na competitividade, na segurança jurídica, na transparência, em uma série de questões. A questão da monofasia no setor não deu acordo quando da discussão do PLP 68 na Lei Complementar 214. Eu, durante todo esse período, tenho tido muita, mas muita cautela em abrir e mexer na 214, porque a 214, nós tivemos uma discussão muito ampla com o setor produtivo. No PLP 108, a discussão não foi com o setor produtivo, foi com o fisco municipal, estadual e federal. Nós não tratamos com o segmento, não tratamos com os produtores. E a questão da monofasia deu problema com os produtores. Então, se Vossas Excelências quiserem destacar a monofasia, destaquem, e eu me submeto a voto no plenário. Agora, eu endossar aqui, não vou fazer, porque eu vou quebrar o pacto que nós fizemos quando da votação do PLP 68. Tá, mas só para concluir então, presidente, o que nós estamos falando aqui é o que aconteceu, aquela operação do PCC. Eu só espero que o senhor não misture alhos com bugalhos. Eu estou dizendo porque tudo agora é PCC. Não. A operação que teve em São Paulo, e eu venho denunciando quando foi do PERSE, que tinha mais de 25 bilhões de sonegação no Rio e São Paulo, que eles usavam o NAFTA. Se não corrigir isso aqui, até 2036 vai continuar acontecendo. O que eu pediria a Vossa Excelência é o seguinte: o fisco concorda, todo mundo concorda. O segmento, pelo que eu tenho informação, concorda. Tanto é que eu fiz a emenda pelo segmento, eu não fiz pelo fisco. O segmento é que concorda com isso. Então, vamos ver qual é o segmento que discorda para a gente conversar, porque... Então, vamos lá. O setor petroquímico, que depende da NAFTA... Isso já está ok. Ele é contra a monofasia. Ele é contra a monofasia. Mas aqui já está excluído ele. A petroquímica já está excluído no texto aqui da emenda. Quando é direto para a petroquímica, não tem, já está ok. Já está excluído no texto. A emenda 370 trata disso. Eu só estou alertando, senador Eduardo. Porque a questão... sinceramente, eu detesto fazer as coisas que não são combinadas e que não são às claras debatidas. Eu não conversei com o setor sobre monofasia no setor, porque no PLP 68 não deu entendimento na monofasia do ICMS, tá certo? Não deu. ICMS. Inclusive, para você ter uma ideia, os governadores queriam substituição tributária e o governo federal não aceitou a substituição tributária, que eu achava que era mais efetivo para combater a sonegação. Era criar a figura da substituição tributária para o combustível. Tá certo? Não só para combustível, seriam 3 produtos que eu defendia. Mas a Fazenda, o Ministério da Fazenda, a CERT não foi favorável. E eles foram vitoriosos. Então, eu digo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser destacar a monofasia e nós levarmos a voto, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, eu não sei o que o setor pensa. Se o setor tiver de acordo, ok, mas eu não sei. Eu não fui... Ninguém me procurou para conversar. O fisco estadual sentou comigo 1 milhão de vezes. Ninguém falou sobre isso comigo. Ninguém falou. Então, se tem agora, na última hora, alguma pretensão, que os senadores decidam e eu acolherei. O relatório não é da minha autoria. O relatório é do conjunto dos senadores. Se os senadores estiverem de acordo, ok, eu não me obsto. Agora, eu não vou acatar sem que os senadores se manifestem. O senador Isalci já teve a oportunidade 3 vezes. Senador Petecão. Fala, meu filho, vamos? Senador Petecão com a palavra. Senador Eduardo.
O número da emenda. Omar, esse teto de 2% aqui, tá certo? É para incluir o concentrado. A alíquota do imposto seletivo estabelecida nas operações com bebidas açucaradas respeitarão o percentual máximo de 2%. Esse é o destaque, está certo, e eu estou acatando. Senador Eduardo, como... Aqui... Petecão. Desculpa, Petecão, é que... É porque eu sou pequeno demais. Não é isso não, é que eu já estou tonto. Calma, respira. E, senador Eduardo, o nosso líder, senador Almaziz, o regimento permite que ele faça 2 destaques. E eu tenho um terceiro destaque. É isso, né, assessoria? Que trata a respeito dos servidores da Receita, que é os analistas tributários. Porque Vossa Excelência incluiu aqui, porque a Receita é composta de tributação, arrecadação, que é mais importante, lógico, tão importante quanto os outros, e a fiscalização. E aqui, o que é que eles pedem? Entre outras justificativas que eles me mandaram aqui, eles pedem que a arrecadação tenha o controle e o acompanhamento dos servidores de carreira da Receita. Só isso. É porque isso ajuda na arrecadação. Não, isso é considerar como autoridade fiscal, isso é muito mais amplo, meu amigo Petecão. O que o analista fiscal está querendo é que a gente o considere uma autoridade fiscal. E como autoridade fiscal, ele terá uma série de prerrogativas que não é inerente da condição de analista fiscal. Dentre ele, a arrecadação. Não, querido, mas aqui nós estamos falando da competência para lançamento de fiscalização, autuação, etc. O analista fiscal não tem essa competência. Eu estaria dando ao analista fiscal uma competência que não é dele. Ele não tem isso na competência da carreira dele. Ele não passou no concurso para fazer esse tipo de coisa. E eu não posso, agora, passado o concurso, passada a implantação da carreira do analista fiscal, o transformar num auditor fiscal. Analista tributário. Não, mas aí o senhor está falando de outra coisa. A função do auditor é uma, nós estamos falando... Não, mas está aqui, eu estou com a emenda na mão. A emenda diz o seguinte: considera-se a autoridade fiscal o servidor efetivo de carreira tributária com competência para fiscalização, lançamento ou arrecadação. Então você está querendo colocar o analista como um cara que vai fazer fiscalização e lançamento ou arrecadação. Ele não pode fiscalizar. Ele não tem essa competência. Ele deveria ter feito o concurso para auditor fiscal. Não, mas as prerrogativas o senhor tem razão. Mas o que o analista está questionando aqui é que a arrecadação tenha controle e acompanhamento. Ele especifica a arrecadação. Ele não está falando... Não, amigo. Então nós estamos com emendas diferentes na mão. Não, eu estou falando... Se é a emenda 416... 416. Então você está lendo a justificativa e eu estou lendo o conteúdo e o mérito. Porque na justificativa a gente escreve o que quer, né? Agora, o que a gente diz no artigo é o seguinte: considera-se autoridade fiscal o servidor efetivo de carreira de administração tributária com competência para fiscalização, lançamento ou arrecadação. Petecão, além de eu estar... Autoridade fiscal, o servidor efetivo. Então, eu além de estar invadindo a carreira, eu estou invadindo a competência federativa. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Se eu fizer isso, eu estarei incorrendo em abuso de competência. Não, o problema, senador Eduardo, eu acompanho essa disputa dentro da Receita há muitos anos. Os auditores
Mas isso, aqui você não está falando só de Receita Federal, não. Você está falando da Receita Estadual, você está falando da Receita Municipal, você não está falando só da Receita Federal, não. Eu estou falando dos... Eu fui governador do Amazonas 8 anos. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu fui prefeito de Manaus 4 anos. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu estou falando dos analistas tributários. Então, os analistas tributários, eles não existem só na Receita Federal. Eles existem nas fazendas estaduais e nas fazendas municipais. Eu não posso primeiro, invadir a competência dos estados e dos municípios. Segundo, eu estaria num PLP que trata da reforma tributária, mudando a competência da carreira de analista e transformando o analista em fiscalizador e lançamento de arrecadação, em auditor. Não, eu respeito a sua opinião, até porque o relator é Vossa Excelência, mas o que está sendo questionado, isso foi feito várias reuniões, é que a arrecadação, que no meu entendimento, porque aqui o senhor trata só da tributação e da fiscalização. Mas eles estão querendo exatamente essa competência, homem. O que eles querem é ter essa competência. O que está escrito na justificativa é uma coisa. O que está dito na emenda... O senhor está falando de fiscal municipal, o senhor está falando de fiscal estadual? Não, eu estou falando... Não, claro que tem. Porque o IBS... O IBS é estadual e municipal. A definição de carreira... A carreira da administração tributária vale para a União, estados e municípios. Eu estaria invadindo a competência de estados e municípios, além de eu estar deturpando a carreira federal. A minha preocupação é que quando você se refere aqui, você usou só o TF. Né? Eu estou falando da arrecadação. Porque se é arrecadação, eu quero saber como é que é esse país. Amigo, né? isso é Código Tributário Nacional. Nós não vamos ter entendimento sobre o tema. Se Vossa Excelência destacar, a gente leva a matéria a voto. Tá, eu tô tentando, na minha humilde opinião, não sou um especialista, né? Mas eu gostaria que Vossa Excelência analisasse com bastante... porque, na verdade, a reivindicação aqui... Petecão, você sabe quantas horas eu me dediquei a isso? Não tô... Mais de 400 horas nos últimos 3 anos. Eu não sou um especialista. Então, eu estou dizendo ao amigo e ao colega senador que nos últimos 3 anos, pelo fato de eu ter sido o relator da emenda constitucional, o relator do PLP 68 e agora do 108, eu dediquei 3 anos da minha vida e 400 horas. E o que eu estou dizendo a Vossa Excelência, com absoluta sinceridade, é que eu não tenho como transformar o analista tributário em auditor fiscal. Mas eu não estou pedindo isso, pelo amor de Deus. Eu não posso, mas eu não vou convencer Vossa Excelência. Eu não vou convencer Vossa Excelência. Eu fiz aqui o registro. Se Vossa Excelência puder analisar aí com bastante carinho, eu ficarei muito carinho por Vossa Excelência, eu tenho há pelo menos 30 anos de amizade que nós temos. Ok. Eu lhe conheço há mais de 30 anos. Portanto, eu tenho um carinho especial por Vossa Excelência e principalmente sendo Vossa Excelência do Acre, vizinho do estado do Amazonas, que nós somos irmãos. Agora... a nossa polícia militar foi lá. E nós que cuidamos dos municípios ali vizinhos de vocês, Boca do Acre, Guajará. Senador... Aliás, eu peço até o apoio de Vossa Excelência lá nesses municípios. Senador Petecão. Obrigado. Senador Fernando Farias, para encerrar a discussão, vamos votar o texto. Não ficou nenhum destaque, né? Não tem nenhum... Só tem o da Mara Gabrilli pendente. Só tem a da senadora Mara Gabrilli. Só o da Mara Gabrilli pendente. Senador Fernando Farias. Líder Braga, é a emenda 394. Presidente. Eu tenho que apresentar a emenda. Vou apresentar agora. Eu vou incorporar. O senador Fernando Farias. É a emenda 39. Eu tenho que prestar atenção no que ele vai falar. É a emenda 394, que dá tratamento à alocação de bens móveis.
Emenda 394. Em referente a aquisições centralizadas. Certo? Então, sim. Para simplificar o processo de compra de empresas com abrangência nacional, vamos dizer assim, você tem uma empresa grande que faz uma grande... Por favor, eu peço o pessoal aí da geral, é só está na geral, fazer silêncio para ouvir o senador. Burocratização. Não, geral, não tem o pessoal impacto lá nenhum, atrás. imposto, nada disso. Desculpa, eu fiquei aqui. Você pode repetir, Fernando, Posso, por favor? sim. É a emenda 394, que dá tratamento à alocação de bens móveis. De aquisições centralizadas, centralizada para simplificar o processo de compra com empresas de abrangência nacional. Em resumo, você tem uma empresa grande, Braga, e você tem uma empresa grande, então você compra elas centralizadas, para facilitar isso. Ela fica e ela que manda para filial tal, filial qual. Então, você não precisa, na hora da grande aquisição, dizer esse carro vai para ali ou esse computador vai para ali, essa coisa. Então, você compra e depois você distribui, descentraliza. Meu amigo Fernando, quando nós analisamos a emenda de Vossa Excelência, o que Vossa Excelência está pretendendo para o bem móvel material é exatamente o que está definido no texto para serviços e bens imateriais. Aí, quando Vossa Excelência coloca o bem móvel material, nós ficamos diante de uma situação que é parecida com a que eu falei para o senador Efraim, no caso das plataformas. Porque agora, a competência do imposto é do destino. Se a matriz compra um bem móvel, mas vai destinar para, vamos dizer, a minha matriz está em Manaus e eu vou destinar o bem móvel para Itacoatiara, o imposto pertence a Itacoatiara e não a Manaus. Se eu concentrar as operações numa só, eu vou distorcer o que dá o comando da emenda constitucional 132, de que a competência do imposto é do município aonde o bem móvel vai prestar serviço. Então, o serviço a gente permitiu que fosse concentrado porque era muito complicado e quase impossível fazer essa segregação. Mas no caso do bem móvel material, é possível que a filial compre e arrecade, porque senão, se o município tal questionar, ele vai ter direito a ficar com o imposto. Então nós vamos criar uma insegurança jurídica sobre o tema. É essa a argumentação. Inclusive para fim de fiscalização. Eu se eu acatar a tua emenda, eu vou ter que acatar da Netflix, e eu não vou poder fazer. Esse é o problema. Dizer não a Vossa Excelência é muito difícil, em função da minha amizade, meu carinho e inclusive a nossa relação partidária. Mas eu fico aqui diante de uma situação que eu tenho que manter a minha coerência. Eu não permiti concentrar as notas fiscais da Netflix e não posso permitir concentrar as notas fiscais dos bens móveis, porque eles não serão usados naquele município. Eles serão desagregados para os municípios onde eles vão ter a finalidade. E o direito do IBS é desse município e não daquele outro. E eu não tenho como segregar com nota fiscal de transferência. Eu não posso tributar com nota fiscal de transferência. Esse é o grande problema fiscal que nós temos na questão. Vou ficar devendo essa a Vossa Excelência. Senador Fernando, Vossa Excelência deseja falar? Não. Obrigado. Então agradeço a Vossa Excelência e está encerrada. Não, eu queria apenas... nós chegamos ao acordo com relação ao texto proposto pelo senador Rogério Carvalho. Aí nós vamos resolver a questão da Mara. Tem que pedir, né? Oi?
Então eu vou ler. Fica tranquilo, vai lá. Agora eu vou ler. Pode ir. A emenda 417 Pode ir, vai lá. Passou a ter a seguinte redação: considera-se consumo no país de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior. Inciso 1º, cujo local da operação seja no país, nos termos do inciso 2º a 9º do caput do artigo 11 desta lei complementar. Ou, inciso 2º, em que o adquirente ou destinatário tenham residência ou domicílio no país, nos demais casos. Parágrafo 5º, inciso 4º, para fins de determinação das alíquotas estadual, distrital e municipal do IBS, considera-se ocorrida a importação no local. A linha A, da operação definido nos termos do inciso 2 a 9 do caput do artigo 11 desta lei complementar, ou, inciso B, do domicílio principal do adquirente ou do destinatário nos demais casos. Artigo 80, parágrafo 1º, inciso 2, o fornecimento dos seguintes bens e serviços, desde que vinculados direta e exclusivamente à exportação de bens materiais ou associados à entrega no exterior de bens materiais. Parágrafo 1º-A. Considera-se consumo no exterior de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento. Inciso 1. Cujo local da operação não seja no país, nos termos do inciso 2 a 9 do caput do artigo 11 da lei complementar, ou, inciso 2, em que o adquirente e o destinatário sejam residentes ou domiciliados no exterior, nos demais casos. Aí, inciso 5º, os seguintes dispositivos da Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro de 2025, a linha B do inciso 1, parágrafo 5º e o parágrafo 7º do artigo 64, e G, o parágrafo 2º, 3º e 6º, mas não teria que estar dito aqui que seria... E aonde é que está a cláusula de revogação? Não está escrito aqui. Do artigo. E cadê o artigo? O artigo tá, qual é? Artigo 177. Então não está dito aqui. A redação não está correta. Não dá para eu acatar esse texto como está. Ela não está correta. Tem que corrigir a redação. Acho melhor a gente suspender ou votar ressalvado o destaque. Eu vou votar o texto original, ressalvado o destaque. Ressalvado o destaque da Mara Gabrilha e a gente... Encerrada a discussão. Encerrada a discussão, em votação, o texto original do senador, líder e relator Eduardo Braga. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o texto, permaneçam como se encontram. O texto está aprovado. Vossa Excelência deseja encaminhar o requerimento de urgência? Eu queria, ao encaminhar o requerimento de urgência, destacar que duas matérias estão sob destaques formalizados pelo relator. O destaque apresentado à emenda 417, de autoria do PT, do senador Rogério Carvalho, e a de autoria do senador líder Omar Aziz, da emenda 368. Essas duas estão ressalvadas como destaque e eu já aproveito para encaminhar o requerimento de urgência para que a gente possa, ao estabelecer o entendimento sobre os dois destaques, já ter o requerimento de urgência para apreciação de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Está em votação o requerimento de urgência. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com aprovado
o requerimento de urgência ao plenário do Senado Federal e o relatório apresentado ressalvado os destaques e as observações feitas pelo relator referente à proposta do Partido dos Trabalhadores enviado pelo líder Rogério Carvalho. Agora em destaque... Você não quer que suspenda? Presidente, eu queria que suspenda por 10 minutos para que nós pudéssemos encontrar um entendimento sobre esses dois Acato a solicitação de Vossa Excelência, suspenso por 10 minutos. Agora tem o destaque da senadora Mara Gabrilli, que é o destaque. Está ressalvado esse? Porque poderia votar esse, então, né? Esse é produto do acordo. Está suspenso. 10 minutos. Agora no banheiro e volta. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. A exploração de terras raras pode tornar o Brasil um dos protagonistas da transição energética. Foi o que disseram representantes de 4 ministérios na segunda audiência pública realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o tema. As terras raras são 17 elementos químicos de difícil extração, mas que são indispensáveis para a indústria de alta tecnologia e a transição energética. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, fica atrás apenas da China. Apesar disso, se destaca por ter uma das minerações mais sustentáveis do mundo. O Brasil detém, se não a maior, mas a mineração mais sustentável do mundo. Isso por quê? Porque existe no Brasil todo um arcabouço legal rígido, rigoroso, com instituições de controle bastante firmes, que atuantes, desde os órgãos ambientais até os órgãos de controle, como o Ministério Público, Defensoria Pública, que o Brasil detém os melhores depósitos de terras raras do mundo. Isso por quê? Por conta da geologia. Os principais depósitos do Brasil têm um depósito de argila iônica, que, diferente do depósito de rocha, demanda um custo menor de produção e um impacto ambiental muito menor do que os outros. A avaliação do Ministério de Minas e Energia é que, com essa reserva, o Brasil tem a chance de se reposicionar no cenário geopolítico e se consolidar como um dos protagonistas da transição energética. Obviamente, tanto pela transição energética, que demanda minerais críticos como terras raras, lítio, cobre, grafito, zinco, mas terras raras, a China, desde a década de 90, passou a desenvolver uma tecnologia de separação de terras raras e passou a ser o fornecedor do mundo dessa tecnologia, de ímãs permanentes. E com todos esses desafios geopolíticos que o mundo tem enfrentado, a China tem utilizado esse mineral como forma de instrumento geopolítico, inclusive nos conflitos entre China e Estados Unidos. Então, nós percebemos que terras raras, não só pela oportunidade econômica, mas pela oportunidade geopolítica que o Brasil tem de se posicionar, de ser um grande player mundial, de fornecedor de elementos de terras raras para o mundo. A estratégia para tornar o Brasil competitivo passa pelo investimento nas etapas de maior valor agregado da cadeia produtiva, que são a separação, a metalização e a fabricação de ímãs permanentes. Tentar não replicar alguns modelos do passado, né? E aí nós temos essa meta de tentar dominar a lacuna, primeiro, que é a separação e o refino dos elementos de terras raras, transformando-os em ligas metálicas, sabendo fazer essas composições de neodímio com ferro-boro, né, e outros tipos de elementos de terras raras. O Ministério da Ciência e Tecnologia destacou a importância de investimentos públicos e privados na pesquisa de terras raras. Que eu ressalto o que o colega Israel do CETEM colocou
na primeira audiência, com relação ao descontingenciamento dos recursos da CEFEM, previstos em lei para o CETEM. Acredito que esses recursos eles poderiam elevar o CETEM, que é o único centro de tecnologia mineral que desenvolve tecnologias sustentáveis para a mineração no país, a um outro patamar, inclusive podendo contribuir ainda muito mais com relação ao desenvolvimento de tecnologias para minerais estratégicos. As terras raras são apontadas como parte central do Plano de Transformação Ecológica, que prevê financiamento verde, debêntures incentivadas e um mercado regulado de carbono. As oportunidades em hidrogênio de baixo carbono também elas vão ser uma demanda, um foco central para a aplicação das terras raras e dos minerais críticos. Então, são muitas oportunidades de atração de investimentos no Brasil. É uma riqueza energética, é uma riqueza que responde para a necessidade das energias renováveis, mas é também uma riqueza política. É uma riqueza política que pode recolocar o Brasil na sua balança comercial, nos seus interesses de desenvolvimento sustentável, muito bem equilibrado. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou hoje uma audiência pública para debater o projeto de lei 4.497 de 2024, que trata da regularização da propriedade de terras na faixa de fronteira. A faixa de 150 quilômetros de terras na fronteira é da União, segundo a legislação brasileira. No decorrer dos anos, os estados foram repassando essas terras a terceiros, mesmo sem ser o proprietário. Com o PL, pretende-se aprimorar a ratificação dos registros desses imóveis. Entre as mudanças propostas estão o detalhamento da documentação exigida, que hoje é uma dificuldade porque cada estado, cada município, cada cartório tem uma relação diferente. Então, essa unificação, eu tenho a impressão, e é por isso que isso está colocado, que vai facilitar a vida de todos aqueles que precisam dessa ratificação. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário, esse tema precisa ser discutido e a lei modificada. O Estado membro destinou a um particular uma terra que não era do Estado, era uma terra da União. Então, uma titulação que a gente chama uma titulação a non domino, é uma titulação irregular. O Supremo disse que os imóveis de grandes dimensões precisam passar pela avaliação do cumprimento da função social da terra. Então, é preciso que o INCRA visite esses imóveis ou faça, por sensoriamento remoto, a constatação de que esses imóveis, de fato, cumprem a função social e, portanto, merecem a ratificação. O segundo ponto é que essa ratificação ela é uma alienação de terras da União de maneira gratuita. Então, ela é uma renúncia de receita. E aí teria que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, ter uma estimativa do impacto orçamentário e a forma de compensar essa renúncia de receita. 11 estados brasileiros têm terras de fronteira que precisam ser regularizadas. A advogada e doutora em Sociologia, Maria Tereza Gomes, destacou a importância da segurança jurídica nesse processo. Que haja uma uniformização em relação ao procedimento que é adotado pelos cartórios para que não haja uma divergência e nenhuma afronta àquilo que já foi decidido pelo Supremo também em ação constitucional. Vejo talvez como importante a presença aqui do juiz da vara de registros públicos. Eu não sei até que ponto nós devemos deixar só nas mãos do cartorário a análise da documentação. Talvez uma análise prévia pelo juiz da vara de registros públicos, autorizando ou não autorizando esse ato. O INCRA, ou outro órgão em nome da União, que é a titular dessa terra, quem, no meu entender, deveria fazer a análise dos requisitos legais e, com isso, a tomar uma decisão administrativa permitindo a ratificação que, a rigor, dispõe de um patrimônio seu. Por todas as razões que nós entendemos, deve sim ser ratificado, mas é a administração quem tem que verificar o preenchimento desses requisitos. É a mesma coisa que você comprar um carro, sai a nota fiscal, você emplaca no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano aquilo não vale mais. Então, nós temos que chegar num ponto de definição.
E olha que bacana, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que determina que o Sistema Único de Saúde distribua o cordão de girassóis que identifica deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista e epilepsia, por exemplo. O projeto segue agora para análise no plenário do Senado. O relator na comissão, o senador Plínio Valério, conversou com a nossa equipe sobre a importância dessa identificação. As pessoas portadoras de deficiências ocultas não são identificadas, então elas estão no meio da sociedade, surgem problemas que não deveriam surgir. Então essa fita é como se fosse uma prevenção, mostrando que aquela pessoa é portadora de deficiência oculta, portanto o tratamento com ela tem que ser diferenciado em relação a tudo que for acontecer. E essa fita para identificar é uma coisa tão simples, mas o que era a briga do deputado federal, do deputado Alberto, que a gente encampou? Era que o SUS pudesse distribuir essas fitas, para que não tivesse custo para ninguém. E esse projeto vai nessa direção. O SUS vai ser o encarregado de distribuir essas fitas. E nós vamos ver agora as atividades agendadas para esta tarde. Daqui a pouquinho, às 2h, a subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA deve fazer uma audiência pública para debater o processo de regularização ambiental e a análise do cadastro ambiental rural. Também às 2h, audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. O tema é o projeto que prevê a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Ainda às 2h, tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Na pauta, um projeto que obriga as instituições de ensino a informarem ao Conselho Tutelar situações como automutilação e suicídio entre os estudantes. Um estudo da Fiocruz de 2024 aponta que a taxa de suicídio entre jovens e adolescentes cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022. Os casos de automutilação aumentaram 29%. Esses números são maiores que na população em geral, que teve no mesmo período um aumento de 3,7% na taxa de suicídio e de 21% em situações de automutilação. Sabe-se que as situações de automutilação e suicídio entre crianças e adolescentes são um problema mundial. E os jovens brasileiros, infelizmente, também têm enfrentado essas dificuldades, sobretudo nas últimas décadas. O projeto obriga escolas a notificarem os conselhos tutelares sobre casos de violência ocorridas em ambiente escolar. A medida vale em especial para situações de automutilação, tentativas de suicídio e suicídios consumados. Incumbir os estabelecimentos de ensino de notificar os casos não apenas reforça o papel da escola na rede de proteção, mas também amplia as chances de prevenção de agravos à saúde mental e à vida dos estudantes. A escola tem um papel importante na saúde mental de crianças e adolescentes. A escola ocupa posição estratégica para identificar precocemente os sinais de sofrimento psíquico e comportamentos autolesivos. A preocupação com a promoção da saúde mental deve ser uma preocupação de todos nós, na escola, na comunidade, na família, nas gestantes, questões pós-parto. A escola é um lugar de prazer, é um lugar de acolhimento. E eu acho também, assim como o senhor, que esse projeto ele toca em um ponto fundamental de proteção às nossas crianças. Supermercados poderão vender remédios, contanto que disponham de farmacêutico. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Aprovado por unanimidade, o projeto permite que supermercados comercializem todos os tipos de medicamentos. A condição é que cada estabelecimento conte com um farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia como responsável técnico. Além disso, o supermercado deve ter um ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para atividade farmacêutica. Também proíbe que os medicamentos sejam expostos em gôndolas, bancadas ou estandes fora desses espaços específicos.
específicos. Se transformou num jogo de ganha-ganha. Foi bom para os supermercados, porque a regra inicial era apenas os medicamentos isentos de prescrição. Foi bom para as farmácias, porque ganharam uma regra que preserva, né, as suas regras sanitárias. Foi bom para o consumidor, porque o consumidor, em tese, né, passa a ter mais concorrência, e mais concorrência pela lei do mercado leva à queda de preços. A proposta defende que grandes redes de supermercados têm capacidade e estrutura para garantir a segurança ao consumidor. Ao mesmo tempo, facilitam o acesso a remédios muito utilizados no dia a dia. As farmácias poderão ser próprias do supermercado ou operadas por uma drogaria licenciada. Esse relatório que nós fizemos, ele procurou, e eu acredito que conseguiu, contemplar os diversos posicionamentos, os diversos legítimos interesses que havia. Segundo a justificativa, a mudança moderniza a legislação brasileira e segue o exemplo de outros países onde o acesso a esses medicamentos é mais ampliado. Outro projeto também foi aprovado, o que determina, no prazo máximo de 180 dias, a oferta de novos medicamentos, procedimentos e produtos pelo Sistema Único de Saúde. E olha só, a esposa e o filho do careca do INSS devem ser ouvidos pela CPMI, que investiga fraudes contra segurados do INSS. A esposa de Maurício Camisotti também está entre os convocados. A CPMI do INSS aprovou nesta terça-feira, em reunião extraordinária, a convocação de 6 pessoas. São elas Tânia Carvalho dos Santos e Romeu Carvalho Antunes, esposa e filho, além de sócios, de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso na última sexta-feira. Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócios dele em várias empresas. Nós encerramos a matéria porque teve reinício, voltou do intervalo, a Comissão de Constituição e Justiça. Então acompanhe a comissão e nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Portanto, nós acatamos o destaque da emenda 368 com as modificações. A operação de R$100 mil, suprimindo o parágrafo 3º e transformando o parágrafo 3A no 3º, e o 152, inciso 2º, substituindo 2 anos por 3 anos, e a emenda está acatada. Senhor relator. Senador Omar Aziz. Senhor relator, só para dizer para quem está nos vendo, que tanto a assessoria como a senadora Mara, nós conversamos com a assessoria e com a senadora agora, ao telefone, e também a assessoria do senador Heisen, que esteve presente, e há uma concordância tanto da senadora Mara como da assessoria para que a gente fizesse essas mudanças. Aqui tem o texto correto. Cadê o Ricardo? Eu quero, senador Omar, Vossa Excelência, líder do nosso partido, eu quero parabenizar a senadora Mara Gabrilli pela sua luta, pela vitória que ela conquistou hoje nessa proposta de lei complementar relatada pelo senador Eduardo Braga, a defesa dela, a luta, a coragem e a superação para apresentar uma emenda que vai atender a milhares de brasileiros e brasileiras. Senadora Mara, minha admiração, meu respeito pelo trabalho de Vossa Excelência. Fica com Deus, um forte abraço. Eu quero aqui, senhor presidente, na emenda, no destaque que o senador Rogério Carvalho apresentou sobre a emenda 417, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós estamos acatando com o texto apresentado, onde considera-se o consumo no país de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior. Inciso 1º, cujo local de operação seja no país nos termos do inciso 2 a 9 do caput do artigo 11 desta lei complementar, ou no inciso 2º, em que o adquirente ou destinatário tenham residência ou domicílio no país, nos demais casos. Parágrafo 5º, inciso 4º,
para fins de determinação das alíquotas estadual, federal, distrital e municipal do IBS, federal não, estadual, distrital e municipal do IBS, considera-se ocorrida a importação no local da operação definido nos termos do inciso 2 a 9 do caput do artigo 11 desta lei complementar. Ou, a linha B, do domicílio principal do adquirente ou do destinatário nos demais casos. Artigo 80, parágrafo 1º, inciso 2º, o fornecimento dos seguintes bens e serviços, desde que veiculados direta e exclusivamente à exportação de bens materiais ou associados à entrega no exterior de bens materiais. Parágrafo 1º, 1A, considera-se consumo no exterior de serviço ou de bem material, inclusive direitos, o fornecimento do inciso 1º, cujo local da operação não seja no país, nos termos do inciso 2 a 9 do caput do artigo 11 desta lei complementar. Ou, inciso 2º, em que o adquirente e o destinatário sejam residentes ou domiciliados no exterior, nos demais casos. Altera-se o artigo 180 do substitutivo, apresentado para acréscimo dos seguintes dispositivos. Artigo 180. Ficam revogados o inciso 5º, os seguintes dispositivos da Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025. A linha E, a linha B do inciso 1 do parágrafo 5º e do parágrafo 7º do artigo 64, e F, a linha F, os parágrafos 2º, 3º e 6º do artigo 80. Ainda sobre o mesmo destaque, a emenda 411, acatamos... Mas essa daqui não é a que trata... É o mesmo conteúdo. Não, na realidade, a que tem a referência correta é a 411. Portanto, a 394 fica prejudicada pelo acadamento da 411, que foi a solicitação do senador Fernando Farias, que nós estamos acatando pela referência correta, que está na emenda 411, no destaque apresentado pelo senador Rogério Carvalho. O parágrafo... É esse o número do artigo? É aqui o artigo 11 da Lei Complementar. Então, não, mas aqui está dizendo o parágrafo 4º, e aí não diz o nome do artigo. É o... Não. É o artigo 174 do PLP 108. Cadê o Rogério? Comiu. O artigo 174 fica o parágrafo 4º da lei, o parágrafo 4º do artigo 11 da Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 11, parágrafo 4º, inciso 1. Os serviços de que trata o inciso 9 do caput deste artigo e a alocação de bem móvel material serão considerados fornecidos no domicílio principal do adquirente. Senhor presidente, esses são os acatamentos em cima dos destaques apresentados e, desta forma, creio que alcançamos todas as questões que estavam destacadas e pendentes de deliberação. Senador Eduardo, isso não foi um destaque, isso foi uma nova lei complementar que você recebeu. Exatamente. Em votação, o texto apresentado pelo relator, com os ajustes propostos para acolher parcialmente as emendas 368 e 417, que foram objetos destacados. Senhores senadores e senadoras que aprovam o texto, permaneçam como se encontra. Está aprovado o texto. O aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda 518 da Comissão de Constituição e Justiça, substitutivo, a matéria vai ao plenário com requerimento de urgência já aprovado.
Informo ao plenário que sobre a mesa estavam 2 requerimentos individuais de destaque de votação em separado, os quais não foram apreciados por ausência dos autores nos termos do artigo 300, inciso 17, do Regimento Interno do Senado Federal. Como não há nenhuma outra matéria a debate, senador Eduardo Braga. Senhor presidente, apenas ao encerrarmos, aqui na CCJ, eu queria agradecer de uma forma muito especial a Vossa Excelência, como presidente da CCJ, por ter me designado como relator do PLP 108. Ao mesmo tempo que quero agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, que à época, como presidente da CCJ, me designou relator do PLP 68 e também relator da emenda constitucional 132. Quero também agradecer ao nosso presidente Rodrigo Pacheco, que àquela altura nos designou para fazer esta reforma que é inédita no regime democrático brasileiro. Todas as outras reformas tributárias que foram construídas neste país foram em regime de exceção. Esta é a primeira vez que, em regime democrático, nós construímos uma reforma tão ampla, tão geral, tão necessária, que acaba, por fim, o manicômio tributário que se estabeleceu nesse país para os bens de consumo. Espero que este trabalho possa contribuir efetivamente para que o Brasil volte a ter crescimento econômico, geração de emprego e renda, e que faça com que a alíquota e a carga tributária reduza-se ao longo do período, para que o povo brasileiro seja efetivamente beneficiado. Agradeço a Vossa Excelência e agradeço a todos e a todas que nos ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, senador Eduardo Braga, a Vossa Excelência, o seu trabalho, a sua dedicação. Como sempre, um dos senadores mais competentes e mais dedicado à causa não só do seu estado, o estado do Amazonas, também do Brasil, por esse esforço, por essa capacidade de aglutinação e, sobretudo, com a virtude que Vossa Excelência, como político, tem, aquela de ouvir as pessoas, de ouvir as razões das pessoas que trouxeram para a sua análise tantas emendas acolhidas e contribuíram para o texto. Portanto, eu quero parabenizar, como o plenário bateu palmas para Vossa Excelência e dizer: Vossa Excelência é um grande brasileiro, além de um grande senador. A sessão está encerrada. O que são terras raras? Quais os desafios para a exploração e os impactos ambientais? O professor da USP, Fernando Landgraf, e o representante da Agência Nacional de Mineração, Mariano de Oliveira, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Olá, estamos de volta com o Senado Notícias. Agora são 13 horas e 55 minutos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou agora há pouco o projeto que finaliza a regulamentação da reforma tributária. O relator, senador Eduardo Braga, analisou 149 novas emendas apresentadas nos últimos dias e leu uma complementação de voto, incluindo no texto 50 dessas novas emendas. E ainda acatou uma emenda verbal de última hora para resolver conflito com relação à composição dos municípios no comitê gestor. Nada me deu mais trabalho neste relatório, que é
é extremamente técnico, como vocês estão vendo, do que a composição entre Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. Finalmente, estaremos fazendo a satisfação à Frente Nacional dos Prefeitos para ter a eleição dos 13 membros dos municípios e assim ter finalmente a representatividade dos municípios no comitê gestor do IBS e do CBS. Durante a discussão, o relator ouviu dezenas de apelos para a inclusão de emendas. A gente sabe que o olhar do governo sobre o tema tem relevância, mas é importante também sempre levar em consideração o olhar de quem produz. Afinal, a reforma tributária não é e não deve ser feita para resolver os problemas do governo. Ela deve ser feita principalmente para facilitar a vida de quem produz. E quem produz é que merece, né, sem dúvida nenhuma, ter o seu olhar sempre levado em consideração. E é nessa linha, senhor presidente, que eu faço aqui 2 apelos ao nosso relator, senador Eduardo Braga. No PLP 108, até agora, Vossa Excelência recebeu 517 emendas do Senado Federal. Espero que meus dados estejam coerentes com os seus. E 151 emendas de minha autoria e 35 emendas acolhidas. Eu tenho mais 2 pedidos aqui a fazer a Vossa Excelência e levar à consideração de Vossa Excelência. A emenda número 36 de minha autoria, ela pretende fazer justiça. E aí, quando a gente fala em agro, a gente sempre acha que está falando do grande. Eu estou falando do pequeno, do médio, do grande, de todo aquele que está dentro do agro. O que nós pretendemos? O que a nossa emenda pretende? Pretende garantir que terras e propriedades rurais, maquinários e bens vinculados ao agro, a pesca, a agricultura e a silvicultura e ao extrativismo vegetal e natura, seja tributado apenas na alíquota da faixa primeira do TCMD. Esse já está na primeira faixa. Ele já está... Não, esse não está na primeira faixa. Já está na primeira faixa, senador. Já está na primeira faixa. Eu então me comprometo de analisar. Se ele já estiver na primeira faixa, eu retiro o destaque que irei fazer. Algumas acatadas com apoio presencial do governo. A emenda 414, Vossa Excelência não aceitou. Ela pretende retirar até a impressão de que a União está pegando dinheiro dos municípios. Do que se trata? No período da transição, o que é receita de ISS vai para o IBS e o que exceder a tanto por cento da receita vai só para a União. O que nós estamos propondo é que seja também compartilhado com estados e municípios. A União, o texto que o senhor apresentou, mantém a proposta de que isso vá para os tributos federais. Esse excesso que eles estão propondo é que seja distribuído entre os tributos federais e o IBS. No que exceda. No que exceder esse valor que excede hoje. Eu acho que é durante a transição só o efeito. Eu efetivamente acho que o valor é pequeno, compensa na alíquota de referência. A proposta finaliza a regulamentação da reforma tributária e institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS, Imposto Estadual, vai substituir o ICMS e o ISS gradativamente de 2026 a 2033. O texto corrige distorções para esclarecer dúvidas. Entre outros pontos, o relator definiu regras para as bebidas açucaradas, que serão incluídas gradativamente no imposto seletivo. Incluiu taxistas, mototaxistas e fretistas entre os que podem ser isentos do IBS e da CBS, desde que tenham renda mensal inferior a R$ 40.500 e definiu isenção mensal de R$ 600 em aluguéis de imóveis.
O texto também inclui combustíveis e lubrificantes em um regime específico com a finalidade de combater a sonegação fiscal. Prevê a possibilidade de fiscalização conjunta entre União e Estados e unifica as regras para infrações ao IBS e à CBS. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, o texto precisa passar pelo plenário do Senado e deve retornar à Câmara para nova análise dos deputados. A expectativa do governo é de finalizar a regulamentação da reforma tributária ainda este ano, para que as novas regras comecem a valer no ano que vem. E o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, falou agora há pouco com a imprensa. Vamos ouvir. Se for pelo rito normal, que está no regimento interno, ela terá que ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Lá teremos que talvez fazer audiência pública e também designar um relator e ela será enviada depois, dentro do regimento, para o plenário do Senado Federal. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não estou falando como presidente. Como senador da República, é o meu repúdio a essa emenda constitucional, o meu protesto. Acredito que foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro e àqueles que colocaram com esse juízo de valor que eu acho incorreto e que aconteceu ontem na Câmara Federal. O senhor acha possível que ela... A exploração de terras raras pode tornar o Brasil um dos protagonistas da transição energética. Foi o que disseram representantes de 4 ministérios na segunda audiência pública realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o tema. As terras raras são 17 elementos químicos de difícil extração, mas que são indispensáveis para a indústria de alta tecnologia e a transição energética. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, fica atrás apenas da China. Apesar disso, se destaca por ter uma das minerações mais sustentáveis do mundo. O Brasil detém, se não a maior, mas a mineração mais sustentável do mundo. Isso por quê? Porque existe no Brasil todo um arcabouço legal rígido, rigoroso, com instituições de controle bastante firmes, que atuantes, desde os órgãos ambientais até os órgãos de controle, como o Ministério Público, Defensoria Pública, que o Brasil detém os melhores depósitos de terras raras do mundo. Isso por quê? Por conta da geologia. Os principais depósitos do Brasil têm um depósito de argila iônica, que, diferente do depósito de rocha, demanda um custo menor de produção e um impacto ambiental muito menor do que os outros. A avaliação do Ministério de Minas e Energia é que, com essa reserva, o Brasil tem a chance de se reposicionar no cenário geopolítico e se consolidar como um dos protagonistas da transição energética. Obviamente, tanto pela transição energética, que demanda minerais críticos como terras raras, lítio, cobre, grafito, zinco, mas terras raras, a China, desde a década de 90, passou a desenvolver uma tecnologia de separação de terras raras e passou a ser o fornecedor do mundo dessa tecnologia, de ímãs permanentes. E com todos esses desafios geopolíticos que o mundo tem enfrentado, a China tem utilizado esse mineral como forma de instrumento geopolítico, inclusive nos conflitos entre China e Estados Unidos. Então, nós percebemos que terras raras, não só pela oportunidade econômica, mas pela oportunidade geopolítica que o Brasil tem de se posicionar, de ser um grande player mundial, de fornecedor de elementos de terras raras para o mundo. A estratégia para tornar o Brasil competitivo passa pelo investimento nas etapas de maior valor agregado da cadeia produtiva, que são a separação, a metalização e a fabricação de ímãs permanentes. Tentar não replicar alguns modelos do passado, né? E aí nós temos essa meta de tentar
dominar a lacuna, primeiro, que é a separação e o refino dos elementos de terras raras, transformando-os em ligas metálicas, sabendo fazer essas composições de neodímio com ferro-boro, né, e outros tipos de elementos de terras raras. O Ministério da Ciência e Tecnologia destacou a importância de investimentos públicos e privados na pesquisa de terras raras. Que eu ressalto o que o colega Israel do CETEM colocou na primeira audiência com relação ao descontingenciamento dos recursos da CEFEM previstos em lei para o CETEM. Acredito que esses recursos eles poderiam elevar o CETEM, que é o único centro de tecnologia mineral que desenvolve tecnologias sustentáveis para a mineração no país, a um outro patamar, inclusive podendo contribuir ainda muito mais com relação ao desenvolvimento de tecnologias para minerais estratégicos. As terras raras são apontadas como parte central do Plano de Transformação Ecológica, que prevê financiamento verde, debêntures incentivadas e um mercado regulado de carbono. As oportunidades em hidrogênio de baixo carbono também elas vão ser uma demanda, um foco central para a aplicação das terras raras e dos minerais críticos. Então, são muitas oportunidades de atração de investimentos no Brasil. É uma riqueza energética, é uma riqueza que... Nós encerramos a matéria agora porque teve início o plenário do Senado. Acompanhe e nós ficamos por aqui. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa é destinada à deliberação da medida provisória 1300/2025 e apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 5.195, de 2020, da deputada Rejane Dias. Projeto de Lei 270, de 2020, da deputada Rejane Dias. Projeto de Lei 3.865, de 2025, da deputada Simone Marchetto. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para uso da palavra. Convido o senador Paulo Paim para que, nesse espaço de 10 minutos, faça uso da palavra. Presidente Humberto Costa, eleito presidente também do Mercosul, é vice-presidente da Casa e, nesse momento, está presidindo. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela articulação com todos os setores em relação aos remédios e farmácias que poderão ser instaladas em supermercados. Vossa Excelência construiu um grande acordo. Eu estava, inclusive, preocupado, olhando para o que falam os farmacêuticos e também aqueles que querem ampliar a venda dos remédios. Vossa Excelência, como médico, conseguiu construir um acordo que foi aprovado por unanimidade. Eu digo isso para os setores também que estavam dialogando e mandando correspondência sobre a preocupação que ia perder emprego os farmacêuticos. Eu anuncio aqui que o presidente Humberto fez uma costura tal que foi de unanimidade. Todos ficaram contemplados. Então, não fiquem pensando outras coisas que não aconteceram. Foi um debate tranquilo pela capacidade de Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência. Mas, presidente Humberto, eu venho à tribuna no dia de hoje, primeiro dizer que fiquei muito indignado, e sei que é também a sua posição,
que Vossa Excelência já anunciou num programa que eu assisti, que a Câmara aprovou a chamada PEC da impunidade. Informo que eu não tenho nenhuma dúvida que o meu voto aqui será contra. Como será também, se continuar esse debate só impunidade e defender interesses corporativos de parlamentares, como também a proposta da anistia. O Congresso não pode ficar só debatendo questões de interesse dos parlamentares. O Congresso tem que avançar, precisa legislar para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, precisa aprovar urgentemente o projeto de lei número 1087 de 2025, que prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e redução parcial para quem ganha entre 5 mil e 7.350. É um benefício direto. O Congresso tem que debater e aprovar a proposta de redução da jornada, a PEC 148 de 2015 aqui no Senado, que reduz para 40 horas num primeiro momento e depois 1 hora por ano até chegar às 36 horas. Tudo isso é negociado, é discutido, até que a gente avance, como avançamos na Constituinte, quando reduzimos de 48 para 44. Essa PEC é de nossa autoria, o Rogério Carvalho, que é o líder do PT, já deu o parecer e a matéria se encontra pronta para votar na CCJ. Com certeza, com essa proposta, vamos gerar mais empregos e ajudar na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mais à frente, eu falo que nós temos a menor taxa de desemprego do país nesse ano. Taxar os super ricos e combater os altos salários é agir para reverter as profundas desigualdades do Brasil. Essa arrecadação vai reverter para combater a fome, a miséria, a pobreza, qualidade de vida para o povo brasileiro. A nossa responsabilidade para com o país e a população brasileira é enorme. Não podemos ser omissos com pautas que são necessárias para a nossa gente. Temos que entrar em pautas positivas, olhando para o conjunto do povo brasileiro. Eu sempre digo, escrevi um livro nesse sentido, Pátria, pátria somos todos. Senhor presidente Humberto Costa, os números e dados do governo do presidente Lula são positivos. O Brasil, da democracia e da soberania, está vivíssimo. Temos o segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, com mais de 3,4 trilhões em investimentos públicos e privados. Realizamos o maior aporte em inovação na indústria desde 1995, somando mais de 11 bilhões já aplicados. Abrimos mais de 340 mercados para exportação e alcançamos a melhor balança comercial da história. Com acordos que envolvem China, União Europeia e Oriente Médio. Temos a menor taxa de desemprego dos últimos anos. Desde 2023, mais de 3,7 milhões de novos empregos foram criados. O Brasil voltou a sair do mapa da fome, conforme a ONU. Quase 7 milhões de pessoas deixaram esta situação. O salário mínimo teve o maior crescimento dos últimos 6 anos. Para 2026, a previsão é de R$ 1.631. São R$ 113 a mais, comparando com o que é hoje, que é 1.518. Um aumento de 7,44%. Estamos do lado do povo brasileiro. O Mais Médico dobrou, com mais de 26 mil profissionais. O SUS bateu recorde de cirurgias eletivas, 14 milhões
em 2024. O SAMU recebeu 2.067 novas ambulâncias, 5 vezes mais que antes. A farmácia popular voltou forte, com 100% de remédios do programa gratuito, aumentou em 100% remédios do programa gratuito, incluindo a distribuição de fraldas geriátricas. São 4 milhões de jovens recebendo a bolsa do pé de meia para ficar na escola. A grande revolução, todos nós sempre falamos, é a revolução do ensino, da educação, ensino de qualidade para todos. 1 milhão de novos estudantes na escola em tempo integral, que equivale a mais de 33 mil salas de aula. Lembro, 1 milhão de estudantes na escola em tempo integral. É de manhã à noite, com lanche, café, alimentação, e vai para casa já com a refeição feita, o que equivale a mais de 33 mil salas de aula. A alimentação escolar melhorou para 40 milhões de estudantes, depois de 5 anos sem reajuste. O valor repassado passou à merenda e teve aumento de até 40%. Em matéria de quantidade, os investimentos em universidades e institutos federais voltaram, 10 novos campi de universidades, 400 obras em universidades e hospitais universitários pelo PAC, 102 novos IFES, 1,4 bilhões para equipamentos e instalações, mais de 20 mil obras e ações no maior PAC que o Brasil já viu. Investimentos superaram a marca de 1,8 trilhão de reais. Mais de 1,2 milhão de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. 1,2 bilhões investido no programa de aquisição de alimentos. Aqui lembro do meu colega e amigo Edgar Preto, o trabalho que vem fazendo na Conab. Nunca o Brasil investiu tanto no agro, superando 765 bilhões de crédito para a produção agropecuária pelo Plano Safra. Mais de 147 bilhões em crédito para a agricultura familiar. E cumprimento já, com esse minuto que o senhor deu a mais, presidente, a decisão hoje da reforma tributária. O ministro da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar procurou a nós todos, outros, e todos nós trabalhamos para aprovar uma emenda do senador Everton, que o relator acatou na íntegra, garantindo com isso um tratamento diferenciado para os nossos produtores da agricultura familiar. Enfim, senhor presidente, há outras ações, muitas outras, do governo do presidente Lula, que voltaremos a falar aqui num outro momento. Muito obrigado, presidente. Senador Paim, peço a Vossa Excelência que possa exercer a presidência enquanto eu possa fazer meu pronunciamento. Passamos a palavra ao vice-presidente do Senado, o senador Humberto Costa. Repito que fiquei muito orgulhoso e que agora é também presidente do Mercosul. Seu tempo, com 10 minutos, com mais 5, no mínimo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente,
Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados proporcionou ontem uma má surpresa ao povo brasileiro. A aprovação da chamada PEC da blindagem, que é uma das coisas mais equivocadas e atentatórias à moralidade pública já havidas nesse país. E é, sem medo de errar, um dos maiores retrocessos institucionais desde a redemocratização, a tentativa de transformar privilégios em regra, de transformar imunidade em impunidade. A Constituição de 1988 estabeleceu garantias necessárias à democracia. Afinal, estávamos saindo de 21 anos de ditadura, mas fomos vendo, com o passar dos anos, que alguns dispositivos pensados para proteger o parlamento e seus membros de violações políticas estavam sendo deturpados. Lembro que entre 1988 e 2001, nenhuma investigação contra parlamentares avançava, nem em casos de corrupção, nem mesmo em homicídios. O Congresso era cúmplice da blindagem. E aí foi forçoso que nós corrigíssemos distorções que haviam transformado o foro privilegiado em escudo de proteção para criminosos do colarinho branco. E é uma situação pior que essa, vencida há mais de 20 anos, que a Câmara dos Deputados pretendeu devolver o país com essa PEC. Essa proposta é um assinte ao Brasil e ao povo brasileiro, porque em um momento em que combatemos privilégios, penduricalhos em salários, vencimentos absurdos em alguns poderes, o parlamento aprova uma proposta que blinda políticos acusados de crimes. Nós aqui votamos diuturnamente aumento de penas para os mais diversos delitos do Código Penal. Não são poucos os que aqui defendem o lema do bandido bom é bandido morto, que aplaudem a violência policial contra jovens pobres e negros das periferias do Brasil, porém, pautam, votam e aprovam proteção a deputados federais e senadores acusados de crimes, com efeito cascata sobre as assembleias estaduais, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as câmaras municipais. Imaginem, a partir de agora, se essa proposta for aprovada, a quantidade de indivíduos vinculados ao crime organizado, corruptos, que vão se candidatar, serem eleitos para vereadores, deputados estaduais, federais, até senadores, e que passarão a ter uma condição de cidadãos de primeiríssima categoria, que não são atingidos pela mão da lei, que deve ser o tempo inteiro igual para todos. Isso é vergonhoso, é casuísta, é oportunista, é um acordo inaceitável em que aqueles que votam as leis fazem uma lei para proteger a si mesmos e não o povo brasileiro. Perdeu-se, nesse caso, completamente o pudor. Não é coincidência que essa votação ocorra no rastro das condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal a golpistas que atentaram contra a democracia ou que estão enrolados com desvio do dinheiro de emendas parlamentares. A reação é evidente: punir o judiciário
e premiar o parlamento com poderes que não lhe cabem. O Congresso se transforma em um tribunal de exceção para julgar a si próprio. É preciso que a população entenda o que essa PEC estabelece. O texto aprovado traz aberrações como determinar que um deputado ou senador só possa ser processado, veja, processado, não é ser preso nem perder o mandato, para ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, só ocorrerá isso se houver autorização da respectiva casa, abrindo as portas da impunidade. Estão querendo, ainda hoje, reinstaurar que isso seja feito por meio do voto secreto, previsão que foi derrubada durante a madrugada. Ou seja, além do Congresso decidir se aquele parlamentar será processado ou não, essa decisão será feita pelo voto secreto. É absolutamente lamentável. Outro ponto vexatório é ampliar o foro especial para presidentes de partido, criando uma casta intocável. Por que razão o presidente de um partido precisa ter imunidade? A imunidade é uma prerrogativa, é um instrumento para o exercício autônomo e independente do mandato parlamentar, porque o parlamentar precisa da autonomia para fiscalizar o executivo, para fiscalizar a sociedade e para apresentar e aprovar propostas legislativas. Então, é inaceitável. É inaceitável porque o presidente de um partido tenha uma imunidade como a imunidade de um parlamentar. É preciso que se diga também que, em um cenário onde o crime organizado está se enraizando pelas instituições, não será estranho que, num futuro próximo, membros do PCC ou do Comando Vermelho disputem eleições como forma de se protegerem de investigações, de processos, tornando mandatos lugares seguros para milicianos e narcotraficantes. Eu fico me perguntando como esses parlamentares vão olhar para as pessoas nas ruas. Essa PEC mina a confiança da sociedade nas instituições. Num país onde o povo clama por justiça, aprovar uma proposta que cria privilégios para políticos é virar as costas para a cidadania. É dizer às pessoas: a lei vale para você, mas não vale para nós. Isso corrói a democracia, porque a democracia não sobrevive quando o povo percebe que as instituições existem só para proteger poderosos. E isso aconteceu no mesmo dia em que o PL de Bolsonaro fez uma manobra na mesma Câmara dos Deputados para nomear Eduardo Bolsonaro, que desde fevereiro vive nos Estados Unidos e não pisa no Brasil para trabalhar, como líder da minoria, para que ele não seja caçado por faltas. Não se pode nem chamar essa manobra de legalização do telemandato ou do home office para deputado, porque Bolsonaro, Eduardo, simplesmente não trabalha. Quando não está agindo contra o Brasil e traindo o país, ele está passeando na Disney à custa do dinheiro público que continua utilizando mesmo sem exercer o seu mandato parlamentar pelo Estado de São Paulo. Esse ato do bolsonarismo é a mais completa disfarçatez, que não pode ser recepcionada pelo comando da Câmara dos Deputados. No que compete a este Senado, tenho certeza
que a Casa não será cúmplice da afronta que representa essa PEC da blindagem. A tramitação precisa passar pela nossa Comissão de Constituição e Justiça e espero que já lá ela seja devidamente enterrada. Confio que aqui haverá resistência suficiente para derrubar essa agressão à moralidade pública. O papel do Senado, como casa revisora, é corrigir distorções e não as aprofundar. É aqui que precisamos restabelecer a lógica republicana, reafirmar que mandato parlamentar é instrumento de representação e não um salvo-conduto para práticas ilegais. Quero, então, registrar minha posição claramente contrária à PEC da blindagem. Estarei firmemente lutando, dialogando com todos os colegas e todas as colegas que compreendem a gravidade do momento. Não se trata de disputa partidária, trata-se de decidir se o Brasil vai andar para frente ou se vai retroceder para os porões da impunidade. Estou convencido de que o Senado derrotará essa PEC. Estou convencido de que a sociedade brasileira não aceitará que os seus representantes legislem em causa própria, ainda mais em meio a um contexto de pressões de grupos que buscam transformar a pauta política em um escudo para criminosos condenados. Espero que este Senado seja sensível à voz das ruas, ao clamor do povo brasileiro, que exige transparência, igualdade perante a lei e responsabilidade de todos os que exercem cargos públicos. Que não se dobre ao casuísmo, ao corporativismo. Rejeitar a PEC da blindagem é defender a democracia. É afirmar que nesse país ninguém está acima da lei. É mostrar que em tempos de crise e de confiança, o Senado ainda pode ser farol de dignidade, de justiça e de bom senso. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos e a todas. Cumprimento o presidente Humberto Costa pelo seu pronunciamento, firme, contundente, como sempre. Eu passo de imediato a presidência a Vossa Excelência para chamar os próximos oradores. Com a palavra, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Paz e bem, meu querido irmão, senador Humberto Costa, senador Paulo Paim, senador Fernando Doeire, demais senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos assistem. Eu espero, sinceramente, que essa PEC das prerrogativas ou da blindagem não seja sequer analisada aqui no Senado Federal. Já me manifestei contrário a essa proposta de emenda à Constituição. Ela é inoportuna e indefensável no momento que nós vivemos no país a busca pela transparência, senador Cleitinho. Nesse exato momento, a Câmara dos Deputados está votando uma emenda aglutinativa para voltar o voto secreto, inclusive, para que os processos de parlamentares sejam deliberados sem qualquer transparência, autorizados pela Casa. Foi um destaque do Partido Novo, que conseguiu restabelecer o voto aberto em casos como esse, embora que, no texto principal, eu entendo a postura de alguns parlamentares de tentarem fugir da, vamos supor, a chantagem
institucional que muitas vezes ocorre porque o fim do foro privilegiado não foi votado ainda lá na Câmara dos Deputados, algo que foi aprovado nessa casa há 7 anos e que é o mecanismo, a trava do mecanismo que gera impunidade, gera corrupção, porque fica tudo na mão dos ministros do Supremo, os processos de deputados e senadores, dos seus correligionários, e, obviamente, que fica um poder protegendo o outro, é natural, é a trava no mecanismo. Então, em vez de votar, presidente, o fim do foro privilegiado, que está prontinho na mesa do presidente da Câmara, o que é que eles fazem? Colocam uma PEC que amplia o foro privilegiado. Nesse texto que lá está na Câmara, já foi aprovado em primeiro turno, presidente de partido vai ter foro. Você já pensou o troca-troca que seria se essa loucura fosse aprovada? É escancarar realmente a impunidade, inclusive não apenas para corruptos, mas para pedófilos, assassinos, estupradores. A gente não tem absolutamente como votar a favor disso. Eu quero deixar muito claro que eu sempre lutei a favor da transparência aqui, desde o dia que eu cheguei. O senador Fernando Dueire não estava aqui ainda, mas eu fui ameaçado de forma, nas entrelinhas aqui, no dia da minha posse, quando eu lutei pelo voto aberto para presidente da casa. E foi colocado nas mesas dos senadores uma matéria e regimento que isso poderia gerar cassação se mostrasse o voto. E eu disse na época, se eu for cassado por ser transparente com quem me elegeu, no primeiro dia, assumindo essa missão aqui no Senado, eu serei cassado com muita honra e volto de cabeça erguida para o meu estado do Ceará, porque seria trair o povo cearense se eu não apresentasse o meu voto, o que eu faço toda eleição de presidente dessa casa. Então, eu sou totalmente a favor do voto aberto. Inclusive, na época, o presidente eleito foi o Davi Alcolumbre, presidente atual, que prometeu no seu discurso de posse acabar com o segredismo na República. E nós conseguimos aqui uma PEC com a maioria dos senadores assinando, inclusive, número suficiente para que a gente pudesse votar, e nunca foi votado nessa casa. Mas o sonho não acabou. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nós vamos sim, mais cedo ou mais tarde, conseguir essa conquista, porque é um clamor natural da sociedade. Essa questão do voto secreto para abertura de processos de parlamentares, que está nesse texto vergonhoso da Câmara dos Deputados, tem 5 pontos que eu considero essenciais. Primeiro, que a gente jamais poderia aceitar, é a falta de transparência. Segundo, como é que o eleitor vai avaliar o seu representante quando ele esconde o que ele pensa? Segundo ponto. Terceiro, diminui a responsabilidade do parlamentar naquela matéria, naquele caso específico. Como é que ele vai estudar profundamente aquilo para defender a sua ideia? Ele não vai. Vai ser um discurso raso. Aliás, vai ser um estudo muito superficial que vai esconder, a partir do momento que ele esconde o voto, ele não precisa estudar a matéria. Outra coisa, o anonimato ajuda a corrupção e a negociatas em portas fechadas. Isso traz voto secreto. E a representação perde completamente o sentido. Completamente. Você que vota num parlamentar pelas ideias dele, você não vai saber o que é que ele está votando do teu interesse. Então, é estarrecedor, em pleno século XXI,
a gente perceber que um projeto que poderia ser interessante, garantindo a imunidade parlamentar que hoje está ameaçada de morte no Brasil, até de fala em tribuna. Tem parlamentares hoje sendo indiciados pela Polícia Federal. Que democracia é essa? Só se for a relativa do Lula. Aí sim, mas não é democracia você ter hoje parlamentares que pensam duas vezes o que é que podem falar, senador Plínio Valério, de uma tribuna de uma casa. É isso que está acontecendo. Nós temos hoje pessoas que não podem dar entrevistas no Brasil, num país que deveria ser livre. Por exemplo, o ex-assessor internacional do governo anterior, Felipe Martins, não pode dar entrevista, está proibido pela justiça. O próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não pode dar entrevista. Vários jornalistas fora do Brasil, com conta bancária congelada, rede social bloqueado e até passaporte retido, coisa que você só via no nazismo. Hoje acontece no Brasil. Como é que se diz que tem democracia? Então a ideia de deixar mais claro ainda do que está no artigo 53, o direito a quaisquer palavras, voto e opinião do parlamentar, algo natural de um parlamento onde você está representando a voz de milhões, hoje ameaçado, se caminhava para ter uma imunidade parlamentar, deixar claro isso, tirar das mãos do ministro de Supremo essa subjetividade. Mas o que está acontecendo nessa PEC é o inverso, está se ampliando o foro, inclusive para dono de partido, para presidente de partido, algo que não tem o menor cabimento. Então ficou um monstrengo essa PEC, que pode ter iniciado com o nome de PEC das prerrogativas, mas eu vejo que chegou num ponto de PEC realmente da blindagem, e eu ratifico o meu voto contra, mas quero parabenizar o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, que hoje deu uma declaração a um grande veículo de comunicação tradicional, dizendo que ela deve ser enterrada no Senado Federal, se posicionando contra, porque vai na contramão dos interesses da população, e realmente vai, senhor presidente. Então, esses 5 minutos que generosamente o senhor me deu, vou deixar de crédito para uma outra oportunidade, porque efetivamente tem uns colegas aqui que vão falar, e esse assunto eu quero deixar muito claro e transparente a minha posição. Que Deus abençoe o Brasil, não a essa PEC da blindagem, a essa PEC das prerrogativas. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Eu concedo a palavra ao senador Plínio Valério. Peço ao senador Fernando Eire que possa assumir aqui a presidência. Presidente, senadoras, senadores, pessoal que está hoje aqui na galeria conosco. Ontem, eu mostrei aqui da tribuna fotografias, não pude mostrar vídeos, da operação da Polícia Federal no meu estado, no Amazonas, no município de Manicoré e Humaitá. Daquele absurdo, com as explosões, com o caos que criaram, com as bombas que soltaram, helicóptero, fumaça, estrago. Para o brasileiro e para a brasileira que não sabe do que eu estou falando, rapidinho, em 2, 3 minutos. A Polícia Federal foi em 2 municípios, no Rio Madeira, e explodiu o que nós chamamos de flutuantes, que são casas com bombas para o extrativismo mineral. São extrativistas, são famílias que praticam aquilo há décadas, isso é cultural, é normal no meu estado, no Amazonas. Esse flutuante estava no porto da cidade de Manicoré, no porto, e era domingo, dia da padroeira Nossa Senhora das Dores, o dia mais santo e mais feriado de Manicoré. Não respeitaram, fizeram uma operação de guerra, queimando bombas, tiros,
caos total. E eu estou buscando tomar providência para ajudar aquela minha gente que foi tão humilhada e que não pode continuar desse jeito. Conseguimos, na Comissão de Infraestrutura, um requerimento ao ministro Lewandowski da Justiça para saber o BO dessa operação. Quem autorizou, quem fez, por que fez, como fez e o resultado, porque o resultado é o caos. O resultado dessa operação são crimes, senador Cleitinho, ambientais de todos os tipos. Isso aqui é o que a Polícia Federal deixou ao sair de lá. Madeiras, alumínios estão aqui, vão para o fundo, a madeira leve fica na superfície, o óleo diesel fica na superfície, a fumaça vai para o ar. Crimes ambientais de toda qualidade foram cometidos durante essa operação. E policial federal, ele é agente público também, ele é passível de penalidade também. Hoje, a operação de hoje, isso aqui é de hoje, está aqui, ó, eles chegam com barcos, tocando fogo, armados, tocando terror, a comunidade ribeirinha foge e depois não tem alimento, porque o diesel vai matar os peixes. Isso são braços de rio, são lagos, que não é água corrente, que pode dispersar o óleo diesel em alguns meses. Isso aqui vai demorar muito tempo para isso. Na alguns policiais detonaram gás lacrimogêneo para afastar o pessoal que reunia. Eu posso mostrar aqui, é foto de crianças, mas elas estão com o rosto coberto porque estão chorando e estão lagrimando por causa do gás. São crianças na escola. Isso aqui é dentro de uma escola. É porque eu não posso mostrar o vídeo para vocês. Aqui não, o regimento não permite mostrar vídeos. Aqui as crianças estão chorando, a professora está gritando porque o gás lacrimogêneo soltado nas ruas, lá pelos policiais, invadiram as escolas. E mais uma vez, em nome e como cidadão, como senador da República pelo Amazonas, estou aqui a protestar, a condenar essa operação e querer providência das autoridades. Aprovamos hoje na Comissão de Direitos Humanos, graças à boa vontade da senadora Damares, a constituição de uma diligência de senadores, um grupo de senadores e senadoras para ir a Manicoré e o Maitá para checar essas denúncias, para checar o que nós estamos vendo aqui. E uma comissão do Senado, e uma diligência do Senado é algo que tem que ser respeitado. Nós vamos lá em breve, está faltando a gente só decidir o dia e quem é que vai. Eu certamente irei e a senadora Damares também. Nós não podemos, e você brasileiro, e eu quero virar para você brasileira, pode ser, eu estou falando de alguma coisa que você pensa que está vendo, mas não está. Essas imagens de ontem das explosões, eles vão passar para vocês, as grandes televisões não estão dando nada disso. Quando der, lá na COP30, ou daqui a uma semana, vão dizer que estão combatendo o narcotráfico. Vão dizer que esses flutuantes são balsas riquíssimas de garimpeiros clandestinos. Não são, vão mentir para vocês. Pura pirotecnia para obter vídeos, para mostrar lá fora, para dizer que o governo brasileiro combate o narcotráfico, para dizer que o governo brasileiro está a favor do clima para ajudar a humanidade. Mentira pura, hipocrisia das mais cretinas possíveis. Eles estão, sim, humilhando, maltratando pessoas simples, pessoas humildes que vivem daquilo. Para quem não sabe, é uma bomba nessa casa, eles extraem gramas do leito do rio Madeira. Gramas que não dá para comprar depois do alimento, depois da roupa, uma bicicleta. Aquilo é para o autossustento. Ninguém fica rico ali. E dizer que ali tem narcotráfico é pura mentira. Fica na beira do rio, na cidade. Todo mundo está vendo aquilo. E eles fizeram questão de fazer a operação no dia santo, no dia da padroeira, que é para dizer, olha, nós fizemos isso aqui, é para avisar que nós vamos fazer muito mais. Estão fazendo muito mais. A Defensoria Pública entrou com um pedido para suspender a operação, que vai demorar 4 dias, hoje é o terceiro. Acho que é o terceiro ou quarto já, não adiantou, o ministro acabou não atendendo. E nós estamos também na Comissão do Meio Ambiente, tomando as providências que foram possíveis.
O que é que um senador da República pode fazer, além de reclamar, protestar, condenar, desafiar, porque não tem por que ter medo, não tem por que eu ter temor de falar mal dos policiais que agiram mal, não há temor e muito medo. Esse representante do Amazonas, eu conheço muito o que é ter medo, eu conheço o que é ter receio, mas nessa tribuna eu desconheço o que é ter medo, o que é ter receio. Quando o Amazonas me vestiu, presidente, de senador da República, sabia que estava mandando para cá um caboclo que não costuma ter medo de enfrentar as situações. E nós precisamos, brasileiro, você brasileiro que não está vendo na grande imprensa esse tipo de desmando, essa humilhação, precisa entender os problemas pelos quais nós passamos e atravessamos. Por que tanto eu falo aqui dos desmandos e descasos da Amazônia? Por que tanto aqui eu condeno as ONGs que comandam a Amazônia? Por que eu insisto aqui em 6 anos e meio a falar dos nossos problemas? Não nos dão o direito de ter uma estrada por terra para nos ligar ao resto do Brasil. Manaus é a única capital no planeta que tem mais de 2 milhões de habitantes que não é ligada por terra nem outra capital. E quando se trata da privatização do Rio Madeira, olha só, e essa conjectura, eu assumo a responsabilidade dela total. Vão privatizar o Rio Madeira, a hidrovia do Rio Madeira, do Tapajós e Tocantins. Estou falando do Madeira, do meu estado. Vão privatizar, já saiu o edital. Quem deve ganhar é ou a JBS ou um grupo chinês. Pois bem, isso está acontecendo no Rio Madeira. Estão coibindo famílias, mais de 1.000 famílias, de ficarem tirando aquela grama de ouro ali para sobreviver. Mas vão entregar o rio todinho a uma empresa privada. E essa empresa privada vai dragar o rio, porque ela precisa enlarguecer o rio, porque ela precisa botar eclusa, porque ela precisa melhorar. E ao dragar o rio, olha só, em frente à cidade se tira ouro, pouco mais tira. Em frente à cidade de Manicoré e Inhamudá. Vocês imaginam nos Cafundós, onde a empresa que vai ganhar a privatização vai poder entrar, você não e eu não, porque vamos ter que pagar pedágio. É uma outra briga que nós estamos comprando também, para não permitir que o Rio Madeira seja privatizado. O governo já colocou no plano anual dele e nós estamos na Justiça tentando coibir isso aí. São muitas frentes de trabalho, mas hoje eu queria falar exatamente isso aqui. São crianças na escola, lá em Manicoré, eu não sei, aí eu não saberia se é Manicoré ou realmente, mas eu acho que é em Manicoré isso aqui, sim. É em Manicoré. As crianças aqui, com a mão no rosto, gás lacrimogêneo que veio das ruas para dentro da escola. A criança sai correndo, chorando e a professora desesperada. Eu estou falando aqui dessa operação da Polícia Militar que vai nos braços de rio, nos lagos e igarapés, destrói essas casas pobres. Não tem nenhuma balsa aqui de milhões de reais, até porque essas balsas tiram muito ouro. Quando ele destrói, presidente, uma balsa, o cara tem dinheiro para outra. Não tem o menor problema. Tem que coibir esses. Tem que ser leão com quem merece ser leão. E não ser gatinho quando se trata dessa gente. Eles estão simplesmente deixando essa herança aqui. Aqui é só o exemplo de um braço de rio, só um exemplo. É isso que está ficando como herança para os meus irmãos lá no interior do estado. Por isso eu estou aqui a protestar mais uma vez, em bom tom, em tom calmo, porque é preciso que a gente faça isso. Porque, na realidade, se eu fosse fazer o que o cidadão Plínio Valério quer fazer, não saía uma só frase minha aqui nos anais da casa, presidente. Obrigado. Oportuno, senador, corajoso e duro. O pronunciamento de Vossa Excelência. Parabéns. Senador Renan, líder, presidente, convido a usar a palavra. Aí se você puder ficar. Daqui a pouco fica muita gente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nas democracias representativas, recebemos, senhor presidente, a delegação para expressar o desejo da sociedade. O que testemunhamos hoje, lamentavelmente, é um desprezo com quem nos delegou mandatos, notadamente em reiteradas manifestações a partir da Câmara dos Deputados, que optou
por um divórcio litigioso do interesse nacional. Há uma estridente desconexão ou alienação da pauta do Brasil para priorizar interesses de grupos, de indivíduos, minorias, até mesmo atender ambições pantanosas. As agendas que interessam ao público vão sendo rebaixadas, mergulhadas em um limbo do esquecimento inaceitável. Fui presidente do Congresso Nacional 4 vezes e em períodos extremamente sensíveis para o Brasil. Em todas as crises que administrei, presidente, mais ou menos graves, sempre coloquei o interesse público acima de tudo. Sempre priorizei a afirmação do poder legislativo e não me afastei jamais da Constituição. Ultrapassamos muitas crises políticas e institucionais pelo diálogo, premissa inafastável das democracias. Tenho uma vivência como deputado e senador por Alagoas. Já vi, vivi e ouvi coisas impensáveis. Vivi e sobrevivi, mas nunca, senhor presidente, presenciei uma tentativa interna de impedir o livre funcionamento do poder, usando métodos de chantagem e coerção, travando as pautas da sociedade em troca de miudezas e privilégios indefensáveis. Mesmo ouvindo a todos, em uma casa de iguais, nunca me viram medrar diante de ameaças ou arreganhos de quem quer que seja. Poucos podem falar com a autoridade que trago neste tema. Enfrentei um massacre, uma perseguição e dezenas de inquéritos foram abertos contra mim por ouvir dizer. Fiz minha defesa à luz do dia, às vezes fazendo a prova negativa mais difícil no direito. Provei minha inocência integral e cabal em todos os inquéritos, em todas as investigações. A Lava Jato abriu 41 inquéritos contra mim e nunca conseguiu me denunciar em nenhum desses inquéritos, porque em todos eu aproveitei a oportunidade de fazer a prova negativa, de demonstrar o contrário. E fui absolvido sempre, em todos, pelo mesmo motivo: falta de prova, absolutamente falta de provas. Provei a minha inocência, repito, integral, cabal em todas essas investigações. Nunca ninguém me viu pedindo para mudar o jogo no tapetão, pedindo anistia ou advogando casuísmo. Enfrentei e derrotei uma quadrilha instalada na Lava Jato e condenei um deles, o Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional de Justiça. Hoje trago o maior atestado de inocência da história, depois de devassas e perseguições que sofri na política nacional. A Constituição tem suas próprias vacinas para punir eventuais excessos de quem recebeu a delegação popular um mandato legislativo. As impropriedades não podem ser normalizadas ou vistas como manifestações legítimas. Há muito de ilegítimo neste momento. O abuso das prerrogativas parlamentares é incompatível com o decoro parlamentar. Assim, senhor presidente, como aprovamos uma lei
para punir o abuso de autoridade, assim como aprovamos aqui nesse Congresso Nacional o juiz de garantias, porque estava havendo uma usurpação de competência na Justiça Nacional. A Justiça do Brasil tem problemas de toda ordem, mas tem também um problema maior, que é a usurpação da competência. No caso da Lava Jato, houve a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por um juiz provinciano do estado do Paraná, hoje, inclusive, integrante desta casa. Não legislar em causa própria, não criar modelos ilegais de semideuses, punir transgressores e não desprezar a sociedade são os objetivos de qualquer mandato. Temos, presidente, o premente debate sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que levei para a CAI, porque lá na CAI nós já tínhamos tramitando um projeto de 2019 do senador Eduardo Braga. Temos a PEC da segurança pública, que também não anda. A escalada semanal de trabalho e outros temas de fatos relevantes para a nação. Estamos, por inércia ou omissão, congelando estas agendas para desperdiçar energia em propostas personalistas ou que favorecem grupos e corporações. Sempre disse e repito, a Constituição de 1988, que ajudei a fazer, a aprovar, a promulgar, errou no excesso de corporativismo. E agora vamos retroagir em privilégios que revogamos no passado. Sou enfaticamente contrário a tudo isso. Essa PEC da blindagem, que a Câmara aprovou ontem na Câmara dos Deputados, é um tapa na cara da sociedade. Neste sacrilégio antidemocrático, há de tudo e muitas estranhezas. Há uma minoria que acredita equivocadamente na legitimidade e legalidade de teses estranhas à democracia. Há os que buscam o legado dos votos da direita e tentam fidelizar este eleitor, e outros, os interessados anônimos, que manipula a pauta extremista para tentar debilitar a democracia e chantagear o governo com ambições inconfessáveis. Na antiguidade, senhor presidente, o filósofo e orador Cícero indignava-se e desmascarava um dos conspiradores que tramavam para derrubar a República, até com a invasão de forças armadas estrangeiras. Eram liderados pelo conspirador romano Lúcio Sérgio Cantilina. Até quando, Cantilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda hás de zombar de nós com a tua loucura? A PEC, denominada equivocadamente de PEC da blindagem, é a PEC da impunidade absoluta. Ela encarna uma traiçoeira armadilha contra a democracia que implode a igualdade e cria uma estratificação feudalista, separando a nobreza dos seus servos. Estamos, senhor presidente, ressuscitando os senhores dos castelos. Para o eleitor, a excelência nas democracias, a justiça humana e a de Deus; para os eleitos, os consagrados apenas à justiça de Deus. Uma simetria indefensável. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É o que diz a Constituição Federal em seu artigo 5º.
nós vamos, se aprovar esta PEC aqui no Senado Federal, e eu espero que ela não seja pautada. Se for pautada, nós precisamos derrubá-la, nós vamos dar uma tapa na cara da sociedade e transformar o Congresso Nacional num refúgio de bandidos. Qualquer bandido endinheirado do Brasil vai querer comprar um mandato no seu estado à procura da impunidade que o Congresso Nacional garantirá. Será definitivamente o fim do Congresso Nacional. Este é um retrocesso, senhor presidente, que transforma a imunidade parlamentar em impunidade universal, integral, ilimitada e desmedida. Este vale-crime funcionaria como um habeas corpus eterno para criar e principalmente proteger uma casta de intocáveis. Este é o modelo arcaico da licença prévia indefensável que vigorou no passado, e as estatísticas sobre autorização para o processo são eloquentes. Elas, por si só, são suficientes para repelir essa ressurreição casuística. Entre 1988 e 2021, quando vigorou, foi concedida apenas uma licença aqui no Congresso Nacional, entre 253 pedidos para investigação. E olha, senhor presidente, que o caso era de um deputado traficante que se homiziava no mandato, era caudaloso e totalmente escandaloso. Para variar, vamos tentar iluminar o futuro. Se essa PEC avançar, o que não acredito, o parlamento será o refúgio de narcotraficantes, contrabandistas, terroristas, chefes do crime organizado, de líderes de facções e outros delinquentes. Grupos com algum poder financeiro buscarão mandatos populares para se esquivar da justiça. O Congresso será um covil de malfeitores. Qual será, então, o próximo passo desse Congresso? Legalizar as milícias? Protegê-las, não permitir que as milícias sejam investigadas? Não creio, senhor presidente, está exagerando ao considerar que esta proposta é uma construção maquiavélica, com etapas posteriores para eludir a própria democracia. Alguns parlamentares, sob a égide desta blindagem espúria, podem ficar mais desinibidos para perseguir, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é um dos garantidores da nossa democracia. Vamos chocar o novo ovo da serpente e suas toxinas autoritárias. Com meu voto e meu silêncio, jamais isso acontecerá. A captura do judiciário alemão foi determinante para o nazismo prosperar e pisotear a humanidade com suas barbárias. Causa um estranho incômodo observar que esta emenda de 2021 brote agora em meio ao aprofundamento das investigações sobre impropriedades no orçamento secreto e ações policiais desbaratando grandes conglomerados financeiros em santuários, agora profanados por atividades ilegais. Seria, senhor presidente, esta PEC a PEC do PCC? Quero crer que não. Não desejo questionar a legitimidade da mudança nesse momento, mas
mudanças desta magnitude me parecem impróprias nesta legislatura. Se submetermos à vigência dessa proposta à aprovação de um referendo ou plebiscito a ser realizado em 2026, até eu voto, já que a sociedade é expressão máxima da democracia. Do contrário, não. A anistia é outro delírio inconstitucional. Não há perdão, senhor presidente, indulto ou graça para crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, além de ser uma invasão anômala em outro poder. O mandamento constitucional é solar. A jurisprudência, igualmente, já foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2023, no caso do indulto presidencial conferido pelo então presidente da República a um deputado depois de condenado por atentar contra a democracia. O próprio regimento do Senado confere ao presidente da Casa o poder de arquivar propostas inconstitucionais, no artigo 48, inciso 11. Nos dois casos, desejo, senhor presidente, antecipar de forma enfática, de maneira enfática, que casuísmos ilegais não irão prosperar com meu voto aqui no Senado Federal. Quanto mais estáveis as regras da democracia, mais seguros estaremos todos nós. E eu vejo, para encerrar, senhor presidente, tristemente, a proposta que o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários, ser utilizada como instrumento de chantagem pelo relator da própria proposta para se priorizar a votação da PEC, da blindagem, da bandidagem, do PCC, talvez, e para votar uma anistia inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Em tempos anteriores do Parlamento Nacional, quem ousasse fazer isso seria caçado, porque estaria descumprindo a Constituição e unicamente legislando na defesa dos interesses próprios, casuísticos. E isto, com certeza, não iria acontecer. Quando eu botei para andar a proposta do senador Eduardo Braga, é para evitar o governo de participar dessa chantagem. Porque, do ponto de vista do relator do imposto de renda na Câmara dos Deputados, nada me surpreende. Eu conheço os seus métodos e o seu estilo. O que me surpreende é, de uma forma ou de outra, o governo está participando desse processo. Ontem, na aprovação da PEC da blindagem, 11 deputados do PT votaram favoravelmente. Isso não pode acontecer, porque isso não prejudica apenas o PT. Seu presidente, acaba prejudicando de resto o próprio governo. Em Alagoas, e já estou encerrando, 2 deputados do MDB votaram favoravelmente a PEC da blindagem. Eu sou presidente do MDB estadual. Senhor presidente, eu vou tomar providência no MDB de Alagoas para suspender essas pessoas, para que eles não voltem a fazer novamente o que fizeram na noite de ontem, que é uma noite para ser esquecida definitivamente no Congresso Nacional. Presidente Renan. Obrigado, presidente. Presidente Renan, o senhor acaba de fazer um discurso histórico. Seu testemunho é um alerta a esta casa e ao país
Sua lucidez é um farol. Concordo plenamente com Vossa Excelência. A PEC da blindagem é um divórcio. É um divórcio com os anseios do povo brasileiro. É uma vergonha. Obrigado. Convido o senador Plínio Valério para assumir a presidência para que eu possa utilizar a tribuna. Com a palavra, o senador Fernando Doire, do MDB. De Pernambuco, isso. Presidente Plínio Valério, senhoras senadoras, senhores senadores, trago à consideração desta Casa o projeto de lei 3.992 de 2025, de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação por parte das instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil a pessoas físicas e jurídicas acerca de valores que lhes sejam devidos. A essência dessa proposição é simples, mas sua relevância é imensa. Estamos tratando do direito de cada cidadão e de cada empresa de ter pleno conhecimento sobre os recursos que, por diferentes razões, encontram-se retidos, esquecidos ou paralisados no âmbito das instituições financeiras. Em muitos casos, são valores decorrentes de saldos residuais em contas bancárias e aplicações financeiras, de tarifas cobradas a maior, de operações desfeitas ou de movimentações não finalizadas. Recursos que pertencem ao cidadão e à empresa, mas que, por falta de comunicação adequada, permanecem inacessíveis. O direito de acesso à informação, já consagrado em nossa Constituição, deve se aplicar também às relações estabelecidas com as instituições financeiras. É inadmissível que recursos dos brasileiros e brasileiras, bem como de empresas que tanto contribuem para o desenvolvimento do país, fiquem retidos por falta de comunicação adequada. O que propusemos e propomos é que haja transparência, clareza e responsabilidade na relação entre bancos e seus clientes. É inaceitável, senhoras e senhores, que em pleno século XXI, com todos os avanços tecnológicos à nossa disposição, ainda tenhamos milhões de reais em valores parados no sistema financeiro, sem que seus legítimos titulares sequer tenham ciência de sua existência. Isso não é apenas uma falta administrativa, é um desrespeito ao consumidor, um obstáculo ao pleno exercício da cidadania e, sobretudo, uma distorção que precisa ser corrigida. Cabe aqui uma reflexão que não pode ser ignorada. Quando um cidadão é devedor, as instituições financeiras demonstram grande eficiência em localizá-lo, em notificá-lo, seja por telefone, mensagens eletrônicas, correspondências físicas ou plataformas digitais. Dispõe de mecanismos altamente eficazes para cobrar dívidas, por menores que sejam. Ora, se há estrutura e tecnologia para cobrar, deve haver, com ainda mais razão, estrutura e disposição para informar o cidadão quando este tem algo a receber. O princípio da equidade exige tratamento isonômico. E se há diligência para cobrar, deve também haver diligência para restituir. O que propomos, portanto, é o fortalecimento do princípio da transparência nas relações entre instituições financeiras e a sociedade. É dever dessas entidades não apenas custodiar os recursos, mas também prestar informações claras, tempestivas e acessíveis aos seus clientes. Ao instruirmos a obrigatoriedade de comunicação, estamos ampliando a proteção do consumidor, garantindo o acesso a direitos e reforçando a confiança no sistema bancário nacional. Como cabe ressaltar
que essa medida não impõe ônus excessivo ao setor financeiro. Pelo contrário, trata-se de uma prática que pode facilmente ser incorporada aos mecanismos já existentes de comunicação, seja por meio de correspondência ou por meios eletrônicos, aplicativos ou plataformas digitais. Os custos são mínimos diante dos benefícios inestimáveis que se gera à sociedade brasileira. Prezados pares, mais do que uma iniciativa de caráter econômico, este projeto possui um profundo caráter social. Quantas famílias, em meio a dificuldades financeiras, não poderiam encontrar um alívio ao resgatar valores que lhes pertencem ou que desconhecem até que os pertençam? Quantas pequenas e médias empresas que lutam diariamente pela sobrevivência não poderiam ser fortalecidas ao recuperar recursos que hoje permanecem ocultos? Estamos falando de justiça, de equidade e de respeito. Ao legislar sobre este tema, esta Casa cumpre sua função primordial de zelar pelo cidadão. O Senado Federal tem a responsabilidade de assegurar os instrumentos financeiros e esteja a serviço do povo e não ao contrário. Por isso, senhoras senadoras e senhores senadores, peço o apoio de vossas excelências para a aprovação do projeto 3.992 de 2025, que possamos juntos consolidar mais um avanço em favor da transparência, da cidadania e do fortalecimento do nosso sistema financeiro. Portanto, nós precisamos devolver aquilo que lhe é de direito a cada brasileiro. Ora, senhor presidente, todos os cidadãos brasileiros, cidadãos, recebem em sua casa as cobranças, quer do governo, quer do sistema bancário. Mas para que ele venha se habilitar, ele tem que entrar no cadastro. Ele tem que procurar isso nos sistemas, para aí sim se habilitar. Se eles dispõem de todas essas informações, por que não fazer chegar essas informações, como chega a cobrança, ao povo brasileiro, ao cidadão brasileiro, ao pagador de imposto brasileiro? Portanto, é por isso que apresentei este projeto, na esperança que esta Casa se sensibilize e nós possamos trazer justiça àquele que só recebe a cobrança e que, para receber aquilo que lhe é devido, tem que fazer um conjunto de procedimentos que não seriam necessários. Muito obrigado, senhoras e senadores, senhor presidente. Parabéns, senador Fernando. Eu pergunto se o senhor volta a ocupar aqui a presidência? Tem. Ok. Eu fico aqui um pouco mais. Senador Cleitinho vai ocupar a tribuna. Enquanto isso, o senhor falou em pagador de imposto. Quando eu vou entregar a emenda, senador Fernando, eu divido aquela emenda parlamentar com todos que estão ali, porque o governo não tem dinheiro, o Senado não tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro é o trabalhador. Ele trabalha, ele pega o seu dinheiro, compra, paga imposto, taxa. É esse dinheiro que o governo recolhe. E parte dele é que são as emendas. Então, portanto, quem tem dinheiro é a população. O pagador de imposto tem que ser mais respeitado numa democracia, numa república. Parabéns. Senador Cleitinho, tribuna por 10 minutos. Presidente, uma boa tarde aos senadores e às senadoras, à população que acompanha a gente pela TV Senado e aos servidores dessa casa. Eu venho aqui hoje poder falar sobre essa PEC da blindagem e deixar bem claro aqui que eu não estou aqui para legislar em causa própria. Desde quando eu assumi meu mandato aqui, como senador, como vereador e como deputado, eu deixei isso bem claro que qualquer projeto que seja em benefício da classe política, sempre votarei contrário. Sempre votarei contrário. E essa PEC da blindagem simplesmente favorece a classe política. Não favorece nada a população brasileira, zero. A população brasileira não ganha nada com isso. E, novamente, em vez de a gente estar aqui discutindo aqui para acabar com o fim do foro privilegiado, a gente está aumentando mais ainda o foro privilegiado para a classe política. E coloca todo mundo no mesmo balaio. Porque coloca todos. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo na política? Questão de emenda, questão de corrupção. Para quê? Para que não possa ser julgado, possa ser investigado. Tem que passar primeiro pelo Congresso. Tem que ser votado pelos deputados ou pelos senadores. Você já imaginou um tal de senador aqui, que foi de Roraima, que esteve aqui, que estuprou a filha, que matou a mãe dessa filha?
Se uma PEC dessa tivesse aprovada, ele ia ser julgado aqui, primeiro, em vez de estar sendo julgado, investigado pela Polícia Civil, com voto secreto. Toda a população brasileira que vota no cidadão, vota para quando ele estiver aqui, poder te representar, votando favorável aos interesses do povo. E votando, voto aberto, não voto secreto. Não deveria existir nunca na política voto secreto. Todas as vezes aqui que eu votei aqui em questão de indicação de ministro, eu mostrei meu voto aberto. O princípio da administração pública é transparência. Como é que você vai votar secreto? Olha que escárnio. Aqui, em vez de estar dando prioridade aqui para isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil, para poder ajudar a população brasileira. Não, as prioridades aqui, até agora nesses 3 meses, aumente de deputado, poder flexibilizar a lei da ficha limpa, para que polícias que roubaram do povo brasileiro voltassem o ano que vem para a cena do crime. Isso foi votado aqui. E agora a PEC da blindagem. Você já pensou? Se começa o ano que vem, o ano eleitoral, essa turma do PCC começa a ser candidato, o que é que vai virar isso aqui? Vai virar bandidagem. Olha o recado que a gente dá para a população brasileira. Olha a falta de transparência, sempre legislando em causa própria. Eu juro, é difícil trabalhar nesse negócio aqui, gente. A gente vem para cá para fazer o bem, a gente vem para cá para poder legislar em favor do povo, mas a gente fica só o tempo inteiro aqui combatendo o mal, combatendo o errado. Fica o tempo inteiro, em vez da gente estar discutindo aqui o que realmente muda a vida das pessoas, poder reduzir imposto, poder dar essa situação agora de isentar quem ganha até 5 mil reais, poder diminuir o custo da vida do povo brasileiro. Não! Vamos nos blindar, vossas excelências. Que medo é esse, vossas excelências? Que medo? Quem não deve não teme. Eu não tenho medo de STF porque eu não devo para o STF. Eu não tenho medo porque eu não devo e não vou ficar devendo. Então não tem que ser blindado. A população brasileira não aceita isso. Até quando a gente vai envergonhar o Congresso Nacional? Até quando a gente vai envergonhar o povo brasileiro? Até quando a classe política vai ficar desmoralizada? Sair na rua e ficar sempre a mesma ladainha. Político não presta, político é isso, político é aquilo. E ver uma PEC dessa para matar a gente de vergonha? Pois acabou de ser aprovado na Câmara. Aqui vai ser derrubado. Porque aqui é menos, aqui é 81. Então eu espero que os senadores tenham responsabilidade. Traga transparência. A gente não tem que ter medo. Eu sempre combati o STF aqui. Quantos pedidos de impeachment eu assinei aqui? Para o ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo de STF, de ministro nenhum. Eu não tenho que ser blindado de nada não, porque eu não devo. Agora, sabe quem que vai ser beneficiado com isso tudo aí? Centrão. Sabe quem vai ser beneficiado com isso? É quem vem para cá, em vez de legislar em causa própria, fica só legislando em causa aqui, ó, da classe política. São esses que vão ser beneficiados. São eles. Que medo é esse? Situação de emendas, como a gente vê essa vergonha o tempo inteiro falando, emenda desviada, emenda para cá, emenda para lá, emenda para o bolso, emenda para isso. É para isso? Para ser blindado? Está com medo? Pois eu cansei de falar aqui, falo novamente aqui. Eu não votei no Flávio Dino, não apoio o Flávio Dino, discordo de várias coisas do Flávio Dino, mas tudo que vier de emenda, fiscalize. Eu apoio o Flávio Dino, porque quem não deve não teme. Emenda é uma coisa sagrada, emenda é uma coisa pública, é do povo. Onde já se viu você vir cá e achar que o dinheiro que é do povo é seu? Sequestrar um orçamento que deveria ser só do executivo e cabe a nós aqui fiscalizar? Não! Fica pegando dinheiro de emenda e desviando dinheiro de emenda. Aí manda fazer PEC de blindagem para poder blindar essa turma. A verdade é essa. Estão com medo porque está errado. Quem não deve não tem que temer nada, não. Que vergonha. Que vergonha. Tem que vir para cá, em vez de estar aqui defendendo o que precisa ser defendido aqui, vem para cá para poder aprovar projeto que realmente muda a vida das pessoas, que realmente vai transformar a vida do povo brasileiro. Não. Estamos aqui agora para discutir PEC de blindagem, para poder blindar político. Onde já se viu isso? Teomário Mota, lembrei o nome desse senador, que esteve aqui, envergonhou essa casa, estrupou a filha. Vou repetir novamente para ver se entra na mente de cada senador aqui, e que possa votar contra se esses carnos vier mesmo para o Senado. Já pensou se uma PEC dessa estava aprovada? Sabe o que ia acontecer? Ele não ia ser investigado pela Polícia Civil, por nenhum órgão, não. Ele ia ter que ser primeiro aqui, dentro dessa casa aqui, com voto secreto.
Olha que grande transparência que a gente traz para a população brasileira. Olha que escárnio. Olha que escárnio. É a mesma coisa do Fernandinho Beiramar com o Marcinho VP. Eles mesmos se defendendo. Não faz como com o Marcinho VP, não. Aí vira o Fernandinho Beiramar. Não faz isso. É desse jeito, é isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo aqui. Então, espera que realmente, né, que ela possa, se realmente for passar na Câmara e vir para o Senado, que os senadores da República aqui tenham a responsabilidade. Vamos dar um recado aqui à população brasileira. E eu quero falar uma coisa também, presidente. Faça um plebiscito ou faça uma pesquisa e pergunta à população brasileira. Saia na rua, em todas as capitais do Brasil, e pergunta ao povo brasileiro se eles querem essa PEC da anistia. PEC da blindagem. Pergunta a PEC da blindagem. Pergunta ao povo brasileiro se o povo brasileiro quer PEC da blindagem, para blindar político. Até quando nós vamos continuar vindo para cá para legislar em causa própria? Legislar a favor de partido. Inclusive, parece que vai ter até, for privilegiado para presidente de partido, gente. Aonde já se viu isso? Que palhaçada é essa? Voto secreto. Nenhum voto aqui dentro do parlamento deveria ser secreto, deveria ser aberto. Toda a população brasileira que vai lá votar, vai lá e vota na gente, lá é para que a gente venha aqui e represente, use a representatividade. E aí, a nossa função que é legislar e fiscalizar, e muitas das vezes é mais legislar, votando projeto a favor do povo, nós vamos votar secreto, nós não vamos mostrar para a população brasileira a forma que a gente votou. Isso é transparência? Aonde está a transparência nisso? Então eu tenho que vir aqui me posicionar. Cleitinho, mas teve parlamentar de direita que votou favorável a essa PEC. Eu respeito, aqui é uma democracia, mas eu como direita não concordo com essa PEC. Eu acho que a gente devia estar trabalhando, já está engavetada, parada, que até do Álvaro Dias, que foi senador aqui e é do Paraná, é a questão do fim do foro privilegiado. Esse sim pode contar comigo 1000 vezes, que eu voto favorável. Agora isso só vai fortalecer mais ainda, só vai blindar mais ainda. A impunidade. Chega aqui no Brasil, gente, a população brasileira não aguenta mais. Desde quando eu sou pequeno, eu fico escutando essas coisas. É no jornal, é isso, é aquilo, é na rua. Mas a classe política é isso, Cleitinho, a classe política é isso. Até quando a gente vai dar essa resposta para a sociedade? Até quando? A gente precisa acabar com isso. Sinceramente, eu espero que os senadores da República aqui, o Girão estava aqui também, o Girão já se posicionou, outros senadores se posicionaram também. Vamos fazer uma campanha aqui para que isso nem chegue a chegar na comissão, na CCJ. E se caso isso passe na CCJ e venha para plenário, que a gente possa derrubar essa PEC da blindagem. Eu vou falar novamente. Quem não deve não tem que temer nada. Eu não tenho que temer STF, eu não tenho que temer Polícia Federal, eu não tenho que temer ninguém. Eu só tenho que temer a Deus e o povo que me colocou aqui. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Não é nada disso, não, que eu sou perfeito, que eu sou Jesus Cristo, que é o Salvador, não. Não. É porque que eu entrei limpo e vou sair limpo daqui. E eu sempre falo uma frase que é minha. Eu posso até não mudar o sistema, mas o sistema também nunca vai me mudar. Muito obrigado, senhor presidente. Agora com a palavra o senador Chico Rodrigues, MDB da PSB de Roraima, meu colega de sonhos e infortúnios. Roraima é tão vítima quanto o Amazonas. Com a palavra, senador Chico Rodrigues. Eu quero cumprimentar primeiro o presidente Plínio Valério, agradecer aí um espaço nesta tarde de quarta-feira para tratar de um assunto que é muito importante para o meu estado, o estado de Roraima. Lógico que todos nós, todos os representantes dos estados, das 27 unidades federadas, temos os nossos interesses em levar benefícios para os nossos estados. E, obviamente, comigo não é diferente, porque há muitos anos que estamos na vida pública e cada conquista para o estado de Roraima, na verdade, é um motivo de muita alegria para nós, porque temos sido parceiros, assim como outros também o são, nesta longa estrada da vida, cheia de desafios, mas, acima de tudo, cheia de esperança, né? Onde os benefícios trabalhados por nós venham atendendo à demanda reprimida dos nossos estados. Na semana passada, além do início da integração de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, SIM,
com os testes do Linhão de Tucuruí, tivemos outra importante conquista. O presidente Lula e o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, estiveram em Manaus, realizando a entrega da Infovia 4 do programa Norte Conectado, uma verdadeira estrada digital que vai transformar a vida de aproximadamente 460 mil brasileiros que vivem nos estados do Amazonas e de Roraima. Com 647 quilômetros de cabos de fibra ótica subaquáticos lançados no Rio Amazonas e 132 quilômetros em trechos terrestres da BR-174 no meu estado de Roraima, essa infraestrutura conecta Vila de Moura, em Barcelos, Amazonas, e Boa Vista, passando por Santa Maria do Boiaçu, distrito de Rorainópolis e Caracaraí. Trata-se de um esforço grandioso para superar as barreiras geográficas da região, levando conectividade onde reinava apenas o isolamento. A Infovia 4 não é apenas tecnologia, é inclusão, é cidadania, é desenvolvimento sustentável. Hospitais, escolas, universidades, prefeituras, outros órgãos públicos terão acesso a uma internet de alta velocidade, até 13 vezes mais rápida que a atual, começando com 200 gigabytes por segundo e podendo chegar a 4 terabytes por segundo. Isso significa melhor atendimento em saúde, maior qualidade de educação, maior segurança pública, mais celeridade no acesso à justiça e oportunidades de crescimento econômico por tudo aquilo que antecipa, que em tempo real oferece como alternativa para a nossa população. Não podemos deixar de lembrar, senhoras e senhores, que a Infovia 4 se soma a outras já concluídas pelo governo federal. A Infovia 00, que ligou Macapá ao Pará, foi o projeto piloto, inaugurado ainda em 2002. Em 2023, foi inaugurada a Infovia 01, que conectou Manaus a municípios do Amazonas e do Pará. Em 2024, foi entregue a Infovia 3, que integrou Belém daqueles rios amazônicos. Esses investimentos são parte do programa Norte Conectado, o qual prevê mais de 12 mil quilômetros de cabos subfluviais em toda a Amazônia Legal. Ao todo, serão 28 infovias, levando internet a 59 municípios, beneficiando 10 milhões de pessoas e preservando o meio ambiente. Inclusive, senhor presidente, esse dado ele tem que ser claro, ele tem que ficar visível aos olhos da população dos nossos estados, Roraima, Pará, Amapá e Amazonas, mas também aos olhos da população brasileira, que precisa oferecer tecnologia de última geração também para os estados da região norte. Esse programa soma aproximadamente 2 bilhões em investimentos pelo novo PAC, além de recursos do Orçamento Geral da União, dos Ministérios das Comunicações, Ciência e Tecnologia, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e do leilão do 5G. Senhores e senhoras senadores, esse esforço monumental não é apenas infraestrutura, é a garantia de que brasileiros de comunidades antes isoladas terão acesso à educação de qualidade, telemedicina, pesquisa científica e serviços digitais. Os números mostram o tamanho do desafio que enfrentamos. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de 74 milhões e 900 mil domicílios conectados à internet, o que representa 93,6% dos lares brasileiros. Mas, quando olhamos para a região norte, percebemos que ainda há desigualdade. Apenas
84,6% dos domicílios tinham acesso à banda larga fixa, o menor índice do país, embora tenha sido também a região com maior crescimento no último ano. E exatamente em função da demanda reprimida e da necessidade de, através de mecanismos tecnológicos, poder oferecer a internet à população amazônica também. Além disso, a exclusão digital ainda atinge milhares de famílias na Amazônia. Na área rural, por exemplo, 12,1% dos domicílios sequer tinham disponibilidade de serviço de internet em 2024, contra menos de 1% nas regiões urbanas. Essa realidade evidencia que a expansão das infovias não é luxo, mas uma necessidade urgente para corrigir desigualdades históricas e garantir que a população amazônica tenha acesso às mesmas oportunidades disponíveis que tem outras regiões do Brasil. É por isso que a inauguração dessas infovias é um grande passo em direção ao desenvolvimento, ao respeito e à inclusão dos brasileiros que vivem na Amazônia, o que nos traz muita esperança. Não há inclusão possível no século XXI sem internet, sem acesso à informação, sem oportunidade digital. Portanto, senhor presidente, esse registro é um registro importantíssimo para o meu Estado, que, na verdade, não tinha redundância, ou seja, não tinha 2, 3, 4 canais de fornecimento de internet. E agora, graças à Infovia, através do Rio Amazonas e o Rio Branco, Rio Negro e Rio Branco, nós temos essa segunda redundância. E com a construção do Leão de Tucuruí, nós temos sobre a linha das torres de Manaus até Boa Vista, também uma linha para internet, consequentemente ficando com 3 canais de comunicação através da internet, né? Portanto, nós estamos acompanhando, cobrando do governo, o governo está vendo a necessidade e a importância de integrar a Amazônia ao Brasil, e esses avanços eles estão sendo realmente passo a passo alcançados. Portanto, nós, como representantes do Estado de Roraima, representantes da Amazônia, por que não, nós temos essa preocupação, esse cuidado, essa persistência, essa obstinação, essa existência permanente de termos os mesmos direitos que têm os demais estados da nossa nação. Portanto, fico muito feliz em comunicar, principalmente a população do nosso Estado, essa nova oferta de internet, porque é o grande Deus nos acuda. É a grande dificuldade que nós temos no nosso Estado, em todos os setores da economia, da vida social, política, enfim, do nosso Estado, era exatamente termos apenas um canal de internet para abastecer a nossa população. Deixo esse registro e, se Deus quiser, novas conquistas estão aqui próximas de chegarem mais ainda ao nosso Estado de Roraima com tecnologias de última geração. Muito obrigado, senhor presidente. Querido senador Chico Rodrigues, nossos cumprimentos. Eu gostaria, e o faço com muito gosto, registrar que ao longo desses quase 7 anos tive a oportunidade, primeiro, de gozar da relação muito próxima com Vossa Excelência, pessoal e politicamente falando, identificando a sua disposição, a sua persistência, a sua forma com a qual defende, de fato, essa integração, essa aproximação dos estados nortistas com o pleito, ou com os pleitos mais justos de acessos, ou seja, de condições melhores, entre as quais Vossa Excelência faz menções. Então, eu me congratulo com a sua determinação, com o seu engajamento, que é digno, né, da sua envergadura e do seu trabalho. Meus parabéns. Eu queria apenas, para concluir, pedir a Vossa Excelência que fosse incorporado no meu discurso os comentários de Vossa Excelência, porque, na verdade, tem um vigor intelectual muito grande no nosso pronunciamento e, lógico, que pode ecoar de uma forma muito positiva, principalmente no nosso querido Estado de Roraima. Muito obrigado, senhor presidente veneziano. Eu fico muito lisonjeado, né? Participar ou fazer parte do seu pronunciamento, para mim, é muito lisonjeiro,
mas é um reconhecimento muito sincero, muito transparente, muito sincero sobre a sua atuação parlamentar em defesa do seu povo. Eu queria, se Vossa Excelência permitir, antes das obrigações que são próprias e que todos nós assim o fazemos e nos esmeramos, se Vossa Excelência pudesse, presidindo-nos, me reservar 5 minutos para fazer um rápido comentário, eu agradeceria. Bom, assumindo a presidência dos trabalhos, passo a palavra ao nobre senador veneziano Vital do Rego, do MDB, do nossa gloriosa Paraíba. É terra, berço dos meus pais. Oh, querido. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Que grande alegria poder compartilhar consanguineamente dessas nossas relações e elas que se fortaleceram muito substantivamente nesses últimos quase 7 anos. O meu respeito, o meu reconhecimento, meu carinho à sua fidalguia, ao seu sempre presente, ou seus sempre presentes gestos de generosidade. Presidente, muito brevemente, nós teremos atividades daqui a poucos minutos, mas eu não me sentiria bem sem poder registrar aqui a surpresa e a indignação, presidente, com que nós assistimos entre ontem, noite, e hoje, madrugada, quando a Câmara dos Deputados, com o devido respeito, presidente, porque evidentemente nós não estamos aqui, meus queridos companheiros de trabalho, vocês que nos dão as devidas sustentações para que possamos exercer os nossos mandatos, a Agência Senado, não estou aqui para desconhecer as atribuições do Parlamento, da Câmara Federal. São legítimas, são republicanas, são de direito, mas também não podem ser subtraídas às nossas condições de fazer algumas considerações, abordagens e críticas. E penso eu que estas são extremamente pertinentes para o momento, presidente Chico Rodrigues. O que nós assistimos ontem na Câmara Federal, por uma decisão da mesa diretora, pelo seu presidente, de colocar, pautar e votar uma proposta de emenda à Constituição, PEC 3, que foi batizada como a PEC da blindagem, proteção aos agentes políticos, àqueles que exercem os seus mandatos. Muitos falam PEC da blindagem, outros falam sobre ou sob aspectos PEC da impunidade, outros também a mencionam como a PEC do vale tudo. Por quê? Porque, evidentemente, de forma, a mim me parece, inoportuna, excrescente, fugindo a tudo aquilo que nós poderíamos entender como razoável, a Câmara dos Deputados, senhoras e senhores, exercendo os seus reconhecidos direitos a votos, a exposições, trazem-nos, de fato, uma demonstração de não reconhecimento à sociedade brasileira. Poderíamos falar um tapa na face da sociedade brasileira quando aprova uma proposta de emenda à Constituição que garante privilégios, reserva aos maus políticos, aos maus agentes políticos, àqueles e àquelas que exercem mandatos muito além daquilo que sugerível fosse e é constitucionalmente previsto. Quando essa proposta de emenda reserva ao Parlamento
a condição de dizer se o parlamentar, deputado, senador, por exemplo, ao cometer uma prática delituosa, criminosa, tipificada no Código Penal, ele só será processado, ele só estará diante das responsabilidades de responder perante as instâncias constitucionais, se houver uma autorização com um quórum qualificado de maioria absoluta, isso é a garantia da impunidade, presidente Chico Rodrigues. É a garantia da impunidade. É estimular a esse agente político que esteja no mandato, que, se desejar dolosa e deliberadamente praticar, cometer um ato que atente, previsto e tipificado no Código Penal, eu estarei preservado, porque o sentimento corporativista da Casa me reservará as condições de não responder. A mim me parece ignóbil, a mim me parece claramente abjeta essa decisão, a mim me parece claramente atentatória à sociedade brasileira. Eu lamento profundamente que os senhores e senhoras deputados federais tenham aprovado essa matéria no dia de ontem, se estendendo ao dia de hoje, inclusive com a preservação de um dos dispositivos, que é o voto secreto, que é ainda mais a preservação desse corporativismo, ainda mais a identificação desse sentimento de corpo que preserva, que reserva, que protege ao agente que comete o ato atentatório e que não leva em consideração a sociedade. Pois bem, como se não bastasse, presidente Chico Rodrigues, foram além quando incluem os presidentes de partidos de legendas em nível nacional e que têm assento e representatividade nas casas congressuais, para que os mesmos estejam incluídos na condição de detentores do foro especial, serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A mim me parece, mais uma vez, me repito, senador Chico Rodrigues, um escárnio, uma provocação, um deboche com a sociedade brasileira. Já disse e me antecipo, desde cedo, assim fiz questão de me dirigir à sociedade paraibana e sociedade brasileira, porque, afinal de contas, estamos a falar sobre assuntos gerais. O meu posicionamento, no instante em que estivermos diante da discussão sobre essa matéria, é de me opor diametralmente, contrário, portanto, ao seu conteúdo. Eu lamento, lastimo, deploro que a Câmara dos Deputados, que a presidência da Câmara dos Deputados tenha assumido essa postura, na verdade, ausência de postura ao apresentar a PEC da blindagem, a PEC da impunidade. Nós não podemos responder aos anseios desejados da população com gestos que não correspondem à sua ansiedade, ao seu desejo, à sua expectativa. Na expectativa que nós temos, no reconhecimento que nós identificamos da postura equilibrada, racional, extremamente definida pelos seus traços que traduzem o seu perfil e as suas características de bom condutor desta casa, o senador Davi Alcolumbre não haverá de dar sequência a essa proposta. É uma violência, é uma agressão, é um atentado, é uma provocação, repito, é um deboche que a Câmara Federal faz, pratica e impõe à sociedade brasileira. Nós não poderíamos, não poderemos e não podemos reagir senão de nos opormos. Eu registro aqui, reitero aqui, reconheço aqui a posição firme e forte do presidente Otto Alencar, da Comissão de Constituição e Justiça, que nega, de fato, a tramitação, e assim deve,
E assim deve, porque é algo que chama-nos negativamente ao nosso reconhecimento. Portanto, presidente Chico Rodrigues, os meus mais profundos, reconhecidos registros de negação a essa iniciativa que foi adotada de uma forma extremamente infeliz, impertinente e inoportuna da Câmara dos Deputados contra a sociedade brasileira, estabelecendo castas, firmando brasileiros que têm esse privilégio. Imaginemos nós, lá está previsto, presidente Chico Rodrigues, para encerrar, que um parlamentar que pratique, que cometa, que se apresente na condição de ter cometido um ato tipificado no Código Penal, ele estará sujeito à condição de preservado, de resguardado, de escudado, se o seu corpo colegiado o preservar através dos votos de uma maioria absoluta. Isso é altamente questionável. Se um cidadão, e diga-se, a minha dúvida, a minha interrogação, mas era sobre quais crimes, quaisquer crimes, sejam estes de menor monta, sejam aqueles de maior gravidade, fossem aqueles que estivessem no rol dos crimes hediondos, as ações penais, elas estarão sujeitas a uma autorização da Câmara Federal, se essa autorização alcançar um quórum qualificado de maioria absoluta. Imagine os senhores e senhoras o quão difícil é alcançar esse... Agradeço a sua atenção, presidente Chico Rodrigues, mas eu não queria deixar de fazer esse registro. Inclusive, haverei de provocar, de sugerir à liderança do MDB para que nós nos reunamos e de forma uníssona nos posicionemos aqui no Senado, caso venha a ser pautada, caso venha a tramitar no Senado Federal um posicionamento contrário a essa indecorosa matéria que a Câmara dos Deputados, senhores e senhoras deputados, a Câmara apreciou no dia de ontem. Muito grato pela sua atenção, presidente. Meu caro senador veneziano Vital do Rego, Vossa Excelência é muito seguro e com um sentimento das ruas, da população, mas acima de tudo da moralidade. Vossa Excelência faz um comentário de uma forma muito educada, de uma forma muito respeitosa, né, a essa PEC 3, a PEC das prerrogativas, como na verdade foi apresentada pela Câmara dos Deputados. E ontem, obviamente, que o Brasil inteiro assistiu até madrugada à discussão e, obviamente, a posterior votação desta PEC, que, obviamente, vem atender a interesses setoriais, de grupos políticos ou não, e que, na verdade, nós apenas, de forma contemplativa, nós assistimos lá na Câmara dos Deputados à aprovação em 2 turnos. Tenho certeza que aqui no Senado também ela deverá ser apresentada, mas não logrará êxito, porque nós, acredito que a grande maioria dos senadores tem essa consciência que esta, como está sendo chamada de PEC da blindagem, ela não vai elevar em nada, pelo contrário, a classe política brasileira e, acima de tudo, o Congresso Nacional. E essa legislatura ficaria marcada exatamente por uma decisão que vai na contramão da história. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência, tecnicamente, ele foi muito didático e claro para a opinião pública brasileira que nos assiste e tem, na verdade, o seu colega, senador da República do Estado de Roraima, Chico Rodrigues, um seguidor nesse sentido de nós rejeitarmos também essa PEC. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de comentar também aqui a medida provisória
da tarifa social, a medida provisória 1.300, que hoje praticamente está perdendo a sua validade. No entanto, está em apreciação na Câmara e deverá ser, ainda hoje, eu acredito, encaminhada para o Senado, onde tenho certeza que, mesmo em sessão simbólica, nós haveremos de votá-la e aprovar. Essa PEC da tarifa social da energia elétrica, ela mostra a redução da desigualdade energética com alívio tarifário para a população de baixa renda, principalmente, a liberdade de escolha para os consumidores e a correção dos custos. Portanto, ela é oportuna, a sua prorrogação ela é oportuna, a sua aprovação ela é oportuna e tenho certeza que, assim, o setor elétrico passa a potencializar o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, uma grande decisão por parte do governo que vem beneficiar milhões de consumidores no nosso país. Nós esperamos que a Câmara, ainda em tempo hábil, na sessão de hoje, dia 17 de setembro, possa encaminhar ao Senado e o presidente Davi Alcolumbre encaminhar para a votação. Continuando o expediente, na lista dos oradores inscritos, aqui está presente o senador Espiridião Amin. Como não há oradores inscritos, se Vossa Excelência não puder fazer a manifestação, eu suspenderei a sessão. Não havendo oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. E trazer o que for melhor para o exercício da medicina, que por tabela é o melhor para o atendimento da população. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela condução, dividimos com o doutor Irã as coordenações e estamos, a meu ver, muito mais preparados do que estávamos há alguns meses, algumas semanas atrás para a votação e com o que aconteceu daquele período para cá, com algumas medidas tomadas pelo MEC. O MEC é muito requerido, é muito cobrado, eu compreendo e acho que deve ser, mas também compreendo que o MEC e o Ministério da Saúde, como aqui a gente percebeu nas audiências passadas, não estão parados. Não estão parados. Estão refletindo, estão produzindo, estão também querendo melhorar o exercício da medicina no país. Muito obrigada, senhor presidente. Nós é que agradecemos a participação de Vossa Excelência, senadora Tereza Leitão, e passo agora ao deputado Eduardo Veloso. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senador Marcelo, boa tarde a todos que compõem a mesa. Eu vim hoje aqui debater sobre a proficiência médica. E como médico formado na Universidade Federal do Amazonas, sou do norte do Brasil, sou do estado do Acre, talvez um dos estados com a pior distribuição de médicos do Brasil. E ao longo desses anos eu estou formado desde 2002. E desde que eu formei, eu venho observando, naquela época, eu tive a oportunidade de fazer um curso federal, não existia no Acre, eu fiz no Amazonas, e tive a oportunidade também de passar em Roraima, e optei pelo Amazonas. Sabíamos da dificuldade do acesso em si a um cidadão a ter uma formação médica, sabemos da dificuldade. E da dificuldade de concentração desses médicos, que talvez seja um dos propósitos de qualquer governo, levar médicos aonde não se tem médicos, principalmente naquelas cidades com mais de 50 mil habitantes. O Acre hoje tem apenas 2 cidades acima de 50 mil, ou seja, dos 22 municípios, 20 não
tem mais de 50 mil. E sabemos da dificuldade que é se fixar um médico lá. E aí foram criados vários programas do governo para que isso, de alguma forma, fosse minimizado. Mas mesmo assim, até hoje, nós observamos que essa distribuição dos médicos no Brasil seja o problema. E foi se criando várias faculdades, a princípio eu acho que até mesmo para suprir essa dificuldade. E o que nós observamos ao longo desses anos, não observamos nos locais que realmente precisam essa fixação do médico. Eu falo de propriedade do meu estado. Hoje lá no meu estado, nós temos a faculdade federal, temos uma faculdade particular na capital e uma no interior. E nessa cidade do interior já não tem o médico especialista conforme gostaríamos que tivesse, mas tem uma faculdade lá. E nós observamos ao longo desses anos que aqui no Brasil foram abrindo várias faculdades e a princípio para tentar suprir isso de alguma forma. E o que está sendo observado? Está sendo observado que a concentração desses médicos, eles não estão se fixando nesses locais mais distantes. Talvez por não ter um plano nacional de cargos, salários, talvez por essa dificuldade de municípios dar um salário digno. Hoje, no estado do Acre, nós perdemos aí por volta de 2 profissionais por mês que vão embora do estado. Hoje não tem emprego para médico lá e falta médico. E nós temos 3 faculdades de medicina. Ao longo desses anos, aumentou, como mostra aqui, 506% o questionamento de erro médico, e isso bota em xeque a formação. E aí, quando bota em xeque, vão se surgindo vários tipos de cursos. Tem pós-graduação, tem curso sem ser pós-graduação, tem do final de semana. Isso aí é para deixar o médico, de alguma forma, às vezes, como é que eu falo para vocês? Realizando um exame a mais, fazendo algo que ele começou, a estética está muito em evidência, e aí vai misturando. E hoje nós observamos que algo tem que ser feito. E aqui eu, seguindo o exame de proficiência, seguindo os países mais envolvidos, eu acho que isso, talvez, senadora, não resolva do dia para a noite, meu deputado, mas eu tenho certeza que as faculdades vão começar a olhar melhor a qualificação que eles vão fazer com os estudantes que eles detêm. Não tem outra forma de você melhorar a não ser cobrando. Parabenizo aqui os senadores que estão à frente nisso, né? O senador Irã, ele é o relator, não é isso, senadora? Isso. O senador Irã é o relator, é oftalmologista, assim como eu também sou oftalmologista, sabemos dessas dificuldades e quero aqui falar que também sou a favor disso para que, de alguma forma, nós tenhamos médicos de melhor qualidade em todo o Brasil. Porque essa dificuldade que nós passamos lá no estado do Acre de fixar o nosso médico está muito grande. Hoje o salário do estado do Acre, meu pai é mineiro, foi para lá há 52 anos atrás. Teoricamente o salário que ele ganhava comprava 2 carros. Hoje a gente não paga a parcela de um carro, né? Então mudou muito e não tem espaço. O plantão que é pago lá é menor do que o de Brasília, é menor, parece que vai subindo, vem de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, e o plantão vai aumentando. Então, essa fixação do médico lá também precisa da valorização do profissional naquela ponta, nem que seja por auxílio a cidades com menos de 50 mil habitantes, algo também tem que ser feito em conjunto a isso, senão nós não vamos conseguir fixar o profissional lá. Então essa é uma preocupação que eu tenho. O nosso estado hoje
tem 3 faculdades de medicina, inclusive na cidade de Cruzeiro do Sul. É um mercado, conforme foi falado aqui, bilionário. Eles estão dando local de moradia para a pessoa estudar lá na faculdade particular. Ele foi feito foi comprado um terreno e eles estão em construção. Então, daqui 1 a 2 anos, o aluno que for de fora para morar lá, eles terão já incluso na mensalidade da faculdade a moradia para o estudante ficar lá. Então, assim, algo tem que ser feito, temos que repensar, porque não sei se é verdade ou não, quando se tem essas aportes, essas fusões de faculdades, um estudante de medicina dizem que vale mais de 20 milhões numa bolsa de valor. Então, nós temos que estar atentos a isso. 22 milhões? Como? Já baixou para 1 milhão. Mas, enfim, algo tem que ser feito para melhorar a qualidade de acesso, que essa é a preocupação que nós temos como médico e parlamentar, melhorar o acesso das pessoas, principalmente as que usam o Sistema Único de Saúde. Era isso que eu tinha para falar, senador. Obrigado. Pois não. Um dos nossos convidados, que é o Dr. Tofik, pede a palavra. Obrigado, senador. O exame de ordem nos Estados Unidos, no modelo que ele existe, senador, ele existe desde 1992. São 3 etapas. E o que acontece? O que se observa nos Estados Unidos? Hoje, o gasto com saúde nos Estados Unidos é da ordem de 17,8% do PIB e até 2032 ele atingirá 20% do PIB dos Estados Unidos. Agora, a expectativa de vida nos Estados Unidos é 4 anos inferior a todos os outros países da OCDE. Então, nós trabalhamos na FACERES, na nossa faculdade, com um conceito ampliado do papel da escola médica na sociedade. Porque a escola ter um bom desempenho numa prova é uma coisa. Agora, qual o papel social da escola? O quanto que ela altera os indicadores de saúde da população? Qual o impacto que ela tem na comunidade dela? E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, temos aí 33 anos no modelo atual de prova, são 3 provas teóricas, e os indicadores sociais dos Estados Unidos são péssimos em comparação com os outros países desenvolvidos. Uma breve observação sobre carreira de Estado. Seriam necessários 200 mil médicos para preencher todas as possíveis vagas de uma carreira de Estado. E a minha preocupação não é o escopo do nosso debate hoje, senão eu teria trazido mais números, mas são 200 mil médicos e minha preocupação é onde arrumar um médico para seguir a carreira de Estado, que eu acho que seria uma possível solução, deputado e o senador que falou do estado dele também, mas me preocupa também de onde sairia o financiamento para custear esse médico na carreira de Estado e a progressão dele na carreira. Por fim, cumprimentar o deputado Luiz Ovando, permita-me chamá-lo de professor, porque o senhor deu aula para 2 primos meus, o Rodrigo e o Rafael Ambar, lá em Campo Grande. Os gêmeos, exatamente, tá? É só, senador, e obrigado pela oportunidade. Pois não. A doutora Denise Pires pede a palavra também. Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigada, senador. Eu gostaria de saudar todos que se manifestaram depois da mesa, o senador Jaime Campos, o deputado Eduardo Veloso, a senadora Tereza Leitão e o deputado Luiz Ovando, mas eu pedi para comentar porque
pretendo ser mais clara na minha conclusão final. O ENAMED é um exame nacional que foi lançado nesse ano, no mês de abril, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, sob responsabilidade do INEP. E ele será um exame, sim, obrigatório para todos os estudantes que concluirão o curso de medicina, e nesse ano haverá a primeira prova no ENAMED. O governo e o Ministério da Educação, através do ministro Camilo Santana, está extremamente preocupado com todas as questões levantadas e tem agido no sentido de atuar para que a população tenha cada vez mais contato com pessoas profissionais muito bem informados. Infelizmente, havia falta de regulação com relação à criação das escolas médicas. Houve uma moratória em 2018 que não impediu a criação de escolas médicas. É importante ressaltar escolas essas que foram criadas devido à judicialização. Então, estamos lá no Ministério da Educação trabalhando para que essa regulação, inclusive do ensino à distância, que foi ampliado, foi citado pelo deputado, foi ampliado de maneira exorbitante no Brasil, que ele também pudesse ser regulamentado através de um novo decreto presidencial que faz com que os profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, dentre outros, e também os professores, não possam mais ser formados em cursos em 100% em EAD. Trouxe esses exemplos para mostrar a seriedade com a qual a equipe do Ministério da Educação está trabalhando, mas quero concluir que a CAPES ela é responsável pela avaliação dos cursos de pós-graduação e faz isso com excelência, e por isso o Brasil é um dos países que mais produz conhecimento no mundo. Mas quem avalia não são os egressos, não são os profissionais mestres e doutores, quem avalia são os professores, docentes, orientadores dos programas de pós-graduação. Então, eu falei isso durante a minha fala, ressalto agora que a prova para concluintes do curso de medicina, como, por exemplo, o ENAMED, deve ser feita, como é feita essa prova, e o professor citou os Estados Unidos da América, não é uma prova realizada pelo equivalente ao Conselho Federal de Medicina americano. Quem realiza a prova é o Conselho Nacional de Examinadores Médicos. O Conselho Nacional de Examinadores Médicos americano teria como equivalente no Brasil uma Comissão Nacional de Avaliadores de Cursos Médicos que deve ter a sua localização no INEP, que é a estrutura, que é a autarquia do Ministério da Educação, que deve ser a responsável pela avaliação, não só da formação, mas também dos concluintes. Tem feito, através do ENAD, agora a Prova Nacional Docente, o ENAMED e, por último, a grande questão com relação à SPL é a atribuição equivocada ao Conselho de Formação, que não é um Conselho de Formação Profissional, é um Conselho para a Atuação Profissional, que é essa atribuição das entidades de classe, como é o Conselho Federal de Medicina, como são os Conselhos Regionais de Medicina. Está equivocado o PL, porque mesmo no âmbito, ressalto mais uma vez, do Sistema Nacional de Educação, que será votado aqui em breve, essa questão é uma atribuição do Ministério da Educação através das suas autarquias. Muito obrigada mais uma vez, senador. Nós que agradecemos. Doutora Tereza Leitão, eu pediria a Vossa Excelência, se possível, me substituir, que eu não pensei que fosse estender tanto. Eu tenho audiência agora do Ministério da Educação, às 16. Já estamos finalmente, mas ainda tem 3 inscritos aqui. Então, eu concedo a palavra ao doutor Antônio José Gonçalves, que a solicitou. Aí, depois disso, doutora Tereza, tem o doutor Gonçalo Vecina e o doutor Rodrigo Cariri. Vai sim. Eu tenho a palavra. Muito obrigado, senador. Eu só queria dizer para a senadora Tereza Leitão que quando ela solicitou a audiência pública
quando foi apresentado o projeto pela primeira vez aqui na casa, eu fiquei muito chateado, né? Mas hoje eu vejo, né, pelas próprias palavras dela, da importância disto, né? Eu acho que nós conseguimos esclarecer melhor os senadores para que votem com mais consciência e com mais conhecimento de causa, né, de um projeto tão importante como este. Depois da solicitação da audiência, eu tive a oportunidade de comparecer à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lá são 96 deputados, apenas um deles é médico. São 2 médicos, mas um está de licença médica. Um deles é médico. A deputada Bruna Furlan me convidou para ir lá e nós fizemos uma apresentação parecida com essa, de 20 minutos, e que deu para a gente depreender a falta de conhecimento do parlamento da situação do ensino médico no nosso país. Existe realmente essa falta de conhecimento. Então, senador, eu acho que a sua solicitação de audiência foi extremamente bem-vinda e eu acredito que os parlamentares que vão votar agora vão votar com muito mais conhecimento de causa, né? E eu espero que votem favoravelmente. Mas, veja, nós conseguimos, inclusive, na Assembleia Legislativa de São Paulo, um espaço para fazer um seminário sobre ensino médico que vai ser feito agora em novembro. A deputada Bruna Furlan já fez o requerimento e vai haver esse seminário. Na segunda-feira eu devo fazer o programa junto com esse deputado médico, que é de São José dos Campos, né? Para a gente poder discutir isso mais profundamente e fornecer algum subsídio para os deputados do Estado de São Paulo, que tem lá 13 residentes e tem 1/3 dos programas de residência médica e 1/3 das escolas também. São 80 escolas só no Estado de São Paulo, né? Então, veja, o exame de proficiência pode ser que não seja perfeito, mas a gente tem que começar de alguma maneira. Eu concordo com o deputado. Eu acho que o teste do progresso pode ser implantado junto também. E ele vai ajudar as escolas a melhorarem. As escolas têm que assumir a sua responsabilidade quando elas aceitaram, quando elas pediram para ter alunos. Se tem que ter alunos, eles têm que ter uma boa formação. Então nós temos que exigir isso. E eu acho que a hora que você tiver, as escolas souberem que vai existir uma avaliação do egresso, elas vão melhorar. Elas vão melhorar. Quantas escolas nós conseguimos fechar no nosso país até hoje? Nenhuma. 0 escolas. 0 escolas foram fechadas. Não é fácil fazer isso, entendeu? Então, veja, pode ser que não seja o melhor remédio, mas às vezes a gente dá um remédio que não é o melhor, mas que resolve o problema. Pode demorar um pouquinho mais para o doente ficar curado, mas vai resolver o problema. Então, eu queria deixar essa última fala, concluindo, né, que a gente é favorável. Eu também fui por muito tempo contrário a isto, mas hoje não há mais condições. Só um último exemplo. Os Estados Unidos, que tem 400 milhões de habitantes, formam 28 mil médicos por ano. 28 dados de 2022. 28 mil médicos. Nós estamos formando, vamos chegar a 60 mil. Palavra do Dr. Cariri, né? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Com metade da população. Como é que nós vamos administrar isso? Como é que vai ficar essa formação? Então, isso nós temos que levar em consideração. São dados concretos, absolutamente relevantes e que tem que ser considerados por esta casa para que a gente possa tomar a melhor decisão possível para a nossa população. Eu espero que isso aconteça. O deputado quer 2 segundinhos para complementar o pensamento anterior. É só para deixar registrado que, assim, nós defendemos que o CFM faça a fiscalização preventiva em defesa da boa prática médica, da qualidade do atendimento da saúde. Como autarquia federal, né, nós temos todas as qualificações para exercer essa prerrogativa. Nós não queremos resolver o problema da educação médica. Isso aí, sim, fica com o Ministério da Educação. O que nós queremos é prevenir que maus profissionais mal formados, atendam a nossa população. É só isso que nós queremos. Era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora de forma remota para o doutor Gonzalo Vecina. Bom, muito obrigado, senadora. Eu queria recuperar aqui a importância da ação reguladora do Estado, né? Eu estive trabalhando durante muitos anos com vigilância sanitária
E a vigilância sanitária tem essa responsabilidade, no lugar do Estado, buscar garantir a segurança sanitária dos medicamentos que são consumidos pela população. É função da regulação sanitária garantir a segurança sanitária dos produtos. É função do Ministério da Educação garantir que os cursos sejam adequadamente realizados. Agora, partir da premissa de que o Ministério da Educação não está fazendo o que deve fazer e que nós vamos fazer isso através do Conselho Federal de Medicina, são dois erros. E o segundo erro, que é entregar o Conselho Federal de Medicina, pode ser que termine no mesmo lugar em que o primeiro erro está terminando. Então, o que nós temos que garantir é que nós tenhamos um melhor funcionamento dos órgãos que fazem a regulação da educação no Brasil. E os órgãos que devem fazer a regulação do produto final é o Ministério da Educação. E, doutor Antônio, com todo o respeito que temos, eu acho que nós estamos punindo os alunos e não punindo as faculdades. Eu acho que as faculdades é que têm que ser punidas. E temos que garantir que os alunos sejam bem formados. Não quero que os alunos sejam mal formados e vão atender a nossa população. Mas não é o Conselho Federal de Medicina que vai fazer isso. Não é porque não é ele que deve fazer. Quem deve fazer é o Ministério da Educação dentro de um Estado que se suponha democrático e onde a distribuição dos poderes deve existir. O Legislativo faz uma coisa, o Executivo faz outra e o Judiciário uma terceira. E quando o Legislativo falha, o Judiciário toma parte. E é por causa disso que nós tivemos uma explosão de cursos de medicina. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua participação, doutor Gonzalo. Passo a palavra para o último integrante da mesa que pediu inscrição, doutor Rodrigo Cariri, e finalizando a nossa audiência, eu vou passar a palavra para a senadora Zenaide Maia. Obrigado, senadora. Eu queria concluir dizendo que eu estive na Universidade Federal de Pernambuco durante os anos de 19 a 22 e presenciei como pesquisador da área da educação. Acho que o retrato, né, da realidade que o deputado Luiz Alvano está apresentando, né, de um Ministério da Educação completamente omisso. Nesse caso, eu concordo integralmente com o deputado, porque nós temos situações em que tínhamos ministro indicado com currículo falso, que precisou ser desindicado. E tivemos ministro indicado e tomado posse com currículo falso. E que a gente precisou, e boa parte da sociedade brasileira não tinha absolutamente nenhuma observação a fazer. Deste período, de fato, é difícil para qualquer pesquisador localizar alguma política pública que tenha partido do Ministério da Educação, e quando se trata de educação na saúde, esse componente de interface entre os dois sistemas, aí sim é que a gente não vai ver absolutamente nenhuma política. Mas essa realidade mudou. Desde 2023 que o governo abriu a agenda para discutir a avaliação e já se apresentou com medidas concretas de reformulação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Alterou instrumentos, como falei na minha apresentação. Incluiu o ENAD. Declaro reaberta a sessão, encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Concedo a palavra à Sua Excelência Senadora Soraya Tronic, por permuta de tempo de liderança, cedida pelo líder do MDB, senador Eduardo Braga. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, líder Eduardo Braga. Presidente, o nosso país está dando um show de democracia em todo o mundo. Países e países mais antigos do que nós estão até mesmo com inveja da nossa capacidade de segurar a democracia e de segurar as instituições. Mas isso não nos livra dos escândalos que nós temos rotineiramente. E eu trago aqui hoje mais um escândalo,
um escândalo bilionário e que, diferentemente do tempo da CPI da Covid, da CPMI da Covid, que não havia nenhum inquérito em curso e nenhum processo em curso, posteriormente, a CPMI do 8/1, naquele momento também não havia exatamente um processo ou um inquérito em curso de forma adiantada. Então, as comissões parlamentares de inquérito trouxeram à lume escândalos. Alguns estão dormitando até hoje na PGR, até hoje não, mas dormitaram quando finalizamos a CPI do Covid. A CPI das BETs e agora do INSS, nós temos já em curso os nossos inquéritos e processos, mas nós estamos colaborando. E aqui eu trago um escândalo que não há, segundo eu saiba, nenhum inquérito em curso. Hoje, o nosso país convive com um problema gravíssimo. Os beneficiários de planos privados de saúde, que pagam mensalidades a empresas privadas bilionárias, acabam buscando no SUS tratamentos que deveriam ser garantidos pela saúde suplementar. O resultado é que filas se tornam ainda mais longas e leitos ficam ocupados de forma indevida, em prejuízo de quem depende exclusivamente da rede pública. E isso não pode acontecer, nós não podemos permitir. O Sistema Único de Saúde, o nosso, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, reconhecido pela sua universalidade, ou seja, todos nós brasileiros, com uma situação financeira melhor, pior, enfim, mas todos nós temos acesso ao SUS. Ele atende milhões de brasileiros todos os dias. E por isso nós precisamos protegê-lo para que cumpra a sua missão constitucional e não seja explorado como retaguarda oculta de interesses privados. A Constituição de 88 determinou que a saúde suplementar deve ser complementar ao SUS. No entanto, essa lógica foi invertida. O que vemos hoje é o sistema público sendo usado como retaguarda oculta de operadoras privadas, transformando o SUS em prestador substituto de obrigações contratuais. Os dados oficiais da Agência Nacional de Saúde Suplementar não deixam dúvidas. Entre 2000 e 2022, foram realizados mais de 7 milhões de atendimentos no SUS a clientes de planos privados e planos caríssimos, totalizando o montante, eu estou falando até 22, tá? O montante de 11,75 bilhões de reais em despesas identificadas para ressarcimento. Apenas 5,24 bilhões foram efetivamente pagos para o SUS. O nosso sistema sequer consegue judicializar, ou seja, executar essa dívida. Isso significa que 55% das despesas permaneceram descobertas, porque quando você paga um plano de saúde e por um motivo ou outro, por uma negativa do seu plano de saúde, você tem que procurar o SUS deve ser ressarcido. E o pior é que eles cobram um absurdo do beneficiário do plano de saúde, porém pagam a tabela SUS para o nosso SUS. Quando pagam. Em outras palavras, mais da metade da conta ficou com o contribuinte, porque não existe dinheiro público. Então, quem tem um plano de saúde e utiliza o SUS está pagando 2 vezes. Um exemplo, somente um exemplo, é o da hemodiálise. Ele mostra a face mais dramática desse problema.
Entre 2012 e 2019, 31.941 beneficiários de planos privados realizaram hemodiálise pelo SUS, com um impacto de 1,67 bilhão de reais. Até 2024, já são 2,6 milhões de sessões custeadas pelo sistema público, o que equivale a 2,04 bilhões de reais absorvidos pelo orçamento público. E esse não é um caso isolado, é um padrão estrutural. É mais uma máfia, tá? É mais um crime organizado. Enquanto isso, a chamada fila invisível cresce. Em 2025, mais de 1.000 brasileiros estavam internados em hospitais aguardando vaga em clínicas de diálise. 1.000 brasileiros que precisam do SUS. Alguns, inclusive, por meses, em regime de internação compulsória, ocupando leitos de emergência. Há pacientes que chegam a 70 dias internados apenas para garantir o acesso a um tratamento que deveria ser ambulatorial, portanto, ocupando uma vaga dentro do que deveria ser ambulatorial, ocupando uma vaga dentro do hospital. E é um cenário que nos choca pela desumanidade. Cidadãos obrigados a morar em hospitais, privados de sua vida social, porque as operadoras não cumpriram seu dever. As operadoras que eles pagam há anos e anos, quando vem este paciente que precisa da diálise depois de pagar 20 anos, o plano de saúde, o plano lhe nega unilateralmente. Tudo isso é fruto de um cálculo econômico deliberado. Para as operadoras de saúde, é mais barato negar a cobertura ou restringir a rede, empurrar o paciente para o SUS e depois, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, depois eles adiam e empurram para o SUS a obrigação, porque o SUS também não pode negar. Assim, o cidadão paga, mesmo pagando a mensalidade ao plano, é atendido pelo SUS. A operadora lucra e o contribuinte paga de novo. E não se trata de empresas em crise econômica. Apenas no primeiro trimestre de 2025, o setor suplementar registrou lucro superior a 6 bilhões de reais, mais do que o dobro do ano passado. Ou seja, enquanto brasileiros sofrem, o lucro é maximizado. Privativam os ganhos e socializam os custos. Senhor presidente, senhoras e senhores, colegas aqui, esse Congresso não pode assistir a essa distorção de braços cruzados. Esse mecanismo mina a sustentabilidade do SUS, agrava filas, prolonga internações e nega dignidade a milhares de brasileiros, afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Viola a Constituição, a lei dos planos de saúde, o princípio da boa-fé e a própria solidariedade que sustenta o nosso sistema de saúde. A confiança da nossa população no SUS e nas instituições públicas depende da resposta efetiva do parlamento. Se o povo percebe que paga 2 vezes um plano e outra pelos impostos, e mesmo assim não tem o atendimento devido, instala-se a descrença. É nossa responsabilidade romper esse ciclo e garantir que a saúde suplementar volte a cumprir o seu papel constitucional. Senadora, me permite uma parte? Eu vou ser rápido. Sim. Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade do tema, mas quando na sua exposição a senhora citou que os planos de saúde coletivos de forma unilateral rescinde o plano.
Esse é um ato extremamente cruel, senadora Soraya. Eu tenho um projeto de lei que é o 2036, que ele estabelece que os planos de saúde para vedar a rescisão unilateral de vínculo. Porque quando a pessoa, o trabalhador, às vezes deixa de se alimentar para pagar um plano de saúde, paga a vida toda, e no final da sua vida, na sua melhor idade, quando ele está lá na terceira idade ou melhor idade, quando tem comorbidades ou já com pessoas com deficiência, ela vem e rescinde unilateralmente. Então, eu peço seu apoiamento para que esse projeto de lei de minha autoria, que proíbe, que veda essa rescisão unilateral, seja aprovada, na certeza de que Vossa Excelência estará dando uma excelente contribuição. Para variar, nós estamos aí sempre juntos. Eu sou relatora de um projeto de lei do senador Stevenson Valentim, o relatório está pronto nessa seara. Acredito que possamos juntá-los, tá? A pensar esses projetos para que consigamos agora, inclusive com a mudança da ANS, possamos resolver esse problema. Parabéns pela sensibilidade, mas isso é mais um escândalo desse país. Obrigada. Por isso, nós defendemos a criação, e aí, de novo, senador Fabiano Contarato, de uma comissão parlamentar de inquérito, porque é um escândalo gigantesco. Os números que eu tenho, eu estou aqui com os números das 27 unidades da federação. Somente uma investigação profunda, e não há nada em curso na Polícia Federal ou no Judiciário. Somente uma investigação profunda será possível, com uma investigação, será possível dimensionar o passivo das operadoras, identificar os mecanismos de transferência de custos, expor as práticas abusivas e propor soluções legislativas à altura da gravidade desse problema. Essa não é uma causa corporativa, não é uma disputa setorial, é uma questão de justiça social, responsabilidade fiscal e respeito à dignidade humana. É dever do nosso parlamento defender o SUS, proteger os cidadãos e enfrentar os interesses privados que se beneficiam indevidamente de recursos públicos. Senhor presidente, eu concluo este pronunciamento e peço aos colegas, estou protocolando o pedido de infelizmente, mais uma CPI. Esse escândalo é bilionário. Bilionário. A cada dia, essa omissão significa mais filas, mais sofrimento e mais dinheiro público financiando lucros privados. Então, o poder público, nós todos estamos bancando mais uma vergonha. E que esse assunto sequer veio à baila. Eu tenho aqui, senhor presidente, números que o tempo não vai me permitir, mas que eu vou falar alguns, tá? Hapvida, Notre Dame, Bradesco, Sul América, os mais caros. Aqui sem pagar e atrasando. Eles não pagam e o nosso sistema público, o Ministério não ajuiza as ações. E quando pagam o preço da tabela do SUS e cobram dos beneficiários aquele preço exorbitante que nós conhecemos. Portanto, é mais uma farra, senadora Damares, que nós vamos aqui desbaratar. Eu estou cansada de CPI e CPMI, confesso. Eu estou realmente cansada, mas não há saída. E esses milhões e milhões de beneficiários estão aqui. E muitas vezes, para terminar, presidente, só para terminar, a desculpa que eles dão é o seguinte: é facultativo. Quem tem plano de saúde pode escolher ou se ele vai via plano de saúde ou se vai pelo SUS fazer o seu tratamento. Ocorre que, diante de uma negativa de um tratamento de hemodiálise, por exemplo, não há alternativa para este beneficiário, senão o SUS. E aí ele paga o plano de saúde, continua pagando, e está usando também o plano de saúde público,
que todos nós pagamos. Então, eu conto com vossas excelências e que nós possamos mostrar realmente para que estamos aqui. Nós estamos aqui por conta de todos os brasileiros, quase 215 milhões de brasileiros. Esse é o nosso lado. Obrigada, presidente. Senador Eduardo Girão, o item 1, Vossa Excelência relata o projeto de autoria da deputada Rejane Dias. Há uma solicitação do senador Espiridião Amin. Consulto se o senador Espiridião Amin está em plenário. Há uma solicitação... Presidente? Pois não, presidente Mourão? Eu subscrevo a solicitação do senador Amin, ele está ali no cafezinho, eu sei qual é o problema, a questão. Certo. Não, então pronto, então nós vamos continuar. Tinha uma solicitação de inversão de pauta. Exatamente. Mas o senador Girão está aqui, ele pode relatar consenso nesse... Ao contrário, perdão, já é só para deliberarmos. Então eu vou continuar a ordem e vamos colocar em votação em seguida a solicitação feita pelo senador Mourão e pelo senador Espiridião Amin. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 5.195 de 2020. De autoria da deputada Rejane Dias, que altera a lei número 13.819 de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio para prever ações direcionadas às pessoas com deficiência. O parecer número 82 de 2025 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e nesta comissão, Sua Excelência, o senador líder Eduardo Girão, foi o relator da matéria e foi favorável ao projeto, com as emendas de número 1 e 2 de redação que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Consulto, não há senadores inscritos para discutir a matéria. Determino o encerramento da discussão. Passamos à deliberação da matéria. A presidência informa ao plenário que submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas de número 1 e 2 de redação. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Passamos à discussão da redação final. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente, vou fazer um agradecimento. Pois não. Com a palavra, conceda a palavra ao líder. Concluída a votação. Conceda a palavra ao líder e relator da matéria, senador Eduardo Girão. Em primeiro lugar, lhe agradecer pelo senhor colocar um assunto tão sensível como esse como número 1 da pauta. Lhe agradeço porque nós estamos aí numa pandemia global hoje que está acontecendo, que é suicídio, automutilação, né? Eu acredito, inclusive, que por causa dessa questão, cada vez mais, das crianças com celulares, que nós aprovamos aqui, inclusive, nas escolas, foi um golaço do Senado Federal, mas ainda é algo muito presente, né? As pessoas cada vez mais se isolando, especialmente as crianças. E eu tive a oportunidade, na época que a senadora Damares era ministra no governo anterior, de ser o relator desse projeto ainda, do Plano Nacional de Prevenção à Automutilação e o Suicídio, e agora nós avançamos, né? Porque é importante se fazer aí a comunicação, o interface com autoridades competentes, né? Com conselhos tutelares, para, de uma certa forma, garantir cada vez mais a saúde, né, mental das nossas crianças e especialmente aquelas que têm deficiência. Então, quero parabenizar todos os colegas aqui pela aprovação por unanimidade desse projeto que trata de paz, que trata de vida, do que há de mais precioso, que é a vida humana, senhor presidente. Então, muito obrigado e agradeço demais a oportunidade.
Muito obrigado, senador Eduardo Girão, pelas manifestações de Vossa Excelência. É ao tempo, antes de iniciarmos o item 2 da pauta, a senadora, primeira secretária da mesa, a senadora Daniela Ribeiro, também pede para fazer a sua manifestação em relação ao projeto aprovado e será encaminhada a sanção presidencial, e ela gostaria de fazer uma manifestação também em nome da mesa diretora do Senado Federal. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar. É isso que a gente quer ver nessa casa. Senador Girão, é isso que o Brasil quer ver de nós. É o trabalho voltado para as pessoas, o seu dia a dia, que estão vivenciando e necessitando de um olhar muito comprometido com a nossa sociedade. E eu quero parabenizá-lo pelo relatório, bem como pela autora, né, pelo projeto, porque nós sabemos o quanto é realmente uma pandemia, né, que é nacional, é mundial. E eu gostaria aqui de trazer também para esse plenário, e aqui na presença, podendo estar aqui nessa oportunidade como primeira secretária, olhando aqui minhas colegas senadoras, que aqui estão presentes, Margarete Busetti, que é muito sua luta, dizer do quanto, meu querido amigo deputado Girão, as vítimas de violência domésticas, também as crianças que convivem nesses ambientes, lamentavelmente jovens, elas terminam por muitas vezes se automutilarem ou dar cabo à própria vida, por não verem uma solução para esse tipo de problema. É por isso que, assim, num mês simbólico como esse, onde a gente deve tratar não só o mês, que é como a gente acredita na questão da violência com mulher. O mês é super importante para a gente reforçar mais ainda o trabalho. Mas eu quero, no mesmo instante que lhe parabenizo, contar com essa casa também para que a gente possa juntos buscarmos parar as causas que trazem as consequências, que muitas delas, redes sociais, obviamente, né, com tantas coisas que a gente tem visto e tem assistido, bem como lares onde as crianças são submetidas a assistir seus pais, ou muitas vezes, o caso do feminicídio, suas mães, serem mortas, mas depois de muitos anos de violência doméstica. Então, isso são estatísticas, também são dados, né, que por força desse tema, que também é uma epidemia, foi o maior de tudo que se cresceu em termos de violência no país. Na realidade, os dados do ano passado foi que houve uma diminuição da violência no país, mas a violência doméstica, né, senadora Damares, foram aumentados esses números, senadora Margarete Busetti, tanto do feminicídio quanto da violência, fora as subnotificações. Então, que possamos juntos, nessa casa, trabalharmos em prol dessas crianças, desses jovens, adolescentes, né, da vida humana, e das mulheres, dos homens, enfim, da nossa sociedade, porque foi para isso que fomos eleitos, e fico muito feliz, como disse Vossa Excelência, que a pauta seja iniciada por um tema tão importante, tão relevante para todos nós. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Senador Exalci, ministra Damares, o senador Fabiano Contarato está escrito. Eu queria conceder a palavra da maneira que fiz ainda há pouco, e em seguida Vossas Excelências estarão inscritos. No decorrer das votações, e nós estamos aguardando a Câmara deliberar sobre a medida provisória 1.300, e como ela vence hoje, nós vamos aguardar com a ordem do dia aberta, para que nós possamos deliberar esta medida provisória no dia de hoje ainda. Mas Vossa Excelência não vai esquecer do nosso pedido. Não, Vossa Excelência se ausentou para atender uma agenda ali no cafezinho, e o seu advogado ficou aqui, o presidente Mourão, fiquei até com ciúme. Já está tudo... Presidente, a minha fala é porque eu precisaria da presença da nossa primeira secretária. Pode ser depois, mas ela ficando aí, importante a fala, eu quero dirigir a Vossas Excelências. Tudo bem, obrigado, senador Exalci. Senador Espiridião Amin, só para, de fato, fazer esse registro, Vossa Excelência solicitou
que nós pudéssemos inverter a pauta para deliberarmos a matéria ainda no dia de hoje, que é uma solicitação da deputada Simone Marqueto. Nós vamos fazer a deliberação do projeto de lei. Eu só queria conceder a palavra a alguns senadores que estavam inscritos, tá bem? Concedo a palavra ao senador, meu querido amigo Fabiano Contarato. Sempre protegeu Fabiano Contarato. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Armin. Meus queridos senadores e senadoras, eu subo essa tribuna aqui estarrecido. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, na surdina da noite, a chamada PEC da blindagem. Mas eu ouso dizer que essa PEC não é só da blindagem, ela é a PEC da impunidade, ela é a PEC do estímulo à criminalidade. Como que você acha razoável que nós, parlamentares, já temos foro privilegiado? O que eu já acho um absurdo, porque todos somos iguais perante a lei. O artigo 5º da Constituição Federal é claro, todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Agora, quando um parlamentar pratica um crime, seja ele comum ou não, imagine, a Constituição Federal determina que um parlamentar somente pode ser autuado em flagrante de crime inafiançável. Autuado ele em flagrante de crime inafiançável, a casa tem que deliberar sobre a manutenção ou não daquela prisão. Então, hoje, essa votação é aberta e você delibera se aquele senador tem que permanecer preso ou não, ou se vai continuar a persecução criminal contra ele. Ora, os meus eleitores do Estado do Espírito Santo têm o direito de saber efetivamente como eu votei. Agora, o que nós estamos fazendo, nós não, o que a Câmara dos Deputados está fazendo, ela está invertendo essa lógica. Ela está determinando que a votação seja secreta, ou seja, para garantir a impunidade, porque entre a fundamentação para a manutenção daquela prisão em flagrante, os pares vão, de forma sigilosa, de forma conivente, beneficiar esses parlamentares. Imagine um parlamentar preso em flagrante por um crime de estupro, de corrupção ativa, de corrupção passiva, de peculato, de crimes contra a ordem tributária, e ele e nós aprovarmos essa PEC que vai garantir a blindagem desses parlamentares e aí a não manutenção daquela prisão. Hoje funciona, o Supremo começa a instaurar aquele procedimento, mantém aqui para casa e a casa suspende ou não aquela investigação. O que nós estamos fazendo é invertendo. Nós não vamos mais permitir que o Supremo assim o faça. Isso é um absurdo. Eu acho que tínhamos que acabar, inclusive, com o chamado foro privilegiado. Nós temos que entender que no Brasil, o que me faz diferente de um pintor, de um pedreiro, de um professor, de um advogado, de um policial, de um dentista, de um médico, de um trabalhador? Todos somos iguais perante a lei. Quem nada deve, nada teme. E agora você vem estabelecer essa votação sigilosa, esse subterfúgio, essa impunidade, essa blindagem para garantir a impunidade desses parlamentares que praticam efetivamente crime. Então, eu acho que o Senado tem que dar uma resposta. Nós temos que sepultar essa PEC da blindagem aqui, porque tantos assuntos, nós temos tantos temas para votar de interesse nacional e nós estamos aí advogando em causa própria quando a Câmara dos Deputados, na sua grande maioria, assim o faz. Eu tenho certeza que esse Senado não vai colocar a digital para aprovar essa PEC. Nós temos que dar um basta e enterrar, sepultar de uma vez por todas essa PEC da blindagem. Não terá meu voto, não terá minha digital e eu espero que os colegas tenham a altivez de assim o fazer também. Como você vai explicar e vai determinar que a manutenção ou o prosseguimento, ela inclusive impede a expedição de medidas cautelares. Olha, não pode ser feito busca e apreensão em parlamentar, não pode ser feito quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico.
Olha, todos somos iguais perante a lei. Quem fez coisa errada, que arque com as consequências, penal, civil e administrativamente. Então, essa PEC tem que ser sepultada aqui pelo Senado Federal e eu espero que a população esteja cada vez mais vigilante para efetivamente fiscalizar e cobrar de nós parlamentares a premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei. Obrigado, senhor presidente. Senador Isalci Lucas, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, com a presença da primeira secretária, Daniela. Nós temos uma pauta, foi entregue lá para o Fred, na primeira secretaria, com relação aos terceirizados. Agora, 10 dias atrás, a Câmara aprovou uma resolução regulamentando a questão do vale alimentação, uma série de coisas. E eu gostaria, presidente Davi, que Vossa Excelência dedicasse o 0,001% do seu tempo para a gente dedicar aos terceirizados. Nós não podemos ajudar o Brasil todo e as pessoas aqui de dentro. Eu agradeço, Vossa Excelência, que resolveu a questão do recesso, maravilhoso. Mas agora precisamos organizar uma série de problemas que está acontecendo. Eu pediria à nossa primeira secretária que nos ajudasse a bater um papo e ver o que a gente pode ajudá-los para dar realmente, né, uma atenção especial a eles. Senador Isalci, me permita, antes de retomarmos a pauta, eu sei da preocupação de Vossa Excelência está tratando desse assunto com a mesa há algum tempo, só que eu queria até aproveitar e dividir uma inquietação desta presidência, é que não é 0,01% do tempo, porque todo o meu tempo eu me dedico a buscar soluções para os problemas que nós estamos vivenciando no Brasil. Mas só para uma reflexão, senador Jaime, na volta do recesso parlamentar, eu encontrei senadores acorrentados na mesa diretora do Senado, tirando a possibilidade de nós trabalharmos. Então nós estamos, senador Isalci, com muitos problemas ao mesmo tempo. Nós estamos com problemas daqueles que falam que vão obstruir 24 horas por dia para não votar mais nada. Nós estamos com o problema daqueles que não querem votar a legislação porque ficam se atendo aos debates, seja do judiciário, seja de impeachment de ministro supremo, seja de anistia. Então está impossível, isso aqui é um desabafo, está impossível tentar contornar situações como essa de uma reunião da mesa diretora do Senado Federal para a gente tratar a questão dos terceirizados, que é plenamente viável e possível. Mas não consegue reunir porque todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, aparece alguém com alguma ideia, criando algum problema, criando algum transtorno, agredindo alguém, ofendendo alguém, puxando um assunto que não é o assunto do Brasil. E aí a gente não consegue, de fato, resolver esses problemas que a gente precisa deliberar da pauta do Senado, da mesa diretora, das conversas nas comissões. A gente está sendo atropelado e dragado por uma mesma conversa desde a última eleição. Então eu queria fazer essa ponderação, Vossa Excelência, e me comprometer que nós vamos convocar uma reunião da mesa diretora para tratarmos todos os assuntos que estão pendentes para deliberarmos, inclusive este. Eu peço para a secretária Daniela que convoque a mesa, querida senadora Daniela, ou uma segunda-feira ou uma sexta, escolha uma data, converse com os membros da mesa, o senador Laércio está aqui, é membro da mesa, nós vamos conversar com o senador Eduardo Gomes, vamos conversar com o senador Humberto Costa, com a senadora Ana Paula, para a gente organizar uma reunião da mesa diretora, para a gente tratar esse assunto, que é muito importante. Me comprometa com Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Item 2 da pauta, projeto de lei número 270 de 2020. De autoria da deputada Rejane Dias, que altera a lei número 13.819 de 2019 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para dispor sobre a notificação ao Conselho Tutelar pelos estabelecimentos de ensino nos casos de violência neles ocorridos, especialmente automutilação e suicídio. Pareceres favoráveis, querida senadora professora Dorinha. Número 23 de 2025, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O relator da matéria foi o querido líder, senador Eduardo Girão, e o relator ad hoc na comissão foi o senador Sérgio Fernando Moro. E o parecer número 42 da Comissão de Educação e Cultura de 2025, e o relator da matéria foi o senador Flávio Arnes, que estava aqui ainda há pouco. Não foram apresentadas emendas perante a mesa.
Passamos à discussão da matéria. Consulto se senadores ou senadoras queiram discutir a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, eu determino o encerramento da discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e, ao tempo, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente, só para agradecer mais uma vez... Com a palavra o líder relator Eduardo Girão. Quero lhe agradecer por ter colocado esse assunto como segundo item da pauta, um assunto importante que diz respeito à vida, e mandar um abraço para a nossa deputada Rejane Dias, que é esposa do ministro Wellington Dias. E olha as coisas... Que é nosso colega senador. Que é nosso colega senador, que hoje está no Ministério. E um detalhe que o senhor não sabe, presidente. A doutora Rejane Dias, antes de eu sonhar, imaginar que um dia eu poderia estar aqui, há 30 anos atrás eu a conheci numa causa nobre em defesa das crianças com autismo. Naquela época, pouca gente sabia o que era autismo. E lá em Teresina, no Piauí, né, eu tinha negócios naquela época lá, e a nossa empresa... através da iniciativa dela, que ela sempre teve um compromisso com essa causa, nós dedicamos a primeira mensalidade para o Instituto AMA, que era um instituto que ela sempre abraçou lá, que é dos amigos dos autistas. Então, um abraço para a doutora Rejane Dias. Eu estava falando agora para a nossa querida senadora Daniela, que ela estava com cabelo, eu estava com o cabelo todo preto. Esse final de semana eu vi um vídeo esse final de semana, de 30 anos atrás, né? A Rejane, bem novinha, a doutora Rejane. Eu vou até mandar o DVD para entregar para ela fazendo uma palestra, eu também fazendo, lá no Piauí. Parabéns, senador Eduardo Girão, e cumprimentar Vossa Excelência pela lembrança afetiva de um encontro com a nossa deputada. Hoje, Vossa Excelência relata o projeto apresentado pela deputada depois de 30 anos, e a matéria será encaminhada à sanção presidencial. Parabéns, senador Eduardo Girão, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência por essa luta. Vossa Excelência tem se destacado aqui no plenário do Senado como um defensor da família, um defensor dos interesses da sociedade, como uma agenda firme. E eu queria lhe cumprimentar, porque Vossa Excelência tem se dedicado e se debruçado a causas como essa, seja do autismo, seja na defesa da proteção das mulheres, seja nessa proteção das vítimas de suicídio, darmos instrumentos legais, um arcabouço legislativo que possa proteger as famílias, as crianças, as mulheres, enfim, a sociedade. Cumprimentar Vossa Excelência. Senador Espiridião Amin, presidente Otto Alencar, querido líder, vamos iniciar agora a votação do item 3. Eu queria cumprimentar a deputada Simone Marqueto, está no plenário. Está. Ela teve conosco, senador Espiridião Amin, Vossa Excelência também, ainda na sessão solene de promulgação da emenda constitucional 136, no plenário da Câmara dos Deputados, da emenda constitucional que trata da proposta de emenda constitucional de parcelamento dos precatórios das dívidas previdenciárias, que fizemos, e ela solicitou da gente que a gente pudesse, ainda este mês, deliberarmos sobre esse projeto de lei. Então, quero dizer a Vossa Excelência, querida deputada, que o senador Espiridião Amin, ele cobrava também a deliberação desse projeto. Eu quero me congratular e dar aos louros ao senador Amin, que também era um entusiasta da votação desta matéria. E ao senador Mourão, que foi decisivo também. Exatamente, o advogado da causa. Um pouco de disciplina nisso é bom, né? Hierarquia. Projeto de lei, item 3. Projeto de lei número 3.865 de 2025, de autoria da deputada Simone Marqueto, que institui o Dia de São Miguel Arcanjo. Foi apresentado o requerimento número 674 de 2025, de autoria dos líderes partidários, solicitando a urgência para a matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário.
Eu queria cumprimentar também, ao tempo, fazer a designação de Sua Excelência, o líder senador Exalci Lucas, para que ele possa proferir o parecer de plenário desta matéria. Concedo a palavra ao relator de plenário, senador líder Exalci Lucas. Obrigado, presidente. Vem ao exame do plenário o projeto de lei 3865 de 2025, da deputada Simone Marqueto, que institui o Dia de São Miguel Arcanjo. A proposição contém 3 artigos. O artigo 1º institui a efeméride, como consta na emenda do projeto. O artigo 2º expressa o objetivo de homenagear São Miguel Arcanjo. E o artigo 3º prevê a entrada em vigor da lei na data da sua publicação. Na justificação da matéria, a autora destaca a importância histórica de São Miguel Arcanjo e a sua relevância para a fé católica da sociedade brasileira. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados foi distribuída para as comissões de Cultura, Constituição e Justiça, CCJ, com apreciação conclusiva nesses colegiados e regime prioritário de tramitação. Foi aprovado o requerimento de urgência e, consequentemente, a matéria foi aprovada em plenário. No Senado Federal, a proposição não foi objeto de emendas. Entro agora na análise. A competência do plenário para se manifestar com urgência sobre a matéria decorre do comando contido no artigo 345.2 e 346.2 do Regimento Interno do Senado Federal. Acerca dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, não há que se opor ao projeto. De fato, a competência da União para dispor sobre o tema decorre do comando contido no artigo 24.9 da Carta Magna. Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar, visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente adequada é a veiculação do tema por meio de lei ordinária, já que não há exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para a disciplina do assunto. O texto apresenta técnica legislativa apropriada, em consonância com as determinações da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, no que diz respeito ao critério de alta significação, previsto na Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que fixa critérios para instituições de datas comemorativas, deve-se destacar que o dia 29 de setembro é reconhecido pela Igreja Católica mundialmente com a data da celebração dos 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Dessa maneira, considera-se atendido o critério de alta significação previsto na Lei 12.345 de 2010. No mérito, da mesma forma, o parecer é favorável ao projeto. Afinal, a proposição apresenta elevado mérito cultural, histórico e religioso. São Miguel Arcanjo é tradicionalmente reconhecido pela Igreja Católica e por milhões de fiéis no Brasil, como protetor e defensor do povo de Deus, exercendo importante papel na preservação da fé, da moral e da justiça. A sua devoção encontra eco profundo na regionalidade popular brasileira, manifestando-se em festas, romarias, orações e atividades de cunho comunitário em diversas regiões do país. A escolha do dia 29 de setembro, já reconhecido mundialmente pela Igreja Católica como a data da celebração dos 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, não apenas observa os requisitos legais, como também se fundamenta em tradição consolidada e de ampla relevância para a sociedade brasileira. Do ponto de vista simbólico e social, a instituição do Dia de São Miguel Arcanjo contribuirá para reforçar valores de solidariedade, ética e proteção ao próximo, além de valorizar manifestações culturais e religiosas ligadas ao arcanjo. Trata-se, portanto, de medida que, respeitada a laicidade do Estado, reconhece a importância de uma devoção que integra o patrimônio imaterial e espiritual do povo brasileiro, legitimando-se como expressão da cultura e da identidade nacional.
Em razão desses aspectos, a proposição merece acolhida, pois traduz anseio de parcelas significativas da população e se coaduna com os objetivos constitucionais de promoção da cultura, do pluralismo religioso e da valorização das tradições populares. O voto, presidente, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 3865 de 2025. Esse é o voto, presidente. Presidente. A matéria depende de parecer. Parecer favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo... Senador Girão, Vossa Excelência tem a palavra. Eu queria parabenizar a nossa deputada Simone Marqueto aqui presente. Tive a oportunidade de viajar com ela e uma comitiva de parlamentares cristãos para o jubileu lá no Vaticano. O senador Exalci estava puxando essa comitiva aqui em nome do Senado. Dizer que é uma data muito simbólica a data de hoje. Muita gente pode criticar, pô, tem tanta coisa para votar mais importante, ficar criando um dia nacional de São Miguel Arcanjo. Olha, nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica já chegando na primeira. Não tem nada mais emblemático numa nação como a nossa, onde todos convivemos bem, do que uma criação nacional de um dia como esse. São Miguel Arcanjo, que traz a paz, que combate o inimigo. O Brasil é muito caro para ele. Parabéns pela sua iniciativa. Que Deus abençoe a nossa nação. Parabéns, senador Exalci. Parabéns ao Senado Federal. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pois não. Deputado. Eu falei agora como é emblemático, né, senadora Daniela, esse momento. E olha só a coincidência, a senhora sabe. E eu não me toquei. Eu estou falando agora porque eu vi o sinal aqui. Eu sou espírita, senador Exalci católico, a senhora é evangélica. O que é que eu falei agora há pouco? E eu juro que eu não imaginei isso. O senador Davi está ali, que é judeu, né, e passou generosamente a presidência para a senhora, e a senhora está fazendo a votação dessa matéria de algo tão caro para o Brasil, que é a religiosidade, que é a cultura da paz. Que bênção. E eu quero me congratular com o presidente do Senado por ter deferido a Vossa Excelência, minha querida amiga Daniela, a honra de encerrar essa votação de maneira esplêndida. Não é preciso rezar. Basta pedir que Deus proteja a todos nós e a mim não desampare. Obrigado. Eu queria só... Eu só quero aproveitar também para parabenizar a nossa querida deputada Simone Marqueto pela iniciativa. Parabéns. Tenho certeza que essa data ficará marcada para sempre. O Brasil precisa de muita paz e São Miguel pode nos ajudar muito. Vamos orar para que traga paz para este plenário, para essa casa e para o país, né? Parabéns, deputada Simone. Antes de passarmos para o outro item, eu queria, além de agradecer o registro do senador Girão e do senador Amin, dizer, senador Eduardo Girão, senador Eduardo, senador Amin, que eu acho que o que Deus espera de nós é que, e principalmente em tempos como esse que estamos vivendo, e como autoridades instituídas por Deus, é que o amor que veio através da vida de Jesus Cristo por nós, que ele possa ser expresso uns pelos outros, uns para os outros,
Isso significa dizer respeito ao próximo, respeito à opinião, à expressão religiosa, à liberdade de expressão religiosa, né? E isso nos traz, nesse instante, sem dúvida alguma, a lembrar que esse momento que o Brasil está vivendo é hora de vivermos momentos como esse, onde a gente exalte a Deus, né, em primeiro lugar, e onde a gente possa, exaltando a Deus, nas nossas atitudes principalmente, não só em palavras, porque em palavras seríamos fariseus, como fariseus, mas em atitudes, aqui nessa casa, dando exemplo e como representantes que foram eleitos pelo povo, na confiança para que possamos atuar nas nossas legislações, nas nossas lutas, atendendo aos segmentos, mas, acima de tudo, dando respeito ao próximo. E o próximo começa dentro dessa casa, começa dentro da casa da Câmara dos Deputados, começa dentro da nossa convivência uns com os outros. Então, que nessa tarde de hoje, eu diria que poderia ser uma ode ao amor que vem de Deus, né? E que, na fé de vocês, com todo o respeito, né, que se expressa através de um dia como esse, mas na fé de todos como cristãos, e aqui eu estou falando de todos como cristãos, né, que possa, acima de tudo, serem momentos de reflexões, para que a gente amanhã, depois de ter uma votação como essa, falando de amor, de Deus, de união, de irmandade, daqui a pouco a gente não comece e inicie uma contradição àquilo que está sendo dito nesse momento. Eu acho que fica essa reflexão para todos nós. Eu agradeço ao presidente Davi por poder participar desse momento. Parabéns aos senadores e senadoras, e vamos para o próximo. O próximo item é um item extra pauta, requerimento número 663 de 2025, do senador Lucas Barreto e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 45 anos de fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a ANADEF. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra pauta, requerimento de licença. Requerimento número 556/2025 da senadora doutora Eudócia, que solicita com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno licença dos trabalhos da Casa para participar de missão oficial nos termos da autorização da presidência do Senado Federal. As senhoras e senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Vamos passar para a lista de oradores. Está inscrita a senadora Zenaide Maia. Senadora Zenaide, vai usar a palavra, senadora? Senadora Zenaide, a senhora vai usar a palavra? Senador Espiridião Amin. O próximo orador inscrito. Cadê ele? Senador Espiridião, vai usar a palavra? Vossa Excelência está inscrito. Presidente, por hora eu estou satisfeito com a sua presidência. E se a senhora puder prolongar o seu período de permanência. Eu estou inscrito, a senhora presidente. Vai fazer bem, inclusive, ao presidente Davi Alcolumbre. Obrigado. Senador Jaime está inscrito também, senador, com a palavra, Vossa Excelência. Senador Jaime Campos. Senhora presidente, querida amiga senadora Daniela, senhoras e senhores senadores, estamos nesta tarde de hoje aqui no plenário dessa casa, votando várias matérias de interesse da sociedade brasileira. Entretanto, o que me traz aqui também é para falar em relação a um projeto de lei nossa autoria, que é o projeto 108. O Brasil não tem mais tempo a perder. Já não é de agora que o país precisa acelerar seu processo de modernização empresarial com medidas, ou seja, com melhoria dos ambientes de negócio. O PL 108, de minha autoria, que foi aprovado no Senado Federal quase 4 anos atrás, trata exatamente desse assunto. Aguarda, com certo misto de pressa e ansiedade, a votação do plenário da Câmara dos Deputados.
A pressa se justifica na medida em que a sua aprovação, o Brasil poderia dar um salto no seu desenvolvimento econômico com geração de emprego, renda e suporte aos pequenos negócios do nosso país. Com o objetivo de destravar os gargalos financeiros no comércio, o PL 108 eleva o limite da receita bruta para enquadramento na categoria de microempreendedor individual, o chamado MEI. Ou seja, dos 81 mil atuais, estamos propondo a expansão para R$ 144 mil por ano. Dessa maneira, o pequeno empresário poderá contratar até 2 empregados, em contraste com o limite atual, que é reduzido somente para 1. Mas, senhoras e senhores senadores, na visão dos especialistas, são indiscutíveis os benefícios econômicos e sociais das instituições do microempreendedor. Desde 2008, o MEI transformou-se em ferramenta indispensável ao estímulo da atividade econômica nacional. O enquadramento do MEI contribui para a redução da informalidade, estendendo seus benefícios, inclusive, para o âmbito previdenciário. Hoje, são 16 milhões de MEIs registrados no Brasil. São milhões de homens, mulheres que batalham diariamente em busca dos seus sonhos. Mais que isso, o sucesso dessa modalidade empreendedora se reflete, sobretudo, na redução da burocracia existente no Brasil. Burocracia que há séculos atormenta a nossa economia em nível muito acima do razoável. Burocracia, senhora presidente, agora presidida pela senadora Margarete Busetti, nossa conterrânea. Prazer vê-lo, Vossa Excelência, aí. Burocracia, senhora presidente, que representa, sem contestação, um dos fatores gerenciais que mais tem prejudicado nossa atividade econômica. Nesse sentido, o PL 108 ocupa relevância particular no processo de aperfeiçoamento do MEI. Cumpra-me ressaltar, ou seja, realçar, que a nossa estável economia exige atualização frequente dos limites fragmentados. O limite atual, por exemplo, não é reajustado há mais de 9 anos, período no qual o Brasil atravessou frequentes crises financeiras. Mais que isso, a realidade econômica do Brasil de hoje é bem distinta daquela há 10 anos atrás. A mentalidade empreendedora, senhora presidente, dos brasileiros evoluiu a tal ponto que hoje 60% dos jovens brasileiros querem ser empreendedores, em busca de independência financeira e autonomia no seu trabalho. De acordo com recente sondagem realizada pelo SEBRAE, 6 em cada um de 10 brasileiros acreditam que é mais fácil melhorar de vida empreendendo do que trabalhando com carteira assinada. Além disso, senhora presidente, o último censo da Data Favela revelou que 1/3 dos moradores com mais de 18 anos que vivem nas comunidades têm um negócio próprio. Independência financeira, menor custo, transporte e flexibilidade no horário do trabalho. Esse é o tripé do novo e destemido comerciante brasileiro. Diante do exposto, nada mais pode explicar o silêncio da Câmara dos Deputados na apreciação do PL 108. A classe política brasileira não pode seguir conveniente com a lentidão das reformas econômicas imprescindíveis para a melhoria do nosso panorama financeiro e comercial. Enfim, considerando tudo isso, peço ao presidente daquela Casa Legislativa, deputado Hugo Mota, especial atenção à tramitação do PLP 108/21. É urgente a aprovação desse projeto. O Brasil, meus senhores, senhoras, os seus microempreendedores voltarão a respirar um ar menos tenso em dias tão turbulentos
com mais oportunidade e justiça social. De forma, senhor presidente, é um projeto extremamente meritório, não sei por que até então que não foi aprovado hoje. Por sinal, estarei marcando a audiência com o presidente daquela Casa Legislativa para cobrar providência, tendo em vista que o último resultado seja os R$81 mil hoje, isso já está existindo há décadas. E nós precisamos o quê? Melhorar os valores para que, com certeza, o microempreendedor seja tratado como tal. Sobretudo, este projeto vai permitir a geração de mais um emprego. Feito isso, eu tenho a convicção absoluta que nós estaremos melhorando o ambiente para a nossa economia, sobretudo para os nossos microempreendedores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, presidente. Senador Jaime Campos, o senador Petecão quer fazer uma parte aí, uma fala, por favor. Presidente, é apenas para fazer um registro. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui o governador do estado de Ucayali, Peru. É uma região peruana que é fronteira com o meu estado, com o Acre, Amazônia peruana. Então está ele aqui, o nosso deputado Adriano, que é deputado federal pelo meu estado, também está acompanhando, e toda a assessoria aqui do governador. Então eu queria registrar e dizer que é um prazer lhe receber aqui no Senado da República, tá bom? Prazer, governador, prazer. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Como é o nome do presidente? Eu não li o nome do homem. Já resolvi. Manuel Gambini. Manuel Gambini, governador do estado de Ucayali. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, presidente. Ok. Manuel de Ucayali. Tá. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Esse plenário pergunta se alguém quer fazer uso da palavra. Senadora Damares, por favor. Que coisa boa, oferecendo. Eu quero, senadora, celebrar a aprovação do projeto, o número 1 da pauta, e parabenizar a autora, senador Girão. Mas eu preciso fazer uma homenagem ao presidente Davi Alcolumbre. Em 2019, nós estávamos no desespero por causa do suicídio. Lembra, Davi? Minha primeira reunião contigo. Foi ali que eu me apaixonei por ti. Foi ali. Você foi no ministério. O presidente da casa saiu daqui e foi no ministério. Em 24 horas, depois de nossa conversa, o senador Davi, aqui nessa casa, aprovou a lei que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Suicídio. E ali começa um namoro, um amor por esse presidente. E hoje a gente vota mais uma lei importante, que é para alcançar a pessoa com deficiência. Então, parabéns, senador Davi, por ter pautado mais um avanço no enfrentamento ao suicídio. Senadora Margarete, peço a palavra. Com a palavra, presidente da nossa casa aqui, senador Davi Alcolumbre. Querida ministra Damares, a nossa vida aqui, como eu disse ainda há pouco, é tão atribulada que muitas das vezes a gente deixa passar um momento tão importante para a nossa história, para a história da defesa da vida das mulheres brasileiras, que confesso a Vossa Excelência que nem percebi que nós estávamos novamente deliberando uma matéria relevantíssima nesse contexto de enfrentamento. Hoje pela manhã eu conversei longamente com a senadora Margarete e ela também com essa preocupação em relação da defesa das mulheres vítimas de violência. E Vossa Excelência traz ao conhecimento do plenário do Senado, que bom que ainda na minha presença, mesmo aqui ao lado dando atenção aos senadores e às senadoras que me convocaram, para relembrar esse episódio. Então eu queria, ministra Damares, minha colega senadora, lhe agradecer do fundo do coração, porque Vossa Excelência poderia deixar passar como eu deixei passar despercebido e não fiz referência a esse momento da história. E para relembrar, que é importante relembrar, posso esquecer algum detalhe,
Vossa Excelência tratou desse assunto comigo como ministra do Brasil, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava na condição presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. E Vossa Excelência, como ministra do Brasil, solicitou uma audiência para este senador que vos fala no dia de hoje. E eu me lembro perfeitamente o que eu respondi para Vossa Excelência. É bom trazer as lembranças e a gente ter ainda um pouco de memória. Eu respondi a Vossa Excelência que eu não ia marcar uma audiência no gabinete da presidência do Senado pela relevância e pela importância do assunto. Não foi isso? E Vossa Excelência disse para mim, mas a audiência vai ser aonde? Eu disse, marque no seu gabinete, que eu vou no seu gabinete lhe visitar. E Vossa Excelência, na audiência no Ministério, no gabinete da então senador Omar, ministra do Brasil, disse que procurou nos anais do Ministério se em algum outro momento... O Omar está com ciúme aí, Damares. Já está contando história aí, deixa eu falar, Omar. Ah, na época não? Mas tá, e que bom que passou agora está todo mundo bem. Senador Girão, e a senadora Damares me confidenciou que ela procurou no histórico do Ministério qual era a outra oportunidade que um presidente do Congresso foi visitar o Ministério. E ela começou a audiência me agradecendo a minha decisão de ir lá, num gesto de reconhecimento à pauta, mas eu fui no Ministério visitar a ministra. Em outra oportunidade, o presidente do Senado chamaria a ministra o dia e a hora, onde quisesse, e a ministra ou o ministro ia lá comparecer para fazer a solicitação da votação da lei. E nós não só garantimos a votação em 24 horas da pauta da lei importante, há 6 anos atrás, como se Vossa Excelência lembra, ministra Damares, e agora eu estou lembrando, meu querido presidente, Marco Rogério, no final do ano, no orçamento, toda a demanda que Vossa Excelência solicitou para o orçamento da defesa da proteção das crianças e das mulheres brasileiras, nós colocamos no último dia de votação de 2019 o recurso solicitado pelo Ministério de Vossa Excelência, num PLN. E Vossa Excelência disse que no outro ano poderia trabalhar para defender as nossas crianças e proteger os nossos brasileiros. Então eu estou fazendo essa fala, não participo muito pela função de presidente dos debates e acabo tendo que organizar a pauta, gerenciar a nossa agenda, mas deu uma oportunidade de eu estar aqui ainda conversando com os nossos colegas e Vossa Excelência lembrar de um momento muito importante para a nossa história, para a história do Brasil e para mim especialmente, Vossa Excelência me lembra desse episódio. Então eu agradeço, ou seja, eu diretamente ou indiretamente estou fazendo parte dessa história, como foi dito por aqui. Cumprimento Vossa Excelência e lhe agradeço trazer uma boa lembrança como essa no dia de hoje aqui no plenário. Senhora Presidente. Pois não, senador Marinho, com a palavra. Bom, primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência que é muito importante que nós estejamos tendo esse momento e que Vossa Excelência esteja presidindo. Vossa Excelência que tem sido nessa casa uma parlamentar atuante, atenta, inteligente, alguém que tem essa percepção necessária para abraçar as causas importantes, inclusive independente da questão de direita, de esquerda. Vossa Excelência tem sido uma grata e boa surpresa aqui nesse Senado. Quero saudar Vossa Excelência inicialmente. Mas eu chamaria a atenção do nosso, com a permissão de Vossa Excelência, eu chamaria a atenção do nosso presidente Davi Alcolumbre. Presidente Davi, por gentileza, rápido. Nós estamos em um momento muito desafiador para o Brasil. Senhor presidente, nós vamos ter amanhã a 7ª, se eu não estou enganado, reunião da CPMI. Presidente, toda hora chega para mim, para outros membros da comissão, notícias muito ruins a respeito de promiscuidade, de pessoas que se envolveram em desmandos, suspeitas que são colocadas de uma forma generalizada sobre parlamentares, sobre políticos, sobre empresários, sobre pessoas físicas e jurídicas. E aquele colegiado
e eu acho que é importante, por isso que eu chamo a atenção de Vossa Excelência, entendeu da necessidade de quebrar 360 sigilos de pessoas físicas e jurídicas. Então, nós estamos falando aí de uma quantidade de material muito grande, mas que envolve seguramente mais de uma dezena de bilhão de real. E que, literalmente, retirou recursos de pessoas desprotegidas. Eu estou falando de milhões de aposentados brasileiros, principalmente do campo. E, presidente, há uma ação que eu apelo a Vossa Excelência, até em nome da honradez dessa casa, de que tenhamos a possibilidade de acessar, né, o sigilo de quem adentrou a gabinete de parlamentares. Por que digo isso a Vossa Excelência? Porque hoje há um manto de desconfiança sobre o conjunto de senadores e deputados. E nós temos pessoas que, ao conversarem com parlamentares, não significa esse ato que foi perpetrado crime, mas é um indício de que houve alguma situação que há necessidade de se esclarecer. Então, não nos move, no pedido que faço a Vossa Excelência, e eu digo em função da determinação que Vossa Excelência fez de resguardar por 100 anos, né, 100 anos, o sigilo daqueles que adentraram a casa do povo, que deve ser transparente, né? É para que nós possamos elucidar de uma vez por toda esta situação e permitir que essa sombra saia da cabeça de todos nós. Então, isso inclusive foi um requerimento votado pelo conjunto da CPMI por unanimidade, tanto pela oposição como pelo governo. Então, apelo a Vossa Excelência que reconsidere o posicionamento. Não faz bem essa casa, não faz bem a democracia, não faz bem a transparência. Somos pessoas públicas. E como pessoas públicas que somos, temos que dar satisfação à sociedade a respeito dos nossos atos. E, aproveitando o embalo, estou entregando a Vossa Excelência hoje uma outra situação que me chocou muito. O senhor sabe, o senhor me conhece, os demais parlamentares, eu não sou alguém aqui que fico apontando o dedo para o rosto de ninguém. Eu não fulanizo o debate. Eu preservo as pessoas, eu não enxovalho a honra de ninguém. Mas nós não podemos, senhor presidente, conviver e nem esta casa deve acolher pessoas que declaradamente fazem discursos de ódio, de vingança, de vindita, que comemoram assassinatos, que se regozijam com a desgraça alheia, que promovem uma campanha difamatória e que hoje fazem parte do assento desta casa, nessa casa, numa das cadeiras mais importantes aqui, que é a nossa comissão editorial do Senado. E eu falo do senhor Peninha. O senhor Peninha, que tem o nome de Eduardo Bueno, que, aliás, eu vi um vídeo asqueroso desse cidadão, onde ele confessa que tentou praticar um assassinato contra 5 senhoras. Ele confessa. E o que o impediu de perpetrar esse crime foi a sua esposa. Então, um assassino, confesso, alguém que tentou assassinar alguém que comemora o assassinato de outra pessoa, faz parte do Conselho Editorial aqui do Senado da República. Então, nós fizemos uma petição para Vossa Excelência, pedindo que esse cidadão seja afastado imediatamente do Conselho, né, dessa composição. Estão aqui assinados por mais de quase 40 parlamentares, e eu gostaria que Vossa Excelência pudesse acolher, né, esse pedido feito aqui por quase 40 parlamentares. Tá? Então era isso, por isso que chamei a atenção de Vossa Excelência. Desculpe, talvez assim um pouco da veemência, mas é a indignação que nos move, e a morte do senhor Charles Kirk mostra que a intolerância, senhor presidente, me parece que há uma retórica de um lado, de que a direita é violenta, mas na prática, quem assassina os seus adversários e quer emudecê-los e calá-los, impedir que eles se manifestem, são aqueles que fazem parte da esquerda aqui no mundo inteiro. Fascismo, senhor presidente, para encerrar, na verdade é atitude. Quando você vai a uma universidade federal e observa que
uma parte significativa daqueles que lá estão não querem discutir ideias e tentam amedrontar, bater e impedir que as pessoas se manifestem, isso, senhor presidente, é fascismo. Então, acuse-os do que você faz. Senador, querido líder Rogério Marinho, deixa eu aproveitar, ministro. Vossa Excelência fez algumas ponderações em relação à questão do acesso de todos os brasileiros e brasileiras que adentram ao Senado Federal. Há uma resposta jurídica da Advocacia do Senado Federal sobre um questionamento, se não me engano, feito em maio, com base na Lei de Acesso à Informação, consultando o nome de várias autoridades ou várias personalidades que adentraram o plenário do Senado Federal, ou os gabinetes dos senadores. Houve uma resposta técnica jurídica e uma decisão desta presidência em relação a esse questionamento da LAI. Nós não tínhamos instalada a CPMI mista de investigação sobre o INSS e há esta decisão. O que há é a solicitação da CPMI mista nos mesmos termos, como posso dizer, com os mesmos preceitos, digamos assim, sobre o que foi arguído lá atrás em relação à LAI, e já há uma decisão em relação à proteção do mandato parlamentar dos senadores e das senadoras. Apenas para não polemizar, porque a decisão é muito longa, novamente fui questionado pela CPMI e pedi para a Advocacia do Senado avaliar se agora esta solicitação da CPMI é cabível no ponto de vista da inviolabilidade do mandato parlamentar. Porque, veja só, apenas uma pequena observação que me foi aventada quando dessa solicitação da CPMI. Se o parlamentar no gabinete está lá fazendo a sua agenda e ele tem as prerrogativas da proteção do mandato e o Senado da República tem que garantir. Se o cidadão para na portaria e avisa, eu vou para o gabinete do senador Eduardo Girão, está escrito lá na portaria que ele vai para o gabinete do senador Eduardo Girão. E se ele for para o gabinete do senador Isalci Lucas, o que é que vai prevalecer? O que ele disse lá na portaria? Ou o que ele fez no gabinete do senador? Me permita o nome aqui, poderia ser qualquer um dos 80 e um comigo. Então, tem muitos questionamentos em relação a esse tipo de informação sensível. Concordo com Vossa Excelência que a situação é delicada, mas na condição de presidente do Senado, seja para esta CPMI ou para qualquer outra solicitação, como foi feito da LAI, eu tenho que me embasar no que manda a Constituição brasileira, o que manda o regimento do Senado, da proteção da inviolabilidade do mandato do senador. Até porque, que eu saiba, muitos senadores e muitas senadoras começam a fazer manifestações no plenário ou no Senado a partir de conversas ou de denúncias feitas por A, B, C ou D. Um dia desse eu estava na votação de uma autoridade, olha só como é sensível isso, me permita a ausência dela aqui. Estávamos na votação de uma autoridade e uma autoridade com mandato no Senado Federal arguiu desta presidência, líder, se aquela autoridade que estava sendo votada naquele dia, que ela acabou de ter uma informação de uma pessoa, era um lobista da Vale do Rio Doce que estava sendo em votação para ocupar uma vaga numa agência reguladora. Qual foi a minha resposta? Com todo respeito, me permita, porque se essa informação entrou no plenário agora, 5 minutos antes de terminar a votação, e esse nome já está aqui há 90 dias, não vai ser eu que vou saber se essa informação ou se esse informante que ele deu agora no cafezinho do Senado, se é verdade ou se é mentira. Então, eu não vou interromper a votação, porque conversa tem para todo gosto. Tem conversa que a pessoa chega a denúncia para o senador e que ele leva ao conhecimento. Tem conversa que não chega a denúncia, mas há, pela imprensa, alguma manifestação e aquilo passa a ser verdade.
E tem conversa que nem aconteceu e que vira verdade quando um senador ou uma matéria de jornal fala. Então, conversa nessa disputa e nesse embate político, querido líder, tem para todo gosto. Então, eu vou responder a Vossa Excelência quando a Advocacia do Senado Federal me der uma resposta adequada dentro da lei, não para agradar gregos nem troianos, nem situação nem oposição. Eu não vou me furtar ou me curvar a atender interesse de quem quer que seja, porque hoje é lá, amanhã é cá. Eu vou defender a prerrogativa do senador da República. Ele é inviolável. Ele recebe no gabinete dele quem ele quiser receber. Inclusive, só para fazer uma manifestação para reflexão, quem está na política, a todo instante é vítima disso, tá? Porque quando vai no município inaugurar uma escola, quando vai inaugurar uma unidade básica de saúde ou uma rodovia, tem milhares de pessoas ali aplaudindo e batendo foto. E muitas das vezes, na maldade, alguém pega uma foto de uma pessoa e bota uma setinha em cima, e eu já fui vítima disso. Davi bateu foto com um investigado num processo tal. Meu amigo, se senador da República e deputado não puder estar no meio do povo, cumprimentando as pessoas, entregando obra e batendo foto, não adianta estar na política. Então, eu vou aguardar, querido líder Rogério Marinho, e vou fazer uma manifestação na cadeira de presidente do Senado. Mas eu estou convicto que eu não vou abrir mão para A, para C ou para B, da prerrogativa e da inviolabilidade, da confidencialidade de um mandato parlamentar. Presidente, pela ordem... Rapidamente, que eu quero só concluir a outra resposta. Tá. Senador Rogério Marinho, a gente todo instante agrada e desagrada, e eu não estou aqui para agradar todo mundo, nem para desagradar todo mundo. Eu fui informado ontem desse vídeo, não me lembro o horário mais, inclusive eu queria dizer, que ontem mesmo, só para fazer um desabafo, tá muito bom isso aqui hoje, eu vou começar a fazer assim agora. Ontem, uma autoridade importante questionou a minha ausência no plenário do Senado Federal. Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo das manifestações populares da rua, e eu estou todo o tempo, veneziano, meu querido senador, todo o tempo pedindo calma, todo o tempo pedindo ponderação, pedindo equilíbrio, está todo mundo se achando no direito que pode falar qualquer coisa de outro. Eu não preciso avisar para todo mundo, porque eu estava doente. Não foi porque eu quis, eu queria estar aqui ontem. Mas uma autoridade se achou no direito de perguntar por que o Davi fugiu da mesa diretora do Senado. Sabe qual é a chance, senador Beto Faro, de eu sair e me esconder das minhas atribuições? A minha história diz que é zero. Eu já enfrentei muita coisa aqui, com o apoio de muitos que estão aqui e de outros tantos que não estão. E já também me curvei em muitas das vezes, aqueles que têm razão em um determinado assunto, e eu volto e dou o braço a torcer para fazer o que é certo para todos nós. Então, eu não estive aqui para agora o Brasil estar sabendo, não foi porque eu não queria estar aqui ou por causa de manifestação, não tenho problema, senador Plínio Valério, senador Jaime Campos, zero com manifestação. As manifestações são todas legítimas, todo mundo fala o que quer. O problema é nas manifestações, as pessoas estarem incitando agressão, ofensas e ameaças contra a família das pessoas, que a mulher, os filhos, a mãe e o pai não merecem sofrer as agressões que nós estamos vivendo hoje. Está todo mundo, e muitas das vezes, incentivando o que aconteceu nessa manifestação do senador Rogério Marinho. Incentivando ameaças, inclusive da vida das pessoas. Então, só para fazer uma reflexão, que quando bate na porta do vizinho, parece que não é com a gente, mas depois vai bater na nossa porta. Senador Rogério Marinho, uma resposta para Vossa Excelência, me alonguei. Estou me organizando para fazer uma fala sobre tudo isso que eu estou sintetizando aqui, de várias coisas que estão acontecendo nos últimos meses. E toda hora estou pedindo calma, vamos manter o equilíbrio, as coisas estão muito tensas, está todo mundo ofendendo todo mundo, está todo mundo esticando, a gente precisa fortalecer as instituições. Não dá para eu ver todos os dias
e é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade, porque se isso for certo, amigo, eu não sei mais o que é certo. E por outro lado, eu estou sabendo, eu estou achando que eu nasci no Brasil, doutora Margarete. E eu não sabia que eu tenho que dizer por aí na rua que o Brasil é dos brasileiros. Então eu estou achando que, como eu nasci em Macapá, Amapá, no Brasil, no estado da federação, eu estou achando que desde quando eu nasci eu sou brasileiro. E aí fica de um lado como é cômodo agredir e dizer que o Brasil é dos brasileiros, e do outro lado fica um nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao parlamento, às autoridades, ao judiciário, ao executivo, e com tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil. Então está todo mundo, passando todo mundo um pouco dos limites adequados na boa convivência. Senador Girão, eu vou suspender a sessão aqui agora para aguardar a votação na MP. Senador Rogério Marinho, meu querido ministro, meu amigo, meu líder, respeito Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma grande liderança política do Brasil, do Estado de Vossa Excelência. Eu tive a honra e o privilégio de estar presidente do Senado, Vossa Excelência é ministro do Brasil. Vossa Excelência também me conhece. Vossa Excelência sabe como é a minha conduta. E eu quero dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência está 100% certo no quesito um servidor do Senado Federal agredindo, incentivando ou comemorando a morte de outro cidadão, mesmo que seja lá nos Estados Unidos, no país que agride e ofende o meu todos os dias, mas eu não posso misturar alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência, ao Brasil, porque no dia e na hora que esse vídeo chegou ao meu conhecimento, era eu para ter demitido esse rapaz. Porque se a gente está criticando lá, aí tem que fazer cá. Só que eu liguei para o presidente do Conselho Editorial, chamado senador Randolfo Rodrigues, e disse: querido líder, para não tirar a autoridade de Vossa Excelência como presidente do Conselho, eu acabei de tomar conhecimento. Mas houve um vídeo de retratação, a resposta do senador Randolfo Rodrigues. Agora eu estou tendo que falar aqui, até a conversa. Está demais isso aqui, mas eu vou ter que falar. Eu falei: querido líder, com todo o carinho e com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, vídeo de retratação não vai resolver. Essa história está igual uma história que me contaram lá do primeiro-ministro, que na tribuna o parlamentar britânico agrediu o outro, ofendeu e atacou no plenário. Aí foi lá depois no reservado e disse: olha, queria lhe dizer que eu lhe admiro muito, aquilo ali eu falei só por causa da política. Ele olhou para ele e disse: da próxima vez, me elogia em público e me agride aqui no privado, que só está eu e você. Então eu estou confidenciando a conversa de ontem. Qual foi o meu erro de ontem até agora? Que era eu para ter demitido esse servidor do Senado como presidente do Senado. Um absurdo aquele vídeo. E eu liguei para o senador Randolfo Rodrigues, que é o presidente do Conselho Editorial. Ele fez um vídeo de retratação. Eu disse: líder, você é o presidente do Conselho Editorial. Procure esse rapaz que você contratou e demita ele como presidente do Conselho Editorial. Se ele não for demitido pelo presidente do Conselho Editorial, amanhã eu vou demitir ele. E eu liguei agorinha para ele aqui e ele já afastou esse servidor do Conselho Editorial. Não precisou que esta presidência afastasse. Então me permita fazer essa meia-culpa. Eu não tentei passar por cima da autoridade do presidente do Conselho Editorial, mas ele cumpriu a obrigação dele, eu cumpri a minha também. Tudo bem com 24 horas de atraso, me perdoe. Presidente, pela ordem, rapidamente. Senador Girão, só um minuto. Eu vou suspender a sessão e nós vamos aguardar a votação da medida provisória na Câmara dos Deputados e vamos retornar logo mais para a deliberação da medida provisória 1300. O presidente Hugo Mota está votando alguns destaques. Essa medida provisória, ela expira o prazo hoje, meia-noite. Eu vou suspender, queria convidar... Só me ouça primeiro, rapidamente. Queria convidar, daqui a pouco eu vou ouvir quando eu retornar, Vossa Excelência. Eu queria convidar os senadores e as senadoras que desejarem que a gente possa ir à presidência, o gabinete da presidência, que é de Vossas Excelências, conversar um pouco sobre todos esses últimos acontecimentos que nós estamos vivendo,
conversarmos um pouco sobre a pauta e conversarmos um pouco, com muita franqueza, dividir as preocupações, as angústias com os senadores, com os líderes partidários, até para a gente buscar um caminho de convergência em relação à agenda prioritária do Senado Federal. Está suspensa a sessão. Olá, boa tarde. A sessão plenária do Senado desta quarta-feira acaba de ser suspensa pelo presidente Davi Alcolumbre, que está aguardando a chegada da Câmara da medida provisória que zera a conta de luz para pessoas de baixa renda. A medida provisória está em votação nesse momento no plenário da Câmara. Ela vence hoje, então ela deve ser votada ainda hoje aqui no Senado Federal. A sessão, então, foi suspensa até a chegada da medida provisória. Mas o plenário do Senado votou dois projetos agora há pouco, antes da suspensão da sessão. Esses projetos dizem que são relativos a suicídio no mês de Setembro Amarelo, que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Um dos projetos obriga escolas a notificar o Conselho Tutelar dos casos de violência ocorridos no ambiente escolar, especialmente os que envolvem automutilação e suicídio. Esse foi um dos projetos aprovados. O outro projeto obriga o poder público a considerar na prevenção do suicídio as necessidades e características das pessoas com deficiência e também das pessoas mais vulneráveis a transtornos mentais que aumentem o risco de violência autoprovocada. Esses dois projetos, então, foram aprovados agora há pouco na sessão plenária desta quarta-feira. Os dois seguem para a sanção da Presidência da República. Então, voltando à informação, a sessão acaba de ser suspensa até a chegada da medida provisória que zera a conta de luz para pessoas de baixa renda, que está em votação nesse momento na Câmara dos Deputados. Nós voltamos em instante com outras informações ou então na reabertura da sessão. Uma ótima tarde a todos e até já. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu achei muito legal porque eu normalmente fico em casa jogando, jogo muito, eu saio de casa. E eu achei muito legal, por causa que eu adoro física. Então sair de casa foi legal, foi divertido. Por lei, a ciência e o pesquisador brasileiro têm um dia nacional, 8 de julho. A data é uma homenagem à fundação da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1948. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante
para a conservação da vida das pessoas, da vida do planeta e também para transformar a vida das pessoas. Cada vez mais existir a elaboração de políticas com base em resultados científicos. Quer dizer, se você mostra essa importância da ciência, você está valorizando a ciência. Cada vez mais eu acho que tem que se divulgar. E eu digo sempre que tem que se divulgar não só o resultado, mas procedimentos, ou seja, a vacina foi descoberta. Como a vacina foi descoberta? Para legitimar mais a ciência, é importante também que se saiba como, os procedimentos. A gente veio de Belo Horizonte e uma amiga da escolinha da nossa filha indicou. Ela falou, um passeio legal para ir lá é o SESI-Lab. Quando a gente estava lá em Brasília, fomos. Aí falamos com a família aqui, eles falaram que era super legal mesmo e tudo. E aí a gente veio hoje, né, filha? Sim! Nós viemos conhecer o espaço e achamos interessantes, porque a gente é de Minas, de Belo Horizonte, a gente não tem um espaço que tem essas atividades. O seu espaço que é interativo e muito importante para o desenvolvimento da criança, até para ela ter uma percepção melhor do concreto, né? Eles interagem aqui junto com outras crianças e jovens de diversas idades. Como ele vê as coisas na parte física na escola, aqui ele tem a oportunidade de ver na prática como acontece, ver tudo que ele aprende lá de uma forma mais lúdica do que ele tem lá só na teoria. Essa interação, né, para tirar um pouco eles do universo da tela, né, só da tela, e vivenciar mesmo as experiências. Então é importante essa interação com os coleguinhas, que tem tem outros estudantes, então eles podem fazer trocas, né, e coisas que eles não veem hoje. Despertar o interesse dos estudantes, independente de escola pública ou escola privada, para a ciência e para as áreas tecnológicas é algo muito importante, né? Porque muitos deles têm esse bichinho dentro de si, essa curiosidade, mas acabam não tendo isso tão estimulado e desenvolvido durante a sua formação inicial, lá no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental. O SESI-Lab é um museu de arte, ciência e tecnologia. A gente funciona desde novembro de 2022. Aqui é a exposição de longa duração. O térreo onde a gente está funciona a exposição principal, que são 3 galerias. A Fenômenos no Mundo, que é essa galeria que a gente está e que continua, a Aprender Fazendo e a Imaginando Futuros, que fica no primeiro pavimento. Essas 3 galerias compõem a nossa exposição de longa duração, a exposição principal do museu. Para despertar o conhecimento também das crianças e dos jovens, a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Trazer para as escolas e levar essa provocação, né? Para que haja uma interação melhor entre a educação e as instituições de ciência e tecnologia propriamente ditas, né? As universidades, os institutos de pesquisa, né, que nós chamamos instituições de ciência e tecnologia, e até aquelas instituições que fazem a transferência de tecnologia. Então, precisa haver um pouco mais de interação, né, de momentos de integração entre essa área educacional e essa área científica para despertar novos talentos. Eu sou oriunda de escola pública, do interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. E lá eu tive duas professoras de biologia, eu sou bióloga, né, que despertaram em mim essa curiosidade. Aliás, sempre fui muito curiosa e adorava assistir Globo Rural desde pequenininha, mas despertaram em mim a curiosidade, a vontade de trabalhar com biologia, e isso me levou a fazer biologia. Então eu estudei desde o ensino médio, eu sempre gostei disso, brincava que eu queria ser pesquisadora, que eu queria ser astronauta, coisas desse tipo. E aí fui fazer biologia na Unesp e lá, desde o começo do meu curso de graduação em biologia,
eu comecei a procurar professores que eu pudesse fazer estágio. A gente tem alguns programas para o público não dominante. Um deles é o SESI Lab Delas, que é um programa voltado para meninas e mulheres na ciência, para incentivar que essas meninas tenham carreiras científicas. Então, é um programa pequeno, que a gente atinge poucas meninas, mas que tem um grande impacto. A gente está no segundo ciclo, a gente tem 30 meninas e 10 professoras que participam de várias escolas. A gente faz uma seleção entre escolas públicas e escolas do SESI. E essas meninas passam por um ciclo de 1 ano de formação e prototipagem de um projeto. Então, são formas de ir quebrando essas barreiras simbólicas e ampliando o acesso de cada vez mais pessoas. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. As pessoas precisam entender a importância da ciência, a importância da inovação, da tecnologia. A China botou recentemente no Plano Nacional de Educação dela, né, colocar como missão, como objetivo, colocar a tecnologia e a inteligência artificial como prioridade. Hoje ela disputa com os Estados Unidos aí, não é? Mas a gente perdeu isso. Fizemos isso nos anos 60. Mandamos milhares de jovens estudar no exterior e está aí a Embrapa, que é uma referência internacional. Todo mundo, em qualquer lugar do país, do mundo, conhece a Embrapa. Nós temos uma trajetória muito bonita na pesquisa agropecuária. Lembrem todos que nos anos 70 esse país era um grande importador de alimentos. Nós éramos lá cerca de 90 milhões de habitantes e produzíamos, à época, cerca de meia tonelada de cereais por habitante ano. Essa trajetória nos levou, após 50 anos, a sermos hoje um dos grandes produtores mundiais de alimentos e nos permite hoje garantir a oferta de mais de 1,5 tonelada de cereais por habitante ano. Nós temos hoje segurança alimentar, mas ainda não temos soberania alimentar, porque importamos boa parte das matérias-primas que utilizamos para produzir alimentos nesse país. Temos ainda, senador, uma dependência muito grande, a importação especialmente de fertilizantes. Portanto, será a ciência também que irá nos trazer as boas respostas para a gente ampliar a soberania sobre a nossa produção. Junto com a Embrapa, nós estamos participando com 2 projetos, um deles com a Embrapa, voltado para a agricultura espacial, chamado de Space Farming, e muitas vezes a gente pode perguntar, mas por que investir numa agricultura espacial se o país não tem, por exemplo, nesse momento, né, ou para o médio prazo, nenhuma estimativa ou perspectiva de missões tripuladas? E aí eu destaco que esse tipo de pesquisa ele é fundamental para que nós possamos capacitar os nossos pesquisadores a trazerem robustez, resistência e produtividade aqui na terra para a nossa agricultura. A Antártica ela é muito mais do que apenas pinguim e gelo, por exemplo. Nós temos uma biodiversidade enorme naquele local. E essa biodiversidade enorme, né, ela tem sido também explorada, né, junto ao Programa Antártico Brasileiro desde 1982, quando nós tivemos, então, a primeira expedição ao continente gelado e quando, no ano seguinte, o Brasil se tornou membro consultivo do Tratado Antártico. O Brasil tem o Programa Antártico como um programa de Estado, muito bem dito agora há pouco pelo senador astronauta Marcos Pontes, o que faz com que ele tenha essa longevidade. Mas isso não quer dizer que sempre seja um caminho fácil, digamos assim, para a pesquisa em nosso país. Né? Atualmente o Plano Antártico é composto por 29 projetos de pesquisa, né? Eu me sinto honrado de poder aqui representar esses 29 coordenadores também. Além disso, nós temos também vários estudos sendo relacionados com atmosfera, oceano, microplásticos e etc. E todo esse conhecimento de estudos da Antártica, ele também fez com que o interesse do Brasil no Ártico também surgisse. Tanto que em 2023 nós tivemos a primeira expedição oficial brasileira ao Ártico. E na busca por mais recursos, uma proposta de emenda à Constituição dobra o investimento em ciência, tecnologia e inovação até 2033. Dos atuais 1,2% para 2,5% do Produto Interno Bruto.
aumentar os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento no país dos ridiculamente baixo, cerca de 1% do PIB, para aproximadamente 2,5% ou acima de 2,5% do PIB num prazo de 10 anos. O que nos levaria a ficar próximos da OCDE, dos países da média da OCDE de 2,73%. E ainda muito distante de alguns países como Japão, Coreia, Israel, que estão lá nos 5%. Mas isso nos daria uma luz, pelo menos, de ir para frente com a nossa ciência, que significa isso com correlação direta e para frente também com o desenvolvimento econômico e social do país. Isso aí significa, na prática, toda a articulação feita com as empresas, com o setor do terceiro setor, para que investimentos sejam feitos. Então, quando a Samsung, por exemplo, constrói um laboratório lá em Manaus, isso aí é computado. Quando o Eldorado constrói um laboratório lá em Campinas, isso é computado. Não é só dinheiro público, isso aí é dinheiro privado, a maior parte vem disso. A ciência é a nossa bússola indispensável e deve ser prioridade de financiamento em uma era de desafios globais. Estamos em uma encruzilhada sem igual na história da humanidade. Nosso planeta responde a um clima em transformação, elevação do nível do oceano, intensificação dos eventos extremos, mudança de ecossistemas, perda de biodiversidade. Ainda a recente pandemia de Covid-19 e a propagação da gripe aviária nos lembram de nossa vulnerabilidade interconectada. As desigualdades se aprofundam, ameaçando a coesão social. A segurança alimentar persiste enquanto os recursos diminuem. Novas tecnologias surgem a um ritmo veloz, prometendo progresso, mas também apresentando profundas questões éticas e sociais. Diante da complexidade e múltiplos desafios globais de desenvolvimento, temos uma ferramenta indispensável, a ciência. É a busca rigorosa da compreensão das leis fundamentais que regem nosso universo, nosso planeta e nós mesmos. E o mais importante, é o mecanismo que transforma esse entendimento em soluções. A ciência hoje, desde então, na era moderna, ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Nós só conseguimos ser 8 bilhões, talvez 9 bilhões de habitantes no planeta, graças à ciência e graças ao pesquisador científico. Por isso, a importância de se comemorar e de se dar importância ao dia de hoje, valorizando, definindo metas e cobrando dos nossos governantes verba, estratégia e, mais ainda, a importância que a ciência e o pesquisador científico devem ter nos dias de hoje. Todos os países desenvolvidos, sem exceção, sem qualquer exceção, o que eles fizeram para ser desenvolvidos como são hoje? Não é questão de posição geográfica, não é questão de religião, não é questão de língua, não é questão de cultura, é só questão de usar a inteligência para fazer o investimento consistente em pesquisa e desenvolvimento, de forma que nós consigamos, consigamos fazer aqui no Brasil o que eles fizeram lá, usando uma receita simples, educação focada, investimento consistente em ciência, tecnologia e inovação, ambiente de negócio favorável para o desenvolvimento de empresas, principalmente de base tecnológica, para que os pesquisadores formados consigam ter empregos. O que é muito presente na nossa vida é a resiliência, porque a ciência, a pesquisa, a maioria das coisas que a gente faz, dos experimentos, eles dão errado, até dar certo. Então a gente tenta, a gente experimenta de um jeito, tenta do outro. Então você tem que ser resiliente para chegar naquele lugar que você pretende ou para chegar naquela descoberta, naquele resultado, não naquele resultado, mas descobrir o porquê daquilo que você está se perguntando. A pergunta inicial, para você chegar na resposta dela ou em parte da resposta dela, você tem que ter resiliência para testar várias vezes uma coisa, mudar o caminho, recalcular a rota e chegar naquele objetivo que você pretendia. Eu queria dizer que com essa questão da comunicação pública da ciência, a gente tem aquela imagem do eureka, né? Gente, para você chegar a esse eureka, nem assim, de repente. Por isso que a questão dos procedimentos são tão importantes. Tem muita tentativa e erro até chegar no eureka. Então, por isso que é muito importante a questão da estabilidade do financiamento. Nós temos que fortalecer as carreiras de pesquisadores no Brasil. Normalmente essa é uma tarefa muito
difícil de acontecer. Normalmente os pesquisadores estão dentro das universidades, o que não é errado. Eles estão ali nos principais centros de pesquisa, que são as nossas universidades públicas, algumas universidades privadas e alguns institutos muito importantes, uma boa parte deles vinculada ao próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não só. O Butantan é uma instituição ligada ao governo de São Paulo, mas também com relação forte com o governo federal, com o Ministério da Saúde. A Fiocruz, um centro excepcional de pesquisa na área da saúde, vinculado ao Ministério da Saúde do nosso país. Nós temos inúmeras outras instituições que são vinculadas a outros ministérios. Por exemplo, um centro de pesquisa avançado como a Embrapa, que cuidou de garantir a melhoria da qualidade da produção agrícola e pecuária no Brasil, está vinculada ao MAPA. Essas instituições todas têm carreira de pesquisadores, mas a quantidade de pesquisadores no setor público ainda é pequena para a nossa necessidade e a quantidade de pesquisadores nos centros de pesquisa das empresas, especialmente as empresas privadas, é muito baixa. Quais são nossos gargalos? Muita desigualdade regional. Esse é um problema que nós temos, quer dizer, precisamos fomentar cada vez mais a pesquisa, a ciência na região norte, na região nordeste, no centro-oeste. 90% da nossa produção vem das universidades. Então, ou seja, nós estamos produzindo, mas ainda com poucos recursos. Então, além desse gargalo, que eu chamo o gargalo da questão regional, eu vejo esse gargalo que é a questão das ICTs. As instituições de ciência e tecnologia precisam ter mais recursos. Em relação à gripe, todo ano há uma mutação de vírus. Todo ano nós pesquisamos o vírus, nós examinamos quais são os vírus que estão circulando e produzimos uma vacina nova. Todos os anos isso é produzido e destinado para o conjunto da população brasileira. Então são respostas que nós vamos dando. Em todas as áreas nós temos boas respostas, como resultado da pesquisa científica. Por exemplo, imagina o Ministério da Saúde, durante uma pandemia. Ele tem que ter, obviamente, o controle da política pública da saúde, como aplicar vacinas na população com mais eficiência e com mais amplitude. E o Ministério de Ciência e Tecnologia tem que desenvolver a vacina, usar as situações que a gente tem, os recursos que a gente tem para aplicar no desenvolvimento de tecnologia nacional. Isso incentiva os nossos pesquisadores, isso incentiva o desenvolvimento da indústria de tecnologia, né, ou das empresas ligadas à tecnologia. Se nós pensarmos, por exemplo, em ciência e tecnologia, essa região que nós nos encontramos hoje, a região centro-oeste, que é o bioma cerrado, lá no passado, antes dos anos 70, era uma região ignorada do ponto de vista de exploração agropecuária, porque não produzia. E não produzia por quê? Porque não era capaz de produzir? Não, não produzia porque não tinha conhecimento científico para explorar, né? A partir do momento que se teve esse conhecimento, que se trouxe, que se estudou a questão da acidificação dos solos, a questão do melhor aproveitamento dos nutrientes e assim por diante, se conseguiu transformar uma região que antes era uma região rejeitada do ponto de vista de exploração agropecuária para o maior celeiro de grãos do país. Você tem que sempre pensar muito conjuntamente a estratégia de você formar o pessoal, depois ter um mercado de trabalho aguçado e ter centros de pesquisas muito fortes. Então nós temos ampliado esse trabalho, nós estamos reforçando imensamente o nosso laboratório Sirius, que é um laboratório de luz fantástico, que está sediado ali na cidade de Campinas, em São Paulo. Estamos ligando ao Sirius o Orion, que é um laboratório de segurança máxima na área de biotecnologia. Isso dá uma resposta também super positiva, talvez o maior laboratório de pesquisa de toda a América Latina na área de biotecnologia vai ser o nosso Orion, com segurança máxima, que é um NB4. Então, é um esforço do governo federal diretamente. Estamos construindo um reator multipropósito que pode tirar a dependência do Brasil
da produção de radiofármacos, que hoje nós importamos mais de 80%. Um país sem investimento digno, real em ciência e tecnologia, esse país vai para onde? Vai ser escravo dos outros. Infelizmente é isso. E cada vez mais, num mundo que depende de tecnologia, tecnologias emergentes como inteligência artificial crescendo exponencialmente com várias aplicações, se o Brasil não tomar tenência, vamos chamar assim, tomar sentido em fazer o que é correto, fazer a parte estratégica, nós vamos ficar à mercê dos outros países. É só pensar em qualquer área. Tem uma pandemia, se nós não tivermos o laboratório, a capacidade de tratar dessa doença com produtos brasileiros, porque num momento desse de emergência mundial, cada país vai cuidar primeiro do seu. Se isso não entrar na cabeça dos nossos dirigentes, o Brasil vai ficar muito atrasado e não vai ter nenhum lugar. Embora a gente tenha todas as qualidades, todas as possibilidades com recursos naturais e tudo mais, e cientistas capazes, se isso não entrar na cabeça dos dirigentes, que geralmente não entendem de ciência e tecnologia, a gente vai ficar muito para trás. Como popularizar a ciência? Primeiro, você começa, por exemplo, coloquei um projeto de lei que destina 10% do FNDCT para popularização e promoção. Primeiro, você precisa ter recurso. Você precisa colocar sistemas como laboratórios, isso não é caro se colocar, equipar as escolas com uma infraestrutura mínima para que eles possam desenvolver ciência e ensinar da forma mais adequada para os alunos hoje em dia, em que os alunos utilizem o conhecimento básico de física, matemática, para resolver problemas que são ligados à ciência. Já está provado que existe uma relação positiva direta entre investimentos em ciência e tecnologia e índice de desenvolvimento urbano, o que é resumido na sigla IDH. Por quê? Porque os países que mais investem em ciência e tecnologia são os países que também têm um índice de desenvolvimento humano mais elevado. Por quê? Porque esse conhecimento e essa tecnologia convertida em inovação para a sociedade melhora as condições de saúde, as condições de educação, o bem-estar social, a preservação ambiental, ou seja, as condições de sustentabilidade daquela nação. Não ter aquela ideia que eu acho que às vezes passa nas escolas, que fazer ciência é difícil. Não, tem que mostrar que fazer ciência é possível. Sim, a gente acredita justamente nesse potencial do aprender brincando. É até a metodologia da nossa escola. Que através da brincadeira ela vai guardar isso em outro local do cérebro que ela vai acessar com ludicidade, com mais leveza do que algo obrigado a fazer. Ah, tem que fazer isso, tem que aprender. Não, deixa ela se divertir. Que aí ela vai fazer com prazer, ao invés de ser algo imposto pela gente. Melhorar a conscientização, tem que falar para essa mulher, olha, você descobriu que você está grávida, vá até a unidade básica de saúde, é seu direito, vai lá e abre seu pré-natal. Podemos começar com uma semana, daqui a pouco a gente está com um mês e daqui a pouco a gente está falando o ano todo sobre isso, porque precisamos falar, né? Eu fui muito bem, assim, assistida em relação à informação. Eu não tive falta da informação, em relação à vacina também. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Fui favorável à reeleição. É claro que eu era beneficiário, eu podia ser candidato também. Mas é que 4 anos é pouco tempo. Você pode pensar, é muito tempo, não é. Então você tem que ter um mandato mais longo e uma expectativa de mandato mais longo. Isso quer dizer que tem que ter reeleição? Não. Podia ter 5 anos. Como já era, né? Como era no passado. Eu não teria forçado tanto a barra quanto forcei. Forcei a barra, não. O povo queria. Tinha pesquisa o tempo todo. Queriam a minha reeleição. Isso será que é suficiente para você mudar uma regra? Talvez não fosse, né? Porque isso tem consequências. Hoje dá a sensação, mesmo que não seja verdade, que o presidente mal chegou lá, já só pensa no outro mandato. Se for um mandato mais longo, mais confortável, e só um mandato, talvez seja mais razoável. Mas eu vou te dizer, no final do mandato, quando você está no 6º ano de mandato, é pesado.
Quando chega no final, já está louco para ir embora daquele negócio. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a aprovação do chamado ECA Digital, projeto que prevê regras de proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital. Apesar de tramitar no Congresso desde 2022, a proposta ganhou força com as denúncias de adultização de crianças feitas pelo influenciador digital Felca. Aqui no estúdio conosco o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Uma alegria, sempre estarei conversando com você, Carla, e com todos que nos acompanham. Senador, eu queria que o senhor falasse para a gente o que muda na prática desse projeto, quais são as principais mudanças e o que muda na relação entre as crianças e os adolescentes com o mundo virtual, com o mundo digital. O importante é lembrar que nós temos um documento muito importante no Brasil, que já está completando 35 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tivemos muitos desdobramentos. Agora, como conselhos municipais da criança e do adolescente, estaduais, nacional, fundos da criança e do adolescente, recursos para a área. Agora nós temos um novo contexto histórico, né? Que é o contexto digital. Por isso, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Inclusive, fizemos questão de mencionar criança e adolescente no título, para que as pessoas sempre se lembrem que a gente está falando da proteção de criança e adolescente no mundo novo, né, no mundo digital. Muitas coisas são importantes, né? Os pais das crianças não estamos, me incluo aqui no meio, porque os filhos e netos sabem muito mais do que a gente. Mas nós temos todo interesse em proteger as crianças, né, e sermos orientados também. Então, os pais, por exemplo, têm que ter ferramentas fáceis, de fácil acesso, para proibir, para diminuir, para interromper, né? Não pode haver essa questão de perfilamento das crianças, o perfil das crianças, crianças com 9, 10 anos, as que utilizam, tem 70% delas que já têm um perfil na internet. Está totalmente proibido isto, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras iniciativas, né, das próprias plataformas, quando observarem um conteúdo violento, né, de abuso, tem que retirar do ar, quer dizer, retirar da plataforma, né, de mostrar esse conteúdo e também denunciar para a autoridade competente. E sem necessidade de ordem judicial, né? Sem necessidade de ordem judicial. E as plataformas estão de acordo com regulamentação a ser estabelecida, conforme o projeto de lei prevê, pela autoridade autônoma nacional. Então, claro, haverá o regulamento para isso. Ter a certeza de que quem está manejando a internet, a conta, é de fato criança e adolescente, para que isso não aconteça, né, ter absoluta clareza, né, de quem está, né, no outro lado também da conta, né, da plataforma. E não vale a autodeclaração, né, senador? Não vale mais a autodeclaração, tem que haver mecanismos assim, que assim deem a certeza para a sociedade de que a criança e o adolescente, que é o grande objetivo da lei, estão sendo protegidos. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que cenas, por exemplo, que têm que ser inacessíveis para as crianças, por exemplo, pornografia, né? Quer dizer, não pode haver, né? A conta da criança tem que obrigatoriamente estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Ao mesmo tempo, não se permite ter loot boxes, né? Onde a criança tem que colocar, o adolescente colocar o dinheiro, ganhar um prêmio aleatório, nem sempre o prêmio desejado, o que causa uma frustração e o desejo de continuar jogando, né? Induzindo, conforme as autoridades e as pesquisas mostram, para o vício no jogo. Então, e as plataformas, diga-se de passagem,
muito interessadas em colaborar com isso. Recebemos manifestações das plataformas em geral dizendo, não, nós temos mecanismos para verificar e podemos criar mecanismos para que os pais acompanhem, seja de fácil acesso, possam saber o que fazer, para ter a certeza de que não é uma autodeclaração de uma criança e adolescente. E as plataformas também, inclusive, podendo ser penalizadas nesse processo caso não cumpram. Mas não é esse o ambiente. O ambiente é de colaboração, de cooperação. Inclusive, já estamos marcando audiências públicas para que as plataformas comecem a explicar, e elas que propuseram isso, né, de como que esses processos todos vão acontecer, com ideias, com sugestões. Mas caso não cumpram, pode haver uma advertência, uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais e, ao mesmo tempo, a suspensão das atividades. Então, tudo isso dentro do grande objetivo de proteger crianças e adolescentes, particularmente depois, né, do que aconteceu, né, na demonstração que um paranaense, aliás, o Felca, né, de Londrina, fez. Mas eu quero também dizer que esse projeto de lei, Carla, tinha sido aprovado no Senado Federal já no ano passado. 2024, julho de 2024. 2024. Fizemos inúmeras audiências públicas, foi para a Câmara dos Deputados, como todo projeto deve ir, e não ficou muito tempo lá, ficou um semestre lá, mas isso tudo foi apressado com a divulgação do material do influenciador, né, Felca, que quero parabenizá-lo novamente. Mas a proposta também ela foi muito politizada, né, senador? Houve também muitas questões em relação se havia ou não ameaças à liberdade de expressão, isso também foi muito colocado. Em que termos isso está colocado na proposta? Eu diria, Carla, que não há qualquer preocupação com censura de material, cerceamento do direito da liberdade de expressão. Quem, por exemplo, pegar o exemplo extremo, quem está produzindo conteúdo pornográfico vai continuar produzindo conteúdo pornográfico. Só que nós, como sociedade, estamos dizendo a criança e adolescente tem restrições de acesso a esse conteúdo. Uma sala de bate-papo, né, onde a família não sabe com quem a criança está conversando, também não pode. Né? Quer dizer, nós chegamos à conclusão de que isso não pode haver essa interação da criança e adolescente com uma pessoa desconhecida. Colocar o perfil, né, de uma criança, crianças de 9, 10 anos de idade, as que usam internet, 70% delas têm um perfil, né, o perfilamento. E isso é um direcionamento de produtos, de conteúdos em função do perfil. O perfilamento está acabado, né, de acordo com a aprovação da lei. Agora, todos nós temos que entender que essa é uma responsabilidade de todos nós, né, das famílias, das pessoas da área, dos legisladores, da sociedade. Mas o que a gente observa é uma preocupação de todos na formação e no cuidado que a gente tem que ter com o ser em desenvolvimento. Nós não estamos falando de adultos, uma sala de bate-papo com adulto. Nós estamos falando, continua, não há censura alguma nesse sentido. Tem que tomar cuidado, todos nós sabemos, mas não é para criança e adolescente. Há um conteúdo que o adulto tem acesso. Tem que, inclusive, ser habilitado, capacitado para saber se é verdadeiro ou não, o adulto. Mas para a criança, um produto de violência, de jogos, a gente vê as famílias falando, olha, meu filho, meu neto, uma pessoa amiga está ficando violento, só fica jogando jogos de violência, né? Quer dizer, que envolvam, assim, esse fator de violência. Então, isso tem que ter medidas restritivas também.
O senhor falou sobre a questão da pornografia, a questão dos jogos de azar também, desse tipo de jogos. Há conteúdos também muito disseminados nas redes sociais, principalmente redes assim, tipo Discord, que são, né, aquelas mais difíceis de acessar, que tratam de estímulos ao suicídio, à automutilação, desafios, né, que já aconteceu, e inclusive com o resultado de morte de crianças novas. Como é que isso vai ser tratado pelas plataformas a partir de agora com essa legislação? É sempre lembrar que a plataforma tem a responsabilidade de retirar o conteúdo e denunciar o conteúdo. Retirar e denunciar. E isso tem que ser feito, sempre dentro daquilo que for regulamentado pela autoridade nacional competente. Então, estímulo realmente ao que você fala, o suicídio, a automutilação, a esses problemas todos que acontecem, né? Então, é uma responsabilidade de todos nós como sociedade. Dizemos, é isso que a gente quer para os nossos filhos e netos? Claro que não. Agora, não existe qualquer censura, isso é importante que se coloque, né? Quer dizer, nós não estamos falando do que vai ser feito, mas nós estamos falando da criança e do adolescente, a que eles podem ter acesso ou não, dentro de um debate que ocorre na sociedade. O senhor tocou num ponto importante, que é a questão do controle parental, que às vezes nós, pais, temos dificuldades, né, de entender como é que funciona todo esse mundo, esse ambiente digital e como proteger, né? Então, assim, a minha dúvida é como isso vai mudar a relação das famílias, como isso vai mexer, por exemplo, os pais agora vão ter mais facilidade, vão entender numa plataforma de streaming como que eles podem acionar determinada proteção, porque atualmente o que se faz é você comprar um aplicativo para proteger a conta, para proteger para delimitar um tempo, delimitar conteúdo. Isso não seria, a gente não vai mais precisar comprar um aplicativo, isso já vai vir pela plataforma? Isso tudo, na verdade, Carla, tem que ser debatido e regulamentado. Agora, o ponto importante é que as gerações vivem em contextos diferentes, né? Então, os pais, os avós, não têm toda essa facilidade que os filhos e netos têm, né, no manejo do mundo digital. Então, as plataformas todas, né, todo esse negócio tem que ser conduzido para que os pais e as famílias tenham instrumentos de fácil acesso, de fácil manejo, para poderem controlar aquilo que o filho vem tendo acesso, ou a filha. Mas, de qualquer forma, sempre existe essa responsabilidade da família também em pensar, né, se a gente deve dar o celular ou não para uma criança. Por exemplo, 25% das crianças com menos de 6 anos, né, que usam, quer dizer, as que já tiveram acesso ao celular, já usaram a internet, com menos de 6 anos de idade. Então, é uma responsabilidade das famílias também, é das plataformas. Estamos colocando um conjunto de regras que devem ser regulamentadas. E, ao mesmo tempo, com o grande objetivo de que tudo isso proteja. Muitas vezes os pais dizem, eu não sei o que fazer. Não é verdade? Quer dizer, o que eu posso fazer? Então, as ferramentas têm que estar disponíveis para as famílias, de fácil acesso. Que ferramentas? Isso aí, as plataformas todas, né, têm essa condição de dizer o que vai acontecer. Sendo sancionado, só para a gente finalizar, sendo sancionado o projeto, em quanto tempo, senador, ele passa a entrar em vigor? A gente sabe que muita coisa precisa ser regulamentada, então deve ser, assim, aos poucos, muita coisa vai ser colocada em prática, é isso? A gente tem que pensar que o projeto de lei foi aprovado no Congresso, com amplo debate de todas as entidades que militam na área, com a participação das famílias, né, da sociedade de uma maneira geral. Então, há muitos aspectos da legislação que são auto-aplicáveis. Por exemplo, conteúdo violento, inadequado, de exploração, tem que retirar e comunicar, né?
Então, isso, vamos dizer, é imediato. Outras coisas, que ferramentas que nós vamos disponibilizar para as famílias, para que elas possam orientar os filhos. Isso também vai ser debatido, né? Ou, ao mesmo tempo, com as próprias crianças. Como é que vamos saber se é uma criança ou uma adolescente que está no outro lado? Tem um perfil, meu filho tem um perfil, meu filho tem 10 anos e já tem um perfil na internet. Está cortado. Isso a plataforma tem que providenciar, porque não pode haver perfilamento para crianças e adolescentes. As contas têm que estar vinculadas aos pais ou responsáveis, né? Adolescentes até 16 anos. Tem que mudar de imediato, né? Após a sanção, nós queremos acompanhar tudo isso para aquilo que for possível, né? A autoaplicação já aconteça e que esse debate que continue dentro do Congresso, e vamos continuar chamando, né, as pessoas responsáveis por isso, para que eles comecem a colocar para a sociedade, inclusive colocando, né, os riscos, né, de tudo isso, como acontece com cigarro, com a bebida alcoólica, né? Porque você tem o problema do vício, né? Com cigarro, bebida alcoólica, e pode ter o problema do vício, por exemplo, da inadequação com também o ambiente digital. Senador, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, parabéns pela proposta, pela aprovação da proposta. Lembrando que a proposta de autoria do senador Alessandro Vieira foi relatada pelo senador Flávio Arnes. É isso, senador. Muito obrigada. Agradeço a você e deixo um abraço, né, para todo o Brasil. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O que são terras raras? Quais os desafios para a exploração e os impactos ambientais? O professor da USP, Fernando Landgraf, e o representante da Agência Nacional de Mineração, Mariano de Oliveira, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Oi, oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Na medida em que você negocia essas pessoas aqui como se mercadorias fossem, escraviza elas
e lá na frente você agora diz que elas estão libertas, a pergunta que se faz é: e qual a profissão dessas pessoas? O que elas vão fazer para sobreviver? A lei diz, né? Está escrita abolição, ponto, e vocês que se virem. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro. É um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. Boa noite. Hoje é a quarta-feira, 17 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje em plenário alguns projetos de lei, entre eles 2 que promovem o Setembro Amarelo. O objetivo é avançar na prevenção ao suicídio. Os textos seguem para a sanção presidencial. No mês do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, o Senado aprovou 2 propostas sobre o tema. Uma delas obriga escolas a notificar o Conselho Tutelar dos casos de violência ocorridos no ambiente escolar, especialmente os que envolvam automutilação e suicídio. A norma será incluída na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Nós avançamos, porque é importante se fazer aí a comunicação, o interface com autoridades competentes, com conselhos tutelares, para, de uma certa forma, garantir cada vez mais a saúde mental das nossas crianças e especialmente aquelas que têm deficiência. As vítimas de violência domésticas, também as crianças que convivem nesses ambientes, lamentavelmente jovens, elas terminam por muitas vezes se automutilarem ou dar cabo à própria vida, por não ver uma solução para esse tipo de problema. O outro projeto obriga o poder público a considerar na prevenção do suicídio as necessidades e características de pessoas com deficiência ou das mais vulneráveis a transtornos mentais que aumentem o risco de violência autoprovocada. A Comissão de Esporte fez hoje o 3º painel sobre formação esportiva dos jovens no Brasil. O objetivo é entender melhor a formação esportiva brasileira e criar propostas para melhorar o setor.
Representantes de diversos segmentos do setor esportivo debateram na Comissão de Esporte a formação brasileira da área e a criação de propostas. Esse é o terceiro painel e foi intitulado de Proteção e Responsabilidades na Formação Esportiva. O representante da Secretaria Nacional de Esporte, Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social falou sobre a necessidade de avanços no setor e contou sobre os projetos da pasta. O nosso foco é chegar lá na ponta, que a política pública do esporte, que a cultura do esporte possa chegar à população que mais necessita e precisa efetivamente de ter a experiência e acessar a política pública do esporte no Brasil. Então, eu digo a vocês, nesse momento, nós temos 360 projetos no Brasil, mais de 220 mil pessoas sendo atendidas, principalmente com foco de 6 a 24 anos, e no total, nesse ano, nós já investimos basicamente 320 milhões de reais nesses projetos. A representante do Ministério do Esporte falou sobre a importância da lei de incentivo como forma de fomento e estrutura para que seja acessível a todos. E destacou a modalidade como essencial na formação do jovem. O esporte ele ensina a ganhar e a perder, a cair, a levantar. E através desses projetos, desse ensino, a gente consegue formar um cidadão. Ou, como ele falou, anteriormente era ser um campeão, um medalhista, né? Hoje focamos mais em tornar um cidadão com caráter para saber o que quer, saber o seu destino, saber o rumo a tomar com dignidade. E se o resultado for uma medalha, ótimo. O Brasil precisa, temos talento aqui, temos pessoas preparadas e capacitadas para isso. O presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar falou sobre a importância dos esportes educacionais. Antônio ressaltou que muitas vezes os alunos iniciam a carreira esportiva nas escolas e depois migram para o esporte de rendimento. Qual é a grande vantagem das escolas serem as representantes? A vantagem é que o esporte educacional, ele transcende a condição apenas de desempenho esportivo. Ele inclui esportivamente parte daqueles alunos que normalmente não teriam oportunidades no sistema federativo, que prioriza única e exclusivamente a performance esportiva. Hoje eu vejo a importância que foi a minha participação no ramo do desporto escolar, porque naquele momento de 16, 17 anos, a gente está naquela transição ali, finalzinho de escola, pegando aquela pressão de Enem, de vestibular, e eu acredito que o principal diferencial na minha vida e na minha rotina foi a questão de ter participado de um evento da CBDE, no qual eu tive a oportunidade de nadar, né? Ganhei 3 medalhas, 2 de bronze e 2 de prata, mas ali naquele momento foi o primeiro impacto que eu tive, é a diferença do que era escolar e do que era alto rendimento. A Comissão de Direitos Humanos aprovou punição para desafios perigosos a crianças e adolescentes na internet e prioridade para agricultoras familiares na titulação de terras. O projeto de lei aprovado cria punições específicas para desafios perigosos na internet dirigidos a crianças e adolescentes. A pena de reclusão nesses casos será de 1 a 5 anos, além de multa. Em caso de uso de substâncias tóxicas, entorpecentes ou práticas que resultem em automutilação ou lesão grave, a pena poderá ser de 2 a 8 anos. Se a conduta resultar em morte, a punição prevista pode chegar a 12 anos de prisão. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A tipificação proposta pelo PL atua como um escudo preventivo e punitivo contra condutas que colocam em risco a vida e a saúde dos membros, complementando o arcabouço legal já existente e reforçando a responsabilização dos atores pertinentes na garantia do desenvolvimento seguro da infância e da juventude em conformidade com os princípios do ECA e da Constituição Federal. A gente tem visto aí, infelizmente, uma vulnerabilidade das crianças e adolescentes, seja em redes sociais ou seja em outros instrumentos da internet. E é importante deixar claro, né, que todas essas condutas que acabem colocando em risco crianças e adolescentes, esses jogos, né, muitas vezes parece uma brincadeira, mas acaba sendo uma brincadeira fatal, é importante que isso seja realmente penalizado.
A prioridade de agricultoras familiares na titulação de terras também foi aprovada na comissão. O projeto ainda estabelece critérios preferenciais para mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica, além de famílias com pessoas com deficiência. O PL número 810/2020 é pertinente e coerente com o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que busca promover maior igualdade material entre homens e mulheres no acesso à terra, bem como ampliar a proteção de grupos vulneráveis no contexto da reforma agrária. A comissão também aprovou um projeto que exige que os editais de compras e contratações públicas observem regras de acessibilidade e outro que assegura no Estatuto da Pessoa Idosa o direito de participação cultural dos mais velhos. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos também aprovaram um requerimento para a realização de uma diligência nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para investigar denúncias de violações de direitos durante a operação da Polícia Federal no combate ao garimpo ilegal. A data da viagem ainda vai ser definida. Formados em medicina só vão poder se registrar no Conselho Regional de Medicina se forem aprovados no Exame Nacional, como é atualmente para advogados. Esse é um projeto que está sendo analisado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que hoje fez uma audiência pública sobre o assunto. O Exame Nacional de Proficiência em Medicina é uma avaliação criteriosa, projetada para medir os conhecimentos e habilidades de médicos formados. Ele assegura que os profissionais possuam a competência necessária para exercer a medicina com segurança e qualidade. A Comissão de Assuntos Sociais fez nesta quarta-feira uma audiência pública para debater o projeto de lei que condiciona o exercício da medicina à aprovação em exame de proficiência. O Exame Nacional de Proficiência é feito em vários países. Nos Estados Unidos da América, que é o exemplo aí, o médico não consegue o seu registro antes da residência médica. Então não são 6 anos, são 6 mais 4, ou 5 ou 6. Né? É um período muito mais longo de formação, dada a complexidade e a responsabilidade da profissão médica. Convidados disseram que não seria viável os médicos fazerem esse exame. Um dos pontos levantados foi que precisaria ter tanto uma prova teórica quanto uma prova prática, para avaliar todas as habilidades e competência dos profissionais. O alto custo para a prova ser aplicada também foi destacado. Não tememos exames difíceis. O nosso receio é exame mal feito, caro, instável e injusto, que coloca em risco o futuro do recém-formado sem melhorar a vida do paciente. É muito difícil avaliarmos, como o professor ressaltou, o que seria aptidões e habilidades no campo médico por uma prova, ou mesmo por uma prova prática e uma prova teórica. O exame de proficiência, na verdade, ele vai simplesmente dizer, olha, você tem as competências ou você não tem as competências. Eu vou criar um subgrupo de alunos não aprovados, que vamos criar um problema novo, que é um problema que nós não temos hoje, e com o ENAMED nós deixaremos de ter, porque esse aluno ele vai ser testado ao longo do curso, né? E eu vou ter a oportunidade, senador, de entrar onde importa, que é dentro da estrutura dos cursos que estão formando esses médicos bem formados ou mal formados. A presidência teve o cuidado de organizar as escutas com as diversas posições, não apenas posições ortodoxas, fechadas, eu sou contra o projeto, ou posições, eu sou favorável ao projeto. Não, o que nós vimos aqui, senador, foram momentos de muita reflexão. Amanhã tem reunião da CPMI do INSS. Nós vamos falar com a repórter Isabela Dutra, que tem mais informações sobre essa reunião. Boa noite, Isabela. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É uma informação que acabou de chegar. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus a 4 pessoas convidadas a depor na CPMI do INSS. Só lembrando, a CPMI fez uma reunião extraordinária ontem à tarde, convocando e convidando 6 pessoas para depor como testemunhas, depois da recusa em comparecer à CPI do careca do INSS, Antônio Carlos Camilo. Ele havia sido convocado para depor na segunda-feira, às 16 horas, foi preso na sexta-feira e na própria segunda-feira de manhã ele disse que não viria. Então, ontem, numa reunião extraordinária, a CPMI convocou 6 pessoas para depor.
e 4 delas pediram habeas corpus ao ministro do Supremo Tribunal Federal para que a presença delas aqui fosse facultativa, mas esse habeas corpus foi negado, então elas terão que comparecer. São elas: Tânia Carvalho, esposa e sócia do careca do INSS, Romeu Carvalho Antunes, filho e sócio do careca do INSS, Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, também está preso, foi preso sexta-feira e prestaria depoimento à CPMI amanhã, quinta-feira, mas disse que não vai comparecer, e também o advogado Nelson Williams. Então, o habeas corpus deles foi negado e todos terão que comparecer à comissão, já que foram convocados como testemunhas. Para o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, a decisão representa um passo importante na união dos poderes e para que a CPMI possa trabalhar e trazer respostas aos aposentados e ao povo brasileiro. Então, amanhã, a partir das 9 horas, já está confirmado o depoimento dos empresários, sócios do careca do INSS, Rubens Oliveira e Milton Salvador de Almeida Júnior. Esses 2 depoimentos começam, então, às 9 horas da manhã. Essas outras 4 pessoas que tiveram habeas corpus negado também vão depor, mas o depoimento ainda será marcado. A CPMI também vai analisar mais de 170 requerimentos que já estão na pauta, que pedem a presença aqui no Senado de outras pessoas. Então, nós estamos acompanhando e voltamos com qualquer informação a qualquer momento, Márcio. Tá certo, Isabela. Muito obrigado por essas informações aí. Supermercados poderão vender remédios, contando que disponham de um farmacêutico. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Aprovado por unanimidade, o projeto permite que supermercados comercializem todos os tipos de medicamentos. A condição é que cada estabelecimento conte com um farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia como responsável técnico. Além disso, o supermercado deve ter um ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para atividade farmacêutica. Também proíbe que os medicamentos sejam expostos em gôndolas, bancadas ou estandes fora desses espaços específicos. Se transformou num jogo de ganha-ganha. Foi bom para os supermercados, porque a regra inicial era apenas os medicamentos isentos de prescrição. Foi bom para as farmácias, porque ganharam uma regra que preserva, né, as suas regras sanitárias. Foi bom para o consumidor, porque o consumidor, em tese, né, passa a ter mais concorrência, e mais concorrência pela lei do mercado leva à queda de preços. A proposta defende que grandes redes de supermercados têm capacidade e estrutura para garantir a segurança ao consumidor. Ao mesmo tempo, facilitam o acesso a remédios muito utilizados no dia a dia. As farmácias poderão ser próprias do supermercado ou operadas por uma drogaria licenciada. Esse relatório que nós fizemos, ele procurou, e eu acredito que conseguiu, contemplar os diversos posicionamentos, os diversos legítimos interesses que havia. Segundo a justificativa, a mudança moderniza a legislação brasileira e segue o exemplo de outros países onde o acesso a esses medicamentos é mais ampliado. Outro projeto também foi aprovado, o que determina, no prazo máximo de 180 dias, a oferta de novos medicamentos, procedimentos e produtos pelo Sistema Único de Saúde. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que determina que o Sistema Único de Saúde distribua o cordão de girassóis, que identifica deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista e epilepsia, por exemplo. O projeto segue agora para a análise do plenário do Senado. O relator na comissão, o senador Plínio Valério, conversou com a nossa equipe sobre a importância dessa identificação. As pessoas portadoras de deficiências ocultas não são identificadas, então elas estão no meio da sociedade, surgem problemas que não deveriam surgir. Então essa fita é como se fosse uma prevenção, mostrando que aquela pessoa é portadora de deficiência oculta, portanto o tratamento com ela tem que ser diferenciado em relação a tudo que for acontecer. E essa fita para identificar é uma coisa tão simples, mas o que era a briga do deputado federal, do deputado Alberto, que a gente encampou? Era que o SUS pudesse distribuir essas fitas, para que não tivesse custo para ninguém. E esse projeto vai nessa direção. O SUS vai ser encarregado de distribuir essas fitas.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto que finaliza a regulamentação da reforma tributária. O relator, senador Eduardo Braga, analisou 149 novas emendas apresentadas nos últimos dias e leu uma complementação de voto, incluindo no texto 50 dessas novas emendas. E ainda acatou uma emenda verbal de última hora para resolver conflito com relação à composição dos municípios no comitê gestor. Nada me deu mais trabalho neste relatório, que é extremamente técnico, como vocês estão vendo, do que a composição entre Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. Finalmente, estaremos fazendo a satisfação à Frente Nacional dos Prefeitos para ter a eleição dos 13 membros dos municípios e assim ter finalmente a representatividade dos municípios no comitê gestor do IBS e do CBS. Durante a discussão, o relator ouviu dezenas de apelos para a inclusão de emendas. A gente sabe que o olhar do governo sobre o tema tem relevância, mas é importante também sempre levar em consideração o olhar de quem produz. Afinal, a reforma tributária não é e não deve ser feita para resolver os problemas do governo. Ela deve ser feita principalmente para facilitar a vida de quem produz. E quem produz é que merece, né, sem dúvida nenhuma, ter o seu olhar sempre levado em consideração. E é nessa linha, senhor presidente, que eu faço aqui 2 apelos ao nosso relator, senador Eduardo Braga. No PLP 108, até agora, Vossa Excelência recebeu 517 emendas do Senado Federal. Espero que meus dados estejam coerentes com os seus. E 151 emendas de minha autoria e 35 emendas acolhidas. Eu tenho mais 2 pedidos aqui a fazer a Vossa Excelência e levar à consideração de Vossa Excelência. A emenda número 36 de minha autoria, ela pretende fazer justiça. E aí, quando a gente fala em agro, a gente sempre acha que está falando do grande. Eu estou falando do pequeno, do médio, do grande, de todo aquele que está dentro do agro. Aí agora interrompemos o jornal para devolver a transmissão para a sessão plenária do Senado, que está recomeçando neste momento. Vamos acompanhar. Declaro reaberta a sessão. Conceda a palavra pela ordem ao líder Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Eu queria que o senhor me desse a oportunidade de ir à tribuna, por gentileza. Em seguida, senador Omazes. Eu queria pedir a atenção dos senadores e das senadoras. Senador Omar, são 19 horas e 10 minutos. Nós temos um prazo para deliberarmos essa medida provisória. Eu queria cancelar todos os oradores inscritos para nós entrarmos na medida provisória e a gente deliberar esse assunto que é relevantíssimo. Me perdoem, Vossas Excelências, mas eu determino a Secretaria-Geral da Mesa que cancele a inscrição. Para depois que nós voltarmos. Pelo tempo de liderança, conceda a palavra ao senador Eduardo Girão, líder do Novo. Presidente, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar o meu desagravo. O senhor, eu estava pedindo a palavra faz tempo antes do senhor encerrar a sessão, suspender, e eu considero que foi um ato equivocado, porque era o assunto que o senador Rogério Marinho estava falando, Quando o senhor foi eleito em 2019, inclusive com o meu voto naquela época, que o Brasil ansiava por mudanças aqui na Casa Revisora da República, o senhor foi eleito com o voto aberto. Inclusive, o senhor, no discurso de posse, falou aqui, dessa tribuna, dizendo que acabaria o segredismo na República. Até hoje, de 2019 até hoje, o senhor não cumpriu com o que o senhor falou de acabar com o segredismo na República. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, é o inverso.
quando o senhor fala sobre o sigilo de 100 anos decretados do careca do INSS, que roubou milhões de brasileiros, roubou bilhões de reais dos mais pobres desse país, pessoas que acreditaram na Previdência Social, e a gente não pode saber por onde ele andou, não é questão de prerrogativa. Ele é um cidadão, um lobista, que andou dentro do Senado Federal e ninguém quer saber qual o assunto que ele tratou, mas onde ele andou. Eu até fico constrangido, porque eu quero saber onde é que ele andou, quais foram os gabinetes, porque começa a sair em cima de cada senador aqui a preocupação. A televisão deram nomes, os veículos de comunicação, mas a gente precisa saber. Então, eu acredito que a mesma velocidade que a Advocacia Geral do Senado deu com relação a esse assunto, poderia dar em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque aí sim, se o senhor fala em prerrogativa, o senhor estaria defendendo a prerrogativa dos senadores aqui. Eu me sinto violentado quando a minha prerrogativa não é observada, quando nós temos 41 senadores da República que assinaram, maioria dessa casa, o apoiamento para uma análise pela primeira vez na história de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E o Senado tem 200 anos e não faz isso. Cadê a defesa da prerrogativa, presidente Davi Alcolumbre? Então, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: nós precisamos, urgente, e eu vou cobrar o senhor todos os dias, pode ter certeza. E o vídeo, fui eu que fiz. Eu que fiz o vídeo ontem aqui no plenário do Senado, porque há 15 dias o senhor não vinha abrir a sessão e a população me cobra na minha base para lhe cobrar sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou cobrar. Uma coisa que o senhor poderia fazer pela prerrogativa nossa, sabe o que era? Era acabar com essa resolução antidemocrática da mesa do Senado Federal, que só membros da mesa podem abrir sessão. Isso nunca aconteceu aqui, em 200 anos de Senado Federal. Quantas vezes eu cheguei com o senador Magno Malta, vários outros senadores aqui, Paulo Paim, e a gente não pôde discursar. A única coisa que sobra para parlamentares de oposição é falar, é parlar, é denunciar. Ou não pode mais fazer isso aqui no Brasil. Já não basta o que o STF faz em relação à invasão de competência, agora a gente não pode mais denunciar, não pode mais falar sobre o nosso Estado também. Então, acabe com essa resolução, presidente. Porque o senhor libera de segunda a sexta-feira para se ter discurso aqui de assuntos que cada um podem trazer. O senador Rogério Marinho trouxe essa questão do lobista do INSS, e eu espero que o senhor dê com agilidade essa resposta. Mas há 1 ano nós estamos esperando aqui esse super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assinados por 2 grandes juristas brasileiros, que tem 2 milhões de brasileiros que assinaram apoiamento para esse pedido de impeachment. Você sabe quantos parlamentares assinaram? Não estou falando de senador não, que já é a maioria. 147 deputados federais assinaram. E o senhor não delibere. Peça à agência, à Advocacia Geral do Senado, para cumprir o dever dela. Ele não é tão rápido com relação ao careca do INSS? Por que não pode ser com relação ao pedido de impeachment? Para que a gente possa deliberar sobre isso, presidente. Para encerrar, e o senhor já foi muito benevolente com o tempo, o meu compromisso é com o povo. O meu compromisso é com os cearenses, é com os brasileiros que me trouxeram para cá, e eu sei que eu tenho muitas limitações e imperfeições, mas me trouxeram para cá para ser a voz deles. E muitas vezes eu chego aqui nesse plenário, presidente, ele está fechado. E tem senadores para abrir a sessão. Acabe com essa resolução, porque no seu tempo não tinha isso. No seu primeiro momento aqui no Senado Federal, não tinha essa resolução, foi da gestão anterior. O senhor poderia acabar com isso, que já melhoraria bastante.
aqui no Senado Federal, e eu garanto que é o último minuto que eu falo, porque tem um festival de sessões canceladas aqui. E a gente não pode aceitar esse tipo de situação, porque isso faz excluir o nosso debate. Então, eu queria, se por algum motivo, presidente Davi Alcolumbre, eu lhe chateei, lhe peço desculpas. O objetivo não é absolutamente atacar, mas dizer que eu não estou tendo a possibilidade de lhe cobrar do impeachment, que eu vou fazer toda a sessão de forma respeitosa, como eu sempre fiz. E já aproveito para lhe cobrar. A Advocacia Geral do Senado lhe deu uma posição, porque faz um ano que está lá. O senhor vai estipular um prazo, mais 15 dias, mais uma semana? É isso que eu gostaria de saber. Me comprometo com Vossa Excelência que quando tivermos uma posição, Vossa Excelência vai ser o primeiro a saber. Projeto de Lei de Conversão número 4 de 2025, que reforma o setor elétrico proveniente da medida provisória 1.300 de 2025. Parecer número 1 de 2025 da Comissão Mista. O relator da matéria foi o deputado federal Fernando Coelho Filho. Queria agradecer, ministro Fernando Coelho Filho, a presença de Vossa Excelência no plenário do Senado Federal, cumprimentar a Vossa Excelência. Falávamos ainda há pouco no gabinete da presidência, vários colegas senadores presentes, da capacidade de Vossa Excelência em relatar uma matéria complexa. Falava na sua ausência também que no Senado nós temos muito orgulho de ter o senador Eduardo Braga, um profundo conhecedor dessa agenda. O setor elétrico brasileiro é complexo e Vossa Excelência e o senador Eduardo construíram um relatório muito importante para o Brasil. Então, eu queria cumprimentar a sua presença aqui no plenário, registrar meu carinho e minha amizade por Vossa Excelência, como ex-ministro do Brasil, assim como o Eduardo, ex-ministro do Brasil, e eu tenho certeza absoluta que não poderia estar em melhores mãos, tanto a presidência desta comissão, como a relatoria desta comissão, da medida provisória 1.300, sob a batuta de Vossas Excelências e dos membros do colegiado. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado pela presença. O parecer foi favorável à medida provisória na forma do projeto de lei de conversão apresentado e contrário às emendas. Perante a comissão mista, foram apresentadas 600 emendas. A matéria foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados e seu prazo de vigência se esgota ainda hoje. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Rogério Marinho para discutir a matéria. Senhor presidente, senhores parlamentares, senadores, hoje, a exemplo do que ocorreu nos últimos meses, nós estamos aqui, na última hora, no fim de um prazo, para tomarmos uma decisão em relação à medida provisória muito importante, que pretende reorganizar o setor elétrico brasileiro, mas que tem no bojo uma política que beneficia milhões de brasileiros com a gratuidade de até 80 kW, promovendo descontos para consumidores de CAD único até 120 kW. Quem, dentre os senhores parlamentares, poderia ser contra privilegiar, melhorar a condição de vida de brasileiros mais fragilizados? Mas vejam o perigo e a conta futura que está sendo apresentada às próximas gerações. Aliás, esse tipo de ação está impregnado na forma como o Partido dos Trabalhadores vem administrando o Brasil. O Brasil tem tido muito pouca sorte. Porque de 2002 para cá, e nós estamos falando num período de 24 anos, e se fizermos o marco cronológico de 26 anos, o PT governou o Brasil por 20 anos, ou vai governar o Brasil por 20 anos.
Quantas oportunidades nós perdemos? O Brasil poderia ser completamente diferente, porque eles não aprendem. Eles repetem o erro até a exaustão. É um comportamento de psicopata. Faz a mesma coisa, com os mesmos métodos, com os mesmos personagens, e acredita que pode ter um resultado diferente. Não vai ser diferente. Eu quero relembrar os senhores o que aconteceu em 2012. O PT governava o país. O PT governava o país. A presidente era Dilma Rousseff. Medida provisória 579. Antecipação de concessão de operadores do setor elétrico. Diminuição por uma caneta da conta de energia numa tentativa de se reconectar com o eleitorado. Um benesse. Uma ação irrefletida e eleitoreira para se reposicionar no tabuleiro eleitoral das eleições municipais de 2012 e das eleições presidenciais de 2014. Lembrem-se o que ocorreu. Como consequência, em 2015, a tarifa foi aumentada extraordinariamente. O conjunto da sociedade brasileira teve que pagar o preço dessa insensatez, dessa ação irrefletida, eleitoreira, que tem caracterizado a forma como o Partido dos Trabalhadores tem se comportado nesses 20 anos. Vamos gastar como se não houvesse amanhã. Vamos fazer caridade com um chapéu alheio. Quando o problema acontece, repartido com o conjunto da sociedade. 2015 e 2014 e 2016, maior catástrofe econômica que o Brasil testemunhou. Supressão de milhões de empregos formais, fechamento de centenas de milhares de empresas, diminuição abrupta do produto interno bruto por 2 anos consecutivos. Aliás, com a marca nunca antes alcançada pelo país. Nós estamos falando de um custo de 4,5 bilhões de reais a serem compartilhados pelos mesmos. Os consumidores cativos, de classe média, as empresas que vão bancar essa benesse. Nós estamos falando de uma CDE que deve ultrapassar agora 50 bilhões de reais de subsídios de um sistema que é um Frankenstein, com mais um puxadinho. Meus senhores senadores e senadoras aqui presentes, é muito fácil ficar na zona de conforto, na zona de conveniência. É muito fácil só votar. É muito fácil ceder a uma situação em que você pode ser confrontado como se você, por ter responsabilidade, fosse um adversário da sociedade brasileira. Não. O que nós temos que ter aqui é uma preocupação com as contas públicas do país, porque quando a represa estoura, bate nos peitos e é abraçado, infelizmente, pela população mais vulnerável do país, que eles dizem defender. Essa situação é tão grave que o governo retirou todas as ações estruturais de redefinição do modelo elétrico e passou para a medida provisória subsequente, se eu não estou enganado, a 1304. Nós, parlamentares, por exemplo, do Nordeste brasileiro, e o meu estado, do Rio Grande do Norte, tem aproximadamente 8 ou 10 gigawatts instalados de energia eólica e solar, estamos passando pela seguinte situação. O governo, o Estado brasileiro, esqueça agora o governo, o Estado brasileiro, celebrou contratos com empresas, estimulou investimentos, assegurou condicionantes para que fossem instalados parques de energia eólica e solar por todo o Brasil, com o discurso de que a energia renovável era importante para melhorar as nossas fontes energéticas limpas. Pois muito bem,
Esta situação não está sendo enfrentada, foi também procrastinada, deixada de lado, tergiversada, escondida debaixo do tapete. Essas empresas estão tendo o seu fornecimento de energia interrompido pelo operador do sistema para evitar a quebra ou desligamento das redes de transmissão. Isso claramente é falta de planejamento. E ao invés de nos debruçarmos sobre o tema e equacionarmos o problema, ao invés de darmos garantia a quem investe no Brasil de que os contratos são firmes, ao invés de apostarmos na segurança jurídica e na previsibilidade, este governo aposta no populismo, no caos e na tergiversação. Deixa para depois, não enfrenta o problema, não procura a segurança jurídica, não tenta redesenhar o setor, não enfrenta os graves problemas que o setor tem. E nós aqui estamos, nos debruçando sobre um projeto que repete a mesma situação de 2012. Nós sabemos qual é o resultado desse filme ruim. Em algum momento, em breve espaço de tempo, nós, a sociedade brasileira, todos, inclusive aqueles que o governo diz que quer beneficiar, vão pagar uma conta salgada no futuro, porque já aconteceu em 2012, com impacto em 2014 e 2015. Quando termina o governo, aparece a conta no governo subsequente. Eu não estou aqui elocubrando, eu não estou aqui fazendo previsões catastróficas, eu estou aqui repetindo o que disse o Ministério do Planejamento deste governo, por ocasião da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no começo desse ano, e chama a atenção dos senhores. Os técnicos que aqui vieram, porque a ministra naquela oportunidade nem quis vir. Quando apresentou os dados, afirmou, de forma perperentória, que o país está quebrado, vai entrar em shutdown a partir de 2027, ou seja, no ano subsequente ao término deste governo irresponsável. Que as condições que foram criadas do ponto de vista fiscal são condições que vão impedir que a área de saúde e educação tenham capacidade de cumprir os próprios ditames apresentados por este governo. Que não haverá recursos para se fazer o pagamento das obras que estão em execução. Que o governo vai estar colapsado do ponto de vista fiscal e que esses ajustes terão que ser feitos no próximo governo. Então, este governo cria os problemas e não os resolve, empurra com a barriga para o período subsequente, preocupado que está com políticas populistas, com políticas episódicas, com políticas contingenciais que não enfrentam a necessidade de reordenarmos a infraestrutura do setor elétrico. Quero, deputado Fernando, que aqui estava, Bezerra, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência fez um trabalho extraordinário. Vossa Excelência que já foi ministro de Minas e Energia, que conhece profundamente o setor, mas é evidente que o trabalho que Vossa Excelência fez também combinado com o atual governo. E problemas importantes não puderam ser enfrentados, infelizmente. Foram deixados para uma outra lei, para um outro momento, porque o governo agora está interessado em fazer mais um benesse, mesmo que isso, a médio e longo prazo, custe um preço salgado à sociedade brasileira. Então, senhor presidente, nós entendemos, todos nós, que é hora de ter responsabilidade. Votamos recentemente, e foi a última ação em que tivemos esse debate aqui nesse plenário, uma espécie de reordenamento da questão dos precatórios nas 3 unidades federativas, desculpe, nas 3 instâncias federativas, nos municípios, nos estados e no governo federal. E é evidente que precatórios é uma ação, é uma despesa que não tem previsibilidade, porque depende da vontade ou da condição do judiciário e não da administração de uma dívida pública que é administrada pelo Tesouro, pela Fazenda.
Pois muito bem, naquela oportunidade, há exemplo de outras oportunidades que têm se repetido aqui como um mantra, porque este governo não faz o seu dever de casa, não ajusta pela despesa, sempre criando novos impostos. Nós presenteamos este governo com 12,5 bilhões de reais de espaço no orçamento do próximo ano. O que isso significa? Nós demos o espaço fiscal, está resolvido. Não! Isso significa que haverá um impacto no aumento da dívida pública, na sua relação com o produto interno bruto. Significa que nós estamos penalizando as gerações futuras porque estamos gastando a poupança da sociedade na frente. Significa que este tem sido um padrão de um governo que acredita sim, que gastar sem limite significa desenvolvimento e aumento de arrecadação. Acredita nisso. E a história já mostrou, inclusive nas administrações anteriores deste governo, que isso não é verdade. E já mostrou também que quem paga a conta são os mais humildes, porque eles saem incólumes, todos eles. Aliás, quando a Lava Jato foi sepultada, todos aqueles que devolveram bilhões de reais em função das delações e das provas foram inocentados, como se nada tivessem feito. Mas a população não consegue se eximir, não consegue escapar. É ela que paga a conta. E é a ela que defendemos e devemos o nosso respeito e o nosso mandato. Então, eu não posso me calar diante do que está acontecendo. Quero muito ajudar o Brasil como um todo, mas não à custa de uma ação que certamente, a médio e longo prazo, vai gerar certamente os mesmos problemas que aconteceram há pouco tempo atrás. E se nós não aprendemos com o passado, nós não teremos capacidade de conviver com o presente e projetar um futuro diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos em discussão da matéria. Concedo a palavra para discutir ao líder senador Omar Aziz. Senhor presidente, eu não vou discutir essa matéria. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. A Câmara acaba de aprovar uma PEC ontem e hoje, e eu, como outros líderes aqui, que estão aqui presentes nesse momento, queremos lhe fazer um apelo. Nós queremos discutir a PEC. Agora, prerrogativas, eu acho que nenhum cidadão brasileiro, sem mandato de senador, sem mandato de deputado federal, tem tanta prerrogativa como nós temos. É absolutamente uma distorção enorme. Já temos muitas prerrogativas, coisa que aquela pessoa lá do interior do meu estado votou em mim, não chega nem perto das prerrogativas que eu tenho como os deputados e senadores têm. Assim como em todos os estados brasileiros, que colocaram, e tanto se fala aqui no eleitor, que colocou um senador aqui ou colocou um deputado federal na Câmara dos Deputados, não chega perto às prerrogativas. Essas pessoas não têm acesso à justiça, essas pessoas não têm acesso a ações sociais, não têm acesso a uma segurança, a uma casa, uma série de coisas. Então, eu lhe faço um apelo, como presidente e como uma pessoa que votou em Vossa Excelência nas 2 vezes que se elegeu presidente. E não me arrependo um minuto de ter feito isso. Que Vossa Excelência, quando receber a PEC que foi votada na Câmara dos Deputados, seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para que a gente possa debater, discutir essa matéria. Esse é o apelo que o PSD e eu, como líder do PSD, faço a Vossa Senhoria. E neste momento, presidente, quero me solidarizar pura e simplesmente com o requerimento do senador Omar Aziz, em meu nome, e tenho certeza que em nome do meu partido. Líder Rogério. Presidente, da mesma forma, eu endosso as palavras do líder Omar Aziz. Líder Eduardo. Na mesma direção, acho que há, inclusive, um entendimento no Colégio de Líderes, já há alguns anos no Senado da República, para que toda e qualquer matéria de emenda constitucional seja encaminhada à CCJ, até para que nós tenhamos o controle de constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E vou além, houve um entendimento entre os líderes há alguns anos de que, pelo menos em uma comissão, toda e qualquer matéria deveria tramitar
no Senado da República, havendo apenas a exceção às excepcionalidades que fossem admitidas pela unanimidade dos líderes. Portanto, a sugestão a Vossa Excelência, levantada pelo senador e líder Omar Aziz, é também endossada pelo MDB. Senador Messias. Senhor presidente, na mesma linha dos senadores que me antecederam, eu creio que a PEC votada na Câmara dos Deputados traz algumas inovações e ela precisa ser debatida dentro da comissão que é afim. E essa comissão afim é a Comissão de Constituição e Justiça, que deverá analisar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade. Portanto, é o requerimento também que faça a Vossa Excelência, que encaminhe para a CCJ para que possamos lá discutir, debater e votar. Senador Girão. Presidente, eu queria, na mesma linha do que os colegas que me antecederam, dizer que o senhor faz um grande serviço ao Brasil se colocar essa PEC para ser analisada de forma serena. Inclusive, o senador Otto Alencar deu uma entrevista hoje, nacional, muito importante, falando realmente da necessidade de uma apreciação com calma, porque ela vai, com todo respeito a quem pensa diferente, contra os interesses da sociedade por transparência. Senador Magno Malta. Senhor presidente, o que está acontecendo agora, e há uma concordância de todos, é até em função da violação e do corroer ao longo de alguns anos que a Suprema Corte vem fazendo no artigo 53 da Constituição. Que se o artigo 53 da Constituição estivesse em vigor, nós não estaríamos discutindo essa matéria agora. Não estaríamos, mas está correto. É preciso ir para a CCJ, porque essa matéria tem prós e contra, e muito profundamente. Então não dá para, em toque de caixa, realmente discutir algo que é tão importante para o Parlamento, que é o artigo 53 da Constituição. Portanto, eu também faço o coro com todos aqueles que o senador Omar Aziz foi o primeiro a fazer a proposição e veio acompanhado de todos os líderes dessa casa. Obrigado, senador Magno Malta, pela liderança do PSB, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente, nós observamos que é necessário que haja unidade no essencial. E o que vemos aqui, por parte dos líderes, dos senhores senadores que nos antecederam, é exatamente um sentimento comum de que essa matéria, necessariamente, ela deve vir à Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que, sem questionar a decisão da Câmara dos Deputados, nós entendemos, o partido, o PSB, entende que é necessário que, nesta discussão, na Comissão de Constituição e Justiça, se possa observar toda a legislação, obedecermos exatamente à nossa Constituição da República. Mas, mais do que tudo isso que nós falamos, aqui nós queremos dizer que há um clamor da população brasileira. Hoje a gente percebe que há um desconforto enorme da classe política brasileira em função dessa decisão tomada ontem na Câmara dos Deputados. Portanto, nós sugerimos também que seja esta PEC encaminhada, ao chegar ao Senado, à Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Líder Randolfo Rodrigues. Presidente, a primeira parte, só queria aqui fazer um testemunho. Ontem eu estive com o senhor me recebeu para um despacho na condição de líder do governo, na vossa residência adoentado. Então, quero testemunhar, primeiro eu quero louvar a paciência do senhor. O senhor tomou posse na presidência deste Congresso Nacional, deste Senado, em fevereiro deste ano, pela segunda vez, conduzida pela maior votação que esse plenário já deu a um presidente do Congresso. Eu acompanho vossa presidência desse período até aqui. Eu tenho visto algumas manifestações de colegas aqui no plenário, que é legítimo, mas não é legítimo muitas manifestações serem desrespeitosas a Vossa Excelência. Então, quero, em primeiro lugar, louvar a paciência de Vossa Excelência com um conjunto de manifestações que tem tido aqui, muitas das vezes desrespeitosas. Mas, sobretudo, quero louvar a forma como Vossa Excelência age. Quando tinha prerrogativa de fato de um senador em xeque aqui, Vossa Excelência agiu
com o cuidado necessário, sem ofender a independência dos poderes, mas restabelecendo cada ponto da prerrogativa do colega senador. Por mais que, no mérito, tivesse os pecados, os erros e os eventuais crimes a serem cometidos. Mas Vossa Excelência atuou dessa forma. E isso é necessário testemunhar. Assim como é necessário testemunhar que é injusto dizer que o senhor não... Acusar o senhor de não... O senhor estava adoentado ontem. Eu sei a condição que o senhor está aqui para presidir a sessão e para garantir que essa medida provisória, que vai assegurar que 60 milhões de brasileiros sejam isentos de pagar a energia elétrica. Eu sei o esforço que Vossa Excelência está fazendo para garantir que, nesse momento, 60 milhões de brasileiros não precisem mais pagar energia elétrica, aqueles que consomem até 80 kW. Mesmo adoentado que está. Então, eu tenho que, em primeiro lugar, fazer um desagravo a Vossa Excelência aqui, de algumas... Porque eu entrei aqui, vi da tribuna Vossa Excelência ser, mais uma vez, ofendido, mais uma vez agredido, e mais uma vez Vossa Excelência agir com a paciência que eu louvo o senhor, que eu não sei se eu teria. No mais, presidente, eu também ouvi algumas coisas aqui da tribuna que fiquei animado. Alguns colegas que estão aqui, por exemplo, há 10 anos atrás estavam aqui e votaram pelo fim do voto secreto. E olha só, eu vi da tribuna ainda há pouco declarações dizendo: quando o senhor vai acabar com o segredismo? Ora, se estão dizendo isso, questionando uma atribuição que é sua como presidente, eu quero imaginar que quem assim se manifestou vai votar contra a PEC da blindagem, que foi votada na Câmara dos Deputados, porque ela restaura o voto secreto. Então, por coerência, eles vão votar contra. É assim que eu imagino. O despacho de Vossa Excelência é mais adequado. Essa proposta tem que tramitar. Mas ela mostra também, presidente, da melhor forma, quais são as prioridades de cada lado aqui nesse Congresso Nacional. Nós estamos com pressa para votar um MP que garante a 80 a 60 milhões de brasileiros que não pagam mais energia. Outros querem aprovar uma PEC da blindagem. Isso é significar diagnóstico da preferência de cada lado aqui nesse plenário. Líder Everton. Presidente, somar aqui com o líder Omar e lhe cumprimentar também pela decisão e somar com a fala do líder Randolph no desagravo a Vossa Excelência. Fomos aqui testemunhas, se somar mais de 20 colegas que respeitamos, sabemos das suas prerrogativas, mas no dedo aqui, olhando no painel, rapidamente foram mais de 20 diretas agressões de todos os jeitos, ou pela imprensa, ou pelo microfone, ou pela rede social, mas também sabemos que com a sua experiência e com a presidência acumulada já, e o tempo que você está aqui dentro dessa casa, você já sabe que, mais do que nunca, Vossa Excelência sabe que fazer o certo não é esperar toda hora o reconhecimento e muito menos os gestos. Fazer o certo é olhar para frente e saber que vai estar na história para um dia ela ser contada. Então, eu tenho certeza que esses mais de 20 que agrediram, nem lhe perguntei. Aliás, Vossa Excelência, nunca mais falamos, eu fiquei sabendo agora que você está com problema de saúde, espero que melhore, mas tenho certeza que não chegou a 5 para lhe ou pedir desculpas ou lhe agradecer pelo restabelecimento das prerrogativas de um colega, no qual eu fui um dos primeiros, quando soube do acontecido, a lhe ligar e pedir que o Senado se unisse, tomássemos providências, porque estávamos falando, independente de quem seja, falando de um colega parlamentar e que teria que ter todas as suas prerrogativas respeitadas e defendidas por essa casa. Então, acho que o clima sempre vai ficar mais pesado, eu vou ser bem rápido por conta do tempo, vai ficar mais pesado, mas cabe agora a responsabilidade dos mais experientes, que quem tem mais experiência aqui na vida pública pode nos ajudar muito neste momento, porque nós sabemos que o momento, e aí eu ouvi aqui de um cabeça branca dizendo, olha, o momento da humilhação começou, que é o eleitoral. Não sei nos estados de vocês, mas pelo menos lá no meu praticamente começou a eleição. E que é muito ruim, porque a gente está cheio de coisa para fazer, medida provisória, projetos de leis, muitas ações, as medidas legislativas, mas infelizmente o processo eleitoral antecipou e com isso, obviamente, está todo mundo aí querendo fazer o tal do lacre.
né? Lacrar, cada um com o seu público, cada um com o seu eleitorado, e é preciso que os que têm mais responsabilidade ou os que têm mais experiência possam ajudar nesse momento para, de vez em quando, estar baixando a bola, estar colocando ela no chão para a gente continuar um jogo, cada um no seu lado, mas dentro das 4 linhas, como muitos gostam de dizer. Senador Cleitinho. Senhor presidente, é só para me posicionar contra essa PEC que foi votada na Câmara, da blindagem, e agora vai vir para o Senado. Eu não sou membro da CCJ, como que é que encaminha já para a CCJ, mas eu peço aos membros da CCJ que já possam enterrá-la por lá. A gente está falando de voto secreto, senhor presidente. Não tem condição. A gente que é votado aqui, nós que lutamos até pelo voto impresso, fala tanto em voto impresso para trazer mais transparência no voto, votar voto secreto. A população vota na gente, presidente, é para que a gente represente elas aqui, na hora de votar, possa mostrar o voto da gente. Isso é um absurdo. Já tinha a PEC do fim do foro privilegiado, o Alvo diz que foi votado aqui, está na Câmara, eles conseguem ainda aumentar mais ainda o foro privilegiado. Isso é um murro na cara da população brasileira. A população brasileira não aguenta mais. Nesses 3 meses, presidente, a gente conseguiu votar com todo respeito, que é o voto de cada um, mas votamos para aumentar deputados. Votamos para flexibilizar a lei da ficha limpa, para que alguns políticos, que eu não vou citar o nome, que eu estou sendo processado, e eu aprendi a jogar o jogo aqui, que eu não vou ser mais processado, vai voltar para a cena do crime, e agora uma PEC da blindagem. A gente sai na rua, pergunta à população brasileira se ela é a favor disso. Tudo que o governo trazer aqui a favor do povo aqui, eu estou me posicionando a favor e defendendo. Então a gente tem que começar a colocar o que é prioridade aqui. Eu não vim aqui, senhor presidente, para legislar em causa própria. Eu vim aqui para legislar a favor do povo. Então o que for a favor do povo, eu vou votar sempre favorável. Agora, PEC da blindagem, pelo amor de Deus, gente. Vão dar uma resposta ao Senado. Se a Câmara não deu, o Senado vão dar. Já vamos enterrar ela na CCJ. Muito obrigado. Senador Jaime Campos. Senhor presidente, ilustre querido amigo senador Davi Alcolumbre, eu não poderia, neste momento aqui, deixar também de fazer uma pequena manifestação. Primeiro, cumprimentar a forma respeitosa que Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos aqui do Senado Federal e como presidente do Congresso Nacional. Vossa Excelência disse na tarde de hoje aqui, em relação a alguns colegas nossos senadores, que tem quase como mania, hábito, gostar só de acusar, né, de condenar as pessoas, às vezes extrapolando o direito, a prerrogativa até mesmo do senador da República. Só você tem que me respeitar como senador, como homem, com certeza, e, sobretudo, ser civilizado. E Vossa Excelência tem a certeza absoluta que eu e a maioria absoluta aqui que confiaram no senhor, eu lhe deram 73 votos para exercer o cargo de presidente do Senado Federal, tenho a certeza absoluta que muitos aqui estão querendo, muitas vezes, usar a tribuna como trampolim político. E o momento do Brasil é de temperança, é de nós fazermos com que esse país volte na sua normalidade. Nós vivemos um momento de desgastamento da política brasileira que, lamentavelmente, traz sérios prejuízos e transtornos. Muitas pessoas não tinham compromisso com o amanhã do Brasil, com as nossas gerações, de procurar construir um país com oportunidade, com boas leis. E Vossa Excelência tem a certeza absoluta que a maioria aqui reconhece o seu trabalho. Todavia, talvez, por um motivo ou outro, a lei não tem, com certeza, assim, essa coragem de vir dizer a verdade aqui. Só citar um exemplo aqui, que me permita, Vossa Excelência. Aqui, todos os dias, cumprimentar aqui, cobravam aqui, em relação ao colega Marco Val. Todo dia aqui, 10, 12 senadores criticando, cobrando de Vossa Excelência. Pois bem, hoje o Marco Duval está liberado, não está de tornozeleira, recebeu seus salários, tem direito a ir, vir qualquer parte desse país aqui. E eu até agora não vi uma manifestação. De todos esses dias, nenhum colega senador aqui manifestar, dizendo de que realmente Sua Excelência, o presidente Davi Alcolumbre, fez um trabalho que permitiu que hoje o senador Marco Val pudesse exercer seu mandato em sua plenitude. Todavia, para encerrar, senhor presidente, quando aqui eu vi o senador Osmar aqui, Eduardo Braga, o Cleitinho e outros colegas senadores aqui, dizendo de que nós temos que encaminhar essa PEC, que é a 0321 aqui, que é da blindagem, que eu particularmente eu tenho certeza absoluta que essa matéria não pode passar em hipótese alguma, Marcelo. Ela vai ser encaminhada da CCJ, vai ter que ser discutida, votada, seja com audiência pública ou não. Entretanto, nós não podemos proteger aqui uma casta de privilegiados desse país aqui. Quem votar uma matéria como essa, elas estão protegendo bandido. Cidadãos que com certeza têm as mãos limpas, não tem nenhum riscão na camisa, que faz política altivez, com respeito ao eleitor que lhe confiou, não vai votar em hipótese alguma uma matéria dessa aí, que será um verdadeiro escândalo,
uma bofetada, uma porrada na cara daquele cidadão que ele escolheu para bem representá-lo aqui no Senado Federal. De forma que ainda mais com voto secreto, se imagina. Eu confesso aqui nos altos meus 74 anos de idade, eu tenho vergonha. Quando a Câmara aprova uma matéria como essa, chega aqui no Senado e viu a declaração do senador Otto Alencar aqui com o presidente Cesório, dizendo que sem nenhuma chance, sem nenhuma possibilidade. Caso contrário, daqui a pouco nós somos capazes de ainda andar nas ruas do nosso estado, nas praças, em qualquer lugar que seja, então, seja do Mato Grosso, seja do Maranhão, seja do Amazonas, enfim, qualquer lugar do Brasil, que será com certeza maior tragédia durante a história contemporânea do nosso país em relação à votação dessa PEC da blindagem. Portanto, senador Davi, o senhor tem a nossa solidariedade, tenha certeza absoluta que a maioria respeita da forma que o senhor trata todos aqui. Ninguém pode desconhecer o respeito que o senador Davi, com certeza, nos proporciona aqui. Seja qualquer um, seja da oposição, seja da situação, seja amigo, talvez mais amigo, menos amigo, mas o senador Davi Alcolumbre, com certeza, Vossa Excelência, a sua presidência aqui, não é à toa que o senhor teve 73 votos, é pela forma, pela maneira como o senhor conduz os trabalhos aqui do Senado Federal. Portanto, essa é a minha manifestação. Com certeza aqui, já houve várias manifestações, nós temos que encaminhar para a CCJ, e lá o senador Otto, pela sua capacidade, pela sua experiência, vai conduzir um trabalho, e essa matéria, com certeza, jamais poderá ser aprovada pelo Senado Federal. Muito obrigado, parabéns, que Vossa Excelência tenha o meu respeito e minha admiração. Informo que não temos mais oradores. Só um momento. Nós estamos discutindo a medida provisória. Então, eu queria que a gente concluísse. Eu me comprometo que a gente pode, após a votação, as manifestações dos colegas. É que o tema é fascinante, presidente. Por isso que todos querem dar um pitaco. Senhor presidente, para discutir a matéria... Senador Jorge Seife, para discutir a matéria. Eu acho que o senhor está corretíssimo. Não se pode atropelar os ritos e tem que mandar sim para a CCJ, o senhor está de parabéns. Não podemos, né? Eles mandaram agora e a gente tem que analisar bem, porque eu creio que tem pontos no projeto que são meritórios. Não podemos desqualificar o trabalho da outra casa. Afinal de contas, foram mais de 350 votos. Mas, presidente, eu em qualquer outra ocasião, só para que o senhor saiba, eu apresentei, tem uma PEC que já tem 25 assinaturas, pelo fim do voto secreto, inclusive em eleição de autoridades. A PEC é de minha autoria, tem 25 assinaturas. Eu acho que isso foi um erro gravíssimo que a Câmara incluiu. Voto secreto, nós temos que dar transparência ao nosso trabalho. Mas não podemos desmerecer toda a PEC. Porque, infelizmente, nós não vivemos um momento democrático